acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal e-Cidadania, Senado Explica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Sempre existem desafios para chegar a posições de liderança. Mas, quando se acrescentam o machismo e o racismo, os obstáculos são muito maiores. Foi com o intuito de fortalecer a identidade e a confiança das mulheres negras para atuar nos cargos de gestão e liderança que o Senado formatou um programa de liderança para mulheres negras. Eu converso agora com Stella Maria Vaz, coordenadora do Comitê de Gênero e Raça do Senado, e Edna Carvalho, facilitadora do curso de liderança para mulheres negras. Olá, sejam bem-vindas. Muito obrigada por participarem aqui do programa Cidadania Mulher. Eu começo perguntando, então, como surgiu esse curso? O curso é antes uma iniciativa do Comitê de Gênero e Raça do Senado. Estava no plano de equidade, acho que a Stella até pode falar melhor, e aí ela me chamou para formatar o curso junto com o comitê. E aí me deu esse desafio, que a gente ainda nunca tinha dado um curso assim, mas nós passamos um ano, né, Stella, trabalhando nesse curso e estudando e avaliando como fazer, e aí nós fizemos uma primeira edição em 2024 e agora vamos fazer uma segunda edição. Stella, como é que é dentro do programa de Gênero e Raça, né? Como surgiu essa ideia desse curso específico? Bom, como você bem falou no começo, quando a gente junta racismo e machismo, a gente tem uma dificuldade maior para que mulheres negras cheguem às posições de liderança. Então, antes mesmo de eu estar como coordenadora do comitê, nós tínhamos o programa de mentoria para mulheres, uma iniciativa brilhante da Cláudia Nogueira. Mas justamente por essa dificuldade das mulheres negras chegarem a cargos de liderança, nós tínhamos pouquíssimas mulheres negras participando desse curso. Então, eu sugeri a ideia na época, quando foi ser criado o segundo plano de equidade do Senado, de inserir esse curso de liderança para mulheres negras, para que você tivesse maior oportunidade dessas mulheres participarem, mas que também tivesse uma formação específica para saber, para poder identificar como é que o racismo opera no dia a dia, fazer esse letramento racial tão necessário para as mulheres e trabalhar essas ferramentas de liderança que são necessárias para mulheres em geral, mas atreladas também a essa questão, essa identificação do racismo estrutural, racismo institucional, para que elas consigam atuar de uma maneira mais sólida, né, para chegarem às posições de liderança. E aí nessa formatação do curso, né, como foi, assim, vocês se basearam, teve, assim, né, uma bibliografia, uma parte teórica, como vocês fizeram? Tem toda uma parte teórica, né, e assim, é muito interessante, porque a gente também parte de um autoaprendizado, né, então a gente tem muitos livros, tanto bibliografia nacional como internacional, sobre a questão do feminismo negro. E a gente foi estudar essas coisas, mas a gente se preocupou muito em criar um espaço que a gente pudesse falar de liderança sobre a perspectiva da mulher negra. Então, assim, sobre os desafios que nós enfrentamos quando você coloca a questão da raça também, sobre as características dessa mulher quando está exercendo a liderança, porque aí nós estamos falando também de heranças ancestrais, de mulheres muito batalhadoras, de mulheres que estão sempre lutando muito para que a diversidade seja possível nos diversos espaços que ela ocupa. Então, a gente procurou trazer para o curso esses exemplos, essas questões de como as tecnologias do racismo funcionam para que eu possa superar, mas, acima de tudo, a gente também coloca como um espaço para que as mulheres negras possam se colocar. E isso eu acho que é
acontecimento do curso, assim, porque você tem particularidades da sua vivência como mulher negra que no meio em que você está discutindo com pessoas que você se sente acolhida, a gente cria uma identidade e a gente se fortalece para o exercício da liderança. Porque aí você não vai só na técnica de liderança, né? Mas assim, olha, qual é a experiência que você traz e como que você vai colocar essa sua experiência para exercício da liderança. E como é feita assim a captação, né, das alunas? Porque você até estava me falando, né, que às vezes as próprias alunas chegaram e falaram assim, não sei se eu deveria estar aqui, se eu me enquadro, como, né, você mesmo falou, Estela, a questão do letramento racial, né? Perfeito. Essa questão, quando a gente pensa, a Edna estava falando agora, eu fui refletindo sobre isso. Como a mulher sempre precisou buscar esse espaço, lutar pelo seu espaço, pela sua voz na sociedade, para ser uma cidadã de fato. Então, foram lutas pelo voto, que ainda é muito recente, em torno de 90 anos. Mas ser mulher negra, a gente ainda tem a dificuldade do racismo, que tenta apagar de toda forma essa identidade. Então, a gente sabe que raça ela existe somente nas relações sociais, mas, infelizmente, é um marcador, ainda que se busca, para poder justificar diferenças, desigualdades. E esse racismo mesmo, ele nos impede muitas vezes de nos vermos enquanto mulheres negras, de nos unirmos. São muitas questões que são colocadas de que não há racismo, de que a gente é um povo só, mestiço. Mas na prática, o que a gente tem visto no mercado de trabalho, especialmente, é essa diferenciação, onde as mulheres negras ainda são aquelas que recebem menos, que estão nos piores cargos, têm a maior dificuldade de acesso, especialmente aos cargos de liderança. Então, a importância de a gente fazer esse letramento, até de buscar esse resgate de identidade, que é tão importante, né, para a pessoa se sentir pertencente também, para poder construir, se constituir também enquanto pessoa, né, e buscar as suas próprias características de liderança. Porque quando você fala em mulheres, por exemplo, às vezes a gente entende que para eu ser uma boa líder eu tenho que ter características até então ditas masculinas, que também o ser humano é diverso. A gente não tem essas são de características de homens, essas são de mulheres. A gente tem características que foram sendo construídas ao longo do tempo, mas que homens e mulheres têm características individuais que servem à liderança, porque a liderança sempre vai ser um movimento. Eu entendo como esse movimento de inconformação, né, com uma situação que se dá, essa vontade de construir, essa vontade de modificar, de trazer melhorias. Então, é importante também saber identificar quem é aquela pessoa, quais são as suas características, para que ela possa atuar de maneira mais plena, tendo essa inclusão que a gente fala, né, que é ser quem se é, onde quer que você esteja. Então, é um trabalho todo de configuração mesmo, de permitir-se ser quem se é, né, e se identificar essas qualidades, uma vez que o machismo, o racismo destrói muito essa autoestima feminina, especialmente, né, quando a gente fala aqui da mulher negra. E como foi, Edna, na primeira edição? Assim, teve assim, alunas que chegaram assim, ainda em dúvida? Assim, não, elas... tem essa coisa. E assim, quando você falou, até lembrei, a Estela fez o curso com a gente. Ela ajudou a formatar, ainda fez o curso. Ela é uma das instrutoras convidadas que a gente tem lá no curso também. Mas assim, é muito interessante como há uma transformação ao longo do curso. O curso tem 30 horas, mas assim, a gente vê a gente chegar lá bem tímida e sair... A gente percebeu mudanças, né? Assim, eu gosto muito de uma frase que descobrir-se negra é libertador. E aí é essa coisa que a gente viu muito forte no curso, né? Nossa, então isso é uma característica minha. Esse cabelo é o meu cabelo. Isso tem essa forma tem uma beleza, tem uma característica, tem uma história. E aí você vai construindo a sua própria identidade. E é uma identidade muito gregária, muito coletiva, é uma identidade muito de
de luta, mas também de muito afetiva, né? Assim, mulheres negras, elas foram, quando as primeiras negras alforriadas, elas ajudaram a comprar a alforria de outras mulheres negras, né? E aí a gente vê que isso são características de liderança que eu trago na minha história de povo e que eu posso aplicar na minha liderança. E aí a gente viu transformações assim fantásticas, até da forma de vestir, da forma de falar e até no posicionamento depois do curso nas posições de liderança aqui no Senado, né? Mais segurança para ocupar aquele espaço de poder que a liderança lhe permite ter. E como que o curso faz essa transformação? Assim, passa por um estudo assim da história, né? Quais são assim os percursos aí? Quer falar, Esther? Uma das aulas que a gente traz que é sobre ancestralidade. Eu acho que é importante essa história que foi muito negada. Então, você tem exemplos de livros didáticos até muito pouco tempo que traziam que o pensamento, a capacidade de raciocínio das pessoas negras era reduzida. Então, quando a gente faz esse resgate histórico, mesmo no curso específico, a gente traz mulheres negras ao longo de toda a história, com sua trajetória de luta, de construção, né, histórias que nós não conhecíamos, não fazíamos ideia. Então, isso faz parte mesmo da nossa autoestima, né, que teve há pouco tempo na escola antes de ter acesso a esse tipo de conhecimento. Então, a gente tem esse dia que a gente fala sobre ancestralidade, então a gente traz inúmeras personalidades de mulheres negras, né, quais foram os feitos de cada uma, as invenções. Tudo isso você vai criando justamente essa autoestima, esse entendimento e permitindo que essas mulheres que participem do curso também enxerguem nas suas famílias. Então, a gente faz esse exercício de buscar aí na sua família, como é que foi. Né? Então, sempre é muito bonito ver, né, como for a luta das mulheres também dentro daquelas famílias e dentro das próprias as alunas, as participantes também, como elas se identificam, né, como lutadoras também. Infelizmente, ainda precisamos ser no dia a dia, né, ainda ter essa postura de guerreira muitas vezes, mas também sabendo os nossos direitos, sabendo que se eu vou num lugar de trabalhar e alguém vai questionar o meu cabelo, como é muito comum isso acontecer ainda, mas por que esse cabelo amarra, alisa, é saber que isso é um tipo de racismo também, né, e que ela pode e deve se posicionar contra aquilo e quando ela tem a oportunidade de vivenciar a sua identidade em plenitude, ela tem muito mais força para ter voz, para ter posicionamento, para não aceitar, né, se diminuir. Então, todo esse trabalho também é feito. Eu acho que esse resgate da ancestralidade que a gente fala, né, e a importância que a gente traz também do aquilombamento, que a gente traz esse registro histórico dos quilombos, então, dessa união, dessa coletividade. E esse momento em que a gente está em sala, ali nessa coletividade, uma fortalecendo a outra, compartilhando, a gente vai conseguindo trazer essa força do coletivo para fortalecer o individual. Acho que isso transforma completamente quem participa. É interessante que as duas, né, falaram aí sobre a questão do padrão de beleza, que a gente sabe que é uma coisa assim que as mulheres sofrem bastante mais, né? Mas quando chega então as mulheres negras, aí isso se multiplica, né? Como que vocês enxergam, né? Como você falou, a questão do cabelo é quase universal, né? Essa cobrança, querendo que mude. Aí como vocês fazem assim para ter esse reconhecimento, ter essa aceitação, esse orgulho até, né? A gente vai muito da nossa história, parte muito da nossa história e da valorização de quem somos. Então, assim, quando as bases teóricas do curso, elas vão tratar de liderança, mas antes disso, de tratar de liderança, a gente vai falar sobre ancestralidade, vai falar sobre racismo estrutural, vai falar sobre, olha, quem somos nós nessa história desse país, nessa história mundial. E aí, nesse resgate, a gente vai descobrindo, olha, isso é as nossas características e como a gente pode valorizá-las, né? Eu me lembro que quando eu entrei no Senado, meu cabelo era bem alisado, assim. Não há um problema sobre isso, porque a nossa luta é para que as mulheres
de um modo geral, sejam quem elas querem ser. Então, se o cabelo está liso, está crespo e tal, mas o que a gente valoriza é não ache que você é feia por conta das suas características. Você não é menor e nem você tem que responder a um padrão eurocentrado para poder você caber em algum lugar. Você tem valor, é o que a Estela estava falando. Na hora que eu vou resgatando minha autoestima, minha história, nossa, e aquilo também vai ganhando um corpo dentro de mim de que não, peraí, eu tenho uma beleza, eu tenho uma característica, eu tenho um cabelo que é cacheado, que é crespo, ele não é ruim, ele só é crespo. Então, assim, Então, a gente vai construindo essa identidade. Então, você tem todo um primeiro bloco de construção de identidade, eu diria assim, e com muita participação, né? Todo mundo muito colocando as suas vivências, as suas histórias. E todo mundo se reconhece, assim, na história um do outro e vai colocando. E depois você tem toda a parte mais de liderança mesmo, mas já a partir dessas características, como eu estava te falando, Roberto. Então, assim, olha, nós, mulheres negras, temos tais características na nossa história. Então, quando você for exercer a liderança, o que você pode tirar e trazer disso? Né? E esse é um aspecto, assim, que até me emociona, porque, assim, teve gente que só entendeu que eu era negra, que eu sempre me autodeclarei negra depois da pandemia que eu fiz a transição capilar. Oh, nossa, eu ouvi essa frase. Nossa, você é negra mesmo. Então, assim, essa descoberta, o poder ser você mesmo, é muito fortalecedor e eu imagino que seja fortalecedor em qualquer identidade, para qualquer pessoa na construção da sua autoestima. E para nós, mulheres negras, é muito especial, né? Porque o cabelo, como você falou, foi uma coisa que nos foi negada durante muito tempo. E hoje é outro marco, né? Quando eu vejo criança com o cabelo natural, eu fico parada olhando e falo, nossa, que lindo, eu não fui essa criança. Desde pequena, você já sentia essa obrigação? Essa obrigação. Nem é uma obrigação, é uma imposição. É uma imposição. Você começa a alisar o cabelo antes de você saber que tem cabelo, saber pentear o cabelo, já começa muito cedo isso. E isso de saber ser negra também. Porque o racismo, ele age dessa forma. Então, você tem expressões racistas que a gente ouve até, mas você não é tão negra assim, sempre tentando apagar justamente essa identidade. E aí o conhecimento, ele liberta, né? Porque, como a Edna falou, ela vai trazendo toda uma base teórica, falando sobre colorismo, por exemplo, que é uma discussão importante que a gente precisa fazer, sobre Que o colorismo são, assim, os graus de negritude, seria mais ou menos isso? Que é uma construção do racismo também, de dividir pessoas negras, onde você tinha pessoas negras de pele mais escura e pessoas negras de pele mais clara. Hoje, tanto que a gente tem essa construção de pretos e pardos que formam a população negra. Então, quando uma pessoa se autodeclara parda, ela está se identificando como uma pessoa negra, que é uma importante discussão que a gente tem hoje, também que a gente talvez não tinha entendimento de como isso se deu. E essa parte do conhecimento a gente faz também, né, de fazer esse resgate desse movimento negro lutando no Brasil para reconhecer toda essa população negra que nós temos, né, trazendo essas teóricas que são importantíssimas da gente ler, de entender, né, como Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, por exemplo, Beatriz Nascimento. Então, nós temos muitas mulheres, né, que formam a base desse nosso conhecimento, que nós precisamos buscar, ler, e para entender, tirar muito esse peso do individual. Acho que o importante é isso, porque hoje a gente busca muito trazer para a ação individual, trazer essa responsabilidade individual daquela pessoa. Ela tem que dar conta de si mesma e buscar esse dito sucesso, né? Chegar lá onde nós não sabemos onde é. Mas quando você tem esse conhecimento, essa construção, você entende, começa a ler a sociedade, consegue fazer essa leitura da construção social, entender que há outros fatores que impedem o seu acesso a cargos de liderança, por exemplo, que são independentes de você, independentes da sua capacidade, da sua vontade ou do seu mérito, por exemplo, como se gosta tanto de dizer, né? Que é preciso saber identificar essas barreiras sociais também.
Edna, você até comentou que teve, né, momentos na primeira edição do curso que as pessoas, assim, um momento assim, que acendeu uma luz, assim, como ela falou assim, então foi isso, né? Que a própria pessoa não percebia. Porque é a gente fala que o mecanismo do racismo ele é muito cruel. Porque ele, mesmo você sendo vítima, muitas vezes você acha que a culpa é sua. Então, assim, e ele é muito cruel e muito refinado. Então, muitas vezes você está ali numa luta de ascensão, aí hoje você já consegue identificar onde está o machismo. Mas quando você vê que o racismo também está em algumas situações, você nossa, então não foi culpa minha? Não fui eu que fiz errado? É porque existem mecanismos na sociedade, uma sociedade... Nós temos uma história de mais de 300 anos de racismo. Então, o Brasil tem mais tempo de racismo do que... De escravidão. De escravidão, né? Desculpe. De escravidão do que sem escravidão. Então, assim... Isso aí foi construído muito, muito entranhado na nossa sociedade, né? Então, a gente tem que entender olha, isso aí não é com você. E uma outra coisa que a gente gosta muito de falar lá, é que a gente também não tem que se colocar numa posição de ser constrangida, né? Assim, o constrangimento que um racista queira colocar em você se devolva para ele. Então, assim, e a gente consegue ver várias situações. Se perguntar, você não vai arrumar seu cabelo, como eu já ouvi aqui, antes da tal e tal reunião? Não, meu cabelo está arrumado. Devolve para ele. Ele está incomodado com o cabelo. Por quê? Você vai arrumar o seu? Sabe? Então, devolva o constrangimento. Não aceite quem você é, entenda as suas qualidades e não precisa ter vergonha daquilo de quem você é, né? Esse programa está sendo oferecido assim, aqui no Senado, mas não é só para quem é do Senado, né? Tem uma rede. Conta para a gente sobre essa rede. Exatamente. Então, dentro desses planos de equidade, que são os planos de ação da Casa do Senado Federal para trabalhar a questão da promoção da igualdade de gênero e raça, nós trouxemos também a construção da Rede Equidade. Ela foi criada em 2022, hoje já são 40 órgãos que aderiram à Rede Equidade. Então, nós temos esse compromisso no plano de equidade, sempre que abrir um curso, especialmente na temática de equidade, oferecer também para os demais órgãos da rede. Então, na outra edição, nós tivemos colegas participando de outros órgãos. Nessa edição, agora que acabamos de abrir inscrições também, já temos pessoas buscando de outros órgãos. Então, a importância da gente construir esse coletivamente também, né, de dar oportunidade para que outras pessoas construam, participem e a preferência que levem também para os seus órgãos, né, iniciativa, que sejam pessoas que vão amplificar também essa questão da igualdade, né, da diversidade, da inclusão, onde quer que elas estejam. Então, a gente tem essa possibilidade de participação. Agora, as senadoras aqui da bancada feminina estão sempre, né, batendo na tecla da pouca representação das mulheres. No caso das mulheres negras, então, esse telhado de vidro é ainda pior, né? Exato, o telhado, né, o teto de vidro que a gente fala tanto, né, e as paredes de concreto também, que se fala um pouco, porque parece que é possível chegar, mas primeiro você não tem iguais ali que te fortaleçam também e você não consegue passar de uma barreira. E um dos pilares para a igualdade de gênero e raça, como a gente fala, sem dúvida, é chegar a essas posições de participação política também, que envolve aí justamente esses cargos de liderança também, essa atuação política. Então, são muitos desafios dessa construção, dessa imagem de que mulheres negras são competentes, são capazes, tudo isso a gente ainda precisa lutar contra essa imagem que foi construída ao contrário, para que também se tenha, né, essa possibilidade de elegermos mulheres negras. Então, a gente sempre coloca no curso também essa questão do sonho, onde você quer chegar também. A gente brinca com isso, não vamos deixar de sonhar de sermos uma senadora um dia, de estarmos nessa posição. Nós não só merecemos, precisamos, né, também estar nesses lugares para poder levarmos a nossa voz, levarmos a nossa visão, porque a gente fala tanto sobre inovação.
hoje, mas a gente não existe inovação sem diversidade. Se a gente está sempre com as mesmas vozes, né, o mesmo perfil, a gente não consegue inovar. Então, a gente precisa de diversidade para inovar e a gente precisa de todas as pessoas participando, né, ativamente, participando em igualdade de oportunidades também. Eu acho que uma grande coisa assim que é legal no curso é exatamente isso. A gente vai identificar todas essas barreiras, mas o mais importante é que a gente vai se colocar como pessoas que podem fazer diferença para que outras pessoas negras, outras pessoas enfim, que a gente tenha a diversidade mesmo acontecendo nos locais que a gente trabalha, nas escolas que a gente frequenta, enfim, na sociedade de um modo geral. Então, assim, a gente vai identificar, a gente vai se descobrir, mas, acima de tudo, a gente se coloca como o que podemos fazer para poder alterar essa realidade, como que nós podemos ocupar esses espaços de poder e no Senado ou em outras instituições e fazer diferença para que seja uma instituição mais diversa, sobretudo instituições públicas, que precisam refletir essa realidade de que nós somos a maior parte da população. Pretos e pardos hoje são a maior parte da população. Então, nós temos que estar refletidos nas novelas, na cultura, nos espaços de poder, nos espaços políticos, né? Senadores, deputados, enfim, vereadores. Então, isso também eu acho que esse é o maior ganho que a gente tem, né? O entender que eu posso fazer uma diferença onde eu estiver. Edna, Estela, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Cidadania Mulher. Infelizmente, chegou ao fim nosso tempo, mas boa sorte aí nessa nova edição do programa. Muito obrigada. Obrigada. O agradecimento todo nosso. E eu agradeço também a você que nos assiste. Essa entrevista está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela atenção e continue assistindo a TV Senado. Nós temos curso de medicina em município de 30 mil habitantes que mal tem uma UBS. É uma das críticas ao projeto, né? Que ele funcionaria como uma reserva de mercado e impediria, por exemplo, o barateamento de honorários médicos. Nós não estamos visando uma reserva de mercado, nós estamos visando qualidade na formação que vai gerar segurança às pessoas que são atendidas por esses médicos. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Um indivíduo com quem mantive relações comerciais, insatisfeito após reiteradas tentativas de extorsão frustradas e, inclusive, após ter furtado veículos de minha propriedade, fatos esse devidamente registrado na Polícia Civil de São Paulo, onde já houve decisão determinando a restituição dos bens, dirigiu-se à Polícia Federal e apresentou uma série de inverdades. Alegou falsamente que eu estaria tentando obstruir investigações da Operação Sem Desconto. O que é que o senhor estava fazendo numa reunião de trabalho da Previdência Social junto ao atual ministro Vô Queiroz? Eu botei essa foto pela indignação de alguém permitir que esse cidadão sente numa mesa de trabalho da Previdência Social com 13 dias de governo. Quero dizer a Vossa Excelência que não responderei àquelas que me forem elaboradas pelo ilustre relator. Isso porque, segundo os meus advogados, na sessão em que fora tomado o depoimento do Sr. Rubens, Sua Vossa Excelência disse, por mais de uma vez, que sou ladrão do dinheiro de aposentados, sem me dar a chance de defesa. Nós temos que fazer uma cariação do principal denunciante com o principal acusado. Nós temos que trazer o senhor Eli Cohen aqui e colocar ele frente a frente com o senhor Antônio Carlos e promover aqui a cariação para que ele possa repetir aqui o que ele disse, porque ele disse nada disso era possível sem roubo. Eu topo a cariação com quem quer que seja. E reitero que sou, acima de tudo, um empreendedor.
O denominado careca do INSS não reflete quem eu sou. Tampouco condiz com a minha história de trabalho, de resiliência e de dedicação ao empreendedorismo. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Olá, bom dia. Quarta-feira, 15 de outubro, o Senado Notícias está no ar. Hoje, 15 de outubro, é o Dia do Professor. A comemoração no Senado começou ontem em uma sessão marcada por emoção e reconhecimento. A homenagem, de iniciativa da senadora professora Dorinha Seabra, reuniu parlamentares e representantes da educação de todo o país para celebrar aqueles que dedicam a vida a ensinar. O Dia do Professor é celebrado no Brasil desde 1947, mas a história começou muito antes, em 1827, quando Dom Pedro I assinou o decreto que criou as escolas de primeiras letras. Mas um século depois, a data se tornou um símbolo de gratidão e respeito aos educadores, aqueles que transformam vidas pelo conhecimento. Um guerreiro sem espada, sem faca, foice ou facão, armados só de amor, segurando um giz na mão. O livro é seu escudo que lhe protege de tudo que possa lhe causar dor. Por isso, eu tenho dito que eu tenho fé e acredito na força do professor. Nosso grande orgulho de fazer essa sessão em homenagem ao Dia do Professor e das professoras brasileiras. Eu sei que em todo o país, em escolas de todas as regiões, realizam amanhã, dia 15 de outubro, a homenagem aos professores e professoras. Aqui no plenário, os senadores destacaram a importância de valorizar a carreira docente e reconhecer o papel transformador de quem ensina. Também ressaltaram que o trabalho docente é essencial para a construção de um país mais justo, democrático e igualitário. O que todos esses caminhos têm em comum é a presença incansável, firme e atenciosa, rigorosa, competente daquele professor ou daquela professora, dos professores que ajudaram a construir a estrada que todos nós percorremos até aqui. A gente precisa investir muito na educação profissional. E com tecnologia, eu estava agora na ciência e tecnologia, por isso que eu trazia um pouco aqui, discutindo realmente a inclusão da ciência e tecnologia na educação, que também parece que são coisas distintas, né? E a gente precisa incluir tudo isso, tem que ter estrutura. E a outra é formação de professor, cara. Ninguém quer ser mais professor. Por quê? Porque não reconhecem, não valorizam. É uma merreca o dinheiro lá, como diz o professor Raimundo, né? É um troço pequenininho lá, antigo. E passando, todo mundo diz que a educação é prioridade, 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 mas na prática não acontece. Outros parlamentares também homenagearam os educadores e defenderam mais investimentos na área. A educação é o alicerce de uma nação justa, moderna e próspera. Nenhum país
se torna desenvolvido sem reconhecer realmente o papel essencial dos nossos professores, que são os construtores silenciosos da cidadania, os semeadores do conhecimento e os verdadeiros engenheiros do amanhã. Quando um professor entra na sala de aula, ele carrega nas mãos não apenas um livro ou um plano de aula, ele carrega a esperança de um país inteiro. O Ministério da Educação destacou o papel dos docentes na educação tecnológica e no sucesso dos projetos educacionais. Na semana passada, uma 5ª Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, que reuniu mais de 30 mil pessoas aqui em Brasília. Foram 400 projetos que, de uma forma ou de outra, desenvolvidos, planejados lá na base, nas escolas, mas apresentado aqui ao público. E a gente só teve êxito nesse processo porque nós tínhamos professores, docentes, trabalhadores da educação que se envolveram para além da sala de aula. A sessão terminou com aplausos e um sentimento de gratidão, um reconhecimento a quem planta sonhos, ensina com amor e constrói um futuro do Brasil cada dia melhor. 7 reuniões de comissões, sessão solene do Congresso, sessão especial e deliberativa do Senado. Confira a agenda prevista para esta quarta-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, audiência pública marcada na Comissão de Assuntos Sociais para debater a grave situação envolvendo a circulação de bebidas alcoólicas adulteradas, em especial com a adição de metanol, e as alternativas para garantir a rastreabilidade e segurança no consumo. Também às 9, uma sessão solene do Congresso está prevista para comemorar os 85 anos do Grupo J. Macedo. A empresa J. Macedo, que tem sede em Fortaleza, foi fundada em 1939 e atua no setor alimentício, com presença em vários estados. Às 10 horas, reunião marcada na Comissão de Ciência e Tecnologia. Um dos projetos da pauta permite que produtos apreendidos em virtude de falsificação de marca sejam doados para amenizar os efeitos de desastre, calamidade ou grave perturbação da ordem pública. Também às 10, uma sessão especial está marcada no plenário do Senado para comemorar o Dia do Médico, que é celebrado em 18 de outubro. Às 11 horas, reunião prevista na Comissão de Direitos Humanos. Um dos itens da pauta é o projeto que prevê o direito da pessoa idosa à inclusão digital. E logo mais às 2 da tarde, a Comissão de Agricultura deve se reunir, primeiro para examinar indicações de emendas da comissão ao orçamento deste ano, depois para apreciar a pauta de projetos como o que trata dos registros imobiliários na faixa de fronteira. Também às 14 horas, o plenário do Senado deve se reunir em sessão deliberativa. Na ordem do dia, entre outros, está o projeto que prevê a isenção de tributos federais na doação de medicamentos à União, aos estados, aos municípios, às Santas Casas de Misericórdia, à Cruz Vermelha Brasileira e a entidades beneficentes certificadas. Às 2h30, a Comissão de Educação tem audiência pública marcada para debater a eliminação do trabalho infantil, da fome e pobreza, do desemprego e outras mazelas, papel da educação e da articulação intersetorial. Também às 2h30, a Comissão Mista da Medida Provisória 1304 deve se reunir em audiência pública para debater a matéria. A MP trata de mudanças no setor elétrico e de gás natural para equilibrar tarifas e estimular a modernização do segmento. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ontem na Comissão de Assuntos Econômicos que a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 é um marco na redução da desigualdade no Brasil. Essa é a primeira de 4 audiências públicas para instruir o projeto do governo aprovado pela Câmara dos Deputados e que isenta do imposto de renda quem ganha até R$ 5.000 e prevê uma redução gradual da alíquota para rendas de até R$ 7.350. A proposta também prevê a cobrança de imposto de renda sobre dividendos, que hoje são isentos. A medida estabelece uma alíquota de 10% sobre valores que ultrapassem R$ 50.000
R$ por mês, pagos por uma mesma empresa. O projeto está agora em análise na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, sob a relatoria do senador Renan Calheiros. O ministro Fernando Haddad destacou a aprovação unânime do projeto pela Câmara dos Deputados e afirmou que a proposta representa um marco no combate às desigualdades. Um dia eu perguntei quantos países africanos são menos desiguais que o Brasil, dos 54. Né? Nós perdemos para 47 dos 54 países africanos em desigualdade. Haddad ressaltou que o país vive um momento de inflação controlada e crescimento econômico e que o projeto avança neste caminho, já que corrige distorções e elimina privilégios. Ele rebateu críticas de setores que veem o fim das isenções como aumento de impostos e afirmou que é um equívoco confundir o fim de privilégios com elevação de tributos. Todas as iniciativas até aqui somadas, do ponto de vista tributário, vai resultar em 4 anos no seguinte placar. Quando eu falo de tudo, eu não estou me referindo só a esse projeto. Eu estou me referindo à tributação dos paraísos fiscais, à tributação dos fundos familiares que eram isentos. Nós estamos falando de 25 milhões de brasileiros que ou não vão pagar ou vão pagar menos impostos. E estamos falando de 200 mil brasileiros, repito, tudo somado. Aqui nós estamos falando de 140 mil. Tudo somado, são cerca de 200 mil brasileiros do andar de cima. Nós estamos falando de 0,1% da população. 200 mil brasileiros é 0,1% da população. Que vão deixar de ter alguns privilégios para que 25 milhões tenham um pouco mais de justiça. É uma relação de mais de 100 para 1. 100 brasileiros beneficiados para um que vai perder um privilégio, não um direito. Porque pagar menos do que a média dos brasileiros é ter um privilégio. É o primeiro passo para a gente iniciar o debate de uma reforma mais consistente sobre a renda, que é a isenção do imposto de renda, a atualização da tabela do imposto de renda, porque a gente está falando da isenção do imposto de renda, mas nós estamos falando aqui da atualização do imposto de renda que abrangeu milhões de brasileiros. E agora a isenção e a redução do imposto até 7.300. Veja, isso também é muito impactante com a cobrança. Só para 141 mil brasileiros a gente vai atingir mais de 28 milhões de pessoas. Um projeto que melhora a distribuição da renda, que aumenta o consumo das famílias e que promove um maior crescimento econômico é um projeto que merece prosperar. Ainda mais pela relatoria competente e, acima de tudo, vigilante que o senador Renan Calheiros tem procurado conduzir durante a tramitação desse projeto aqui. É um projeto que realmente, no meu ponto de vista, traz um conforto para a sociedade. A derrubada pela Câmara dos Deputados da MP que taxava as bets também foi tema do debate. O senador Humberto Costa defendeu que o governo reenvie uma nova proposta sobre o assunto. Se o governo decidir mandar alguma coisa nesse sentido, como projeto de lei ou o que quer que seja, eu acho que tem como a gente fazer prosperar. Porque eu acho que na sociedade há um clima de compreensão dos danos que esse tipo de atividade tem produzido no nosso país e também que nós sabemos que são ganhos bilionários que essas bets têm obtido. Basta olhar o que elas têm gasto de patrocínio para clube de futebol. No mundo inteiro é assim. Os setores que produzem externalidades muito negativas para a sociedade, né, como é o caso do álcool, do fumo e de qualquer tipo de dependência, tudo isso gera externalidades muito negativas para a sociedade. Esses setores são sobretaxados no mundo inteiro. O Brasil é até tímido na sobretaxação, porque em determinados países é quase inacessível você comprar uma bebida alcoólica. Vai lá na Escandinávia, que é um lugar frio para chuchu, que a turma vai ver quanto que você paga numa dose de destilado lá. Eu quero crer que nós vamos, agora com a volta do presidente, voltar a nos reunir, sentar com os líderes e buscar uma solução para o orçamento do ano que vem.
Nessa audiência realizada na CAI, o senador Alessandro Vieira anunciou a intenção de apresentar projeto de lei para taxar betes, bancos e bilionários. Eu entendo que o governo cometeu um grande erro político ao abandonar a discussão da chamada taxação BBB no corpo da MP 1303, porque o resultado final foi uma negociação muito mal sucedida. E, de fato, é preciso retomar esse tema, a taxação de betes, bancos e bilionários, aí bilionários entendidos com a licença poética, né? Na verdade, está falando de altas rendas, né? E de investidores. Antecipo a Vossa Excelência que nós vamos apresentar nesse projeto emendas nesse sentido, para registrar a posição política, mas vamos também apresentar em projeto autônomo, porque eu concordo com Vossa Excelência. A configuração política atual do Congresso Nacional não recomenda o retorno dessa matéria à Câmara dos Deputados nesse ano, porque vai se reabrir todo aquele processo traumático de negociação que chega à fronteira da extorsão direta praticada por determinados parlamentares. E eu gosto sempre de ser muito claro nas coisas que falo para não, enfim, para quem nos acompanha possa compreender bem. Só no caso das betes, a retomada de uma taxação adequada dentro do patamar internacional tem um potencial de arrecadação superior a 30 bilhões de reais. Os senadores aprovaram em plenário o pacote anticrimes violentos. O projeto endurece critérios para a prisão preventiva e início do cumprimento da pena. O texto segue para análise da Câmara dos Deputados. O plenário aprovou o projeto que aumenta as penas para os crimes cometidos com violência. A proposta altera o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Estatuto do Desarmamento, a Lei de Crimes Hediondos, a Lei de Drogas e a Lei de Licitações. Endurece critérios para a prisão preventiva e início do cumprimento da pena. Amplia penas para roubos, extorsão, resistência à polícia e crimes com arma de uso restrito. Tipifica novos crimes, como resistência qualificada e uso de armas ilícitas. Também flexibiliza licitações para a compra de tecnologia pelas polícias. Entre as alterações está a redução do limite para que o cumprimento da pena seja iniciado em regime fechado. Hoje, apenas quem é condenado a mais de 8 anos começa no fechado. Com a mudança, condenações superiores a 6 anos já terão início nesse regime. Apenas condenações entre 4 e 6 anos poderão começar no semiaberto. Na prática, isso significa que crimes graves, como roubos com violência ou envolvimento em organizações criminosas, levarão o condenado a cumprir desde o início a pena em regime mais rigoroso. É o projeto de maior impacto na segurança pública que esse Congresso poderia construir na última década, porque ele engloba uma série de iniciativas, algumas já tramitando em projetos de lei nessa casa, mas que agora tramitando em conjunto com esse pacote anticrime violento, que foi relatado pelo senador Alessandro Vieira na CCJ, que aprimorou ainda mais o projeto, que foi construído, senador Alessandro, com as principais referências em segurança pública, tanto na área policial como na área jurídica do Estado do Rio de Janeiro, tratando da audiência de custódia, tentando inviabilizar que esse instituto se transforme numa grande porta giratória para marginais em todo o Brasil. O que esse projeto muda? Ele inclui um requisito para que o juiz, ao avaliar sobre a liberdade provisória ou a manutenção da prisão de alguém que foi pego em flagrante, ele considere também a chamada habitualidade criminosa dessa pessoa, colocando aqui um critério objetivo. Se alguém já tiver sido beneficiado com a liberdade provisória nos últimos 2 anos, ele necessariamente o juiz vai ter que fundamentar para relaxar a prisão dele. Ou seja, alguém que, por exemplo, reiteradamente rouba celulares, alguém que reiteradamente comete o tráfico de drogas, ainda que não haja sentença transitada em julgado, ele vai ser considerado alguém que demanda, que promove uma alta periculosidade caso mantenha-se solto. Os senadores ainda aprovaram um projeto que revoga normas da Previdência Social que não tem mais efeitos práticos. Outro projeto aprovado cria 330 funções comissionadas no Superior Tribunal de Justiça. As 2 propostas seguem para a sanção do presidente da República. O programa Saneamento Básico, previsto no Plano
plurianual de 2024 a 2027 foi escolhido como política pública a ser analisada pela Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado em 2025. Ontem pela manhã, a comissão fez a 4ª audiência pública para debater o apoio da União para a implementação de políticas e de planos de saneamento básico nas áreas urbanas e rurais. No Brasil, 32 milhões de pessoas ainda vivem sem água potável. Mais de 90 milhões não têm rede de esgoto. E do esgoto que é coletado, só 52% é tratado. A Comissão de Desenvolvimento Regional está avaliando os critérios de repasse e acesso aos recursos federais para projetos de melhoria do saneamento no país. O novo Marco Legal do Saneamento, aprovado em 2020, estabelece que até 31 de dezembro de 2033, o Estado brasileiro deverá garantir que 99% da população seja atendida com abastecimento de água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto. Mas como garantir o cumprimento dessa meta? A lógica do Marco Legal aprovado em 2020 foi, naquela época tinha, aqui no Congresso rolava aquela gíria, filé com osso. Você tem que pegar o que é extremamente rentável e junto pegar as áreas mais complexas com menor rentabilidade ou com rentabilidade até negativa. Mas o fato é que com essa configuração trazida, a possibilidade e, vamos dizer, a quase obrigatoriedade que o Marco Legal traz de se regionalizar, a gente está conseguindo chegar nos municípios menores. Não há caminho que dê segurança jurídica e retorno no investimento que precisa ser feito em matéria de saneamento básico, que não passe por uma regulação independente, por uma regulação transparente, por uma regulação que dê segurança jurídica ao investidor, que mantenha os olhos no usuário final, que é o destinatário final do serviço, e que seja principalmente tempestiva. A diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, que foi desestatizada em 2024, disse que a companhia vai investir 70 bilhões nos próximos anos. Ela citou alguns desafios, como a despoluição do rio Tietê e o saneamento rural. Nós temos 820 mil domicílios previstos para entrar na estrutura de saneamento rural e nós temos pouca informação ainda sobre saneamento rural no estado de São Paulo e não é diferente no país como um todo. O representante das concessionárias privadas de serviços de água e esgoto avalia que para universalizar o acesso a água e esgoto no país, é preciso um investimento de cerca de 900 bilhões de reais. Além da falta de recursos, ele citou como um dos entraves aos projetos de saneamento o veto do governo à dispensa temporária para licença ambiental de obras de saneamento. Por maior que seja a estação de tratamento de água, a estação de tratamento de esgoto, a infraestrutura como um todo, ela é mitigadora dos efeitos da poluição no ambiente. Por isso que foi essa casa, junto com a Câmara, aprovou no novo Marco Legal do Licenciamento uma dispensa temporária até atingirmos aquelas metas que o próprio Congresso aprovou para licenciamento. A política foi criada, no entanto, pelo que nós vemos de investimentos que têm sido aplicados na questão do saneamento básico pelos governos de estado e pelas prefeituras, nós não vamos atingir essa meta. É uma meta hoje que eu considero ela utópica, surreal. Nós vamos focar nos principais temas para propor uma mudança na lei, uma mudança que seja benéfica e que sejam metas atingíveis e cumpríveis, o que hoje nos parece que não ocorre. A educação profissional brasileira deve integrar os saberes e modos de vida de povos indígenas e comunidades quilombolas. A mudança está prevista no projeto aprovado nesta terça-feira pela Comissão de Educação do Senado e que segue direto para a votação na Câmara dos Deputados. Projeto de lei que impede a concessão de liberdade provisória em crimes considerados graves foi debatido ontem em audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça.
O projeto em tramitação altera o Código de Processo Penal para determinar que o juiz não poderá conceder liberdade provisória em caso de prisão em flagrante de envolvido em facção ou milícia, reincidente ou que tenha praticado crime com violência ou grave ameaça com arma de fogo. O texto foi debatido na Comissão de Constituição e Justiça. O que a sociedade brasileira pede, exige, é que esse sentimento de impunidade, onde alguém que faz parte de um comando vermelho, enfim, está no topo da cadeia, possa passar por uma audiência de custódia e ser liberado e continuar praticando o delito. O que se quer evitar é a reincidência, são forças de segurança, portanto, que a sociedade arca com esse custo e que tem que se movimentar 10, 20, às vezes 30 vezes, 40 vezes ou até 80, como mencionou Ulisses, para tentar prender a mesma pessoa. A concessão da liberdade provisória na audiência de custódia foi muito criticada pelos participantes. A sociedade não admite mais que uma pessoa cometa um crime por dezenas de vezes. Eu já fiz um estudo aí que tem uma pessoa que cometeu 84, foi o maior número que eu já vi, 84 crimes e 84 vezes foi liberada na audiência de custódia. Os debatedores defenderam a aprovação do projeto de lei que impede a concessão de liberdade provisória em crimes considerados graves. Esse projeto ele vem trazer um reforço nesse arcabouço jurídico necessário para o enfrentamento de crimes graves e para uma atuação mais efetiva da segurança pública. A Comissão de Infraestrutura realizou nesta terça-feira a audiência pública para discutir a situação das concessões rodoviárias no Brasil. Estavam presentes representantes do Ministério dos Transportes, do TCU e da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Os editais e os processos de concessão de rodovias atuais estão em fase final no Tribunal de Contas da União, segundo o Ministério dos Transportes. O representante ainda explicou os critérios que são usados para julgar a viabilidade das áreas para concessões. Em geral, você vai olhar a questão do tráfego pagante, está disponível naquela região. Quando você tem uma região que tem um baixo tráfego pagante, você não consegue viabilizar uma concessão, porque você não tem a quantidade de pessoas suficiente que vai pagar e vai gerar um CAPEX, um valor financeiro suficiente para você fazer investimentos naquela rodovia. O senador Jaime Campos aprova as regras e criticou a antiga concessão da rodovia que liga o Mato Grosso ao Pará. Infelizmente, a concessão, com todo respeito, ela foi muito draconiana, ou seja, ela foi perniciosa. Quase nada, um pouco, se foi feito em termos de investimentos. Precisou que o governo do Mato Grosso assumisse essa obra através de uma negociação muito ampla, uma engenharia financeira muito bem feita, que permitiu o governo do Estado assumir, através da nova Rota Oeste, e nós estamos duplicando essa estrada considerada a Estrada da Morte. 6 processos foram homologados no TCU para regularizar e otimizar contratos de concessão de rodovias. Como funciona esse trabalho da comissão? Eu dividiria ele em 3 etapas. A primeira etapa é uma etapa que a gente busca nivelar informação dentro da comissão. O Ministério, a agência, a empresa, eles trazem nesse ambiente de discussão da comissão a visão deles do que é o problema, por que é que o contrato está com dificuldade, quais são os principais gargalos, quais são os problemas que o contrato enfrenta. Então, a segunda fase é buscar identificar quais são os caminhos para resolver esses problemas, quais são os possíveis caminhos para endereçar a solução desses problemas. E a terceira fase é identificando o caminho, que seria um caminho que, no fim do dia, vai respeitar a legislação e pare de pé, dar concretude a esse caminho. A Agência Nacional de Transportes Terrestres afirmou que mudanças estão sendo feitas na forma de acompanhar o cumprimento dos contratos de concessão. A gente instituiu comissões para estar acompanhando de perto a evolução dos investimentos, porque se a concessionária não cumprir alguns trimestres, ele tem uma aceleração no processo de encerramento do contrato. O senador Esperidião Amin cobrou ainda providências do ministro dos Transportes, Renan Filho, em relação ao polêmico trecho do Morro dos Cavalos, no sul do Brasil. Nós seremos obrigados a convidá-lo, no mínimo convidá-lo, e, se necessário, de uma maneira mais enfática, convocar
para que ele nos dê uma resposta. Qual é a obra que o Ministério opta por fazer? Se são 2 túneis, se é um túnel e o alargamento ou a utilização do traçado atual, se é o túnel ou se é o contorno do Morro dos Cavalos. E a aflição é muito grande, porque o aviso, eu repito, já foi o acidente de março. Mais do que aquilo, não precisa receber de aviso. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional aprovou um projeto que facilita o registro de terras em faixas de fronteira. O texto agora precisa ser aprovado na Comissão de Agricultura. O projeto de lei aprovado facilita o registro de terras públicas localizadas em faixas de fronteira que tenham sido vendidas ou concedidas no passado. Pelo texto, que é um substitutivo da senadora Tereza Leitão, registros de imóveis rurais em faixa de fronteira inscritos até 23 de outubro de 2015 serão automaticamente ratificados, desde que o interessado apresente o certificado de cadastro de imóvel rural como prova do cumprimento da função social da propriedade. O objetivo é ampliar a segurança jurídica de quem ocupa e produz nessas regiões. Coloco em votação. Aprovado. A Comissão de Relações Exteriores também aprovou a indicação de Fernando Meirelles para chefiar a Embaixada do Brasil na República da Coreia e de Luiz César Gasser para a Embaixada do Brasil na Polônia. A comissão aprovou ainda a criação do Grupo Parlamentar Brasil-Rússia, com o objetivo de fortalecer o diálogo e a cooperação entre os parlamentos dos 2 países. Foi publicado hoje no Diário Oficial da União o texto do Acordo do Mercosul de reconhecimento recíproco e outorga de matrículas para o exercício profissional temporário da agrimensura, agronomia, arquitetura, geologia e engenharia. O acordo foi assinado em Montevidéu, no Uruguai, em 6 de julho de 2022 e passa a valer a partir de hoje. Os desafios e a importância social do programa Paradesporto Brasil em Rede, voltado às pessoas com deficiência, foi tema de audiência pública na Comissão de Esporte. O programa Paradesporto Brasil em Rede, o PPBR, lançado em 2023, tem como objetivo garantir a acessibilidade e ampliar a participação de pessoas com deficiência nas práticas esportivas, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. A Comissão de Esporte realizou uma audiência pública para discutir os avanços, os desafios e a importância social do programa. A senadora Mara Gabrilli ressaltou o impacto positivo da iniciativa na vida das pessoas com deficiência. O PPBR ele busca democratizar o acesso de pessoas com deficiência ao paradesporto em todo o Brasil. Mas também tem como objetivo criar uma rede colaborativa entre universidades e institutos federais para fomentar pesquisas científicas, trocas de experiências e para a formação de profissionais para a gestão esportiva e para o atendimento da população com deficiência. A beneficiária do programa, Maria Furtado, destacou os benefícios que a iniciativa trouxe para a sua vida. A natação, para mim, ela trouxe qualidade de vida. Ela tem me ajudado na minha mobilidade, na minha autoestima, na autonomia. E o motivo de ter participado da natação era ter essa qualidade de vida melhor, né? De acordo com o professor do curso de Educação Física da Universidade da Grande Dourados, Mário Sérgio Vaz, os exercícios oferecidos pelo programa são adaptados para atender às limitações de cada pessoa. Os exercícios eles são direcionados de acordo com a deficiência do beneficiário e a intensidade do exercício, a prescrição é de acordo também com aquilo com a capacidade de desenvolvimento do beneficiário. Rodrigo Abreu, representante da Secretaria Nacional de Paradesporto, ressaltou a missão da Secretaria. A missão da Secretaria Nacional de Paradesporto é democratizar o acesso à atividade física regular e ao esporte, como um vetor de vida saudável, de inclusão social, da diversidade e da cidadania plena. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv.
Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Nós temos curso de medicina em município de 30 mil habitantes que mal tem uma UBS. É uma das críticas ao projeto, né, que ele funcionaria como uma reserva de mercado e impediria, por exemplo, o barateamento de honorários médicos. Nós não estamos visando uma reserva de mercado, nós estamos visando qualidade na formação que vai gerar segurança às pessoas que são atendidas por esses médicos. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Nós estamos aqui para apurar responsabilidades, separar os envolvidos, levar a verdade à sociedade brasileira. Nenhuma decisão externa altera o rumo dos nossos trabalhos. Reafirmo, a autoridade da CPMI é plena e está garantida pela Constituição brasileira. Reafirmo diante do Brasil. O senhor está preso em nome dos aposentados, das viúvas e dos órfãos do nosso Brasil. Quem rouba aposentado, rouba do nosso país, dos brasileiros. E aqui quem mente paga o preço. Peço à Polícia Legislativa que cumpra a determinação. Essa entidade não tem nada de ilícita e de fraudulenta, não. A gente sabe muito bem o que é existir e o que é ser de fachada nesse país. E a Conafé não faz parte desse cenário. Porque não é possível que quem abre de segunda a sexta e trabalhe das 8 às 5 da tarde e atenda 2.950 municípios seja de fachada. O senhor movimentou R$1.760.000 em 2 meses. No meu CPF? No seu CPF, com a renda mensal de 15 mil e um patrimônio de 60 mil. Olha. O senhor podia explicar isso? Polícia Federal, CGU e Receita Federal fizeram essa afirmação. Nobre relator, eu desconheço tal afirmação. Acredito que investigações construam rumos equivocados. A dona Maria Rodrigues já tinha morrido há 5 anos e fez uma assinatura. Olha, esse padrão se repetiu mais de 300 vezes pela Conafé. O Gilberto morreu há 20 anos, mas assinou. É padrão da Conafé ressuscitar mortos para assinatura de descontos associativos? A Conafé desconhece que pessoas em óbito recebam benefício, nobre relator. Antes da chegada dos europeus nessa região, nós tínhamos aí grupos mandinga. Os mesmos mandinga que estavam presentes no Senegal, que faziam o comércio de longa distância que chegava até o Mali, eles estarão presentes na Guiné-Bissau. São grupos islamizados e essa marca mandinga, ela vai estar fortemente perceptível não só na ideia do mandinga como feitiço, do domínio das artes mágicas, do contato com os espíritos, do conhecimento sobre as ervas, todo esse conhecimento que eles também armazenavam, cruza o Atlântico e chega até as Américas e chega ao Brasil. Para o capoeirista tradicional, o corpo de mandinga é um corpo feiticeiro, é um corpo capaz de evitar a faca, de fazer bem a esquiva. Então, os grandes capoeiristas são mandingueiros. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho?
Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou para a rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. A TV Senado tem um espaço em sua programação dedicado ao documentário nacional. Para deixar esse espaço ainda mais diverso, estamos em busca de novos filmes e séries documentais que falem de temas como política, assuntos sociais, história, educação, saúde, ciência e tecnologia, meio ambiente, arte e cultura e direitos humanos. Se você tem um filme entre 25 e 120 minutos ou uma série documental, mande um e-mail para a gente. As inscrições vão até o dia 31 de outubro. TV Senado. Democracia, todo dia. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O câncer é uma das maiores causas de morte no mundo e desafia a ciência em busca de novas respostas. Por isso, uma missão brasileira vai agora em outubro à Rússia e ao Reino Unido para conhecer centros de pesquisa e políticas de prevenção e combate à doença. À frente da subcomissão de combate ao câncer, a senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, é uma das representantes do parlamento nessa agenda internacional. Senadora, obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, Carla. Senadora, eu queria que a senhora contasse qual é o objetivo principal dessa missão brasileira, tanto à Rússia quanto ao Reino Unido. Essa missão vai ser de suma importância, porque na Rússia nós iremos visitar um instituto muito importante, chamado Instituto Gamaleya. Esse instituto, os pesquisadores, eles estudam a vacina RNA mensageiro contra o câncer. Essa vacina que está se mostrando muito promissora, porque o RNA mensageiro ele estimula o sistema imunológico a produzir anticorpos contra as células tumorais. E ele já está em fase bem avançada, já está em fase de clínica, onde coloca essa medicação, onde é aplicada essa medicação para os pacientes. Inicialmente, eles começaram com 50 pacientes a serem submetidos a essa pesquisa, a esse tratamento. Mas, depois, em tempo curto, no curto espaço de tempo, será colocado para toda a população oncológica. E através da Agência Nacional de Saúde, lá da Rússia, eles querem incorporar essa medicação, que é a vacina RNA mensageiro, para toda a população oncológica. E o que é que tem mostrado essa vacina? Que ela diminui o número de metástases, consequentemente, diminui o número de hospitalizações e também, consequentemente, o número de óbitos. Então, essa curva, ela está declinando, até porque é uma vacina personalizada.
O paciente é submetido à biópsia do tumor, é estudada a celularidade desse tumor, é feito o histopatológico e a partir dessas células é produzida a vacina específica. E através dessa biotecnologia, que é o RNA mensageiro, ele desperta o sistema imunológico e o sistema imunológico, através dos linfócitos T, vão lá no tumor e mata essas células. Então, realmente é algo totalmente avançado, uma terapia totalmente avançada que vem trazer muita esperança no tratamento oncológico. E os custos, senadora, para uma vacina personalizada? Os custos, realmente, eles vão ser elevados, porque quanto custa uma vida? Não é? Então, se a gente colocar aqui de uma forma rápida, quanto custa o número de hospitalizações? Quanto custa o número de pacientes que estão em UTIs? Pacientes que também estão em cuidados paliativos. Então, se você somar tudo isso e ver que uma vacina vai fazer a diferença na vida de cada pessoa, de cada brasileiro, de cada brasileira, você vai ver que no final, no início sim vai ter um impacto orçamentário grande, mas depois vai se adequando. E outra coisa, esse intercâmbio científico, biotecnológico, que eu quero trazer aqui para o Brasil, a partir da Rússia, e logo depois eu irei para o Reino Unido, nós iremos, será uma comissão de senadores, nós queremos trazer essa biotecnologia para que essa vacina seja produzida aqui no nosso país. Então, uma vez que ela vai passar a ser produzida aqui no nosso país, esse custo vai diminuir muito, principalmente a produção em larga escala. Então, isso, lógico, a tendência é cada vez mais diminuir esses valores. E é isso que eu quero. Eu quero inovar na tecnologia em relação ao tratamento do câncer e não quero que o Brasil fique um passo atrás. Eu quero que o Brasil caminhe lado a lado dos países mais desenvolvidos. Então, nós estamos na era da inteligência artificial e a gente não pode ficar para trás. Senadora, no Reino Unido, a expectativa de visita tanto na Universidade de Oxford, Cambridge, visita também nos laboratórios da AstraZeneca, da GSK. O que o Brasil pretende aprender com essa experiência nesses laboratórios, nessas universidades? As universidades de Oxford e Cambridge estão os melhores pesquisadores britânicos. E eles também estão bem avançados na questão dessa vacina especificamente, RNA mensageiro. E a AstraZeneca, que também teremos... A presente reunião atende aos requerimentos de número 88, 89 e 92 de 2025, caso de autoria do senador Nelsinho Trade, para a realização de audiência pública destinada a debater a grave situação envolvendo a circulação de mercadorias alcoólicas adulteradas, em especial com adição de metanol, e as alternativas para garantir a rastreabilidade e segurança no consumo, incluindo a discussão sobre a retomada de um sistema semelhante ao antigo Sicob, desta vez modernizado, com recursos tecnológicos que permitam ao consumidor verificar por meio de seu celular a procedência e a regularidade do produto adquirido. Informo que a audiência tem a cobertura da TV Senado, da Agência Senado, do Jornal do Senado, da Rádio Senado e contará com o serviço de interatividade com o cidadão. Ouvidoria através do telefone 0800 061 2211 e cidadania por meio do portal www.senado.leg.br/e-cidadania, que transmitirá ao vivo a presente reunião e possibilitará o recebimento de perguntas e comentários aos expositores via internet. Aqui a assessoria, nós temos hoje 16 convidados, 16 palestrantes. Então ficaria um número muito extenso para a gente fazer de uma vez só. Então,
de acordo aqui com o autor do requerimento, senador Nelson Trade, e a assessoria, nós dividimos aqui em 3 mesas. Então, a mesa 1 será composta do senhor Edenilo Baltazar Barreira Filho, diretor do Departamento de Emergências de Saúde, em Saúde Pública do Ministério da Saúde. Videoconferência. Ele estará presente por videoconferência. Daniel Roberto Coradi de Freitas. Coradi ou Coradi? Coordenador-geral do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, também por videoconferência. Esses 2 convidados, eles vão entrar ao mesmo tempo com videoconferência, tá? Pronto. O senhor Carlos Goulart, secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária. Presença confirmada. Pode vir aqui para a mesa. Diogo Penha Soares, diretor adjunto do gabinete do diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Pode se dirigir aqui à mesa, por favor. Vandréia Mota Rocha, coordenadora-geral de fiscalização da Receita Federal do Brasil. Presença confirmada. Não está presente? Está vindo aqui. E um representante da Polícia Federal, aguardando confirmação. Não enviaram representante. Hein? Não enviaram representante. Não enviaram representante. Então, vamos... Tranquilo. Então, vamos dar início aqui à nossa audiência pública. Vou passar a palavra ao senador Nelson Trade, que é o autor dos requerimentos que convocaram essa audiência pública tão importante, dados os fatos que ocorreram recentemente no Brasil. Com a palavra, o senador Nelson Trade. Senador Marcelo Castro, ex-ministro da Saúde, médico, não poderia ter as características melhor de presidir essa sessão a alguém com as virtudes e as qualidades que Vossa Excelência apresenta. Esse requerimento, para que essa comissão possa realizar a presente audiência pública, diante da gravidade dos fatos ocorridos nos últimos dias, que envolvem a circulação de bebidas alcoólicas adulteradas. Como é sabido, em alguns casos, constatou-se até mesmo a presença de metanol, substância altamente tóxica e que tem causado inúmeros danos à saúde da população, inclusive óbitos. Na condição de médico, eu digo a todos que estão nos vendo e ouvindo que os casos notificados, habitualmente a cada 1 notificado, você tem 5 que não foram notificados. Então, esse número com certeza é maior do que o que está estatisticamente apresentado. Quero agradecer a presença dos ilustres convidados que aqui hoje comparecem, com o objetivo de ajudar a sociedade brasileira a encontrar soluções para esse grave problema social que tem provocado a intranquilidade de muitos. A questão avança para além da esfera do direito dos consumidores, atingindo também, infelizmente, novamente falo essa palavra, a esfera criminal. Os primeiros casos de intoxicação pelo consumo de bebidas alcoólicas destiladas vieram à tona em agosto e setembro passado e ganharam maior intensidade em outubro, com notificações espalhadas por múltiplos estados. Os sinais relatados pelas vítimas incluem náuseas, vômitos, dor abdominal, distúrbios visuais, acidose metabólica, cegueira e, em alguns casos, o óbito. Entre as medidas adotadas, além da imprescindível investigação criminal, foram adquiridos antídotos, que é o remédio para o metanol. 12 mil ampolas de etanol farmacêutico e 2.500 unidades de fomepizol, considerado referência mundial para tratar esse tipo de intoxicação. Por sua vez, o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Vital do Rego,
determinou a abertura de uma fiscalização para verificar a atuação e a coordenação dos órgãos federais para prevenir e reprimir a adulteração de bebidas no país. Essa decisão vem em consonância com o Acordo 607 de 2025 do plenário daquela Corte de Contas, qual seja o TCU, o qual declarou que o controle estatal da produção de bebidas representa um fator fundamental na promoção da saúde e no bem-estar geral da sociedade, ao mesmo tempo que contribui para a arrecadação. Na ocasião, o presidente Vital do Rego pontuou que o tribunal já decidiu pela obrigação do Poder Executivo implementar controle de produção de bebidas por meio de equipamentos contadores, conforme determina a Lei 13.097 de 2015. Dados publicados pelo Ministério da Saúde na última segunda-feira, dia 13, dão conta de que até agora o país soma 213 notificações, sendo 32 confirmações, 181 investigações em andamento. Outras 320 foram descartadas. O levantamento aponta ainda 5 mortes confirmadas no estado de São Paulo. Além desse gravíssimo problema de saúde pública, a adulteração de bebidas alcoólicas promove um enorme prejuízo fiscal. De acordo com dados do setor, no ano passado o Brasil movimentou algo próximo a 16 bilhões de litros, com cerveja respondendo por 90% a 95% desse volume. Isso coloca o país no terceiro lugar do mercado mundial, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Também em 2024, o faturamento agregado da indústria de alimentos e bebidas foi de quase 1,3 trilhão. Por sua vez, levantamentos da imprensa e análise de organismos independentes apontam que o mercado ilegal de bebidas alcoólicas movimentou algo em torno de 88 bilhões no ano passado, sendo 36% dos destilados falsificados e adulterados. Isso pode representar um prejuízo fiscal da ordem de 24 bilhões de reais. O problema é complexo e, portanto, exige soluções igualmente complexas. Precisamos descobrir onde estão ocorrendo as falhas do atual sistema e atacar as suas múltiplas frentes. Esse é o propósito da presente audiência pública. No último dia 2 desse mês, a Câmara dos Deputados aprovou a tramitação em urgência do projeto que torna crime hediondo a adulteração de bebidas alcoólicas. Contudo, creio que apenas endurecer a lei penal possa não ser o suficiente. Especialistas apontam que, além do aspecto criminal, é necessário melhorar o controle e a rastreabilidade de bebidas e alimentos em todo o território nacional. Essa medida seria fundamental para prevenir a comercialização de produtos adulterados e proteger a saúde dos consumidores. Entre as alternativas que se colocam para solucionar os problemas estão: 1. Fortalecimento do sistema de rastreabilidade e fiscalização. 2. Ações de inteligência e de repressão qualificada. 3. Educação e conscientização. 4. Ações específicas contra o metanol. Tem essa audiência pública a finalidade de extrair daqui maior conteúdo a fim de que a gente possa encaminhar as soluções. Não custa lembrar que nós estamos no mês de outubro, próximo das festas de fim de ano e próximo também das festas de carnaval, onde o consumo dessas bebidas, como todos nós brasileiros sabemos, aumenta consideravelmente. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito bem, senhor senador Nelson Trade. Vamos dar, então, início aqui à nossa audiência pública com os convidados. Os que vão ficar remotamente não entraram ainda? Estão presentes. Estão presentes, pode chamar. Os que estão remotos? Isso. Pronto, então vou passar a palavra ao senhor Edenilo Baltazar Barreira Filho, diretor do Departamento de Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde. O Daniel de baixo vai entrar junto com ele, tá? Tudo bem. E como os dois do Ministério da Saúde vão entrar juntos, eu passo também a palavra ao senhor Daniel Roberto Coradi de Freitas, coordenador-geral do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, por videoconferência.
Vou pedir aos palestrantes, como são muitos, são 16, para a gente fazer aí, ver se a gente consegue fazer a exposição dentro de 5 minutos. Se não for possível, a gente tolerar. Senador. É possível. Pois não. Bom dia a todos. Bom dia, senador presidente. Bom dia, senador Nelsinho. Eu queria primeiro agradecer o convite feito ao Ministério da Saúde. É um assunto importante, é um tema importante que, dessa forma, vem sendo tratado pelo Ministério da Saúde. Queria destacar algumas ações que nós vemos exercendo enquanto Ministério da Saúde, né? No dia 2 de outubro, o Ministério da Saúde ele instala a Sala de Situação Nacional para Intoxicação Exógena por metanol após ingestão de bebidas alcoólicas, né? Então, essa sala é instalada no dia 2 e já no dia 9, ou seja, um período muito curto, 7 dias, chega ao Brasil o antídoto que já foi falado pelo senador Nelsinho, o Femapisol chega ao Brasil já nesse quantitativo que foi colocado pelo senador, 2.500 ampolas chegam ao território nacional e já são distribuídas aos estados. Então é importante destacar que hoje todos os estados já têm um estoque de antídotos, seja do Fomepizol ou seja do etanol farmacêutico, que também está disponibilizado para os estados. Então acho que essas são... a sala de situação ela está instalada, ela funciona e opera todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Nós temos a presença dos estados, os estados onde tem casos acontecendo, eles estão presentes na sala de situação. Nós temos a representação do Ministério da Agricultura, da Anvisa, do Ministério da Justiça, temos a representação dos municípios também, através do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde também presente na Sala Nacional de Situação, representação da Fiocruz. Então, nós discutimos todas as ações que estão sendo tomadas, definimos o processo de notificação, distribuição de antídoto, isso tudo coordenado pelo nosso ministro Alexandre Padilha e pela nossa secretária Maria Ângela Simão. É importante eu queria só atualizar um pouco a questão com relação aos casos. Hoje nós já temos 36 casos confirmados, são 362 casos descartados e temos 156 casos suspeitos. Os óbitos nós temos 7 óbitos confirmados, 5 do estado de São Paulo e 2 do estado de Pernambuco. Temos 13 óbitos que já foram descartados e temos 11 óbitos ainda em investigação. Então, assim, passando em rápidas palavras, esse é o cenário atual da situação. Pela curva epidêmica, nós percebemos uma desaceleração do número de notificações, mas isso não nos faz baixar a guarda, não nos faz dizer que a situação está sob controle. Pelo contrário, nós estamos cada vez mais alertas, nós estamos cada vez mais atentos a isso e vimos monitorando isso dentro da Sala Nacional de Situação. Em linhas gerais, e aí eu acho que se Daniel quiser me complementar, esse é o cenário atual que o Ministério da Saúde vem traçando e vem trabalhando, senadores. Daniel, não sei se você quer complementar algo. Não, diretor, o único complemento que eu gostaria de fazer, bom dia para todos os senadores, bom dia para todos os presentes. O único complemento que eu gostaria de fazer é que todos os estados e municípios também estão altamente sensibilizados para os casos, né? Toda a rede CIEVS e toda a rede hospitalar de urgência e emergência também estão sensibilizados para notificação, detecção precoce dos casos, e a nossa articulação também com a Senad, com os órgãos de polícia está ocorrendo adequadamente. Então, o Ministério da Saúde é atuando e articulado com todos esses órgãos. Só queria destacar isso, diretor. Muito obrigado por passar a palavra. E aí, senador, queria pedir a permissão. Às 10 horas nós temos a Sala Nacional de Situação, temos a reunião da sala. Se eu posso me ausentar às 10 horas, o Daniel continua aqui na audiência pública, se for possível. Não, perfeito, sem nenhum problema. Vou passar a palavra para o Dr. Carlos Goulart, secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária. Com a palavra, Vossa Senhoria. Ligou?
Bom dia, senador Marcelo. Bom dia, senador Nelsinho. Muito obrigado pelo convite para a gente estar discutindo esse assunto. Nós já participamos, o Ministério da Agricultura, com uma audiência pública na Câmara na semana passada e é uma outra oportunidade da gente poder trazer, inclusive para quem nos assiste, um pouco mais de esclarecimento de muitas informações e desinformações que têm ocorrido ao longo do tempo nas redes sociais sobre fiscalização de bebidas, o papel do Ministério da Agricultura e, inclusive, a infeliz ocorrência de desinformação associando metanol à presença em leite, café e qualquer outro tipo de bebida não alcoólica. Primeiro, esclarecer e aproveitar esse momento para que o que nós estamos tratando e discutindo é da presença de metanol que tem um caso sensível, em bebidas alcoólicas. Metanol, ele é um álcool do processo de destilação comumente encontrado em álcool combustível. De todas as fiscalizações, e aí um parêntese, o Ministério da Agricultura é no governo federal quem tem a competência para registrar estabelecimentos e produtos de seus respectivos estabelecimentos produtores de bebidas alcoólicas. Não alcoólicas, destilados, fermentados. São hoje mais de 10 mil empresas registradas no Ministério da Agricultura. Das 10 mil, 4.100 são empresas produtoras de destilados. Nós temos uma atuação muito forte na fiscalização da conformidade do sistema. Ministério da Agricultura raríssimas vezes encontra não conformidades relacionadas a metanol no sistema regular. Metanol não é um problema de produtos legalmente produzidos. Metanol é um problema de clandestinidade. Então, isso é importante deixar claro para o cidadão que nos ouve. Produtos legalmente produzidos e registrados e fiscalizados no Ministério da Agricultura são seguros. A maior não conformidade que o Ministério da Agricultura encontra nas suas fiscalizações de empresas registradas, normalmente é grau alcoólico. Normalmente e esmagadoramente grau alcoólico a menor, o que configuraria ou erro de produção ou fraude econômica, uma não conformidade econômica, ou seja, uma bebida que deveria ter 14% de teor alcoólico tem 10, tem 8. Então, do ponto de vista de saúde pública, ele causa menos risco à saúde pública, mas o grau alcoólico interfere no valor da produção. Então, eu queria repetir isso, que é muito importante. No sistema regular de empresas que produzem legalmente no Brasil, o metanol nunca foi um risco associado à produção. Mas ele e a gente trabalha isso há algum tempo, relacionado à clandestinidade. É um trabalho que aí a gente tem que reforçar o que foi dito na semana passada, complexo, como o senador Nelsinho disse muito bem, que envolve multiagências. É um trabalho que o Ministério da Agricultura trabalha com a Receita Federal, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, porque ele é um assunto que envolve clandestinidade de repressão ao crime. E repressão ao crime, o Ministério da Agricultura não tem competência direta de atuar. Nós atuamos subsidiariamente aos órgãos de competência de repressão criminal, trazendo inteligência ao processo. Seja no Vigifronteiras, que a gente comenta, que é o Programa de Proteção Integrado de Fronteiras. Quem acompanha o Ministério da Agricultura sabe que a gente atua muito no contrabando, por exemplo, de vinhos da Argentina para o Brasil, que não é uma novidade. E nós temos trabalhado isso tanto nas fronteiras quanto dentro do Brasil. Mas, de novo, o papel do Ministério da Agricultura é atuar subsidiariamente aos órgãos que cuidam dessa parte de combate ao crime organizado. Essa clandestinidade não é nova, ela já ocorre de maneira estabelecida relacionada ao crime organizado ou de maneiras estruturadas. E nós acreditamos, senador, que a estratégia de combate passa necessariamente pelo fortalecimento da integração das bases de dados e dos órgãos, tanto a nível federal quanto estadual. Porque a gente tem que lembrar também que os órgãos estaduais de fiscalização e controle também possuem competência para isso. Polícia Civil, principalmente Polícia Militar. Então, o que a gente tem observado é a necessidade de enxergar o escopo de atuação. Nós estamos falando de combate à clandestinidade para reduzir a incidência de metanol na clandestinidade em bebidas alcoólicas. Dessa maneira, identificar quais os itens de clandestinidade
que os órgãos, do ponto de vista federal e estadual, precisam integrar em suas bases para você poder atuar. Além da atuação dos órgãos de governo, a gente sempre comenta que existem outros mecanismos, como de rastreabilidade ou de políticas públicas de resíduos sólidos, porque é um assunto complexo de multifatoriais. Circulação de embalagens vazias, como a gente comentava, quase que a esmagadora maioria das clandestinidades que a gente encontra estão relacionadas ao reaproveitamento de embalagens vazias. Então, você tem componentes para trabalhar e mitigar. Não existe uma bala de prata para esse assunto. Nós precisamos trabalhar os principais fatores para mitigar essa questão. E essa é a nossa fala inicial, que a gente se coloca à disposição para apresentar mais informações, caso seja necessário. Muito obrigado. Bueno, agradecendo aí a contribuição do seu Carlos Goulart, representante do MAPA, vamos passar ao próximo convidado, que é o seu Diogo Penha Soares, diretor adjunto do gabinete do diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Com a palavra, Vossa Senhoria. Obrigado, presidente. Bom dia, senador Nelsinho. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos que nos assistem e nos acompanham presencialmente online. Como bem colocou agora o secretário Goulart, esse assunto é um assunto multiagências. E a Anvisa tem algumas competências relacionadas à produção e fiscalização de bebidas. Com relação à produção, cabe à agência regular a rotulagem dessas bebidas, presença de aditivos. Quais são os aditivos que são seguros para consumo humano e que podem estar presentes nas bebidas e em que limite eles podem estar presentes, não somente os aditivos, mas também contaminantes que ocorrem naturalmente durante o processo de produção. O metanol não é um deles, não é nem um aditivo autorizado, nem um contaminante permitido que esteja no produto final que é consumido. Além desse pequeno escopo com relação à produção de bebidas, a gente tem um papel de fiscalização, não exatamente a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, porque o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária é um sistema federativo. Então, nós temos vigilâncias sanitárias locais, estaduais e municipais com competência de fiscalização, elas que são o braço atuante na fiscalização de estabelecimentos. Ou seja, as condições em que aquele serviço está sendo prestado, não se o serviço está oferecendo bebidas legalizadas ou não legalizadas, mas se o serviço está licenciado para realizar aquela atividade, quais são as condições de armazenamento dos alimentos, manipulação, preparo, dispensação, ou seja, a oferta dos alimentos, as condições sanitárias de funcionamento do estabelecimento. Isso são ações realizadas pelas vigilâncias locais, sejam estaduais ou municipais, de acordo com a descentralização local. Desde que essa crise começou, no finalzinho de setembro, começo de outubro, que foram instituídas tanto a sala de situação no Ministério da Saúde quanto as discussões no fórum no Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Anvisa esteve presente em todos os momentos para que ela pudesse atuar em conjunto com todos esses atores. E alguns pontos que nós fizemos foram... Eu posso dividir em duas partes. Primeiro, a questão dos antídotos. Temos 2 antídotos disponíveis para atuação nesse tipo de caso, que um é o fomepizol, o outro é o etanol. A diferença entre os dois é o momento em que cada um age no organismo para impedir a produção dos metabólitos no metanol, que são, de fato, aquilo que envenena o corpo e causa as suas consequências. Nenhum dos produtos é registrado na Anvisa como medicamento. E aí aqui cabe um destaque que a agência ela atua de forma... Ela é o polo passivo no registro de medicamentos. Ela não atua de ofício. Então, ela não registra nada por ofício. Ela depende de uma solicitação de quem produz para que esse produto seja registrado. E nunca houve, em nenhum momento da história da agência, pedido de registro tanto de fomepizol quanto de etanol grau farmacêutico injetável. Talvez por estratégia de mercado de quem detenha a tecnologia ou qualquer outra coisa. Os casos anteriormente eram muito raros, então talvez não compensava economicamente entrar no país para ter poucos casos, tão pouca distribuição. Então, o que nós fizemos para que o Ministério da Saúde pudesse ter acesso à tecnologia que não é registrada no país e ofertar e dar acesso à população nessa condição de emergência. Nós fizemos um edital de chamamento público internacional para identificar quem teria o produto, quais empresas teriam disponibilidade de ofertar o produto, e fizemos também um trabalho ativo com as agências internacionais, ou seja, as Anvisas de diversos países,
para buscar onde que tem registro desse produto no mundo. Isso identificado, encaminhamos ao Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde já conseguiu a importação de frascos necessários para tratamento do caso nesse momento, até para gerar algum estoque. E aí o papel da Anvisa foi fazer, com agilidade, a autorização excepcional de importação. Nós trabalhamos, inclusive, no final de semana para fazer a liberação dos frascos que vieram agora de uma empresa japonesa. Um outro foi a produção do etanol farmacêutico em grande escala. Nós produzimos e soltamos uma sexta-feira à noite uma resolução emergencial que autorizava a produção nacional do etanol farmacêutico segundo alguns critérios, e também mapeamos e identificamos algumas farmácias de manipulação que o Ministério poderia usar como referência e orientamos essas farmácias de manipulação sobre como produzir o etanol em grau farmacêutico, estéril e injetável. Além disso, nós fizemos uma orientação nas ações de fiscalização executada por estados e municípios. Os estados e municípios têm a competência autônoma de fazer a fiscalização da forma que eles entenderem, mas nós temos a competência de orientar. Então, nós orientamos no sentido de como proceder a coleta e envio das amostras para laboratórios. Como estamos diante, como o secretário Goulart também colocou bem, diante de um crime, de uma fraude, a primeira porta de entrada no laboratório tem que ser a criminal, a de polícia, para identificar que é de fato uma fraude. Então, nós fizemos essa orientação para as vigilâncias sanitárias sobre como proceder com a coleta e o envio, e que a coleta não deveria ser de forma aleatória, que ela deveria ser direcionada conforme os casos acontecem. Nós também apoiamos o Ministério da Saúde agora recentemente, acho que foi publicado ontem ou anteontem um edital, para identificar laboratórios clínicos que possuem a capacidade analítica para detectar o metanol em amostra biológica, ou seja, no sangue do paciente, para confirmar ou descartar os casos. Não cabe à agência organizar essa rede laboratorial, mas nós temos, em função da regulação, nós temos contato com as entidades do setor e nós organizamos, então, esse edital, fazer um meio campo entre o Ministério e os laboratórios para que o Ministério possa ampliar sua rede laboratorial, caso haja necessidade de ampliação dos testes para detecção ou descarte dos casos. Por enquanto, eu quis dar um escopo aqui do que é a competência da Anvisa, o que a gente tem feito na situação, eu fico à disposição para maiores esclarecimentos. Perfeitamente. Doutor Diego, agradecendo a sua valiosa contribuição, passamos para o próximo convidado, a doutora Vandréia Mota Rocha, coordenadora-geral de fiscalização da Receita Federal do Brasil. Vossa Senhoria tem a palavra. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite, senador Marcelo, senador Nelsinho, todos aqui presentes. Eu queria deixar uma mensagem aqui que achei relevante, que é uma pauta que foi trazida aqui para essa reunião. A Receita ela está consternada realmente com o crime que está acontecendo, né? Essa adulteração das bebidas com metanol, ela traz um risco elevado à saúde pública e isso faz com que a gente tenha que atuar de forma conjunta. É preciso que os órgãos estejam integrados e que a gente possa trabalhar na solução e no estancamento desse problema o mais rapidamente possível, e a Receita já está atuando junto ao Ministério da Justiça, com a Polícia Federal. Então, a gente está aqui à disposição para encontrar soluções, para que a gente possa evitar que novos problemas venham a ocorrer. Então, eu queria deixar aqui, antes de qualquer pergunta, só mais uma mensagem de que é falsa a notícia de que a adulteração do metanol tem a ver com o encerramento do Sicob. Tá? O Sicob era um sistema adequado à época que trabalhava na avaliação da quantidade, na avaliação para fins tributários, na quantidade do que era produzido, principalmente para bebidas frias, né? Cervejas e refrigerantes. A parte dos destilados é controlado basicamente com selos. O Sicob não tinha avaliação de qualidade, só apenas quantidade. Para fins tributários, não havia um rastreamento depois. Então, assim, não tem nenhuma relação desse problema criminal. Acho que já está claro que esse é um problema que ocorre na clandestinidade, não é um problema dentro da produção em si das empresas sérias, é um problema que ocorre certamente depois, e o Sicob não
não atuava nessa parte de qualidade. O Sicob existia para fins tributários e o surgimento da Lei 13.097 de 2015, ela trouxe uma nova forma de tributação que fez com que o próprio Sicob deixasse de ser relevante. O que era apurado para fins tributários era a quantidade, o volume, uma marca com um valor específico, mudou a forma de tributação, fazemos um acompanhamento, há gerenciamento de risco na Receita, atuamos na parte fiscal tributária nas empresas, fazemos fiscalizações, isso está divulgado, temos resultados relevantes. Então, eu queria deixar essa mensagem e vou estar aberta aqui a dúvidas que vocês tenham. E a Receita, com seu órgão de inteligência, está sempre à disposição da sociedade para combater o crime. O crime que está chegando cada vez de forma mais estruturada, mais robusta, mas que nós temos como atuar. Tá? Então, esse é o nosso papel aqui e estamos à disposição e qualquer dúvida eu estou aqui para tentar esclarecer. Obrigada. Muito bem, agradecendo a doutora Andréa da Receita Federal, nós vamos desfazer essa mesa e convidar os próximos da mesa seguinte, porque o espaço aqui não cabe mais do que esse número. Agradecendo a todos pela colaboração. Delicadamente, Vossa Excelência está fazendo um despejo. Não, em absoluto. Com a delicadeza do psiquiatra. Estamos fazendo uma permuta. Então, vou convidar o senhor Ramon Pérez Fermin, vice-ministro do Ministério da Indústria, Comércio e MIPIMES, do Governo da República... do Governo, por isso é que é a confusão aqui. MIPYMES, MIPIMES, do Governo da República Dominicana, que será por videoconferência, senhor Ramon Pérez Fermin. Em seguida, o senhor Jeff Hardy, diretor-geral da Aliança Transnacional para o Combate ao Comércio Ilícito. Está presente? Pronto, pedimos para comparecer aqui, vir aqui fazer parte da mesa. Em seguida, o senhor Osni da Silva Filho, diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por videoconferência. O senhor Paulo Solmuxi, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Brasel, também por videoconferência. E Doreni Caramori, presidente da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, a ABRAP, também por videoconferência. Então, vou passar a palavra ao senhor Ramon Pérez Fermin, vice-ministro do Ministério da Indústria, Comércio e MIPIMES, do Governo da República Dominicana. Vossa Excelência tem a palavra. Muy buenos días. Bom dia, senhores congressistas, parlamentares. Me permitam, em primeiro termo, enviar um saúdo por parte do presidente da República Dominicana, senhor Luiz Abinader, o nosso ministro da Indústria e Comércio, o senhor Vitor. Em segunda ordem, quero reiterar o afeto do nosso país, o carinho do nosso país, para o seu país, para com o seu país, e assim mesmo reiterar a nossa disposição de colaborar, um irmão país como nós sentimos que são os senhores, em tudo que fosse ou seja necessário, nesse caso, compartilharmos nossa experiência sobre o combate para a erradicação do metanol e a intoxicação e falecimentos de cidadãos
que aconteceram há pouco tempo. Dito isso, passo rapidamente a explicar de forma breve qual foi a nossa realidade histórica no que toca ao consumo de bebidas alcoólicas. Em muitos casos não são aptas para o consumo humano. Historicamente, a República Dominicana teve, além de uma indústria formal robusta, que faz parte, inclusive, do nosso selo diferenciado da produção nacional da manufatura nacional, consumo e produção de bebidas alcoólicas artesanais, que não necessariamente reúnem os estándares mínimos necessários da saúde. Isto, onde chegamos à indústria e comércio do ano 2020, vimos em uma tríplice dimensão. Primeiro, havia um desafio sanitário, porque definitivamente, e talvez hoje, no que sai o contexto de hoje, senhores, congressistas e quem também nos faz o favor que estão nos escutando nesse momento, na República Dominicana do ano 2020 e 2021, os mortos por Covid eram menos que os mortos por álcool adulterado por intoxicação por via metanol. Destaco isso para fazer a diferença entre o que é a produção agrícola clandestina e a constituição de uma indústria perversa, danina, mortal por necessidade, que se instaurou justamente quando chegamos hoje em dia. Isso fez com que esse surto saísse de controle no nosso país e começamos a fazer um estado de situação, ter uma situação que toda vez que, além de causar um problema, como digo, de saúde, além de causar um problema importante na indústria nacional também, também se desprestigiava também a República Dominicana desde o ponto de vista da segurança. No ano 2021, eu penso que se constituiu o paradigma, o final de um plano erradicado para isto. Eu acho que isso nos deixava muitas vezes sem resposta. E isso constituiu um rompimento, porque abril desse ano, 2021, constituiu no nosso país, primeiro, se criou como metanol, como um tema de agenda nacional. Ali se constituiu 2 mesas para perseguir o problema de raiz. Se criou uma mesa de inteligência e traçabilidade na cadeia, de forma particular de importação, de como licença, onde estava incluída a Direção Geral da Alfândega, a Direção de Drogas, a Direção de Inteligência, o Corpo Presencial de Mercadorias, a Procuradoria Geral da República e também a Direção Geral de Impostos Internos. Tudo isso para tentar conter a entrada do metanol, que não fosse para uso principalmente industrial, principalmente de uso como precursor de refrigerantes. Queríamos e traçamos estratégias para diminuir a importação por um lado e o uso doméstico por outro. 2 mesas diferentes. Se criou uma segunda mesa, que era uma mesa para fabricação, comercialização nacional, onde estava com a liderança do Ministério da Saúde Pública, o Corpo Especializado de Mercadorias, a Direção Geral de Impostos Internos e também o nosso órgão persecutor judicial, que é a Procuradoria Geral da República. No ano 2021 se criou, como já dizia, se determinou também o chamado etiquetar o problema do metanol como um problema de segurança nacional. Colocaram isso. Quero fazer um pequeno parênteses, com o permisso de todos os senhores, seria poder também
rever também que nós, como país, relevarmos com essas 2 mesas ilícitas, com essas 2 mesas que atacavam os focos de importação por um lado e comercialização nacional por outro, nós tivemos um apoio importante e talvez uma terceira perna de colaboração. Porque, olha só, é que desde o nosso governo se impulsionou e se colocou e se ficou mais robusto toda a auditoria cidadã de produtos por meio de de aplicações que no mercado nacional se ficou com um papel local, onde o cidadão, a partir de pode averiguar os lotes, pode verificar também os produtos, no caso, a legalidade, procedência, originalidade das garrafas de álcool. Isso também foi um elemento de colaboração importante para que tudo isso possa, de forma consistente, confluir tanto os interesses ou as ações do setor privado em uníssono com a proatividade dos cidadãos que têm interesse em verificar tudo isso. Olha, talvez eu conclua dizendo que faz já mais de 3 anos, e nas próximas festas de Natal faremos 4, na República Dominicana não há um só morto por metanol. E expressa sempre, nosso ministro sempre diz logo também, que talvez são números friamente, mas se não leva o plano mais primário, significa que nenhum lar houve luto pela morte pelo álcool adulterado. Mas não somente isso, além que se está mais robusto nosso investimento, como consequência que as regras aqui têm um maior um olhar mais detalhado, das mercadorias. E nós temos, então, acredito que a nossa experiência demonstrou também que, eventualmente, mesmo que demora um pouco em poder gerar benefícios, a direção adequada é possível. Estamos mais que conscientes que isso é um desafio dinâmico, que conseguimos anteriormente, não necessariamente nos dá a certeza que vai continuar acontecendo. Por isso, as autoridades do Corpo Selecionado de Controle e Comércio de Combustíveis e Mercadorias, assim como a Direção de Comércio Ilícito no Ministério da Indústria e Comércio, e do governo central também, junto com os órgãos persecutores, continua trabalhando dia a dia para que não aconteça isso aqui também. Talvez, como último elemento, comentar com os senhores também, que nós temos já sentenças definitivas por homicídios desses atores que foram surpreendidos comercializando esses produtos que são mortais por necessidade, já citados anteriormente. Temos sentença até de 30 anos, porque as mensagens que enviamos de forma contundente, que todos os que tentem fazer esse tipo de atividades será levado à justiça e o peso da lei cai sobre todos eles também. Todos sejam sentenciados, julgados e condenados. Acho que concluiu. Não? Pois não. Então, agradecer a participação aí, importantíssima, do senhor Ramon Pérez Fermin, que é da República Dominicana e que trouxe aqui a experiência deles, tornando a República Dominicana com morte zero, como ele disse aí, por causa do etanol. Vamos ao próximo convidado, que é o senhor Jeff Hardy, diretor-geral da Aliança Transnacional para o Combate ao Comércio Ilícito. Ele não fala português, só fala inglês, mas vai ter o tradutor aqui para traduzir as suas palavras. Então, com a palavra, o senhor Jeff Hardy. Okay. Yeah. Thank you, Mr. Senator. It's an honor to be here today.
É uma honra estar aqui. My organization works to fight against illicit trade across 11 different sectors worldwide. Minha organização trabalha para lutar contra o comércio ilegal em 11 diferentes setores no mundo todo. For example, I was recently in Geneva to meet with the World Trade Organization on food fraud issues. Eu estive em Geneva recentemente para tratar com a Organização Mundial do Comércio sobre fraudes alimentícias. Last week I was at Interpol headquarters to talk about the relationship between counterfeiting and forced labor. Semana passada eu estive em Londres com a Interpol para tratar sobre trabalho forçado e contrabando. And just a few months ago I was in Cartagena, Colombia, where we had a summit with customs directors generals from throughout Latin America. E há um mês atrás eu estive em Cartagena, na Colômbia, onde tratamos com diferentes diretores ao redor da América Latina. Including participation from Receta. Incluindo participação por Receta. So illicit, illegal, fake alcohol is a major problem worldwide. Metanol ilícito e ilegal é um problema grande ao redor do mundo. But I would like to keep focused on the situation that occurred here in Brazil. Mas eu gostaria de estar focado na situação que aconteceu aqui no Brasil. In looking at my experience around the world, olhando na minha experiência ao redor do mundo, what's happening here is not a smuggling crisis. O que está acontecendo aqui não é um problema de contrabando. Like what happens in Eastern Europe, where taxes are high in one country and smuggled from another country. Como acontece na Europa Oriental, onde taxas são altas em um país e são contrabandeados para outro. This is not a problem of artisanal production like we have in Asia. Não é um problema de produção artesanal como temos na Ásia. This is not a tax evasion crisis like we have in Ireland or the UK. Não é um problema de fugir das taxas, dos impostos, como tem em Irlanda e na Inglaterra. And in my opinion, this is not a healthcare crisis, like E na minha opinião, não é um problema de saúde, como nós. Like I've seen in India, where hundreds and hundreds of people die over and over throughout the years. Como eu vi na Índia, onde centenas de pessoas morrem ao longo do ano, como eu vi por muitos anos. What I've seen here in this immediate situation is a problem of supply chain controls. O que eu vi aqui nessa situação brasileira é um problema de controle da cadeia de suprimentos. Specifically, criminals are exploiting vulnerabilities in the ethanol and methanol supply chains in this country. Os criminosos estão explorando vulnerabilidades nas cadeias de metanol e de etanol no Brasil. And these industries actually have very little to do with the companies that sell beer or spirits here in Brazil. E essas companhias têm pouco a ver com as companhias que revendem os destilados e as bebidas no Brasil. But these industries are vulnerable to exploitation by criminals, and I think that's what we've seen here. Mas essas organizações, essas empresas são vulneráveis a serem exploradas por criminosos que é o que eu acho que vemos aqui no Brasil. Where methanol is mishandled and makes its way out of its intended industrial uses into where it's not supposed to be, which is alcoholic beverages. Onde o metanol encontra o seu caminho para fora das indústrias onde estava legalmente contratado e se encontra nas bebidas alcoólicas. And I have researched and understand that Brazil has significant controls in place, or legal structures and regulatory controls in place. E eu pesquisei, eu entendi que o Brasil tem controles legais e regulatórios fortes. But those controls are only as good as how strongly they are enforced. Mas esses controles só têm valor na medida em que são executados e reais. And how severely those criminals are punished. E quão severamente os criminosos são punidos. So, in terms of a set of recommendations, I think the Brazilian government should focus first and foremost on improving the control, enforcement, and sanctions applied to criminals who divert ethanol or methanol, divert methanol from the ethanol supply chain. Então eu acredito que a primeira recomendação tem que ser o reforço do controle
e da punição dos criminosos que trabalham nessa adulteração. And I think this also starts with taking a look at the chemicals that you choose to use to denature ethanol. E eu acho que isso também tem a ver com os químicos que vocês escolhem para trabalhar com a desnaturação do etanol. There's certainly good practices throughout Europe. We've moved away from using ethanol or methanol as a denaturant. Tem boas práticas na Europa que parou de usar metanol como o desnaturante. But in addition to that, there's a portfolio of recommendations that we've published and we share worldwide. Mas em adição a isso, nós temos um portfólio de recomendações que nós publicamos e compartilhamos ao redor do mundo. So in addition to strengthening regulatory oversight and enforcing and imposing sanctions, então, para além da punição para a punição e para o reforço do sistema legal e do controle, I think there's a lot that can be done to raise awareness. Eu acho que tem muito que pode ser feito para aumentar a conscientização. I think there's a lot that can be done to rationalize the tax policies here so that we do not have a big imbalance between the legal, safe products and the illegal products. Eu acho que tem muito a ser feito a trabalhar na questão da taxação dos impostos sobre os produtos para não haver um desbalanceamento entre os produtos legais e os adulterados. I've heard some speakers mention raising awareness that's critically important. Eu ouvi alguns comentadores aqui na mesa falarem sobre levantar a conscientização, isso é muito importante. And lastly, I would say that it's important to improve interagency cooperation. E por último, ele gostaria de adicionar que é importante trabalhar a cooperação entre agências, entre órgãos. I think the speaker that was here earlier from Recita was talking about how different agencies need to work together. A palestrante que comentou na mesa passada, que estava comentando sobre isso da Receita. In most cases, this is not a taxation issue, this is not a trade issue, this is not a customs issue. Isso não é um problema de importação, isso não é um problema de taxação, isso não é um problema de comércio. But it's the responsibility of all these agencies to work together in a coordinated way. Mas é uma responsabilidade de todos os atores nesses setores trabalharem numa forma coordenada. So I'm happy to leave my remarks at that point. Então eu estou feliz, eu estou satisfeito em deixar essas recomendações para a comissão. And I'm willing to share detailed recommendations at the request of the Senate. E ele está disposto a compartilhar as informações adicionais à requisição, está à disposição de todos. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Agradecendo aí a contribuição do senhor Jeff Hardy. Vamos ao próximo convidado, que é o senhor Osni da Silva Filho, diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por videoconferência. Vossa Senhoria tem a palavra. Bom dia a todos. Agradeço ao senador Marcelo Carlos, Buenos dias, senador Marcelo Nelsinho Tradi, em nome dos quais eu cumprimento toda a mesa. Quero agradecer especialmente o convite do Senado feito ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e à Senacom para participar dessa audiência tão importante. E também quero saudar todos os representantes de diferentes órgãos da administração com os quais nós vimos conversando já, a Saúde, MAPA, Anvisa e outras unidades administrativas aqui do Ministério da Justiça. Eu vou primeiro, muito rapidamente, contar as nossas últimas ações aqui na Senacom a respeito desses casos de intoxicação com metanol e depois explicar quais são os nossos próximos passos. A gente recebeu a primeira notícia de uma quantidade de intoxicações fora do esperado no dia 26 de setembro. No dia 27, imediatamente o Ministério da Justiça já emitiu uma primeira nota sobre o assunto. Aqui, do lado da Senacom, a gente já soltou uma nota para o mercado no dia 27, informando potenciais riscos, já esclarecendo algumas informações a respeito disso. No dia 30, a gente fez uma nota técnica para todos os PROCONs do Brasil, que a partir de então já foram capazes de agir de maneira coordenada a respeito das denúncias ou das suspeitas de contaminação com metanol em bebidas destiladas. Nesse mesmo dia, o ministro Lewandowski determinou que fosse aberto um inquérito policial no âmbito da Polícia Federal e também que nós aqui na Senacom abríssemos uma investigação a respeito dos estabelecimentos suspeitos. Desde então, nós temos notificado estabelecimentos suspeitos, expedido ofícios a outros órgãos para que tenhamos informações alinhadas
Já recebemos algumas respostas, temos mais de 50 estabelecimentos notificados, aproximadamente o mesmo número de órgãos oficiados. Alguns dos estabelecimentos já foram dispensados porque prestaram informações completas, já não há mais nenhum indício. Outros estabelecimentos foram instados a complementar informações e um terceiro grupo de estabelecimentos será processado porque a respeito deles ou nós não obtivemos informações completas ou já há indícios suficientes a respeito desses estabelecimentos, a respeito do fato de eles terem comercializado bebidas contaminadas. É importante dizer que quem comercializou bebida contaminada pode ser também vítima, pode não ter sabido do ponto de vista penal, ao menos que estava comercializando bebidas contaminadas, mas esses estabelecimentos serão administrativa e civilmente responsáveis por serem integrantes da cadeia de distribuição das bebidas. Como disse o secretário Carlos Goulart aqui, o metanol é um problema de clandestinidade, de irregularidade na distribuição de bebidas, não é um problema da indústria regular. Por conta disso, na semana passada, nós determinamos que plataformas de venda online, os marketplaces, os e-commerces, retirassem todos os anúncios de insumos que pudessem ser usados para a fabricação de bebidas adulteradas. Então, rótulos falsificados, tampas, lacres, garrafas não colecionáveis, ou seja, aquelas garrafas que são vendidas em dezenas, centenas, não é a garrafa que custa 100, 200, 300 reais, a garrafa com um valor baixo que é reaproveitada. Nós determinamos que as plataformas retirassem todos esses anúncios. E também determinamos que elas revisassem os anúncios de bebidas destiladas a fim de garantir que só permanecessem nas plataformas os anúncios de bebidas com procedência. Ou seja, nosso passo aqui foi para tornar esse mercado um mercado mais seguro para o consumidor, que em última, quem realmente precisa de proteção nesse momento. A gente segue numa interlocução bastante próxima com universidades que estão desenvolvendo métodos de testagem. Alguns dos participantes dessa audiência de hoje estiveram conosco no Ministério da Justiça, aqui em uma audiência que nós fizemos anteontem. Estou vendo o Paulo aqui na câmera, ele esteve aqui conosco, representando o setor de bares e restaurantes, um setor muito afetado sobre isso, e a gente está colaborando com esse setor para retomar com a maior brevidade possível a confiabilidade nesse mercado, isso é um ponto importantíssimo. Muito em breve, ainda essa semana, nós vamos divulgar para as associações dos distribuidores, dos bares e restaurantes, informações sobre os métodos de testagem de bebidas para detecção de metanol, e a gente segue em contato com todos os agentes de mercado, com todos os PROCONs, para garantir não só que essa crise seja superada, e felizmente os dados da saúde já mostram que a gente tem uma diminuição dos casos de contaminação, isso é muito bom, é uma excelente notícia, mas é importante que a gente também trabalhe para garantir que esse mercado se torne cada vez mais sustentável e cada vez mais seguro. Isso vai demandar uma ação estruturada, uma ação contínua e uma ação com unidade. E a Senacom está trabalhando para isso, sob a liderança do secretário Paulo Pereira, para que a gente possa continuar junto, garantindo a segurança do consumidor em primeiro lugar. Obrigado mais uma vez, senador Marcelo Castro. Com isso eu encerro aqui minha participação e peço licença também para me ausentar dessa audiência antes do encerramento para participar de outras atividades exatamente desse tema. Muito obrigado. Nós agradecemos a contribuição valiosa de Vossa Senhoria. Vamos ao próximo convidado, o senhor Paulo Somurci, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Brasel, por videoconferência. Vossa Senhoria tem a palavra. Bom dia, senador Marcelo, senador Nelsinho Trade. Obrigado aí pelo convite de estar aí com os senhores e com as demais autoridades para tratar deste tema que, obviamente, tem relevância nacional, mas teve também um impacto muito especial no nosso setor de bares, restaurantes, todos aqueles que mexem. O diretor Osni aí destaca, né, como também já foi destacado nos primeiros momentos, eu vou ter uma bateria aqui, que a gente tem uma redução importante, né, no número de casos. Só um segundinho que eu vou ter que ligar a bateria aqui, que eu
Na hora de falar, deu baixa bateria. Pronto, já resolvi isso. Nós temos aí uma redução dos casos, né, o que é muito importante, mas o mais importante que nós queremos celebrar é que nós não tivemos o problema aventado, que foi o primeiro problema. O que é que nós diríamos aí? Que haveria uma grande crise nacional, havia uma suspeita de que bebidas destiladas contaminadas com metanol estariam espalhadas por todos os bares ou por um conjunto enorme de bares, especialmente em São Paulo. E, felizmente, isso foi um falso alarde. Nós tivemos um problema pontual, grave, nós estamos, obviamente, sensibilizados e chateados e solidários com as famílias que perderam pessoas, mas nós tivemos um problema pontual. Um país de 200 milhões de habitantes, mesmo usando o multiplicador que o senador e médico Nelsinho Trade afirma, né, os casos são 5 vezes maiores, nós estamos falando de um pouco mais de uma centena de casos confirmados, que é grave, claro, ninguém está minimizando isso, mas nada da dimensão que a gente imaginava ter, felizmente. O que nos incomoda? Esse problema, da forma como foi tratado pelas autoridades, levou, e inclusive pela mídia, levou um problema enorme ao setor de bares e restaurantes, muito especialmente à indústria de destilado. Nós tivemos queda de destilados legais nos bares e restaurantes da ordem de 50% a 60% na primeira semana. Nos de classe mais alta, nos de classe mais baixa, foi a metade disso, e um problema muito grave. No nosso caso, o faturamento afeta um pouco menos, porque houve uma mudança de perfil de consumo, mas essa indústria legal tão importante para o país é fortemente penalizada e a retomada está sendo muito lenta, ainda que já tenha recomeçado. Nós temos indicadores positivos. É muito importante destacar a questão da transparência, senador Nelsinho Trade e senador Marcelo. A nosso entendimento, faltou transparência das autoridades para com a sociedade e essa falta de transparência gerou um problema enorme, especialmente no nosso setor. Vou dar um exemplo que, no primeiro momento, especialmente a mídia, os veículos mais importantes do país, associaram muito o consumo de bares e restaurantes. Nós temos o caso daquela senhora que perdeu a vista, que foi atribuída a um bar em São Paulo. Claro que eu já queria aqui manifestar minha solidariedade com ela, mas o fato é que esse bar foi fechado, recolheu-se todas as bebidas lá dentro, nenhuma outra pessoa que estava com essa senhora teve problema, nenhum outro cliente alegou problema, e passados mais de praticamente 2 semanas, nós não temos um resultado para a sociedade se havia naquele bar sequer uma garrafa contaminada com metanol. Então, nós precisamos ser mais transparência às questões de apuração. O Estado tem que ser mais transparente, seja ele qualquer que seja a autoridade pública, tem que ser mais transparente para que a gente não espalhe o pânico e permita-se um diagnóstico acurado. Nós não estamos, de forma alguma, afastando qualquer responsabilidade de qualquer setor, mas é importante lembrar que consumidores e donos de bares e restaurantes compram bebidas, normalmente não produzem bebidas. Então, o nosso foco, como bem destacou o senhor Jefferson Hardy, o americano, deveria estar na cadeia de fornecedores. Nós precisamos, surpreende a nós, uma fábrica ser descoberta em 24 horas em São Paulo, que deixa sempre aquela dúvida, se ela já existia e ninguém fez nada, já sabíamos da existência dela e ninguém fez nada, ou se o poder público brasileiro, nós temos condições de descobrir uma fábrica de bandidos em 24 horas, e será que a gente está deixando de fazer isso para proteger a sociedade? Então, nós, muito incomodados com essa questão da transparência, muito incomodados com a falta de agilidade em confirmar diagnósticos. Segundo o diretor Osni, levou 2 professores da Paraíba, especialistas em exames para identificar metanol. Eles afirmaram que um exame desse demora questão de minutos para ter resultado. Nós estamos há 2 semanas sem saber se o bar de São Paulo tinha ou não.
Isso é muito ruim para a sociedade, é muito ruim para o nosso setor, é péssimo para a indústria séria de bebida. Finalizo fazendo um alerta muito importante, senadores. Nós temos um problema muito mais grave, eu alertei lá no Ministério da Justiça, nós temos um problema do cigarro eletrônico no Brasil. O Ministério da Saúde, se não me engano, fala em 3 milhões de pessoas fumando um produto que ninguém sabe o que está lá dentro. Muito mais grave, ao meu ver, do que a crise do metanol, pode gerar um problema enorme. E nós temos uma Anvisa que se recusa a regulamentar, nós estamos aí com um diretor da Anvisa, faço um novo apelo, nós estamos há uma década buscando regulamentar, mais de 100 países do mundo já regulamentaram, e nós precisamos saber, para prender bandidos, a gente precisa saber quem é sério. Nós estamos consumindo, brasileiros, inclusive meu filho, produto de qualidade desconhecida. Então, e tem também no nosso Senado um projeto de lei, desde 22 está aguardando ser pautado aí na Comissão de Assuntos Econômicos, para tratar do mesmo assunto. Nós não podemos deixar que a sociedade viva uma crise, aí sim, de proporções absurdas. 3 milhões de pessoas fumando alguma coisa que ninguém sabe o que é, e nós aí, seja a Anvisa retardando esse processo de regulamentação, seja o próprio parlamento também não priorizando a solução para isso. Finalizo dizendo que qualificação dos nossos gestores, compradores, está sendo feita em parceria com a indústria séria, com as grandes empresas de bebida. Nós temos um curso bastante eficaz para recomendar, né, como encontrar fornecedor confiável, comprar com nota fiscal, fazer uma inspeção visual. Então, nós estamos, sim, cientes da nossa responsabilidade, estamos trabalhando, mas alertamos que transparência, atuação, como diz o senhor Jefferson Hardy, de execução de verdade no controle da bandidagem e seriedade na questão. Eu acho que nós vamos muito mais dar atenção, como diz o senhor Jefferson Hardy, nós temos bom marco regulatório no Brasil para a questão da bebida. Vamos cuidar de ter os mesmos marcos regulatórios para o cigarro eletrônico, porque ele é muito grave e a gente está vendo isso nos bares e restaurantes, nas ruas do Brasil. Obrigado, senadores. Muito bem, agradecendo a contribuição aí do senhor Paulo Solmuxi, convidamos agora o senhor Doreni Caramouri, presidente da Associação Brasileira dos Promotores de Evento, ABRAP. Vossa Senhoria tem a palavra, também por videoconferência. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, especialmente uma saudação especial ao nosso presidente da sessão, senador Marcelo Castro, também ao senador proponente, grande amigo do setor, conhece as lutas e as causas do setor, senador Nelsinho Trade. Quero tomar a liberdade de fazer uma saudação a todos os debatedores e colegas da mesa, em nome do que me antecedeu, meu querido amigo Paulo Solmuxi, presidente da Brasel, entidade aí co-irmã, também divide aí um conjunto grande de pautas convergentes com o nosso setor. Quero secundar praticamente 100% do que o colega que me antecedeu falou. Os nossos setores, eu acho que começa por aí, somos extremamente solidários ao problema, ainda que localizado, que aconteceu, às vítimas, e nos posicionamos de maneira bastante clara, da mesma forma que a sociedade brasileira, como vítimas desse processo, né, de criminosos que adulteram os produtos, uma rede não legalizada de comércio que faz com que alguns estabelecimentos, que também, como disse o Paulo, são exceções dentro de um conjunto grande de estabelecimentos que trabalham de maneira ordeira e organizada, esses alguns estabelecimentos acabam colocando em mercado produtos que não estão, que não são os produtos originais e etc. Então, o nosso setor, da mesma forma que os bares e restaurantes, o setor de eventos sofreu um impacto importante, especialmente no estado de São Paulo, e é igualmente, assim como toda a sociedade brasileira, vítima desses criminosos, né? Naturalmente precisa sim ser visto e reconhecido pelo setor público. Cumpre-me aqui, talvez de maneira sucinta, considerando a quantidade de expositores,
registrar primeiro a dinâmica do setor, né? O setor de eventos é um setor que trabalha, na sua grande maioria, dentro de uma formalidade, uma regularidade. São mais de 800 mil eventos anuais que acontecem nos mais de 5.500 municípios do país, e a cadeia de fornecimento costuma ser feita através de contratos de patrocínio direto com a indústria, que indicam o distribuidor, ou na compra de distribuidores regulares que operam no mercado, emitem nota fiscal, etc. e tal, né? Igualmente, dentro do tema da confiança, a gente compra dos distribuidores que nos fornecem, que se dizem habilitados, muitas vezes, como eu disse, indicados pela indústria, e naturalmente a confiança de que os produtos que venham a ser distribuídos para os nossos eventos sejam produtos legalizados, regularizados, né, e em conformidade. Há uma preocupação contínua e agora intensificada de fazer com que o setor saiba identificar isso, né, mas eu entendo que o foco também, como disse o Paulo que me antecedeu aí, deve ser na cadeia de fornecimento, né, e é nela que deve repousar o maior número de fiscalizações, etc. e tal, porque é essa cadeia que nos fornece em todos, como eu disse, em todos os 5.000 municípios do Brasil. Há também um conjunto, né, como nesses últimos dias todo mundo passou a se posicionar como entendido aí desse tema, né? Há um conjunto de ideias que nos agradam muito, né? E que entendemos aí que seriam as mais efetivas, né? Primeiro, a questão do choque de credibilidade, que na minha opinião deve ser 360 graus, né? Deve dar credibilidade, naturalmente, o setor público, a indústria, os canais de distribuição, todo mundo deve trabalhar aí pelo incremento da credibilidade, mas também um esforço grande para que o consumidor reconheça os estabelecimentos que são dignos de credibilidade, né, e em reconhecendo, tome as suas posturas de consumo mais alinhadas a isso, né? Você vê que o consumidor, quando reconhece que está pagando muito barato por um produto, ele precisa ter dúvidas se esse produto tem a sua origem com ou não credibilidade, né? É uma coisa que começa, inclusive, com o consumidor. Valorizar a credibilidade. E também, terceiro ponto, uma sugestão bastante objetiva, que é um investimento grande no destino dos resíduos do consumo, né, os produtos utilizados, etc. Um grande programa nacional de logística reversa, com estímulo à logística reversa, estímulo aos empreendimentos que se preocupam com a destinação das garrafas utilizadas, etc., caixas, embalagens, etc., porque eu entendo que isso daria um controle enorme, aí, uma redução significativa ao processo de reutilização desses produtos para industrialização né, inadequada ou ilegal de destilados. Ao final, um tema, na nossa opinião, super importante é o cuidado com as medidas, vamos dizer assim, na tentativa de resolver o problema, as medidas colaterais de impacto negativo nesse processo, né? Se falou muito em aumento dos impostos, em redução da ST em alguns estados e tal, e o aumento do imposto pode sugerir um empurramento, né? Uma destinação dos empreendimentos, um estímulo para que os empreendimentos procurem a informalidade. Eu acho que o incremento de impostos sempre é nocivo à formalidade, né? Se o imposto é menor, todos pagam o prêmio da sonegação e da informalidade é menor. Eu acho que essas medidas colaterais precisam ser tomadas com cuidado para que a gente não tenha aí um estímulo à informalidade, e o estímulo à informalidade leve essas empresas informais a acabar se utilizando de canais informais. Canais informais tendem, né, a dar mais força a essa indústria ilegal e, naturalmente, a gente aumenta o problema e não diminui.
Faço coro para finalizar ao pleito aí do Paulo com relação à regulamentação né, de vapers e etc. e tal, que igualmente as bebidas podem oferecer um risco grande à população e hoje são 100% ilegais e não regulamentados no Brasil e naturalmente tem aí um risco de contaminação ainda maior do que o problema recente com os destilados. O setor está completamente imbuído de intensificar ações nessas direções, de credibilidade, de informação ao consumidor, de capacitação da base para saber reconhecer os produtos falsificados, ilegais, etc. E não só nos deixamos à disposição de toda a indústria, mas também nos deixamos à disposição do setor público para continuar esse diálogo e procurar implementar e intensificar medidas desta natureza, né, que ajudem a esse choque de credibilidade que, de fato, torna a sociedade brasileira e também o nosso setor vítima de um processo aí, criminoso que a gente precisa estancar, punir e evitar, né, tomar medidas mitigatórias para que não exista mais ou que diminua no médio e longo prazo. Obrigado aí pelo convite e reitero a nossa disposição em estar próximo e contribuir com a solução desse problema. O senador Esperidão quer fazer uma pergunta ao... Não. É uma ponderação geral, só porque eu vou ter que ir para a comissão. Pois não. Como eu vou ter que me dirigir para a Comissão de Ciência e Tecnologia... Vossa Excelência tem a palavra, senador Esperidão. Quero cumprimentar a todos os expositores, especialmente ao catarinense Dorani Caramori, e colocar uma reflexão muito breve. Primeiro, falsificação de bebida não é uma novidade. Nós já tivemos várias expressões para definir isso que se convencionou chamar, ironicamente, de batismo. Na verdade, não é batismo, é uma excomunhão. Só que o nível da violência agora sobrepassou. O que dava dor de cabeça, você percebia que aquela bebida tinha sido, entre aspas, batizada, agora virou um risco de grandes proporções para a saúde e gerou um pânico. Justificável, aliás. Porque até que se identifique o total desta cadeia, desta nova cadeia produtiva, você descobre um galpão lá onde tem muita garrafa. A garrafa, o vasilhame é fundamental para dar a versão da fraude, né? Então eu acho que isso é um trabalho de inteligência e a contrapartida que vale para todos os fornecedores de serviços que implicam em fornecimento de bebida e os eventos, os bares e restaurantes, enfim, os lugares onde a gente ingere o aperitivo ou qualquer outro tipo de bebida, esses supridores de serviços vão ter que fazer a marcha ré ou fazer a logística reversa daquilo que oferecem. A impessoalização vai inverter o seu curso. Se hoje nós estamos acostumados a aquisições impessoais, o restaurante, o bar, o boteco, que queira preservar a sua freguesia, no seu próprio interesse, vai ter que redobrar os cuidados com a sua logística. Ou seja, de quem é que ele está comprando? Esse que está me vendendo, comprou de onde? A logística reversa. No varejo vai ser alterada. A palavra rastreabilidade que é usada só em termos de elite, né? A expressão das elites, como se diria, a rastreabilidade vai ser uma obrigação do dono do boteco que você frequenta. Eu falo de boteco com o maior respeito, né? Que estendo esse respeito a Belo Horizonte, que é considerada a capital nacional dos botecos.
Então, isso faz parte do nosso patrimônio cultural. Então, só queria focalizar isso. Independente das descobertas da fraude, que são muito importantes, da punição dos criminosos, é dever de todos nós fazer uma imersão na logística da nossa cadeia produtiva ou logística que propicia um momento de lazer. A história do fornecedor de confiança agora teve um upgrade de vários degraus. Porque se não for de confiança, é melhor ficar com a nossa água mineral de boa procedência, também de boa procedência, do que correr risco. E para os desprevenidos... E um choppzinho gelado que não tem. O senhor nem fale isso. Por enquanto o chopp não está. O senhor nem fale isso, nem insinue, porque nós estamos em pleno Oktoberfest. Eu estarei lá no sábado. O senhor não me coloque pulga no cérebro. Mas então a verdade é essa. As coisas mais descontraídas passam a ser alvo de uma preocupação que, se não tiver resposta à preocupação, vai virar uma preocupação mórbida, ruim, muito ruim, com grandes efeitos nefastos para a sociedade. Peço desculpa, mas é uma intervenção que eu faço, junto com o cuidado que todos nós, legisladores, devemos ter, para não ir para o extremo simplesmente porque está assustado com o lado de cá. Muito obrigado. Aliás, já se inventou uma expressão, né? Não beba deste lado, beba do outro lado. Bom, agradecer aí a colaboração sempre lúcida e oportuna do senador Esperidão Amin, do alto da sua experiência e sabedoria. Vamos agradecer aos convidados que compuseram essa mesa e vamos formar a próxima mesa. E aí convidamos então Cristiane Foja, a senhora Cristiane Foja, presidente executiva da Associação Brasileira de Bebidas, ABRAP. Está com a presença confirmada. Pode sentar-se aqui à mesa. Em seguida, convidamos o senhor Eduardo Cidade, presidente da Associação Brasileira de Bebidas Destiladas. Esse aqui é importante, viu? A BBD. Também convidamos para vir à mesa, compor a mesa, o senhor Carlos Eduardo Gabral de Lima, presidente da diretoria executiva do Instituto Brasileiro da Cachaça. É outra coisa importante também. O senhor Márcio Maciel, que é presidente executivo do Sindicato Nacional da Indústria de Cerveja, Sindicerve. E o outro é o senhor Alexandre Macário, que é CEO da Circula Vidro, mas esse será por videoconferência. Então, vamos aos convidados. Passar a palavra à senhora Cristiane Foja, presidente executiva da Associação Brasileira de Bebidas, ABRAP. Vossa Senhoria tem a palavra. Muito obrigada. Agradeço o convite ao senador Marcelo Castro, senador Nelsinho Trade, em nome dos dois e de todos os presentes, saúdo todas as autoridades também. Gostaria de começar a minha fala dizendo que não só a ABRAB, mas o setor de bebidas alcoólicas como um todo lamenta profundamente as mortes, todos os consumidores que ainda estão sofrendo e também o setor como um todo afetado em todas as suas, em todos os seus elementos, né, pelos fatos. A ABRAB é uma entidade de 50 anos, representa todas as categorias de bebidas alcoólicas. Só de destilados nós temos 23 empresas que importam ou produzem destilados no Brasil. Então, estamos nessa batalha contra o mercado ilegal de bebidas alcoólicas, que é o nosso grande competidor há muitos anos, desde a sua fundação.
Eu acho importante a gente contar um pouquinho como é essa luta, né? Essa luta é uma luta em parceria. O setor de bebidas alcoólicas não tem a pretensão de fazer o papel da segurança pública, mas a gente pode ajudar. E a gente faz isso desde sempre, né? Nós oferecemos informações sobre os produtos, apoio logístico, apoio processual, somos assistentes de acusação durante todo o processo, apoio logístico no pós-repressão, então a transferência dessas bebidas, todas elas, não só falsificadas, mas também as contrabandeadas, descaminhadas, essas bebidas são armazenadas, depois tem a destruição. A ABRAB mantém um programa nacional, presente em 24 estados, de logística reversa de vidro, especializado em combate ao mercado ilegal. O nome dele é Glasses Good e também é um programa que precisa de maior adesão de todos os players da cadeia, né, de comercialização de bebidas alcoólicas. Fica aqui minha oferta para apresentar melhor esse programa. Mas o que a gente está vivendo hoje não é um problema, já foi falado aqui, não é um problema de bebida legal, né? A bebida legal, ela é segura, a gente tem se manifestado nesse sentido. O problema que enfrentamos é um problema de bebida falsificada. É o consumidor saber o que é legal e o que não é legal, né? Exatamente, né? Por isso, estamos diante de um problema de segurança pública, um problema de crime, e a ABRAB, ela atua em parceria com as frentes de repressão desde sempre e agora muito mais. Então, o que estamos fazendo para reagir a essa crise como setor privado? Estamos reforçando essas medidas que já existem em parceria com as frentes de repressão, os órgãos competentes de fiscalização, e também levando a informação ao consumidor e a estabelecimentos aquilo que é possível, porque a gente também não pode transferir para o consumidor a responsabilidade de reagir ao crime. Eles podem ajudar, e nós estamos fazendo, junto aos PROCONs, Senacom, estamos fornecendo uma informação muito simples, através de cartilha, 7 dicas práticas, todos os PROCONs estão se engajando para levar ao consumidor aquilo que é possível ele fazer, que é um reconhecimento visual na gôndola, no ponto de venda onde ele pega a mercadoria, ali ele pode distinguir uma garrafa de bebida falsificada da legal. Então, qual é o grande desafio? E não é esse papel não é do consumidor, esse papel é de todos nós. Então, por isso, a integração das frentes de repressão com todos os elos da cadeia de comercialização para retirar da oferta das bebidas alcoólicas a bebida ilegal. Então, o problema está na oferta, né? O nosso papel de todos é separar o joio do trigo. A gente precisa separar bebida legal de bebida ilegal em todos os elos da cadeia. Isso serve não somente a bares, restaurantes, produtores de eventos, todos nós estamos sofrendo. Os legais, os bares que operam legalmente, os eventos que operam legalmente, a indústria que opera legalmente, a cadeia inteira legal está sofrendo porque está misturada com a ilegalidade. Então, a gente realmente precisa do apoio e do comprometimento de todas as frentes de repressão, e isso a gente tem aqui que agradecer e parabenizar. A gente descobriu a origem, ou tudo indica, né, que a origem desse caso atípico, né, que matou pessoas, foi descoberto e realmente deve já resolveu, deve resolver o problema aí no curto prazo, mas isso não dispensa essa cooperação de todas as frentes de trabalho na repressão com os elos da cadeia para a gente limpar a cadeia, sanear a cadeia e separar o joio do trigo. Tá? Fica aqui, então, meu agradecimento a todas as autoridades que estão receptivas, abertas à contribuição da indústria, tá? Para que a gente consiga melhorar diante desse problema, né, que estamos enfrentando. Agradecendo a contribuição da senhora Cristiane Foja, passamos ao próximo convidado, o senhor Eduardo Cidade, presidente da Associação Brasileira de Bebidas Destiladas. Aqui é que parece que está o X da questão. Vossa Senhoria tem a palavra, senhor Eduardo. Muito bom dia, senador Marcelo Castro, senador Nelsinho Trade.
Eu precisei pensar aqui a resposta que eu vou dar ao senador. Realmente a solução está na nossa categoria. É só a cadeia comprar dos estabelecimentos legalizados. E todos os órgãos de fiscalização e controle que já se manifestaram nesta audiência reafirmam que a cadeia de produção regular cumpre regras, atende legislação e traz todo o cuidado, paga impostos e traz todo um cuidado para que se entregue um produto com qualidade a este consumidor. A BBD se solidariza com profundo pesar com todas essas famílias que estão envolvidas nesses casos de morte de pessoas no consumo desses produtos inadequados. A falsificação, ela não é um acidente, ela é um crime que precisa ser punido. Isso afeta os consumidores, afeta os comerciantes idôneos, os fabricantes desses produtos legais e toda a sociedade. Repudiamos de forma veemente essa prática criminosa envolvendo o nosso setor e reforçamos o nosso compromisso inegociável com segurança dos consumidores e a integridade desse mercado. Todos os agentes, volto a repetir aqui, já se manifestaram e aqui é preciso elogiar a atuação da Receita Federal, do MAPA, da Anvisa, dos PROCONs, com as operações que vêm sendo realizadas ao longo dos anos, principalmente com as ações integradas de fronteira. E aí, quando a gente escuta algumas pessoas mal intencionadas utilizando dados de pesquisas que até hoje ninguém teve acesso, dizendo que 33% das bebidas destiladas consumidas no Brasil são falsificadas, estão mentindo sobre esse assunto. E a ABBD fala isso com propriedade, porque a gente acompanha esse tema com dados e com pesquisas desde 2017. E a última atualização que fizemos desse trabalho, a gente fez um evento no início de setembro, antes dessa crise toda que está aí, e lançamos lá a atualização do estudo sobre o mercado ilegal de bebidas no Brasil. E o nosso estudo está disponível, sim, para quem quiser ter acesso. E a gente compartilhou isso com os agentes que lá naquele evento discutiram esse tema conosco. 28% das bebidas alcoólicas consumidas no Brasil estão no mercado ilícito. E quando a gente fala de mercado ilícito, dentro destas ilicitudes a gente tem evasão fiscal, sonegação, a gente tem contrabando, tem produção sem registro, né? E o MAPA tem feito um acompanhamento muito significativo desse assunto. E quando a gente fala aqui de produção e registro, a gente precisa ter uma sensibilidade muito grande para não criminalizar o pequeno produtor que precisa, sim, ter um suporte para viabilizar o registro do seu produto. A gente não está dizendo aqui que ele está produzindo um produto ilegal, falsificado. O que a gente está dizendo aqui é que a gente precisa dar um suporte a esse pequeno produtor para que ele possa formalizar a sua produção, né? E a gente fala de falsificação. E nesta falsificação que a gente aponta no nosso estudo, ela diz que daqueles 28% de mercado ilícito, 4,7% é falsificação. 4,8% do total dos 28%, do total de 28%, 4,7% é falsificação. E volto a repetir, senador. 15 segundos. Tem pessoas mal intencionadas dizendo que 33% da bebida destilada no Brasil é falsificada. Estes, inclusive, que estão usando esse subterfúgio para ofertar sistemas de controle,
precisam também ser chamados aqui para explicar de onde é que saiu esse número, como é que eles explicam esta informação. O que pipocou de estudo realizado nessas 2 últimas semanas, 3 últimas semanas, é um horror. Mas ninguém mostrou, todo mundo falou que tem. Onde é que está o estudo? Dentro desta linha, é evidente que o setor preocupado com todos esses fatos que estão acontecendo, em parceria com várias outras entidades, com a Abrazel, com a BRAP, com a própria ABRAB, algumas ações aqui que estamos fomentando, de qualificação para os donos de bares, restaurantes e toda essa cadeia de comercialização, né? Para o próprio consumidor, como a Cris aqui já fez referência de uma cartilha que tem, dando estas dicas básicas com relação à identificação desses produtos, o que precisamos de tudo que a gente ouviu nesses últimos dias e de todas as discussões e grupos de trabalho que estamos participando, o que se percebe o que precisamos efetivamente é uma integração entre agentes públicos e a iniciativa privada para que possamos achar uma solução imediata para a proteção do consumidor brasileiro. O nosso problema são os criminosos que estão falsificando produtos, não é a cadeia formal. E a integração de sistemas, e aqui todos os órgãos de fiscalização em nível federal têm os seus sistemas de controle que funcionam de forma muito ágil. Como é que a gente ajuda o próprio governo a viabilizar essa integração de sistemas? Vou fazer aqui uma referência a uma ação que o MAPA e o Ministério da Justiça fez há 40 dias atrás, antes dessa crise, com relação aos marketplaces. Eles já tinham feito uma atuação há 40 dias, 50 dias atrás com relação a esse tema. Mas assim como naquela operação eles tiraram vários desses marketplaces do mercado, na semana seguinte já tinha o dobro daqueles que eles tiraram do mercado, vendendo produtos lá na internet de novo. Então a gente não tem uma regra clara com relação a isso. E o que precisamos, e aqui eu acho que é a função do legislativo, né? Como é que a gente restringe e proíbe a venda de todos esses insumos que estão sendo colocados? Você pesquisar lá na internet, você encontra até selo de IPI, que é a Casa da Moeda, quem produz a venda, gente. Então precisa, sim, ter ações rápidas para tirar esses insumos todos do mercado, mas precisamos, em conjunto, não de forma, me desculpe aqui o termo que eu vou utilizar, assodada, querer trazer mais obrigação para a indústria formal. O problema não é a indústria formal, o problema é o criminoso que está cometendo essa ilicitude. E, neste sentido, está tramitando em regime de urgência na Câmara dos Deputados um projeto que a origem dele é em 2007. Então, o problema não é de agora, gente, vem lá de 2007 essa questão da falsificação, para criminalizar essa atitude. Porque hoje a Polícia Federal, a Polícia Civil, quando faz a ação lá de fiscalização com o poder de polícia, aquele indivíduo que ele apreendeu naquela ação sai antes do oficial de polícia da delegacia. Porque não tem pena para isso. A fiança é R$1.000. Paga a fiança, volta para o galpão e continua falsificando. E a gente tem feito um trabalho junto à Câmara dos Deputados, ao relator que foi nomeado lá pelo presidente Hugo Mota, deputado Kiko, para que a gente dê agilidade na aprovação dessa criminalização, a caracterização como crime hediondo deste processo de falsificação. Essa é uma atitude imediata, porque aí sim a gente começa a proteger a sociedade. Na sequência de toda essa crise, senador, começaram a pipocar, tanto no nível federal como estadual e municipal, diversas iniciativas dos legisladores querendo criar mais regras para o formal.
Teve prefeito que sugeriu decreto para proibir a venda de bebida destilada na sua cidade. Gente, por favor, nós já tivemos uma experiência na década de 30 com relação à proibição de bebidas. O mercado informal vai tomar conta disso se tiver esse tipo de medida sendo adotada por municípios. Tem estados que vários parlamentares estão propondo, não, porque vão criar um QR Code, porque vão rastreabilidade. Gente, esse é um tema que precisa ser tratado de forma única. Senão nós vamos ter 27 legislações tratando sobre esse assunto. E ainda tem aí uma questão de constitucionalidade ou não dessa matéria, porque a gente entende que esse tipo de matéria deve ser tratado pela União. É legislação federal. E a gente tem legislação federal que faz todo esse processo. O que nós precisamos, sim, é a integração de todos os sistemas existentes exequíveis. Na última semana, pelo acompanhamento que estamos fazendo aqui, mais de 20 PLs já estão no Congresso Nacional tratando sobre rastreabilidade, novos controles por QR Code, por várias metodologias de controle. Vamos fazer um trabalho, vamos discutir isso em conjunto, legislativo, com o setor que aqui está representado, tanto pela ABBD, como pela Abrabe, como pelo Sindicerv, como pelo IBRAC, para que possamos, sim, em caso de alteração ou nova legislação, a gente possa ter uma coisa que seja execuível. Nesse aspecto, reafirmamos aqui que o consumo de bebida alcoólica deve ser sempre responsável. E a indústria formal de bebida alcoólica tem esta responsabilidade de entregar um produto de qualidade ao consumidor brasileiro. Muito obrigado. Muito bem. Agradecendo a colaboração do doutor Eduardo Cidade. Vamos ao próximo convidado, o senhor Carlos Eduardo Cabral de Lima, presidente da diretoria executiva do Instituto Brasileiro da Cachaça. Presidente. Pois não, senadora Damares, um prazer tê-la aqui conosco. Prazer, presidente. Estava sentindo a falta de Vossa Excelência. Mas eu estava acompanhando a audiência à distância. Eu vou ter que abrir a próxima Comissão de Direitos Humanos. Eu só queria fazer uma participação. Quero cumprimentar os convidados. Nós vamos continuar esse debate também na Comissão de Direitos Humanos. Não foi possível fazer a reunião conjunta hoje, mas eu precisava manifestar uma preocupação e eu quero me somar, senador Marcelo Castro, senador Nelsinho, a essa comissão. Eu sou membro dessa, presidente da outra, e a gente, quem sabe, aceitar o desafio do presidente da Associação Brasileira de Bebidas Destiladas e a gente fazer um trabalho agora e fazer essa grande entrega para o Brasil como legislativo. Estamos acompanhando o julgamento no STF. O sistema de controle de bebidas, ele precisa existir. Eu estou muito preocupada. A gente tem um TCU dizendo que isso tem que acontecer. A gente tem uma Suprema Corte se debruçando sobre a matéria e eu estou apresentando requerimentos de informações ao ministro Fernando Haddad. Eu quero entender o que está acontecendo. Eu sempre fui provocada para vir para esse debate. Eu nunca quis. A gente tem a oportunidade de escolher nossas guerras, mas agora eu fui arrastada para esse debate. E eu vou entrar nesse debate e eu quero colaborar. Bom seria se vocês não existissem, mas vocês existem. E o povo bebe. Bom seria se ninguém bebesse, mas faz parte da história da humanidade. Então, vocês existem e vamos ter que lidar com isso, e de forma muito séria. Eu sou cristã. E ser cristã é todo dia brigar contra sentimentos humanos. E essa semana eu tenho sido tomada de um sentimento que eu tenho orado. E o sentimento que eu tenho sido tomada é o seguinte, senador: quem comercializa a morte, dela deveria experimentar. É assim que eu penso. Essa é a lei de Italião. Pois é. Esses bandidos estão falsificando. Esses bandidos que estão falsificando e colocando o setor em risco.
Não amo o setor, mas é o setor que gera emprego, é um setor organizado, é um setor que está sentado aqui na mesa, mostrando a cara, querendo encontrar a solução, e nós vamos encontrar junto. Mas a indignação, eu sou mãe, e eu sou a senadora ligada às pautas de família. Vocês não sabem o que é uma mãe gritar no telefone, no meu gabinete, o filho no hospital morrendo. Então, a gente vai ter que, como parlamento, dar algumas respostas. Então, o debate vai continuar. Eu quero me colocar à disposição do setor, dos parlamentares. A brecha que tiver na legislação, ou na política pública, ou na fiscalização. Eu vou conversar muito com o ministro Haddad. A Receita está aqui. Eu vi a posição da Receita em falar que o sistema de controle de bebida não era bem para qualidade, mas quando a gente vê a concepção do sistema, era para ver a qualidade também. Era para ver produção e qualidade. Nós vamos ter que fazer entrega, porque o Brasil está esperando de nós essas respostas. Senador Marcelo Castro, parabéns por ter pautado o debate. Senador Nelsinho, parabéns. Eu quero me somar a vocês dois. Eu não quero mais ver famílias desesperadas, como eu estou vendo essa semana. E parabéns ao setor pela coragem de vir aqui. O povo bebe e precisa de vocês, mas quem sabe um dia teremos uma humanidade que não precise mais da bebida. Parabéns por estarem aqui com a coragem de fazer o debate. Agradecendo aí a contribuição valiosa da senadora Damares. Vamos ao próximo convidado, que é o senhor Carlos Eduardo Cabral de Lima, presidente da diretoria executiva do Instituto Brasileiro da Cachaça. Vossa Senhoria tem a palavra, senhor Carlos Eduardo. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, saudar a senadora Damares, agradecer a presença dela, saudar aqui o senador Nelsinho Trade, o senador Marcelo Castro, e ao saudá-los, saudo também os demais senadores e senadoras que estão participando desse debate. Eu represento aqui hoje o Instituto Brasileiro da Cachaça, uma bebida genuinamente brasileira. Representamos hoje 80% de todo o volume que é comercializado e produzido formalmente de cachaça no Brasil. E eu acho que essa audiência, senadores, é extremamente importante. É extremamente importante porque o segmento formal de produção de bebidas alcoólicas sempre se colocou à disposição do governo, do Poder Executivo, para colaborar na construção de políticas públicas que venham tanto a ter um ambiente melhor, concorrencial no Brasil, quanto também para se coibir práticas ilícitas e práticas ilegais. E pegando um pouco a fala do senador Nelsinho Trade, quando ele abriu aqui a audiência, ele colocou que os motivos aqui dessa audiência era para fortalecer o sistema de rastreabilidade e também tratar do controle de metanol. E aí eu começo pelo fim. Eu acho que a gente efetivamente precisa ter políticas mais rígidas e mais severas no controle de insumos que venham alimentar o mercado ilegal de bebidas alcoólicas. É muito interessante a gente ver o que aconteceu em São Paulo, né? Pegaram álcool hidratado, e aí estou aqui colocando uma frase que foi dita nos veículos de comunicação. E os falsificadores deram o azar daquele álcool estar batizado com metanol. Então é uma um duplo crime, né? Utilizaram o álcool hidratado e o álcool hidratado estava contaminado com metanol. Mas a adulteração de bebidas alcoólicas no Brasil utilizando álcool hidratado é uma prática que, infelizmente, a falsificação de bebidas alcoólicas no Brasil utilizando álcool hidratado é uma prática antiga. Não é de agora que os falsificadores utilizam isso e, portanto, há anos o setor produtivo da cachaça defende um controle mais rígido do etanol e, se possível, a adição de algum marcador químico no etanol que dificulte a falsificação ou que facilite a identificação do etanol na falsificação de bebidas alcoólicas. Tivemos algumas semanas uma conversa com a ANP, na Câmara Setorial da Cachaça do Ministério da Agricultura, e seria extremamente importante, senadores, trazer a ANP para essa conversa, né, como forma da gente controlar esse insumo. Mas, passando dessa questão do metanol, eu queria colocar que eu acho que um ponto de consenso em todos que me antecederam, e isso foi posto também na audiência pública que aconteceu na Câmara dos Deputados, que o setor formal é extremamente controlado.
O setor formal ele cumpre regras rígidas de produção, ele é um setor extremamente compromissado com a saúde do consumidor, e o último monitoramento da qualidade de destilados feito pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, identificou 100% de conformidade. Então, não há problema de conformidade no setor formal. E um ponto muito importante é que realmente a gente precisa afastar essa teoria de que o desligamento do Sicob teve qualquer ligação com o que a gente está enfrentando hoje no Brasil. O Sicob ele foi um sistema que foi muito útil enquanto ele funcionou, com o objetivo de se coibir a evasão fiscal. Ele não tinha o propósito de rastreabilidade e ele não tinha o propósito de controle de qualidade de produtos. Ele era um contador de produção melhorado e que tinha como objetivo trazer o controle sobre a evasão fiscal. Então, não há que se fazer nenhuma ligação com o desligamento do Sicob com o que a gente está enfrentando hoje. Tá? Mas isso não quer dizer, senadores, que o setor ele é contra o controle. Pelo contrário, o setor ele é a favor do controle, só que o controle ele precisa ser discutido de uma forma que ele efetivamente cumpra o seu propósito, né? E que seja um controle que seja amplo, aplicável a todos os segmentos de bebidas alcoólicas e a todos os portes. O Sicob ele não funcionava para pequeno produtor, ele só funcionava para grande empresa, e o debate precisa ser um debate feito de uma forma mais ampla, tá? E que realmente a gente consiga respeitar as especificidades do setor. E, além disso, senadores, utilizando rapidamente o tempo que me resta, trazer também não só essa questão do controle do metanol, mas também a necessidade de ampliarmos acessos a dados por parte dos demais entes do Poder Executivo. Então, tramita na Câmara dos Deputados um PL, que é o PL 109, que faz com que a ANP tenha acesso, né, a dados fiscais de destilarias e usinas de álcool, e seria muito importante que o Senado também se debruçasse nesse debate para que não apenas a ANP tivesse acesso a esses dados, mas também que o Ministério da Agricultura pudesse ter acesso aos dados fiscais das destilarias de álcool e etanol, para que a gente pudesse ter um maior controle desse insumo aqui no Brasil. Obrigado. Agradecendo a contribuição aí do senhor Carlos Eduardo, passamos ao senhor Márcio Maciel, presidente executivo do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja, Sindicerv. Vossa Senhoria tem a palavra. Muito obrigado, senador Marcelo, senador Nelsinho, obrigado pelo convite. Em nome do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja, que representa 85% do volume de produção de cerveja do Brasil, a gente quer agradecer o convite para estar nessa audiência. A gente também se solidariza muito com as vítimas desse crime que ocorreu, e é bom deixar muito claro que isso é uma questão criminal, muito distinta do mercado legal, que, como o Ministério da Agricultura já falou, é 100% fiscalizado e com a sua produção legal. Quero reforçar aqui dados que a gente tem visto e já foi dito pelo Ministério da Saúde. Não há nenhum caso ligando metanol à cerveja. A cerveja brasileira continua segura, é um produto de diferentes valor, né? Então, assim, a tentativa de falsificação de cerveja dessa forma não é uma prática que acontece. Então, senador Marcelo, pode ficar tranquilo com o seu chopp, tá? Então, a gente, nesse momento, está tranquilo em relação a isso. Mas por que o Sindicerv está aqui, independente dessa discussão não afetar diretamente a gente, por metanol não fazer parte da nossa cadeia? É porque, como já foi dito aqui, durante essa discussão, esse caso péssimo desse crime que está ocorrendo, várias fake news foram levantadas. Várias fake news foram levantadas das formas mais vis possíveis e algumas muito graves que a gente precisa endereçar aqui. Senador Nelsinho, na sua fala inicial você falou, estamos em frente a um problema complexo. E problemas complexos exigem soluções complexas. Algumas pessoas, seja por boa vontade ou não
nessas situações, acabam querendo sugerir algum tipo de bala de prata, uma solução única que vai resolver isso. E a gente vê no mundo inteiro que em nenhum lugar houve uma bala de prata para isso. Na verdade, foram ações integradas, como vários falaram aqui antes, governamentais, junto com a iniciativa privada, cruzamento de bancos de dados, como forma de solução para você ter melhor controle sobre a produção, seja em âmbito fiscal, seja em âmbito de qualidade, estados e municípios, mas em nenhum lugar do mundo onde foi implementada um sistema estilo com o que tem sido trazido em algumas fake news, que é o caso do falecido Sicob, isso funcionou. O Sicob, como foi dito aqui, era um sistema que majoritariamente ele controlava a produção de bebidas frias, cervejas, refrigerantes e águas. Destilados entravam de maneira voluntária nesse sistema. O sistema ele controlava o número de unidades produzidas nas fábricas legais do Brasil, não nas ilegais. As ilegais não estão submetidas aos Sicob, nunca tiveram submetidas a isso. E ele foi desativado em 2016 por vários motivos. A Receita Federal já trouxe algum deles aqui. A legislação trouxe outras opções mais modernas, mais eficientes. Era um sistema que custava quase 2 bilhões para os cofres públicos em 2016. E também houve um caso de polícia, a Operação Vício da Polícia Federal, que encontrou várias irregularidades nesse processo, inclusive com indicação do TCU à época, para que o contrato de licitação do Sicob ele fosse revisto, porque a licitação não foi feita de maneira adequada. Então foram vários motivos que desativaram esse sistema no Brasil. E como a Receita falou, o setor continuou sendo fiscalizado em âmbito fiscal de maneira muito mais efetiva, tanto é que a arrecadação aumentou ao longo desse período que o Sicob teve desativado. A fiscalização tem sido feita pelo Bloco K, nota fiscal eletrônica, escrituração digital. O Ministério da Agricultura, que é quem fiscaliza o volume de produção do setor, continua com esses dados, tanto é que temos o Anuário da Cerveja, que mostra o número de cervejarias, a quantidade, o volume de produção de cerveja que temos ao longo dos anos do Brasil. Então, se a gente tivesse algum sistema que integrasse a base de dados do Ministério da Agricultura com Receita Federal, talvez com a Anvisa, enfim, e tivesse alguma conexão com o âmbito estadual, teríamos medidas muito mais eficientes e baratas para você, de fato, ter algum controle sobre todos esses dados que estão conversando de maneira isoladas. E, para encerrar, o Sindserv, por meio de suas associadas e até pesquisa, olhamos para o mundo inteiro para entender o que funciona no combate a esse tipo de situação. Eu vou deixar tanto com o senador Nelsinho quanto com o senador Marcelo aqui as nossas indicações de soluções para esse problema complexo, que elas passam basicamente por 4, se puder passar para o senador, eu agradeço. 4 pontos, todos eles já foram ditos aqui. Integração de sistemas, fundamental para a gente ter os melhores dados possíveis, enforcement legal e aumento de penalização, controle do metanol, é importante a gente entender por onde trafega esse produto, e além do descarte adequado de embalagens. Já temos a Política Nacional de Logística Reversa, já temos todos os integrantes da cadeia produtiva com as suas obrigações. É importante que tenhamos políticas públicas que incentivem a correta conexão entre os grandes geladores, indústrias, para a gente tirar as garrafas não retornáveis do mercado e dar a destinação adequada para ela. É isso, senador. Muito obrigado e fico à disposição. Pois não. Tem o último convidado, que é o senhor Alexandre Macário, que é CEO da Circula Vidro, por videoconferência. Vossa Senhoria tem a palavra. Olá, bom dia a todos. Eu tenho uma pequena apresentação aqui que eu gostaria de compartilhar. Primeiro, bom dia, doutor Marcelo, senador Nelsinho, todos os colegas de bancada. A gente entende que a reciclagem de vidro ela contribui não só para a agenda ambiental do país, mas ela também é muito importante para essa questão de segurança pública e de saúde da população. A Circula Vidro é uma entidade gestora sem fins lucrativos que foi fundada pelo Sindserv, a Abrab, aí presente na mesa, e também a indústria vidreira, e tem a responsabilidade nacional de articular todo o Sistema Nacional de Reciclagem de Vidro, com uma meta de atingir até 40% de índice de reciclagem até 2032. Juntos, nós reciclamos aí quase 600 mil toneladas de vidro no ano de 2024, transformando em novas garrafas e evitando aí que vazassem para o mercado informal.
O que não é a Circula Vidro que eu gostaria de compartilhar com vocês? Nós não somos um programa de logística reversa e nós não operamos o sistema. Nós não compramos ou vendemos vidro. Nós atuamos como um hub de colaboração entre os diversos elos da cadeia logística, auxiliando nessa parte de inteligência, governança e gestão do sistema. Fomos criados para a estruturação, implementação e operacionalização do sistema em um modelo compartilhado. O resultado da reciclagem de vidro no Brasil hoje é obtido através da consolidação dos esforços individuais de cada um dos nossos associados, alguns deles aqui presentes. Uma das questões que norteia, a nossa atuação é o conceito de responsabilidade compartilhada gera prosperidade coletiva. Quando falamos de responsabilidade compartilhada, entendemos que município, consumidor, comerciante, os próprios distribuidores, importadores e fabricantes de embalagens e também de bebidas têm que cumprir esse papel dentro da cadeia. Começa pelo descarte adequado, pela destinação adequada por parte do consumidor, pelo comerciante perguntar ao seu sistema de operações o que acontece após um turno, após um grande evento, e exigir a documentação adequada de cada uma das empresas que efetuam essa coleta e reciclagem. Queria explicar, aproveitar essa oportunidade também, eu acho que regular é importante, educar é urgente, e eu gostaria de falar um pouquinho como que funciona a cadeia do vidro, para que a gente possa juntos pensar em alternativas para mitigar o problema. Hoje, 50% de todo o vidro consumido no Brasil hoje está em que chamamos de grandes geradores, hotéis, bares e restaurantes, e eventos também. E outros 50% está dentro da casa. Para atacar o problema de forma eficiente, precisamos de ações complexas. Então, quando a gente fala de bares e restaurantes, geralmente você tem uma coleta municipal ou uma coleta privada em municípios onde há a lei de grandes geradores. Acreditamos que a lei de grandes geradores é essencial para que o vidro tenha uma destinação adequada. Quando falamos em casa, em condomínios, nós falamos aí de coleta municipal, muitas vezes misturada com resíduo sólido urbano, a destinação de pontos de entrega voluntária e a participação do catador formal. Após esse vidro ser consumido, geralmente ele passa por uma unidade de triagem de primária. Normalmente são cooperativas que ficam por aqui ou comércios atacadistas de materiais recicláveis. Esse material, após coletado e separado, ele é então transformado em uma unidade de processamento e consolidação. Nisso são removidos toda a parte de contaminantes e necessárias aí para que seja transportada uma nova fábrica de garrafas e volte ao sistema como um todo. Para a gente entender a dimensão desse nosso desafio de fazer com que essas garrafas todas voltem para a reciclagem e se transformem em novos produtos, esse aqui é um exercício que nós fizemos de onde é consumido o vidro no Brasil. Tá? Então, a gente tem uma grande concentração aqui na região sudeste e aí um pouco aqui na região norte também. Então, 85% do vidro no Brasil é consumido dentro das bolhas vermelhas ou azuis. E à direita aqui nós temos a localização das fábricas de vidro, ou seja, onde o material é reciclado e transformado em novas garrafas. Então, o Brasil tem 4.000 quilômetros aí de extensão de um lado para o outro. Então, não só coletar, armazenar, processar e transportar até um destino é um dos principais desafios que a indústria precisa enfrentar. Quando a gente entende que a reciclagem de vidro, e aí eu acho que vi muitos dos nossos colegas aqui falando sobre a questão da cadeia de suprimentos, nós entendemos que a reciclagem de vidro combate a falsificação. A destinação adequada desse material é parte da solução como um todo. Então, quando a gente fala da reciclagem do vidro de uso único, rastreado por notas fiscais, bem como a cadeia retornável formal, onde o próprio envasador retorna com esse produto num processo fechado, legal e com todos os controles de segurança, não abastecem os insumos para fraude, contribuindo não só para o meio ambiente, com a redução de CO2, energia e outras coisas, mas também a questão de saúde pública. A reciclagem de vidro também gera emprego e renda na cadeia. 15 segundos. A coleta seletiva e apoio de grandes geradores e produtores de eventos, aliada à rastreabilidade, gera essa adicionalidade que a gente busca. Cooperativas e catadores são fundamentais nesse processo, eles coletam e triam também. Estamos discutindo com algumas associações a criação de hubs regionais para acumular isso e a fim de formar uma carga viável. Hoje, para você transportar esse vidro, você precisa de pelo menos 30 toneladas de material para se dedicar direto à indústria. Muitas vezes se questionam sobre o valor do caco de vidro, mas a gente entende que o valor dele é uma conjunção do material, da qualidade dele e dos custos de transporte. Quando a gente fala de educação, a gente fala de educação também em relação ao consumidor quanto ao descarte. Por exemplo, todos nós em casa fomos treinados pelos nossos pais aí para quando você quebra uma porcelana, você tem que juntar junto com a garrafa para as pessoas que vão coletar. Mas a porcelana é um contaminante dentro do processo de fabricação de vidro. Então,
30 gramas, um pedaço desse tamanho viabiliza uma reciclagem de 1 tonelada de vidro. Então, por isso, essa necessidade aí desse processo de controle educacional. Finalizando aqui, entendemos que o vidro é um material permanente, infinitamente reciclável, e a sua reutilização como matéria não impacta a qualidade do produto final. Então, uma garrafa feita com caco de vidro tem a mesma qualidade de uma garrafa feita com material virgem. E também ajuda a estender a vida dos aterros sanitários, reduzindo o gasto público com a coleta e a destinação. Me coloco à disposição para qualquer um dos agentes aí que queiram entender um pouco mais sobre esse sistema e como a gente possa, coloco a Circula à disposição para poder contribuir no debate no que for necessário. Obrigado. Agradecendo a contribuição do senhor Alexandre Macário, vou passar, antes cumprimentar aí o senador Jaime Campos, que nos honra aqui com a sua presença. Vou passar a palavra ao senador Nelsinho Trade, porque ele tem um compromisso agora, vai ter que sair. Ele vai fazer os comentários dele, mas nós vamos continuar aqui para fazer as perguntas e discutir com todos. Apenas para registrar a nossa satisfação da condução dessa audiência pública na pessoa do médico, ex-ministro da Saúde, senador Marcelo Castro. Não podia ter pessoa melhor para esse feito. Agradecer a participação de todos, eu prestei muita atenção em tudo aquilo que foi falado. A nossa assessoria está aqui, está elaborando uma nota técnica a respeito de toda essa situação. A gente já entrou em contato com o Tribunal de Contas da União, vamos entrar em contato com o STF para poder acompanhar isso de perto, conforme relatou a senadora Damares, e dizer que nós vamos fazer uma proposição legislativa a respeito dessa situação, ouvindo todos os setores, algo equilibrado, algo que possa ter uma única intenção: dar a segurança da qualidade para o consumidor que quiser ingerir alguma bebida no nosso país. Não pode ficar essa interrogação na cabeça da sociedade. Agradeço mais uma vez ao senador Marcelo Castro e aos colegas que aqui vieram. Bom, agradecendo ao senador Nelsinho Trade, que teve a ideia de convocar essa audiência pública tão importante. O representante da República Dominicana, o senhor Ramon Pérez Formin, quer rodar um vídeo sobre a experiência dele na República Dominicana. Eu acho que vai ser importante. Podemos, Saulo, ver se eles têm condições de rodar o vídeo. Está sem som. É isso aí que tem que ter. O vídeo não tem som mesmo não, mas o áudio Tem, né? O senhor Ramon poderia explicar, então, Sim, como não? a finalidade desse vídeo aí? Sim, como não? Claro, muito obrigado, excelências. Bom, nós, como dizia o presidente Winter, também temos traçado nossas estratégias a partir da auditoria cidadã. Envolver o cidadão nessa perseguição, nessa redução da comercialização de algo clandestino. No caso particular desse modelo de rastreabilidade digital tecnológica, é uma solução que está às mãos do consumidor.
a partir de um selo digital que se verifica como o código QR, o cidadão pode verificar o lote, procedência dos produtos específicos que eles vão consumir prévio a adquirir e, claro, também ao consumir. Isso nos deu um envolvimento muito importante, fechando uma brecha de maneira importante também. E conto muito brevemente uma experiência própria como vice-ministro. No ano 2022, dia 24 de dezembro, aqui na República Dominicana, fala que as empresas dão presentes aos seus empregados no final de ano. Recebi uma chamada logo na primeira aula, no dia de Natal, de um executivo importante na parte financeira que me dizia que, para consumo próprio dos seus empregados, comprou alguns álcools para presenteá-los. E que, de maneira estranha, esse produto tinha congelado num refrigerador. E eu falei ao pessoal do Ministério de Indústria e Comércio chamei aos principais executivos, e ele me pediu que esse cidadão podia verificar os códigos e podia enviar um print. Eu enviei a esses executivos. Esse em minutos pode dar para a procedência do lote, de onde vinha, dá certeza, primeiro a mim como funcionário, e logo ele como cidadão, de que esse produto era um produto que não tinha nenhum tipo de problema para consumo humano. E eu os digo, senhores, nós tivemos problemas no ano 2020, 2021, na metade das províncias do nosso país. Talvez até para comentar, nós distribuímos mais de 135 milhões de mercadorias. Fechamos as suas expressões da conversão ilegal, contrabando, a produção clandestina, e a partir desse modelo de rastreabilidade do selo digital, também se documentou essas mudanças no país. E este selo, esse modelo de rastreabilidade é um modelo inspirado nas principais medidas que teve toda a região para perseguir os ilícitos com respeito a plataformas digitais. Sem efeito, é um modelo que também tem, em certa medida, inspiração no Cicobi também, que tiveram implementado vocês aí. Uma vez mais, em nome do nosso governo, eu estou, junto com os seus órgãos, estamos sempre prestes a colaborar com o que a gente possa fazer e fazemos convencidos, primeiro, de que é uma questão de trabalho que, enquanto cada um dos nossos países esteja mais enfortecidos, a gente também se fortalece. E o segundo, também, pela vontade que caracteriza a América Latina, que todos os dominicanos apressamos um país como o que vocês representam, com muito afeto e com muito sentido de irmandade. Bom, mais uma vez agradecendo a contribuição valiosa do senhor Ramon, da República Dominicana, eu vou passar a palavra ao senhor Eduardo Cidade, que fez uma exposição. Pela ordem. Pois não, senador Jaime Campos. Eu gostaria de indagar de Vossa Excelência, tendo em vista do adiantar da hora, tem alguns convidados que estão fazendo. Nós estamos começando agora. Ah, que bom então, né? Eu queria ver se é possível fazer uma indagação rapidamente. Mas sem nenhuma dúvida, senador, é uma honra para todos nós. As pessoas que eu vou indagar já não estão mais aí, mas me parece que ficou alguns representantes aqui, que é o Daniel, se encontra aqui, se não me falha a memória. Está presente o Daniel? E a Vandréia. Ele veio por videoconferência, ele está remotamente. Então não vale a pena, não. Não, a Vandréia Mota Rocha. Está aqui. Vandréia, por favor, minha filha, vem cá. Vem aqui para frente. Eu quero fazer uma indagação para você que cabe a você e, naturalmente, ao Daniel, que tem de vista com o titular não está aqui. Cadê a Vandréia? Vem cá. Senta aqui, é rapidamente. É rapidão. Sabe você me dar essa informação aqui, por favor. Com a devida revênia da altura das coisas, já estou acomodado, não é que ela poderia falar. Tudo bem, Vandré? Eu quero fazer uma indagação rapidamente aqui, viu, presidente? Você me permite? Fica à vontade, senador Jaime. Eu vou almoçar mais tarde de hoje, se for o caso, né? Diante das convidadas que estão presentes. Vou só fazer indagação para você. Atualmente, a legislação determina que os cigarros apreendidos nos crimes de contrabandeados e descaminhos sejam destruídos. Ao contrário,
de bebidas como vinho, que são recorrentemente leiloados pelo Poder Público Federal. Não é um contrassenso do ponto de vista da política de saúde contra a ordem financeira que as bebidas sejam reconduzidas para consumo da população, ao passo que o cigarro sejam destruídos? É uma pergunta. O mercado clandestino de vinhos e espumantes tem crescido via canais digitais em fronteiras terrestres. Quais as estratégias de fiscalização estão sendo estruturadas para coibir a entrada e a circulação de vinhos contrabandeados e falsificados que prejudicam a arrecadação e colocam em risco a saúde do consumidor? O aumento da circulação de vinhos adulterados ou contrabandeados afeta diretamente pequenos e médios produtores nacionais, que perdem a competitividade em desvantagem pelos preços artificialmente baixos. Como o governo pretende responsabilizar importadores, ou seja, e canais irregulares, evitando que a pressão recai apenas sobre o setor formal? Essa é uma indagação, de maneira a cumprimentar o senador Marcelo Castro, presidente desta comissão, e, sobretudo, autor desse requerimento, o senador Nelsinho Trade. Eu entendo que essa audiência pública é extremamente relevante e importante, até para dirimirmos algumas dúvidas. Entretanto, essa pergunta eu posso dirigir a você, não sei se você tem a possibilidade de responder para nós. Bom dia. Eu não sei se eu consigo responder tudo, Perfeito. Mas o que eu posso afirmar é que o trabalho da inteligência e da equipe da aduana que trabalha na área do contrabando, do descaminho, tem atuado constantemente. E nós temos várias ações, vários trabalhos que têm sido feitos na tentativa de evitar, porque é de interesse da Receita de que o mercado esteja regular. A gente vislumbra sempre a justiça fiscal. E a justiça fiscal passa por um mercado em que todos estejam agindo de forma regular, contribuindo, porque à medida que você deixa que haja sonegação, crime, um mercado comprometido, você prejudica os formais, os que estão pagando imposto, você aumenta o imposto. Você tende a trazer uma situação ruim para o país. Então, assim, a Receita tem atuado constantemente na área do contrabando, do descaminho. Temos várias ações, podemos depois trazer e apresentar os casos que nós já atuamos, né? E aí, assim, a gente tenta combater o crime de todas as formas. Não é fácil, né? O crime cada vez tem se estruturado, se organizado de maneira mais robusta, mas nós temos hoje delegacias que estão sendo formadas de combate à fraude estruturada. Nós temos a equipe de inteligência dentro da Receita Federal e todo esse trabalho vem sendo feito continuamente. Nós estamos estruturando uma delegacia de controles especiais que visa trabalhar exatamente num setor, nos setores mais sensíveis, né, desses controles, que é a parte de bebidas, de cigarro, biodiesel e papel imune. Então, a gente tem avançado todos os nossos esforços no combate a essas evasões, ao crime organizado, de forma que a gente possa trazer um ambiente de negócios melhor para o país. Concluindo só, presidente. Na verdade, quando se aprende cigarro, com certeza é destruído. Mas em relação às bebidas, sobretudo o vinho, ele não é destruído. Até então, o que a Receita faz é fazer leilões, quem quiser participar do leilão adquire. Então, eu acho que tem que mudar um pouco a regra lá em relação à aplicação dessa apreensão do vinho. Se o vinho também é apreendido, vamos destruí-los. Que quem está garantido é que este vinho, de fato, está cumprindo a legislação. Sobretudo, não temos também essa catástrofe que está vindo no Brasil em relação à injeção, ou seja, a incorporação desse produto pernicioso à saúde humana. Essa é essa indagação que eu estou fazendo, porque eu acho que nós temos que ter muita mais responsabilidade. Sei, reconheço que não é fácil, diante das nossas fronteiras, que são enormes no Brasil, o contrabando, sobretudo o crime no Brasil, e no mundo inteiro, por sinal, que eu acho que mais no Brasil ainda, ele tem profissionalizado e, lamentavelmente, o poder público se sente muitas vezes impotente para fazer esse combate.
as própria razões. Receita, as forças de segurança, em síntese. Eu acho que é uma providência que o governo tem que tomar rapidamente. O senhor que representa aqui o governo federal aqui, eu espero que possamos tomar providência para não acontecer fatos como esse que está acontecendo, né, quase recorrentemente aqui no nosso país. Tá bom. Eu agradeço a oportunidade e esclareço também que a razão de destruir ou não destruir pode ser porque é o descaminho e aí o produto é permitido ou o produto não é, mas é uma pauta relevante que a gente vai levar sim, tá bom? Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Obrigada. A sua informação. Agradecendo aí a colaboração do senador Jaime Campos, vou passar a palavra aqui ao senhor Eduardo Cidade, presidente da BBD, Associação Brasileira de Bebidas Destiladas, que ele gostaria de fazer uma intervenção. Bastante rápida, senador Marcelo. Extremamente importante a manifestação do senador Jaime e, na sequência, tenho certeza que a gente pode conversar mais sobre isso e até apresentando dados. Mas meu pedido de intervenção, senador Marcelo, é só para fazer uma correção numa informação dada pelo meu querido amigo e companheiro Márcio. Não é só o chopinho que está apto para o consumo. Todas as bebidas destiladas produzidas de forma séria pela indústria legalizada no país está, sim, disponível para consumo. Então, era essa a correção que eu queria fazer. Muito obrigado. O problema aí é que o consumidor não sabe. Eu não falei que não estava na cidade. Você disse que o chopinho estava, né? Eu falei que o chopp estava. As bebidas destiladas produzidas de forma séria. Sim, mas o consumidor não sabe quais são as produzidas de forma séria. Ele chega numa boate, chega num bar, ele pega da caipirinha dele. Senador, eu quero aproveitar esse momento exatamente para nós esclarecermos o consumidor. O que a gente precisa é evitar de dizer que uma bebida está certa e outra não. O que nós estamos aqui é fazendo uma discussão séria e algumas entidades, alguns agentes públicos, em manifestações que já aconteceram e a gente já pediu correção nesta informação, quando falam sobre esses produtos, não pode dizer que um produto é melhor ou estar mais apto para o consumo do que o outro. Nós temos, sim, um problema de saúde pública, um problema de segurança pública, mas nós não podemos dizer que uma bebida é apta, outra não. O que tem aqui é um problema de crime acontecendo por agentes criminosos falsificando bebidas. E eu quis fazer esta correção aqui, Márcio, e não me leve a mal ter usado a sua fala do chopinho, mas não dá para fazer esse tipo de manifestação, porque cada vez mais a gente vai deixar a população com dúvida. A indústria formal de bebidas destiladas, a indústria formal de bebida alcoólica no Brasil não tem problema. Todos os agentes de fiscalização que aqui se manifestaram disseram que tem controle, que tem, sim, fiscalizações. O que nós precisamos é agir com relação a estes criminosos que estão falsificando produtos e penalizar esse indivíduo, sim, para que ele seja preso e vá para a cadeia. Ele não pode ficar solto. A indústria formal não pode pagar essa conta. Estamos disponíveis para troca de informações, para ajudar neste processo, como todas as entidades aqui que representam esse setor já se manifestaram. Mas nós não podemos criminalizar aquele que é correto, aquele que cumpre regra. É nesse sentido, senador, que quero fazer esta manifestação aqui e deixar muito claro: a bebida alcoólica produzida no Brasil precisa ser consumida com responsabilidade pelo consumidor. E ela é entregue, sim, com responsabilidade pelos produtores. Precisamos aqui, sim, entender que tem uma cadeia muito grande nesse processo que precisa, sim, ainda conversar, fazer ajustes nesse processo com relação ao vidro, à embalagem desse produto, mas nós não podemos
no momento que está se fazendo essa discussão, dizendo que uma bebida pode, outra não pode, ou que uma é melhor ou que uma é pior que a outra. E a destilado consumido no Brasil é, sim, legal e formal e cumpre regras. Muito obrigado. Senhor Eduardo, é legal, é formal, cumpre regras, paga impostos, mas aqui e acolá, embora raramente, ele é adulterado, ele é falsificado. E quando a falsificação é apenas uma perda da qualidade, vai dar uma dor de cabeça, vai dar uma ressaca maior, vai mudar o gosto, mas não afeta, assim, de maneira drástica a saúde da população. Agora, quando ocorre, como ocorreu agora, que essa adulteração, intencional ou não, eu estou no campo de achar que não foi intencional, porque o que é que o falsificador ganharia com isso? Eu acho que não ganha. Em acrescentar o metanol no lugar, que a intenção parece que seria acrescentar o etanol. Acrescentar o metanol no lugar do etanol e matar pessoas, nós queiramos ou não, isso traz uma intranquilidade para todo mundo. É uma intranquilidade legítima. Já aconteceu também com bebidas que não eram destiladas. Nós podemos lembrar do que ocorreu há algum tempo com a empresa Baker, que, aliás, eu era um tomador da cerveja Baker de trigo. Nunca mais eu tomei. Não estou aqui escandalizando, mas todo mundo quer se proteger. Então, se a cerveja Baker foi comprovado que a sua cerveja estava sendo contaminada, que matou várias pessoas, que adoeceram várias pessoas, eu sou um ser humano. Instintivamente, eu deixei de beber a cerveja que era a minha predileta, cerveja Baker de trigo. Eu tomava um copão grande dela, que ela era servida. Não estou fazendo propaganda nem a favor nem contra. Eu acho que hoje ela está segura. Nunca mais houve nenhum caso. Mas, na época, isso é instintivo, isso é legítimo. Então, eu gosto de uma caipirinha. Aí, os jornais do Brasil todo noticiam que as pessoas que foram tomar destilado morreram. Tem um morreu no Pernambuco, tem um suspeito não sei aonde, 200 e tantos suspeitos. Todo mundo fica intranquilo. Quem é que vai beber com segurança? Então, o que Vossa Senhoria está afirmando é verdade. O setor é responsável, é legal, faz tudo direito, é correto. Mas e quando está contaminado? O consumidor não sabe. Se ele soubesse, ele não tomaria. Isso é óbvio. Então, o que é que nós precisamos? E essa audiência pública tem essa finalidade. É a gente procurar equacionar para ver qual é o caminho melhor que o poder público brasileiro pode tomar para a gente chegar a um denominador comum. Então, algumas ideias surgiram aqui. E eu vou perguntar, sem dirigir a palavra a uma pessoa especificamente, eu vou fazer alguns questionamentos para ver se a gente chega a algum denominador comum. Então, por exemplo, o representante da República Dominicana fez a sua exposição, que na República Dominicana morriam muitas pessoas contaminadas com etanol. Eles tomaram providências. Pelo que ficou claro aí, é um selo digital. Reduziu a 0, não tem mais mortes por metanol na República Dominicana. Então, eu quero fazer uma pergunta aqui aos convidados que estiveram aqui presentemente ou remotamente, se esse selo aqui no Brasil seria viável. Qual é a posição de vocês que são do setor, que conhecem como é que funciona? Isso que funcionou na República Dominicana seria viável aqui no Brasil? Isso é execuível num país de dimensões continentais como o Brasil, com a complexidade que nós temos? Qual a importância disso? Então, deixo a palavra aqui a quem se candidatar. Pois não. Obrigada.
Eu acho que a dúvida maior está naquilo que é servido no ponto de venda onde o consumidor não tem acesso à garrafa, né? Quando o consumidor tem acesso à garrafa, todo o setor está se integrando com a cadeia e buscando soluções, mas ainda fica a dúvida da bebida que está no copo, né? Vou puxar a palavra do meu colega Carlos Lima sobre o marcador de álcool de posto de gasolina. Isso é muito importante. Essa seria a segunda pergunta. Então eu vou aproveitar. Eu acho que a questão está Foi toda levantada aí. aqui de se colocar um marcador químico no etanol. Então, qualquer que seja o lugar que o etanol estiver comercializado, se ele for adulterado, colocado numa bebida, teria esse marcador químico. Então, é a segunda pergunta. Seria viável isso? Isso é execuível? Qual é a posição de vocês? O que é que vocês acham disso? Só complementando, o vídeo que foi mostrado, o sistema de rastreabilidade, selo, etiqueta, qualquer coisa que você coloque na garrafa, não garante o líquido, né? A garrafa ela pode ser reutilizada, preenchida com álcool de posto de gasolina, com metanol, sem metanol, é o problema da falsificação. Então, o risco está no líquido. Se a gente precisa afastar o líquido que traz risco para o consumidor, é preciso trabalhar aí. Então, a manipulação ao longo da cadeia precisa ser dizimada, né? Então, não é possível aceitar essa falsificação de líquido ao longo da cadeia. Tem que sanear a cadeia. Agora, a colocação do nosso colega Carlos Lima foi muito pertinente. Há necessidade de se buscar um marcador, porque é essa a modalidade mais procurada pelos falsificadores. Sim, mas isso seria execuível? É possível fazer isso aqui no... Eu vou até passar a palavra para o Carlos, para complementar, Carlos, você que está bastante enfranhado no assunto. Senador, excelente ponto. A gente começou conversas com a ANP, enfim, a gente entende que seria possível. A Agência Nacional do Petróleo, tivemos conversas com a ANP sobre isso, inclusive devemos ter uma nova conversa com eles, mas a gente entende que seria possível. Claro que isso vai ter custo, enfim, tal, mas a gente está falando da saúde do consumidor, né? Então, no nosso entendimento seria possível, mas a gente deveria ouvir a questão da ANP. Por isso a importância de trazer a ANP para essa Tem algum conversa. estudo, tem alguma experiência internacional desse aditivo? E a gente eu posso pesquisar isso, senador, e trazer isso aqui para o Senado. Mas assim, a gente pode pesquisar isso. Estamos quase na estaca zero ainda. Sim, mas é algo que a gente já vem pedindo há bastante tempo, né? Porque vai envolver também a própria ANP nessa discussão. Ele está remotamente? O Daniel, do Ministério da Saúde, que está remotamente participando, pede para dar a sua contribuição. Então, eu vou passar a palavra ao Daniel. Por favor, Daniel. Vossa Senhoria tem a palavra. Obrigado, presidente. Não, eu só estou lembrando aqui na regulação de agrotóxicos, há alguns agrotóxicos altamente perigosos que são adicionados de amargantes, que evita o uso para, por exemplo, como suicídio e uso acidental, né, como consumo acidental por crianças. E tem alguns outros produtos também. Então, se seria possível, né, do ponto de vista do processo produtivo, do biodiesel e outros combustíveis, né, que é o principal consumo do metanol no Brasil, é para isso, pelo que eu estava vendo aqui no site da Agência Nacional do Petróleo, se seria possível a adição de amargantes que alteram fortemente o sabor, e isso não interferiria, se isso, né, não interferiria no na cadeia de metanol, produção. e não no etanol. No metanol. Metanol. A Isso, proposta aqui era do etanol. Não, no metanol. Já estamos botando outro... Não, porque o risco associado ao consumo é relacionado ao metanol. Nós estamos falando aqui do metanol. Então, o metanol, se adicionado de alguma substância amargante, alteraria o sabor das bebidas alcoólicas. E aí a segurança da bebida alcoólica seria garantida pela não intoxicação pelo metanol. Não, Daniel, parece que é uma contribuição valiosa, porque o metanol, ele não é uma bebida. Não é Exatamente. Para beber. Ele é utilizado na indústria química, é utilizado como um dos componentes da fabricação do biodiesel, não é isso? Exatamente. Então, ele poderia ter um marcador
para trazendo aqui para identificar. A pessoa botou na boca, já sabia que é um negócio esquisito que não pudesse beber. É isso? Exatamente isso que eu estou sugerindo. Eu não sei se é possível, porque eu não sou, obviamente, engenheiro químico, não entendo da produção de biocombustíveis, mas essa solução já é feita para alguns agrotóxicos para evitar, por exemplo, o uso para suicídio ou acidente com crianças. Perfeito. Pode. Aqui eu acho que a gente, enfim, aquilo que eu coloquei, né? A gente estaria tratando de um dos problemas que resultaram essa crise, de um dos fatos que trouxe essa crise que a gente está vivendo hoje, que foi um álcool hidratado, um álcool de posto, foi batizado com metanol e a indústria de falsificação, os falsificadores, os criminosos, pegaram esse álcool e fizeram bebida alcoólica. A gente adicionar um marcador ao metanol, né, a gente vai conseguir evitar que o etanol batizado seja novamente utilizado, mas a gente não vai evitar a utilização de álcool de posto na falsificação de bebidas alcoólicas, porque isso é uma prática que existe no Brasil. E esse é o ponto. É o que eu estou colocando. A indústria de falsificação, há alguns anos, utiliza álcool de posto na falsificação de bebidas alcoólicas. O que aconteceu agora é que o álcool estava batizado com metanol. Então, o que a gente precisa evitar é que o álcool deposto... A imprensa publicou que o PCC importava... A imprensa publicou, não tenho responsabilidade sobre isso, que o PCC importava metanol, dizendo que era para a indústria química, por ser o metanol mais barato do que o etanol, e misturava com etanol para poder ter um lucro maior com a gasolina. É isso, né? Foi publicado. Mas assim, mas o que a gente tem que... Então, talvez seja... Aí tem uma das origens, quem está falsificando o etanol com metanol, com a finalidade de adicionar a gasolina para ter um lucro maior, porque o metanol é um combustível mais barato do que o etanol, para ele ter um lucro maior, só que aí está juntando o metanol com o etanol e as pessoas, eu estou interpretando assim, desavisadamente, quando vão fazer a falsificação com metanol, comprou do posto, aquele posto tem acrescentado o metanol para lhe dar um lucro maior, que não é essa a finalidade do metanol. Sim. O metanol não é usado como combustível aqui no Brasil, ele é utilizado para a indústria química. Mas o ponto, senador, é como a gente evita que o etanol de posto seja utilizado na falsificação de bebidas alcoólicas. Porque o próprio etanol de posto, presente ou não o metanol, ele, né, caracteriza um grave risco à saúde do consumidor. Então, é como a gente fecha a ponta na origem. E aí, se vai ter adição de metanol ou não, aí eu acho que é uma outra discussão, se o senhor me permite. Mas, assim, o ponto é como é que a gente evita que o etanol seja utilizado na falsificação de bebidas. E, ser utilizado na falsificação de bebidas, como que a gente identifica esse etanol de uma forma mais rápida. Numa das discussões que a gente teve com a ANP, enfim, foi uma discussão muito rápida, pensou-se na questão de um corante, né? Mas aí a adição de um corante, como ele tingiria ali eu não sou técnico e me perdoe, mas como ele tingiria ali o etanol, o álcool, talvez ele impactasse a indústria para frente, né? Que utilizaria esse álcool para outros fins, enfim, tal. Porque isso é algo que tem que colocar na saída da usina. Então, talvez algum marcador químico, alguma coisa assim, funcionasse de uma outra forma. Mas é uma discussão que precisa ser feita, senador. Buscar uma solução técnica, né, para marcar esse etanol que facilite a identificação dele caso ele seja utilizado na falsificação de bebidas alcoólicas. Muito bem. Senador, posso fazer um comentário aqui sobre a questão dos selos que você havia perguntado inicialmente? Com certeza. Só te respondendo, tá, senador? Até o senador Taradi citou o tamanho da indústria da cerveja. O Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo. Em nenhum país do mundo, e a gente foi pesquisar isso, você tem um sistema que consegue rastrear cadeias com tanto volume quanto alimentos e bebidas. De forma geral, do campo ao copo, em nenhum lugar do mundo você consegue ter isso daí. Você consegue ter pontos de controle, né, os controles fiscais, mas o rastreamento não. E a questão dos selos, até o material que eu deixei aqui para você,
um ranking até da empresa que o Jeff é o diretor-geral. Ele faz o ranking de comércio ilícito no mundo inteiro. É o segundo documento que eu deixei com você, tá? E ele cita países que utilizam selos fiscais ou de rastreabilidade para combater o mercado ilícito. Todos eles estão em rankings péssimos de combate ao mercado ilícito. Ou seja, selos, da forma com que a gente tinha o Cicobi aqui, estão sendo propostos, não funcionam, já está provado no mundo inteiro que eles não funcionam para combater o mercado ilícito. Eles servem para aumentar o custo do produtor formal. Você aumenta esse custo, mas não combate o mercado ilícito. Você vai ver até na lista, a República Dominicana consta nessa lista uma posição muito pior que o Brasil, que não tem esse sistema de marcação. Bom, importante aí essa informação, porque essa pessoa da República Dominicana foi convidada exatamente porque lá foi levada a zero as mortes por metanol quando existia, depois que utilizaram esse selo, né? Pode ter melhorado, né, senador? Assim, o representante da República Dominicana está lá, né? E o ranking deles pode ter melhorado. Mas, por exemplo, comparando com o Brasil, que não tem nada disso, a gente figura em posições melhores no combate ao mercado ilícito do que a República Dominicana. E só para você ter uma ideia, em termos de volume de cerveja, o Brasil produz quase 3 vezes mais que a República Dominicana produz. Então, assim, somos um mercado muito maior. 3 vezes? Acredito. Não, perdão, 4 vezes, desculpa, que eu sou formado em História, então a matemática me pegou aqui, tá? 4 vezes. Então, assim, o Brasil que não tem esse sistema tem um mercado ilícito muito menor do que o deles no ranking mundial. Pois não, o senhor Eduardo Cidade, por favor. E eu acho que quando a gente iniciou toda essa discussão e toda esta fala que estamos realizando e esse debate que estamos realizando, todos os órgãos têm reiteradamente dito que há sistemas de controle. Quando se fala em selo, a exemplo do que foi ali demonstrado pela República Dominicana, eu fico aqui me perguntando, nós temos uma produção feita dentro do Brasil e nós temos uma produção que é realizada fora do Brasil, principalmente de destilados. Esse destilado que vem de fora do Brasil, para entrar no Brasil, ele precisa ter um selo de IPI. Um selo? Um selo de IPI. Então, na hora que eu comprei lá, fiz a minha aquisição do uísque importado, chegou lá na alfândega, o pessoal da Receita Federal não deixa entrar no país se não tiver o selinho de IPI. Esse selo de IPI é fornecido pela Casa da Moeda. Então, a gente tem que dizer lá para a Casa da Moeda, diz lá para a Receita Federal qual é que é o meu processo, quanto que eu quero trazer dessa bebida para o Brasil, etc. A Casa da Moeda gera um pedido, a Receita Federal gera um pedido para a Casa da Moeda gera uma quantidade X lá de selos que a gente pediu e eu tenho a obrigação de colocar esse selo nesse produto para ele poder entrar no país. Se a gente pesquisar na internet, esse selo é vendido em qualquer lugar. A internet vende esse selo, não é só a Casa da Moeda. A Casa da Moeda faz em papel moeda. Na internet, vendem o selo. Então, estas várias experiências, e aqui é um ponto importante que a gente precisa analisar. Será que esse selo vai trazer a solução que a gente precisa? Por isso que a gente tem repetido sistematicamente: rastreabilidade de bebidas. A indústria formal cumpre regras e cumpre legislação. Vamos sentar e vamos conversar com mais tempo para que a gente possa achar uma solução que dê efetividade para esse combate à falsificação. Porque nós vamos ter que entender como é que eu coloco um selo desses no grande, no pequeno, no médio produtor. Eu tenho uma gama aqui de produção muito extensa. Vossa Excelência citou um caso aí até de bebida informal, que tem muito no interior. Eu conheço pessoas que fabricam aguardente, né, cachaça,
e que vende em galões, em tonéis. Certamente aquilo ali não... Não quer dizer que seja um produto falsificado. Não. Ele é um produto que tem boa qualidade, mas que não, por uma questão burocrática... Ele não está na cadeia formal. Exatamente. Né? E falo isso com muita tranquilidade, senador, porque antes de estar na posição que ocupo hoje como presidente da Associação Brasileira de Bebidas, eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Porto Alegre. E o prefeito lá da minha cidade, na época, era o ex-deputado Nelson Marquesan Júnior. Uma pessoa extremamente exigente e que colocou, na época, algumas metas para que a gente pudesse lá ajudar Porto Alegre a melhorar toda esta relação, né, da sociedade com a atividade formal. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre, no período que lá estive, a gente fez um trabalho muito interessante com cervejarias artesanais, que tinham, sim, uma grande dificuldade, e a cidade de Porto Alegre é uma referência na produção de cerveja artesanal. E eles tinham lá, sim, uma grande dificuldade de como formalizar aquele produtor. E foi um trabalho que eu, como secretário, desenvolvi lá e ajudei, sim, uma infinidade de micro cervejarias na cidade de Porto Alegre a se regularizar. Não é que... Eu não estou dizendo aqui, gente, olha, Márcio, estou usando esse dado porque fui secretário de município. Pessoas que fabricam só para o consumo próprio. Como é que a gente ajuda toda esta cadeia, e aqui... Carlos, vou usar aqui o exemplo da cachaça, como o senador já falou. Nós temos vários pequenos produtores de cachaça que produzem uma cachaça de alta qualidade, mas que precisa lá um ajuste na formalização desse produtor de cachaça. E eu não posso criminalizar esse cidadão. Assim como a gente tem produtores de vinhos de pequena propriedade. E eu sou lá do Rio Grande do Sul, eu conheço lá, eu convivi naquele estado muitos anos e tem, sim, pequenos produtores de vinho que ainda têm necessidade de fazer alguma adaptação. Só que nós não podemos colocar essa cadeia de produção como criminosa. O que nós precisamos é combater este criminoso que está falsificando. Alguns estão na informalidade. Exatamente. Então, como é que a gente... vou criar um selo. Gente, vamos discutir isso com mais tempo, vamos tentar achar uma solução em conjunto entre o setor produtivo de pequeno, médio e grande porte e o governo, para que a gente possa consolidar e trazer, sim, uma solução que traga efetividade. O senhor tem razão quando diz, o consumidor quer saber, eu posso beber? Se ele comprar de uma indústria formal e de uma cadeia que cumpra todos os requisitos de formalidade, pode. Mas o problema é que ele não sabe, ele não tem como saber. Ele vai pegar lá o uísque, cavalo branco. Então vamos criminalizar quem nessa cadeia comprou de um mercado ilegal. Exato. Aí sim, quer dizer, o que é que eu vejo com a legislação que nós temos hoje? Os órgãos de fiscalização podiam dar batidas. Chega numa boate dessa aí, chega num lugar que vende bebidas, fecha tudo, dá uma batida, vê se tem alguma bebida adulterada. Tem, vai atrás de ver quem adquiriu de onde, quem foi que o fornecedor. Chegou lá, encontrou, penaliza, fecha tudo, caça a licença. Tem que ser assim, porque se não for, vai ficar sempre, a gente ficar sempre exposto. Porque não é correto, inclusive na questão do mercado. E o comerciante honesto, que está vendendo produto de qualidade, como é que ele vai competir com aquele que está adulterando e dizendo que está vendendo o mesmo produto, quando na verdade não é o mesmo produto, é só o rótulo que é o mesmo? Ele não vai conseguir competir. Então isso distorce o comércio também. Então é evidentemente que o poder público tem que ter uma fiscalização mais efetiva e com a penalização maior, que parece que essas leis que estão tramitando agora, já um pouco tardiamente, mas vem alertar que precisa ter uma legislação mais rigorosa, e sendo aprovada na Câmara, nós vamos trabalhar aqui no Senado também. Então, quero agradecer
a todos que vieram aqui, que deram suas valorosas contribuições. Hein? Desculpe aí, o seu Jeff Hardy, que é o nosso, que fala inglês aí, quer fazer a sua manifestação. Aperta o botão ali para ligar. Isso. Não, pode apertar de novo. Sabe. Testing. Okay. Thank you. Obrigado. I'm going to speak in English again. I apologize. Eu vou falar de novo, peço desculpas. So I agree with some of the things that this speaker just said. Concordo com algumas coisas que foram ditas agora. This is not an issue of artisanal supplies. This is not an issue of tax evasion. Não é uma questão de produção artesanal, não é uma questão de fuga de impostos. Additional taxes, tax stamps, fiscal marking, anything that separates the price of legal and illegal is going to make the problem worse. Impostos adicionais, taxações, regulamentações específicas que careçam a cadeia produtiva vai fazer a diferença entre o produto legal e o produto ilegal, piorando a competitividade, piorando a situação. And like I said earlier, I don't really see this as a health crisis. What I see here is a problem of a unique situation where someone was taking advantage of supplies of ethanol to make counterfeit product. E o que eu vejo aqui não é um problema de saúde pública, mas é um problema de cadeia de suprimentos, onde alguém no meio da cadeia estava se utilizando do etanol para beneficiar o produto e ter mais competitividade. And that's where you need to focus your solution, in my opinion. E é nesse ponto que eu acredito que vocês têm que focar as suas soluções. And you asked earlier, Mr. Senator, if there were other countries in the world that were regulating ethanol and methanol markets. There are. E o senhor perguntou, senhor senador, mais cedo, se existem outros mercados ao redor do mundo que estão regulando o etanol e o metanol, e existem. We've studied 64 countries out of 158 have ethanol control laws in place. 164. Existem 65 países com regulação, including Brazil. Incluindo o Brasil. The problem is that you need stronger enforcement of those controls, and you need to penalize criminals like the one who created this counterfeit product that's in your market. Those criminals need to be penalized. So stronger enforcement controls and punishment of the criminals that are making the counterfeit is where you need to focus. O foco tem que ser no controle, na execução, no enforcement do controle e das ações e da punição dos criminosos que realizam essas atividades. And I'm not going to take a lot of time, but one of the speakers mentioned a report that we've published. Não vou tomar muito tempo, mas um dos palestrantes comentou sobre um relatório que nós publicamos. The Ethanol Control Toolkit. O toolkit de controle de etanol. And this delineates best practices from countries around the world, starting with the type of chemical that they use to denature the alcohol. E ele delineia boas práticas ao redor do mundo, começando pelo químico que eles utilizam para desnaturar o etanol. How to improve regulatory oversight. Como melhorar a supervisão regulatória. How to establish measures to help track the product, and then to impose sanctions. Como estabelecer medidas para controlar e regular e controlar a produção e rastrear a produção e como I don't know. Não entendi. So in my opinion, Brazil is a G20 country. Então, na minha opinião, leading manufacturer of ethanol. And I think you have an excellent opportunity to show the world how you can control diversion from these markets into illegal production of counterfeits. Então, na minha opinião, o Brasil, como um país do G20, como um grande produtor de etanol, está nas condições de poder controlar e melhorar a situação dentro do país. Obrigado. Obrigado. Não precisou de tradução, não. Bom, gente, então eu acho que essa audiência pública foi muito importante, foi muito esclarecedora. Nós vamos utilizar a contribuição de vocês aqui
nesse debate que, sem dúvida, vai se aprofundar cada vez mais. E vamos ficar à disposição dos senhores e das senhoras para qualquer troca de informação que vocês julgarem importantes quando do debate aqui da legislação que nós vamos aprovar. Então, agradecendo a contribuição de todos e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente audiência pública. Apresentado. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da CDH favorável ao projeto com a emenda de redação. Lembrando que a emenda de redação, então, não vai precisar voltar para a Câmara. Redação número 1 da CDH. Obrigada, senador astronauta. Eu peço que informe a autora. É mais um projeto de Laura Carneiro. Essa Laura Carneiro trabalha muito, né? Por favor, comuniquem. Um abraço, deputada Laura Carneiro. Ela é uma guerreira, ela é incrível. Eu tenho muito carinho por ela há muitos anos. E a matéria agora segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Como eu falei da autoria do item 11, eu queria pedir um favor à Secretaria. O item 2 que eu relatei, senador Paim, o autor é o nosso saudoso senador Major Olímpio. E a gente apresentou um voto favorável, já vai para a CCJ, não, vai para a CE e depois CCJ. Eu queria que a Secretaria comunicasse ao suplente dele, e, se possível, encontrar a família. Eu acho que é tão delicado. Ele deixou tanta saudade, né? Era um guerreiro nesse Senado. A família saber que o legado dele continua, que a gente está aqui discutindo matérias de autoria dele. Então, se a comissão encontrar alguém da família, informar que essa comissão hoje discutiu e aprovou uma matéria delicada, que é o acolhimento às pessoas com transtorno do espectro autista, transtorno mental, deficiência intelectual e deficiência múltipla. Ele foi embora, mas o trabalho dele continua aqui. Consulta a todos os senadores se já votaram o item 8. Está encerrada a votação. Eu peço à Secretaria que abra o painel para a leitura do resultado final. Ok. Aprovado, 10 votos a favor, nenhum voto contrário. Aprovado o projeto. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. Item 14 da pauta. PL 1986 de 2025 altera a Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, agora oficialmente chamada Maria da Penha, para prever que a renúncia à representação nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida somente será admitida por solicitação da própria ofendida. Autoria, senadora Jussara Lima. Relatoria, nosso senador Alessandro Vieira. Apresentou relatório favorável ao projeto com 2 emendas que apresenta. Concedo a palavra ao senador astronauta Marcos Ponte para a leitura ad hoc do relatório. Obrigado, presidente. Se me permite direto a análise. No mérito, consideramos o projeto de lei conveniente e oportuno. A proposta surge como resposta legislativa a 2 distorções identificadas na prática forense. Primeira, a designação de ofício da audiência pelo juiz, ainda que a vítima não tenha manifestado interesse em renunciar à representação. E segundo, a interpretação do não comparecimento da vítima à audiência como retratação tácita, levando à extinção da punibilidade do agressor em manifestação expressa da parte interessada, sem manifestação expressa da parte interessada. Essas práticas foram repudiadas pelos tribunais superiores e o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo número 1167, fixou o entendimento de que a audiência do artigo 16 somente deve ser realizada quando houver manifestação prévia da vítima no sentido de renunciar à representação. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, na ADI 7267 do Distrito Federal, declarou a inconstitucionalidade tanto da designação de ofício ou a requerimento de outra parte da audiência para a renúncia à representação da vítima de violência doméstica,
como também na presunção da renúncia ou retratação tácita pelo não comparecimento à audiência designada para esse fim. A Corte reconheceu que tais práticas violam o princípio da dignidade da pessoa humana, a autonomia da vontade da mulher e os compromissos internacionais firmados pelo Brasil na Convenção de Belém do Pará. O mérito do projeto, portanto, é inegável. Ele corrige distorções relevantes e reforça a proteção legal da vítima, transformando em norma expressa aquilo que hoje depende de interpretação jurisprudencial, com o objetivo de evitar que práticas revitimizantes persistam nos graus inferiores de jurisdição, que nem sempre respeitam a jurisprudência vinculante dos tribunais superiores. Trata-se de medida constitucionalmente legítima e alinhada com a política pública de enfrentamento à violência de gênero. No entanto, a redação proposta no PL pode ser aprimorada, a fim de conferir maior clareza à ordem e à natureza dos requisitos para renúncia à representação. O uso das expressões, entre aspas, desde que, fecha aspas, e, abre aspas, seja, fecha aspas, abre margem a interpretações equivocadas, sobretudo quanto à possibilidade de a oitiva do Ministério Público, se realizada antes do recebimento da denúncia, autorizar a retratação em momento posterior, em desacordo com a lógica do dispositivo. Para evitar tais distorções, apresentamos emenda com ajustes e redação ao caput do artigo 16 da Lei Maria da Penha. Cumpre registrar ainda que a abrangência prática da proposição é limitada, pois a maioria dos crimes praticados contra mulheres no contexto doméstico já é processada por ação penal pública incondicionada, sobretudo após a recente alteração legislativa que, em 2024, tornou incondicionada a ação do crime de ameaça quando cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Diante disso, também apresentamos emenda para estabelecer que os crimes contra a honra, quando praticados no âmbito da Lei Maria da Penha, sejam processados por ação penal pública condicionada à representação. A alteração retira da vítima o ônus excessivo da queixa-crime, que impõe custos financeiros, necessidade de advogado e sujeição a prazos decadenciais curtos e, ao mesmo tempo, em que preserva sua autonomia quanto à persecução penal. Além disso, a emenda amplia o alcance do PL, do presente projeto de lei, de modo a estender aos crimes contra a honra as garantias de que a audiência de retratação só pode ocorrer mediante solicitação da ofendida e de que o não comparecimento não pode ser interpretado como renúncia tácita. Assim, o projeto de lei número 1986 de 2025, ao lado das emendas ora propostas, consolida em texto legal garantias já reconhecidas pela jurisprudência e amplia o alcance do artigo 16 da Lei Maria da Penha, fortalecendo a proteção da dignidade da mulher e a efetividade da política pública de enfrentamento à violência de gênero. Voto. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 1986-1986 de 2025, com as seguintes emendas. Primeira, desse ao caput do artigo 16 da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, chamada Lei Maria da Penha, alterado pelo artigo 1º do projeto de lei número 1986 de 2025, a seguinte redação. Artigo 16. Nas ações públicas condicionadas à representação da ofendida de que se trata esta lei, somente será admitida renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada para essa finalidade, mediante prévia solicitação da própria ofendida, apresentada antes do requerimento ou do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. A segunda emenda, acrescente-se o seguinte artigo 2º ao projeto de lei número 1986 de 2025, renumerando-se como terceiro o artigo atual número 2º. Artigo 2º. O artigo 145 do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que é o Código Penal, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 2º do artigo 145 do Código Penal. Procede-se mediante representação quando os crimes previstos nesse capítulo forem praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino,
nos termos do parágrafo 1º do artigo 121-A desta lei. Portanto, este é o relatório, senhora presidente. Obrigada, senador astronauta. Em discussão a matéria? É tão difícil discutir um voto do Alessandro, né? O Alessandro faz com tanto zelo, com tanto capricho. E a senadora Jussara, parabéns pela autoria do projeto de lei. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Coloque em votação o relatório apresentado. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da CDH favorável ao projeto com as emendas 1 e 2 da CDH. Senador astronauta, a matéria agora segue a CCJ. Obrigada pela colaboração com nossa comissão hoje. Muito obrigada. Item 15 da pauta. Relatório da diligência da Comissão de Direitos Humanos realizada em Viamão, no Rio Grande do Sul. A autoria do relatório, o senador Paulo Paim. Conceda a palavra ao senador Paulo Paim para a leitura do relatório. Senadora Damares, se Vossa Excelência permitir, o relatório naturalmente é longo, falaram lá acho que mais de 20 pessoas. Eu fiz um resumo e teve também a colaboração da deputada Estela Farias, que colocou também um pequeno adendo que só complementa o que está na minha síntese. Eu vou ler somente esses dois documentos, porque eles atingem o objetivo da audiência pública. A Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, presidida pela senadora Damares Alves, e com o requerimento desse senador, realizou em 4 de nove de 2025, na Câmara de Vereadores de Viamão, Rio Grande do Sul, uma diligência externa para discutir conflitos sociais, ambientais e de direitos humanos no município. Síntese: o encontro reuniu parlamentares, lideranças sociais, indígenas, ambientalistas, sindicalistas. Houve consenso sobre a necessidade de impedir retrocessos ambientais e sociais em Viamão, fortalecer a participação popular e cobrar diálogo das autoridades municipais e estaduais. Principais pautas debatidas. A Intersindical de Viamão está com risco de despejo da sede sindical que ela possui naquela cidade há 24 anos. Liminar conseguida na Justiça suspendeu a ordem da Prefeitura e as entidades denunciam perseguição política e falta de diálogo. O impasse continua. Lixão em Viamão. Movimentos sociais alertam para o risco da contaminação de bacias hidrográficas Rio Gravataí e aquíferos locais, afetando dezenas de municípios. Perfuração de poços pela EGEA e a Corsã. Moradores de Águas Claras denunciam retirada excessiva de água subterrânea, ameaça ao abastecimento do local, a agricultura e o meio ambiente. O povo Emimbiá Guarani, comunidade de Teconé Engatu, resiste ao PL 280/2025, que prevê a transferência da área que ocupam para a instalação de um centro logístico, sem consulta prévia com a comunidade, em desacordo com a Convenção 169 da OIT. Encaminhamentos definidos, garantir permanência sindical em sua sede, encerrar o processo do lixão regional, retirada do PL 280/2025 e reconhecimento da terra para o Emimbiá Guarani, suspender imediatamente a obra dos 26 poços da EGEA em Águas Claras, apoio ao MST na regularização das terras, fiscalização sobre a preservação do Parque Saint Haile e do Lago Tarumã, melhorias em mobilidade, Tresuba e rodovias, apoio à vereadora Eda, vítima de violência política e de gênero, apoio aos movimentos estudantis e ambientais locais, sociais e do 18º BPM de Viamão. O adendo que me encaminhou, ela que estava representando a Assembleia Legislativa, a nossa querida deputada estadual do Rio Grande do Sul, Estela Farias, que é membro titular da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senador, excelentíssima senhora Damares Alves, presidente dessa comissão. No dia 3 de outubro de 2025, realizou-se então em audiência pública a Comissão de Saúde e Meio Ambiente
na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, presidida pela deputada estadual Estela Farias, no Salão Paroquial da Igreja Santa Terezinha, Águas Claras, Viamão, com a participação de 163 pessoas. Eu estava lá representando e presidi os trabalhos em nome dessa comissão. A audiência teve como pauta central temas socioambientais de grande relevância para o município e para a região metropolitana de Porto Alegre, como segue abaixo. Lixão em Viamão, projeto busca licenciamento para o recebimento até 45 mil toneladas de resíduo por mês, localizado próximo às comunidades indígenas e ecossistemas sensíveis, com potencial impacto sobre as bacias hidrográficas do rio Gravataí. Perfuração de poços profundos para captação de recursos hídricos da bacia de Águas Claras, conduzida pela empresa AGE Corsan, com potenciais impactos socialmente relevantes, socioambientais relevantes. A área da antiga FEPAGRO, discussão sobre o projeto de lei aprovado na Assembleia, que autoriza a doação de uma área de aproximadamente 148 hectares ao município de Viamão para a implantação de um centro logístico, reservado apenas 24 hectares a 57 famílias Guarani MBA, que atualmente ocupam integralmente esta área. Após o debate, foram aprovados os seguintes encaminhamentos: aprovação da Carta Socioambiental de Viamão, conforme leitura em plenário, incluindo as questões das bicas de Santa Isabel e a defesa do DEMAI público. Moção em defesa do DEMAI público, agendamento de audiência com o Ministério do Meio Ambiente para tratar do apoio efetivo contra os demandos de órgãos ambientais do Rio Grande do Sul em Viamão, na oportunidade da ida a Brasília, que a Comissão de Luta Socioambiental de Viamão seja recebida pelo Ministério dos Povos Indígenas e pela FUNAI. Solicitação para que o Conselho do Meio Ambiente de Viamão e o Conselho da Cidade de Viamão e o Comitê de Gerenciamento das Bacias, está terminando aí, presidente, a bacia do Gravataí, acolham com responsabilidade as demandas socioambientais apresentadas. Encaminhamento de denúncias ao Tribunal de Contas do Estado para abertura do processo sobre as demandas dos governos estaduais e municipais de Viamão no uso de recursos públicos. Exigência da liberação imediata de acesso às dependências da Estação Lami e da ETA Itapuã, por parte da Corsan, atendendo solicitação da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. 8. Solicitação para que a FEPAM receba a Comissão da Luta Socioambiental de Viamão. Enfim, colocamos à disposição para dar seguimento aos encaminhamentos e reforçamos a importância da articulação institucional para a efetividade dessas deliberações. Aqui apresenta esse complemento, deputada estadual Estela Farias, membro titular da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia do Rio Grande do Sul. Essa é uma síntese, presidenta, de todo o relatório que eu deixo agora à disposição da comissão. Obrigada, senador Paim. Só lamento eu não ter ido essa diligência para no final da tarde tomar um café em Viamão. Pelo Brasil todo aí, muito bem representado. Em Viamão, com bolo, com uma cuca. Parabéns pela diligência. Em discussão, relatório. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório. Parabéns, senador Paim, pelo trabalho que o senhor faz. Item 16 da pauta. Projeto de Lei 880 de 2021. Não terminativo. Institui a Política Nacional de Promoção da Alimentação e dos Produtos da Sociobiodiversidade de Povos, Comunidades Tradicionais e da outras providências. A autoria, o grande líder Jacques Wagner, relatoria, grande senador Paulo Paim. O relatório favorável ao projeto com 5 emendas que apresenta pela aprovação das emendas número 4T, 5T, 7T, 8T, 9T, 10T e pela rejeição das emendas 1T, 2T, 3T e 6T. Conceda a palavra ao senador Paulo Paim para a leitura do seu relatório. Senadora, se Vossa Excelência me permitir, o relatório é longo, Sim. porque o tema é um tema de fato muito rico, né? Que trata da promoção da alimentação e dos produtos sociobiodiversidade dos povos das comunidades tradicionais. O autor, como já dito por Vossa Excelência, é o senador Jacques Wagner, eu fui relator da matéria.
trata da segurança alimentar. Segurança alimentar e nutricional, que valoriza os hábitos alimentares e respeita a cultura dos povos e comunidades tradicionais. O Ministério Público Federal do Amazonas, nos anos de 2016 e 2017, apresentou problemas greves para a qualidade da alimentação dos povos e comunidades tradicionais, ausência ou insuficiência de alimentação escolar nos territórios dos povos e comunidades, alimentos ofertados com prazos de validade vencido. Há casos em que a efetiva entrega da alimentação escolar nas aldeias, como nas comunidades tradicionais, a comida ofertada não atende à cultura e a tradições indígenas, como, por exemplo, produtos processados e ultraprocessados. Na perspectiva ambiental, pode-se considerar que o fornecimento de alimentos industrializados em terras indígenas gera um aumento exponencial de resíduos, lixo não orgânico nas aldeias, e que sua imensa maioria não possuem formas adequadas de descarte de referidos resíduos, sacos plásticos, latas, entre outros, causando prejuízos socioambientais e sanitários graves na aldeia. Princípios da política do nosso querido amigo e líder Jacques Wagner. Visão multidimensional da soberania e da segurança alimentar e nutricional. Reconhecimento do direito humano à alimentação. A conscientização sobre a segurança alimentar e nutricional para povos e comunidades tradicionais. A cooperação entre os entes da federação e demais segmentos sociais para a aplicação da política, além da conciliação entre focalização de recursos, universalização de direitos. Objetivo da política: implantar o Sistema Nacional de Informações de Produtos da Agrobiodiversidade dos Povos e Comunidades Tradicionais, SIMPA-PCT. Acesso a mercados para os produtos da sociobiodiversidade e da agroecologia, proveniente dos povos e comunidades tradicionais, sistemas produtivos de interesse desses povos. Pesquisas para atender o uso e o processo de gestão desenvolvidos em territórios tradicionais, ações de educação específicas que valorizem a experiência das comunidades tradicionais, intercâmbio de experiência entre os povos e as comunidades tradicionais, articulação entre o poder público e fórum especializado, ações de crédito e assistência técnica. Senhora Presidenta, esse é o resumo desse belo projeto de lei, né, que institui a Política Nacional de Promoção da Alimentação e dos Produtos Sociobiodiversidade dos Povos e Comunidades Tradicionais. Autor, senador Jacques Wagner. Sem discussão a matéria, eu quero discutir. Eu não sei se todos que estão no plenário perceberam a grandiosidade dessa matéria. Ela é tremenda. E vou lhe falar, senador, do que eu passei durante a pandemia. Na pandemia, nós tínhamos que providenciar de forma urgente cestas básicas para os povos indígenas. Porque eles não era recomendável que eles saíssem das aldeias para sacar o Bolsa Família, para sacar os benefícios, porque o melhor era eles ficarem na comunidade durante um período, porque a gente não sabia o tamanho daquele dano. Então, mas para eles ficarem confortáveis na comunidade, nós tínhamos que levar comida. E foi difícil a gente fazer a licitação, a compra, tinha que ser pela Conab, e em muitos momentos eu levei às cestas básicas alimentos que eram rejeitados pelos povos, mas eles precisavam para se alimentar. Por exemplo, levamos para a aldeia latas de sardinha. E agora a gente teve esse mesmo episódio, senador, na questão humanitária do Yanomami. Com o interesse de alimentar os Yanomami naquela crise humanitária, também foi levado para a área sardinha. E hoje nós estamos tendo problema lá para o descarte das latas. O que fazer com as latas? Esse programa, a gente aproveitar o que é produzido pelas próprias comunidades. Lá em Roraima, a gente tem comunidades tradicionais produzindo alimento. A forma como esse programa está sendo colocado aqui, a gente estaria gerando renda para os povos tradicionais e garantindo a eles o alimento que eles consomem
tradicionalmente. Garantiríamos ali a nutrição deles numa sequência. Então, assim, Jacques Wagner foi extremamente inteligente. Você sabe que quando eu for presidente da República, ele vai ser meu líder de governo, né? Jacques Wagner, nós somos do lado oposto, mas esse homem é muito inteligente. E a forma como o senhor trouxe o voto, presidente, eu acho que a gente tem que correr para a aprovação imediata desse projeto, que agora, se aprovado aqui, segue para a Comissão de Meio Ambiente e na CAS. Mas eu acho que é uma iniciativa extraordinária, acertada, e a forma como o senhor apresentou as emendas também. Parabéns, senador. Presidente, me permita, pela orientação, inclusive, da assessoria da senhora e minha, eles pediram que eu lesse só a palavrinha ali no final, voto ante o exposto. O voto é pela aprovação do projeto de lei número 880 de 2021, com as emendas seguintes, pela aprovação das emendas 4, 5, 7, 8, 9 e 10, e pela rejeição das emendas 1, 2, 3 e 6. Esse é o voto final. Ok. Coloque em votação o relatório apresentado. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da CDH favorável ao projeto com as emendas 11, 12, 13, 14 e 15 da CDH, bem como pela aprovação das emendas 4T, 5T, 7T, 8T, 9T, 10T e pela rejeição das emendas 1T, 2T, 3T e 7T. 6T, 3T e 6T. A matéria vai à Comissão de Meio Ambiente, posteriormente segue para análise terminativa na CAS. Solicito que informe ao autor a aprovação da matéria. Parabéns, senador Paim. Item 17. Projeto de Lei 5760 de 2023, não terminativo. Estabelece medidas de proteção e acolhimento de trabalhadoras e trabalhadores resgatados de condição análoga a escravo, vincula o poder público e os empregadores à obrigação de efetivar a proteção de trabalhadores no ambiente doméstico, altera o Decreto-Lei 2848 de 1940, as leis 798 de 90, 10593 de 2002, 11340 de 2006, a Lei Complementar 150 de 2015, para incluir disposições referentes ao combate ao trabalho em condição análoga à de escravo. Autoria: deputado federal Raimonde, relatoria senador Paulo Paim, favorável ao projeto de lei. Conceda a palavra ao senador Paulo Paim para a leitura do seu relatório. Presidente, Vossa Excelência, com a competência de sempre, apresentou a todos que estão nos assistindo nesse momento a introdução do projeto. De fato, o autor é o deputado federal Raimonde, relator é na Câmara do Deputado, deputada Benedita da Silva, e relator aqui, por orientação de Vossa Excelência, é esse senador. Ele vai ainda para a CCJ e para a CAS. Resumo também, senhor presidente, porque o relatório com letras bem pequenininhas é longo, né? Eu prefiro o resumo. Essa lei estabelece medidas para assegurar a promoção e a proteção dos direitos humanos das trabalhadoras e dos trabalhadores domésticos, garantir segurança à saúde e dignidade humana e ao trabalho decente, especialmente para a proteção e acolhimento daqueles resgatados do trabalho em condição análoga à escravidão. O poder público deverá garantir a participação dos sindicatos e das demais entidades representativas das trabalhadoras e dos trabalhadores domésticos na formulação das políticas públicas e no estabelecimento de mecanismos de proteção da categoria. Os trabalhadores e as trabalhadoras nessas condições, atendidos os critérios de elegibilidade, terão prioridade para a concessão dos benefícios financeiros do programa Bolsa Família. Considerado violência doméstica, se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, pessoa com relação de trabalho doméstico. Altera o artigo 129 do Código Penal. O trabalhador que vier a ser identificado como submetido ao regime de trabalho forçado ou reduzido à condição análoga à da escravidão, em decorrência de ação de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, terá direito à percepção de 6 parcelas do seguro-desemprego no valor de 1 salário mínimo cada. A entrada,
a entrada do auditor fiscal do trabalho no âmbito do domicílio do empregador para a verificação do cumprimento das normas que regem o trabalho do empregado doméstico dependerá da autorização do empregador ou do trabalhador, caso ali resida. Verificado indício de redução à condição análoga à de escravo ou outra forma de violência doméstica contra o trabalhador ou a trabalhadora doméstico ou doméstica, a autoridade policial deverá comunicá-la em até 48 horas à Unidade Regional do Ministério do Trabalho e Emprego e ao Ministério Público do Trabalho também. Esse é o relatório de forma resumida, senhora presidenta. Eu só vou ler aqui o voto final. O voto ante o exposto. O voto é pela aprovação do projeto de lei 5.760/2023, que não teve emendas. Parabéns, senador Paim. Senador Paim, acho que as pessoas não têm noção da grandiosidade dessa comissão. Desculpe as outras comissões, mas essa é a mais extraordinária da casa. Olha essa matéria, senador. É o meu ponto de vista também. Por isso que eu estou sempre aqui com a senhora. Olha a delicadeza dessa matéria. Senador, o acolhimento das pessoas resgatadas do trabalho análogo à escravidão. Isso me incomoda demais, senador. Para onde essas pessoas vão? E aqui a gente vê a questão, especialmente, do trabalho doméstico. Deixa eu lhe contar uma experiência, senador. Eu sou de família muito humilde. E meu pai foi pastor e missionário no interior do Nordeste. E eu vi muitas amigas, muitas meninas da igreja, que foram levadas por um casal bondoso, porque elas iam ser levadas da pobreza onde a gente estava inserido, para estudar numa cidade melhor e ser tratada como se fosse da família. E lembro da preocupação do meu pai. Às vezes os irmãos pediam a oportunidade no culto para contar uma bênção. Eu quero contar uma bênção. A minha filha encontrou um lar, que vão levá-la para morar, ser criada como filha, e ela vai estudar. Aonde essas meninas estão, presidente? E meu pai, ele enfrentava aquilo com muita veemência, dizia, não pode, vamos mantê-la aqui. Não, pastor, elas vão ter um futuro melhor. E a gente sabe que, ao longo da história, essas meninas foram levadas para um trabalho análogo à escravidão. Nunca foram tratadas como da família. Dormem no fundo da casa, não foram alfabetizadas, nunca tiveram uma carteira de trabalho. E quando a gente descobre essas meninas, hoje eu estou com 61, estão com a minha idade, anos servindo a uma família que passou lá na casa dos pais quando eram crianças e adolescentes, que daria um futuro melhor. E quando essas mulheres são resgatadas, elas vão para onde? Já perderam todo o vínculo com a família. A família nem sabe onde elas estão. Acontecia muito isso na nossa igreja. A gente tentava localizar onde estão essas crianças. Naquela época não tínhamos internet, não tínhamos nada, mas o meu pai tinha um olhar muito ampliado para essa situação. E aqui o projeto de lei vem para o acolhimento. Para onde vão, como serão cuidadas. Então, olha outra matéria que nós estamos entregando, senador, e o voto como o senhor apresentou. Parabéns, e que ela passe logo, imediato, na CCJ, na casa, e a gente faça a entrega de mais uma legislação extraordinária. E um projeto de lei que muda tantas leis. O senhor traz aqui um voto modificando várias outras leis, adequando a realidade que nós, infelizmente, ainda temos no país. Parabéns, senador. Presidente, se a vossa me permitir, eu quero anexar ao relatório uma nota que eu achei muito importante da ANPT, que é a Associação Nacional dos Procuradores, a letrinha diminuiu mais ainda, dos procuradores. Eu tenho aqui embaixo, só um minutinho. A Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho. Se você me permitir, eu só vou ler a síntese. Primeiro, aqui na abertura, eles cumprimentam a Comissão de Direitos Humanos, Legislação Participativa, cumprimento o autor, cumprimento esse relator também, e dizem: a Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho, NPT, entidade representativa da carreira do Ministério Público do Trabalho em âmbito nacional, vem, por meio deste, cumprimentar Vossas Excelências
pela apresentação do parecer favorável aprovado no projeto de lei 5.760/2023, que estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres vítimas de trabalho análogo ao escravo resgatada por ações governamentais. O parecer representa um avanço legislativo enorme, decisivo, na promoção da dignidade humana, da igualdade de gênero e da justiça social, ao garantir que o resgate das vítimas seja acompanhado de acolhimento efetivo, apoio material e acompanhamento psicossocial, evitando a revitimização e a reincidência da exploração. Destacamos principalmente a criação do programa Apoio ao Trabalhador Resgatado, com oferta de moradia, alimentação, suporte psicossocial por no mínimo 3 meses. Inclusão do trabalhador resgatado na cobertura do seguro-desemprego. E, por fim, rapidamente, reconhecimento do trabalho análogo ao de escravo como forma de violência doméstica e familiar, com a atualização da Lei Maria da Penha. Reforço aos mecanismos de proteção no trabalho doméstico, com a alteração da Lei Complementar 150/2015, aumento das penas criminais para quem submete pessoas à escravidão contemporânea, com ajuste no Código Penal. Tais medidas alinhadas com a missão constitucional do Ministério Público do Trabalho, instituição que atua cotidianamente na repressão e prevenção do trabalho escravo em suas dimensões de gênero, raça, vulnerabilidade econômica, justificam o pleno apoio dessa entidade à aprovação desse projeto e cumprimentando mais uma vez esta comissão. Dessa forma, a ANPT manifesta apoio integral à aprovação da matéria no âmbito dessa comissão, colocando-se à disposição, inclusive, para colaborar tecnicamente com a tramitação subsequente perante as demais comissões. Renovamos aqui nosso cumprimento à Vossa Excelência pela dedicação histórica à defesa dos direitos humanos. Aqui estamos referindo a Vossa Excelência, a mim, ao autor e naturalmente, à relatoria. Assina o documento, presidente da Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho NPT, doutora Adriana Augusta de Moura Souza. Eu achei tão bonitinho que ele escreveu, como a senhora... Bonitinho é seu, viu? A senhora que usa. Bonito, senador. Bonito. Eu já li. Eles me lembram que falaram da relatória, eu li na abertura e a senhora também leu, né? Sim. Que a Benedita, que foi a relatora lá. Senador, a gente podia fazer um pacto, eu e o senhor, da gente caminhar acompanhando esse projeto nas próximas comissões e a gente lutar para que ele seja aprovado logo, porque a matéria é muito boa. E a própria nota que o senhor leu agora mostra da necessidade. E aproveitando que a gente está ao vivo, eu acho que ninguém mais está sendo transmitido, está todo mundo almoçando, mas essa comissão trabalha na hora do almoço. Deixa eu dizer uma coisa para a sociedade. Se você sabe de alguém que está vivendo nessa condição, denuncie. Liga no Disque 100. A denúncia ela é sigilosa, anônima, você não vai ser exposto. Não espere a vítima denunciar, porque às vezes, senador, a vítima está tão grata porque teve comida os anos todos que está servindo essa família, que a vítima acha que está sendo beneficiada e não está. Então, se você sabe de alguma mulher, algum homem que está no trabalho doméstico há anos e os donos da casa convenceram ela ao longo dos anos que estão sendo generosos, mas não estão sendo, essas pessoas não têm direito trabalhista garantido, não têm direito a um plano de saúde, não têm direito a uma moradia porque tem que morar muitas vezes no fundo do quintal. Elas não têm direito, às vezes, de ir e vir, porque às vezes estão ainda numa condição de analfabetismo. Não têm direito ao lazer, elas trabalham 24 horas. Ah, mas são tratados como da família. Discurso hipócrita. Então, se você sabe que alguém está vivendo nessa condição, denuncie, ligue no Disque 100. O Disque 100 está pronto para receber essas denúncias e deixe que as autoridades tomem conhecimento. E caberá ao Estado proteger esta pessoa, caberá ao Estado garantir a esta pessoa uma indenização e punir quem, em nome de uma solidariedade, de misericórdia, levou pessoas ao trabalho análogo à escravidão. O Brasil tem que virar essa página, senador. Hoje, com as redes sociais, a gente consegue identificar
naquelas festinhas de aniversário, todo ano está lá uma pessoa lá no fundo da festinha, com a bandejinha. A criança está crescendo e ela continua com a bandejinha na mão, servindo os convidados. Hoje é fácil a gente identificar, mas não era fácil identificar essas vítimas. Então, se você sabe de alguma vítima, não se omita, denuncie. A gente não pode mais tolerar isso no Brasil. Vamos trabalhar para a gente aprovar esse projeto de lei. Eu quero lhe acompanhar. Eu não sou membro da CCJ, mas estou na casa. Eu, quem sabe, buscar relatoria na casa. Mas a gente pedir lá ao nosso senador na CCJ. Na CCJ, já me comprometo a pedir para relatar. Faz isso, senador. Rapidamente lá e vai para casa e a senhora relata lá. Ok. Obrigada, senador. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da CDH favorável ao projeto. Parabéns, senador Paim. Olha, governo. Olha, governo, eu estou virando governo. Item 18 da pauta. Requerimento número 114 de 2025. Requer a realização de audiência pública para debater o tema Por uma cultura de respeito aos direitos humanos. Autoria, senador Paulo Paim. Conceda a palavra ao senador Paulo Paim para encaminhar. Presidenta, eu vou direto aqui no requerimento. Requer nos termos do artigo 58 da Constituição Federal e do Regimento do Senado a aprovação desse requerimento por uma cultura de respeito aos direitos humanos. Propomos na audiência a presença dos seguintes convidados: representante do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, representante da Defensoria Pública da União. Convidamos também a senhora Élica Linhares, fundadora da empresa de consultoria BEAV, o excelentíssimo senhor Fábio Félix, deputado distrital, senhora Irina Bassi, diretora técnica da Pan-Americana Development Foundation no Brasil, senhora Marina Reidel, coordenadora do LBGTQI+, do Fundo Positivo, o senhor Tony Reis, diretor-presidente da Aliança Nacional LGBTI+, a senhora Rafael Wister, diretora administrativa da Aliança Nacional LGBTI, a senhora Janaína Oliveira, secretária nacional LGBTQIA+, do Partido dos Trabalhadores. Enfim, presidente, eu não vou ler todas as justificativas, acho que não é necessário, né? Audiência pública é uma questão de promover debate sobre respeito aos direitos humanos baseado no marco 77, 77º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse é o requerimento, presidente. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Inclusive, senador Paim, acho que nós já estamos até com a data separada para essa audiência pública. A gente esteve conversando com o Tony, com a Associação LGBT, fazer uma grande audiência pública aqui e terminar o ano legislativo com essa audiência pública. Eu acho que vai ser uma audiência pública muito bonita. No mínimo bonita, com certeza vai ser. Muito bonita. Obrigada, senador. Item extra pauta. Senador Paim solicitou a inclusão extra pauta do requerimento 115/2025 e do requerimento 117/2025. Em votação, a inclusão extra pauta do requerimento 115 e 117. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento 115. Requer, nos termos do artigo 93 do Regimento Interno do Senado, a realização de audiência pública com o objetivo de debater a política nacional de assistência estudantil para os povos indígenas. E o requerimento 117, também de autoria do senador Paulo Paim, requer a realização de audiência pública para debater a importância do custeio da Previdência Pública. Conceda a palavra ao senador Paulo Paim para fazer a leitura e defesa do requerimento 115 e 117. Se posso nos permitir, vou ser bem direto, porque 2 horas já abre o plenário. Nós estamos aqui com 5 para as 2. Eu agradeço a presteza de Vossa Excelência de colocar esses 2 requerimentos. O primeiro requerimento, no título, na chamada, já diz: objetivo debater as políticas nacional de assistência estudantil para os povos indígenas. Um tema que a senhora também, eu sei que trata com muito carinho. E o segundo, senhora presidenta, esse é um pouco mais profundo. E eu vou, a senhora já leu a emenda,
Eu vou só comentar. Eu trabalho muito com a Previdência. Estou muito preocupado com a Previdência Pública e a sua importância para o nosso país, para o nosso povo, para a nossa gente. Eu diria que a Seguridade Social é um dos melhores programas sociais do mundo. E percebo que há diversas formas de você burlar as contribuições para a Previdência. Eu quero achar saída, não é só acusar que esse não pagou, deixou de pagar, né? Então eu entendi que nós começamos a fazer aqui até um ciclo de debate sobre a Previdência Pública, porque, infelizmente, quando você vai para a pejotização, você não paga a Previdência. Quando você vai para o MEI aquele, você não paga a Previdência. Terceirização, inclusive, da atividade fim, que é uma esculhambação, que abre as portas para o trabalho escravo, não pagam a maioria a Previdência. Segundo, senhora presidenta, se me permitir, como disse, é só o final da justificativa. Como disse o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, senhor ministro Luiz Felipe Vieira de Mélio Filho, sobre um debate que nós realizamos no plenário do Senado. Ele disse: a desconstrução da proteção trabalhista enfraqueceu instrumentos que, inclusive, são responsáveis por injetar dinheiro na economia, como o 13º, o FGTS, e aí ele diz, a própria Previdência Social. Quem vai pagar a Previdência? Quem vai ser o responsável pelas gerações futuras? Pois isso... por isso estamos aqui para continuar o debate sobre a importância desse tema. Eu entendo, senhora presidente, e com o próprio avanço da inteligência artificial, né, cada vez mais os instrumentos não são a CLT para regulamentar o mundo do trabalho e garantir que o empregador pague 20% sobre a folha. Eu tenho até uma tese, que não vou aprofundar aqui, mas vamos aprofundar, creio, se realizarmos um ciclo de debate, que deveríamos avançar como forma de custear a Previdência, o pagamento sobre o faturamento. Porque quando você bota sobre a folha, e cada vez a folha vai diminuindo mais, devido a tudo que a gente vai discutir, que está colocado aqui, se nós fazer sobre faturamento, não pode ser IA, pode ser trabalho à distância. O faturamento daquela empresa será o principal indicador para sustentar a Previdência. Claro que não dá para deixar só o faturamento, mas tem um percentual que ajude e, consequentemente, com isso, nós apontaremos, claro, com o ciclo de debate aqui com Vossa Excelência, caminhos para fortalecer a Previdência Pública. É isso. Ok. Em votação, requerimento 115, 117, senador Paulo Paim. Os que concordam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos 115 e 117 para a realização de audiência pública. Obrigada, senador Paim. Senador Paim, antes do senhor sair, quero registrar a presença do vereador Daniel Fonseca, da cidade de Pelotas, lá do seu estado. Ele é presidente da Comissão de Segurança da Câmara de Pelotas e trabalha com crianças. Bem-vindo, vereador. Depois você cumprimente seu senador, esse homem aguerrido, esse guerreiro que tem feito um trabalho incrível. E também... a foto a gente negocia aqui depois, tá? E também está conosco a doutora Daliana Vilar Pereira. Ela vai tomar posse no MPT do Distrito Federal e Tocantins, vai coordenar como procuradora-chefe. Doutora Daliana, que Deus lhe abençoe nessa jornada. Acabamos de votar a matéria relacionada à sua pasta e nós vamos nos colocar à sua inteira disposição, o período que estiver lá. E é muito bom ver uma mulher ocupando um lugar desse, tá? Nós estamos prontas para ocupar esses lugares. E sucesso nessa sua nova jornada. E eu sei que a senhora trouxe um convite para mim, né? Pode entregar aqui na mesa. Eu já estou aqui também. Aqui, senador. Tá? Parabéns, viu? Muito obrigada. Tira a foto entregando para ela. Fica aqui no meio dos seus dois senadores. Pronto. Ali, pronto. Ele está tirando.
Aqui, sucesso lá. Tão jovem, já vai ocupar um lugar de chefia. Obrigada, viu? Obrigada, senador Naim. Ó, o vereador aqui, vem cá, vereador, aqui no meio. De dois... Manda só um beijo pra minha mãe. Tá, eu gravo já, só tirar essa foto com ele. Escolha. Vamos para a última parte de nossa reunião, leitura de expedientes. Os senadores que tiverem agenda estão liberados. Eu só vou pedir silêncio no plenário. Expediente 23, denúncias, alegações. Denúncia 374, reitera a denúncia 239, expediente 13, que foi devidamente encaminhada. Porém, a cidadã volta a pedir o apoio dessa comissão quanto às possíveis irregularidades processuais que culminaram em decisão judicial que tirou a guarda da sua filha por suposta alienação parental, uma vez que denunciou o genitor por violação sexual de uma menor de idade. Reiterar que esta comissão não possui competência para intervir diretamente em processos judiciais, cabendo-lhe, entretanto, no âmbito de sua atuação legislativa, acompanhar e promover medidas voltadas ao aperfeiçoamento normativo. Denúncia 376, violência sexual sofrida por uma cidadã brasileira em Punta Cana, República Dominicana. A vítima já está no Brasil, é pessoa vulnerável e, apesar das comunicações devidas aos órgãos competentes, não recebe auxílio ou resposta oficial. Diante dessas omissões, solicita ajuda para proteção e assistência. Encaminhar ofício ao Ministério das Relações Exteriores para acompanhamento do caso via representação na República Dominicana, providências de assistência consular, com cópia ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e à Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos para a ciência e eventual apoio à vítima. Como ela está no Brasil, eu vou pedir à Secretaria que acrescente também um ofício para a Defensoria Pública do Estado onde a pessoa está morando. Denúncia 377, reitera a denúncia 362, expediente 22, que apontou a exclusão de pessoa superdotada em universidade. A denúncia foi devidamente encaminhada e, desta vez, o cidadão pede ao Senado a alteração da Lei 5540 de 68, que fixa normas de organização e funcionamento do ensino superior para garantir um ensino sem viés partidário. Encaminhamento, informar que as alterações legislativas podem ser propostas por via de participação popular por meio do registro de uma ideia legislativa no portal E-Cidadania do Senado. Denúncia 378, da Ouvidoria do Senado, uso indevido de recursos federais, perseguição política de gênero, enriquecimento ilícito da administração municipal. Solicita fiscalização e providência do Senado, alegando cobrança ilegal do IPTU. Informar que essa comissão não possui competência para intervir diretamente em processos judiciais ou revisar atos administrativos municipais. Tampouco para determinar a restituição da propriedade ou pagamento de indenização e informar a denunciante sobre a possibilidade de acionar a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Denúncia 385, relatório sobre a operação contra o garimpo ilegal na calha do Rio Madeira. A operação foi marcada por forte aparato repressivo e uso de violência que trouxe impactos sociais e econômicos. O relatório repudia a operação violenta e faz alguns pedidos, dentre eles o de responsabilização civil e criminal. Informar que esta comissão realizou diligência externa para apuração dos fatos. O relatório resultante repudia a violência e apresenta inúmeros encaminhamentos. Da Câmara Municipal de Curitiba, violência policial com resultados morte de civil no Paraná e solicitação de providências institucionais. Encaminhamento, encaminhar ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública requerendo informações e providências quanto ao caso, solicitando a atuação das instâncias competentes no âmbito federal.
Denúncia 387, apresenta fato a nova denúncia 333 do expediente 20 de uma mãe que luta com a violência sexual contra suas filhas. No novo documento, a mãe comprova a violência sofrida, com relatório psicológico que aponta transtornos de estresse generalizado e depressivo em função da violência relatada. A cidadã faz vários pedidos, entre eles acompanhamento da ação criminal e aprimoramento da legislação. Encaminhar ofício ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por intermédio do cartório da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, solicitando informações atualizadas sobre o acompanhamento e andamento da notícia-crime enviada a esta comissão, bem como a adoção das medidas necessárias para assegurar a celeridade e efetivação apurada dos crimes de violência sexual física e psicológica, relatadas em especial diante dos elementos apresentados pela denunciante. Secretaria, pelo que eu entendi, é no Distrito Federal esse caso. E eu quero me colocar à disposição da família para falar diretamente com a mãe. Ela está comprovando a violência sexual e está pedindo apoio. Como comissão, nós só temos que encaminhar o ofício, mas eu faço questão de atendê-la como senadora do Distrito Federal e verificar o que a gente pode fazer também para ajudá-la. Informes 384 da Defensoria Pública da União, por meio do chanceler de Ordem do Mérito, convida Vossa Excelência Senadora Damares para a cerimônia de imposição de comendas da Ordem do Mérito da Defensoria Pública, cujo objetivo é homenagear pessoas ou entidades que tenham contribuído de forma excepcional e destacada para o aprimoramento e consolidação da Defensoria Pública da União e para assistência jurídica às pessoas vulneráveis. Eu quero agradecer a indicação pela homenagem, agradecer a DPU. Eu, muito antes de ser senadora, já trabalhava pelo fortalecimento dessa instituição. Não há garantia de direitos humanos no país sem defensorias públicas fortalecidas. Muito obrigada pela indicação, eu fico muito feliz com a homenagem. Solicitação 375, do subsecretário municipal de Orçamento e Finanças da Prefeitura Municipal de Mesquita. O secretário cita o caso de homicídio da adolescente Nicole, em que os suspeitos apreendidos são 2 adolescentes de idade de 17 e 14 anos. Meu Deus. Com isso, o subsecretário, enquanto pai, pede ao Congresso Nacional que aprimore a legislação no sentido de ampliar sanções mais severas e eficazes para garantir o afastamento dos infratores do convívio social. Agradecer a sugestão, prestar solidariedade com a triste notícia. Informe-se que essa Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa aprovou recentemente o projeto de lei 2380 de 2024, que amplia o tempo máximo de internação de adolescentes em conflito com a lei. E esse projeto já foi aprovado em outra comissão também. Ressalta que a comissão segue acompanhando a tramitação dessa matéria e em outras correlatas voltadas ao aprimoramento da legislação sobre responsabilização de adolescentes e a proteção da sociedade em consonância com os princípios constitucionais da dignidade humana e da proteção integral. Solicitação 379 da Comissão do Concurso dos Correios solicita a realização de audiência pública para tratar sobre a contratação de terceirizados nas atividades fins em detrimento dos concursados, na tentativa de ver nomeados concursados. Agradecer a sugestão e explicar que a realização de audiência pública deve ser requerida pelos senadores titulares ou suplente na respectiva comissão por meio da solicitação do demandante. Número 380, Aliança Nacional LGBTI+, realização de uma audiência pública para marcar o Dia Internacional dos Direitos Humanos, 10 de dezembro, na ocasião da 77º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, com a sugestão do tema Por uma Cultura de Respeito dos Direitos Humanos. Agradecer a sugestão, a aliança, e já informar que aprovamos hoje um requerimento para a realização da audiência pública. Solicitação 381, do Conselho Estadual dos Direitos Humanos de Mato Grosso, agendamento de reunião com Vossa Excelência Senadora Damares, com o objetivo de dialogar sobre as graves violações de direitos humanos que vêm ocorrendo no estado do Mato Grosso, bem como apresentar os principais resultados da 7ª Conferência Estadual de Direitos Humanos recentemente realizada. Na qualidade dessa comissão, eu me prontifico a receber de forma virtual ou presencial, que a Secretaria agende já esse encontro. Eu estou muito preocupado com o que tem acontecido no Mato Grosso.
o número de violência contra a mulher naquele estado tem crescido muito. É assustador o que tem acontecido no Mato Grosso. E eu estou à disposição. Pode marcar. E se nesse dia algum senador do Mato Grosso estiver na casa, fazer o convite aos senadores do Mato Grosso para participar da reunião. 382, resposta de ofício. A resposta do ofício ao nosso ofício 106/2025, que encaminhou denúncia acerca da situação de família residente na comunidade Ubairá, zona rural, município de Pedra Preta, Rio Grande do Norte, informando as providências adotadas pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte. Quero agradecer a resposta e todas as providências que a Defensoria tem tomado. Resposta da Secretaria de Saúde Indígena ao ofício 321 da CDH sobre solicitação de dados de PTI e PFIC em comunidades indígenas. Quero ler a resposta. Acusamos o recebimento da resposta e agradecer as informações. E, inclusive, nós ficamos de compartilhar essas informações com as associações do país que trabalham com o PTI e o PFIC, conforme uma audiência pública realizada desta comissão em parceria com a CAS. Então, a gente compartilhar com os pesquisadores as respostas da Secretaria Nacional de Saúde Indígena, a quem eu agradeço, ao secretário, né? Secretário. Isso posto, submeto às senhoras senadores e aos senhores senadores encaminhamentos lidos. As senhoras senadoras e os senhores senadores que concordam com os encaminhamentos aqui sugeridos permaneçam como se encontram. Aprovado. Informo que nos termos da Instrução Normativa 12/2019, os documentos lidos como informes ficam disponíveis no site do Senado e no portal da CDH. Os demais ficam na Secretaria para a manifestação dos membros dessa comissão no período de 15 dias. Terminando o prazo, os documentos serão arquivados. Eu quero parabenizar a Secretaria, uma pauta com 20 itens, deram conta. Parabéns, tivemos 3 retirados de pauta, pedidos dos relatores. Parabéns. Então, se a Secretaria... Na verdade, 22 itens. Se a Secretaria deu conta de 22... Quem sabe na próxima nós não teremos 40. Gente, olha, por que da preocupação da gente aprovar o maior número possível de itens? Porque na mesa tem muitos projetos que serão despachados para esta comissão. E nós precisamos dar respostas quando os novos itens chegarem. Então, parabéns à Secretaria pelo trabalho, aos senadores, à assessoria dos senadores, que nos ajudaram para que essa sessão tivesse o sucesso que teve hoje. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Meu time é bom demais. A agricultura ela deve ser melhor reconhecida e vista como um instrumento de combate às mudanças climáticas. O Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, esses são programas que são exportados do Brasil para outros países, para a África. Isso é fundamental, né? Quando você produz e já tem para quem entregar, para quem escoar. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. A TV Senado abriu uma nova seleção de documentários e séries documentais para sua programação. Estamos em busca de novas obras para tornar ainda mais diverso o nosso espaço reservado à produção nacional. Se você tem um filme entre 25 e 120 minutos ou uma série documental, mande um e-mail para a gente. As inscrições vão até o dia 31 de outubro. TV Senado. Democracia todo dia. Trabalhamos para reforçar a segurança das informações e dar mais controle ao segurado. Um exemplo disso foi a ampliação das funcionalidades do aplicativo do Meu INSS, que passou a permitir a contestação de descontos diretamente pelo aposentado, algo inédito até então. A CONTAG dizia que havia mais de 30 mil pessoas que deram autorização e estavam numa fila e não eram atendidos pelo INSS. Foi feita uma auditoria e a auditoria detectou que isso não era verdade. E o senhor autorizou essa inclusão para a CONTAG. O senhor recorda
que mesmo a justificativa não sendo condizente com a verdade dos fatos, o senhor falhou nessa autorização? Se de fato isso aconteceu, realmente foi uma falha funcional. Eu tenho aqui um ofício do dia 5 de junho de 2018, direcionado ao senhor José Carlos Oliveira. Procedimento preparatório em epígrafe foi instaurado nesta Procuradoria da República a partir de representação efetuada por cidadão narrando a ocorrência de descontos irregulares em seu benefício previdenciado sem consentimento. Olha, o senhor foi informado formalmente pela Procuradora da República sobre desconto irregular, fraudulento. Não tinha como fiscalizar essas ACTs, os descontos? O senhor sendo um técnico, por que o senhor acionou algo que o senhor sabe que a sua instituição não tinha como fiscalizar? Isso não impede da assinatura do ACT, mas o INSS realmente não tem condição, hoje, da forma que está, de fazer o controle dessa modalidade. Olá, eu sou a Carla Benevides e nesta edição do programa Argumento nós vamos falar sobre o Outubro Rosa, uma campanha que é uma mobilização nacional e chama a atenção para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Aqui ao meu lado, comigo no estúdio, está a senadora Zenaide Maia, que é do PSD do Rio Grande do Norte e que também é médica. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no programa e o Senado também está participando ativamente dessa campanha Outubro Rosa, né, senadora? Eu que agradeço, Carlas, porque esse Outubro Rosa é justamente para dar visibilidade à população brasileira da importância do diagnóstico precoce, tratamento precoce para o câncer de mama e de colo uterino. Então, os meios de comunicação já agradecendo, porque se a gente faz um movimento desse, mas se não dá visibilidade, não chega à população, principalmente a população feminina do Brasil, aí fica difícil deles entenderem o porquê da importância que durante todo o mês de outubro nós fazemos essa campanha para dar visibilidade a essa preocupação, para que as mulheres, porque a gente sabe que hoje o câncer de colo uterino ou de mama e outros cânceres também, eles quando diagnosticados precocemente, eles não são uma sentença de morte. Essa exposição que a gente abriu hoje aí, com esse grupo Recomeçar, que essa menina, a Joana dos Anjos, que eu digo ela é dos Anjos, é uma dessas mulheres que não se cansa por essa luta de mostrar que é possível sim se ter um câncer, ter uma jornada e se está aqui mostrando prova viva que quando diagnosticado precocemente e tratado precocemente, você tem um recomeço de verdade. Pois é, a senhora falou uma coisa importante, né? Hoje em dia o diagnóstico não é necessariamente uma sentença de morte e a importância de se descobrir precocemente é o que define o sucesso do tratamento. A gente tem hoje, senadora, só em 2021 foram registradas mais de 18 mil mortes por câncer de mama no país. E estima-se que o Brasil vai registrar entre 2023 e 2025 o surgimento de 73 mil novos casos de câncer de mama. Qual a importância da mulher, das mulheres fazerem o autoexame, procurarem as mamografias para elas não fugirem dessas estatísticas? Olha, isso é evitar a morte. Então, o autoexame é importante, mas só ele não resolve, porque muitas vezes, quando você faz o autoexame, no iniciozinho você pode não perceber já o tumor existente. Por isso, a importância da mamografia, que agora se reduziu. A idade já começa aos 40, porque 40 aos 69 anos, e que a gente começou a observar que tinha uma incidência grande entre 40 e 50 anos. E dizer o seguinte, nós temos leis
aprovadas nesse Congresso de uma importância fundamental. Quando suspeita de diagnóstico de câncer de mama, no máximo em 30 dias ter os exames à disposição, mamografia, ultrassonografia, PAF, que é a punção aspirativa que dá o diagnóstico, que faz o tipo histológico do câncer, que é importante, e para 60 dias o tratamento. E o que a gente vê aqui na prática, isso não acontece. Nós ainda temos mulheres brasileiras, principalmente na região norte e nordeste, que andam mais de 200, 300 quilômetros para fazer uma mamografia. Então, o que a gente precisa, gente, é colocar a saúde da mulher no orçamento desse país. Não adianta ter leis e não colocarmos as mulheres brasileiras, saúde das mulheres brasileiras no orçamento do país. A gente discuta aqui leis, prazos, mas quando chega na vida real, elas não conseguem fazer nem por a mamografia. Por isso esse índice de óbito, onde no mundo civilizado, onde as mulheres têm acesso à saúde, não morre. Câncer de colo uterino, gente, faz muito tempo que é 100% de cura. E eu diria, por exemplo, o câncer de colo uterino já começa na saúde primária, que é onde a mulher faz o exame preventivo. Então, se a saúde primária não funciona, já começa por aí. As mulheres, e eu digo mais, o Estado brasileiro precisa sim ter um olhar diferenciado para 52% da população. Vocês sabem que por falta de recursos, centenas de mães e avós deixam filhos órfãos. É muito mais do que falar sobre só um Outubro Rosa. É muito importante. Nós estamos falando de vida e aqui um apelo que eu venho fazendo, pedindo a todas as mulheres do Brasil, fazer um apelo ao Estado brasileiro. Coloquem nossas vidas no orçamento desse país, porque sem isso nós vamos continuar morrendo de morte evitável. Sabe, eu sempre faço essa pergunta aqui no plenário. Você tem um ente querido que ele morreu, mas ele teve acesso a tudo que a ciência oferece de mais moderno no mundo. Isso é um luto. É um luto diferente. E aquele que perdeu seu ente querido, sabendo que morreu por falta de assistência, é algo muito mais doído e muito mais cruel. Então, o Congresso Nacional deve às mulheres desse país um orçamento para que elas não morram, não continuem morrendo de mortes evitáveis. Senadora, a senhora falou da questão do orçamento. A senhora acha que ainda existe essa cultura de que se investe muito no tratamento e pouco na prevenção? Porque pagar, de repente, um aparelho, uma mamografia mais acessível, colocar em lugares mais acessíveis para que todas as mulheres possam fazer, vai ser mais barato do que custear depois uma quimioterapia, uma radioterapia, cirurgia dessas mulheres que não puderam fazer a prevenção? Olha, com certeza, se não pensar nessa parte humana de salvar a vida, pense na economia que se faz. É claro que se você diagnosticado precocemente, uma grande parte do câncer, só o ato cirúrgico em si já resolve. E quando deixa já com metástase, ou seja, o tumor já saiu de uma mama, já invadiu os linfonodos, é um sofrimento bem maior e muito mais caro. É químio, rádio, isso. Ao passo que se a gente desse o diagnóstico precoce, porque na verdade, Carla, a gente não tem assim uma prevenção como o colo uterino. O câncer de mama você tem assim, a gente sabe que o tabagismo, a obesidade, a falta de exercício físico de uma maneira coletiva, ele predispõe as pessoas mais a qualquer tipo de câncer, uma alimentação errada. Mas o câncer de mama, que a gente chama de prevenção de verdade, é um diagnóstico precoce.
A senhora falou, de novo, voltando à questão do orçamento, o que está sendo feito dentro da bancada feminina e principalmente dentro dessas programações do Outubro Rosa para mudar essa realidade no orçamento? Isso é uma luta anual no orçamento. Vocês sabem como é o orçamento desse país. É um orçamento de mais de 5 trilhões a previsão, mas pelo menos de 45% a 50% já fica para os juros e serviços de uma dívida que nunca foi auditada. Ou seja, nós, quando fazemos parte da CMO, nós passamos o ano todo discutindo o orçamento. E quem fica com mais da metade dele não senta, não senta aqui para discutir. Então, quando termina o orçamento, qual não é nossa decepção? 4% para a saúde, 4% para a educação pública. Pasmem, gente, menos de 0,5% para a segurança pública. Então, é um orçamento que tem que ser mudado. Por exemplo, não é passar calote, eu digo, é chamar o sistema financeiro e dizer o seguinte: por favor, nós precisamos deixar, vamos pagar 30% aos senhores, mas deixe a gente investir nos gastos primários, porque somente assim a gente salva vidas. Senadora, o Senado também está participando ativamente dessa campanha do Outubro Rosa, com ações de conscientização e também na discussão de projetos que são voltados aí para a saúde da mulher. A senhora participou ativamente dessa agenda. Queria que a senhora falasse, além dessa exposição Recomeçar, que a senhora citou no início da entrevista, que mais atividades, que mais projetos e palestras estão previstos aí? Nós estamos vendo em vários seminários, audiências públicas aqui, com a presença de várias autoridades nessa parte de câncer, mostrando a evolução da tecnologia, a necessidade da incorporação dessas novas tecnologias como imunoterapia, que hoje é usada em vários cânceres, certo? A imunoterapia hoje é uma realidade e que a gente precisa esbarrar em quê? Já existe eficácia terapêutica comprovada para determinados tipos histológicos de câncer, que a imunoterapia salva, certo? E se existe, por que não incorporamos ao elenco SUS? Por falta de recursos, vamos aumentar o orçamento. E não tenha dúvida que nessa programação toda que se estende e que vai ter uma participação bem mais ativa também da nossa nova, a Procuradoria da Mulher. Eu passei agora, já tinha completado os 2 anos, passei para a senadora Augusta, mas todo esse projeto que vai ser executado nesse mês de Outubro Rosa, a senadora já tinha organizado desde abril, porque é isso. A gente não pode ter solução de continuidade. E sabe qual é o sonho da gente? É que a gente não precise de Outubro Rosa, nem de março, mês de mulher. Isso quer dizer que nós já estamos tendo Outubro Rosa, já temos orçamento suficiente para não estar aqui premiando as mulheres com a mamografia que ela não consegue no dia a dia. E o março, que a gente já tenha uma participação nos locais de decisões, então não iríamos mais precisar. Mas eu queria dizer, Carla, é uma luta incessante, se faz necessário a mídia, que eu continuo dizendo, ninguém salva e empodera mais um povo do que a informação correta. E nós temos uma pandemia que nos mostrou que fora esse SUS, que é uma pérola nossa, que a gente tem que ter o maior respeito, as vacinas, quem mais salvou vidas, foram os meios de comunicação, porque ficaram em defesa da ciência e das vacinas. Senadora, muito obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos como legisladora, como médica, sucesso na campanha, e nós duas aqui de rosa fortalecendo mais uma vez o Outubro Rosa. É simbólico e, gente, por favor, vamos salvar a vida das mulheres brasileiras. O Congresso Nacional deve isso. Obrigada, senadora, e eu agradeço a você que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.
Nós temos curso de medicina em município de 30 mil habitantes que mal tem uma UBS. É uma das críticas ao projeto, né, que ele funcionaria como uma reserva de mercado e impediria, por exemplo, o barateamento de honorários médicos. Nós não estamos visando uma reserva de mercado, nós estamos visando qualidade na formação que vai gerar segurança às pessoas que são atendidas por esses médicos. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Olá, boa tarde. Em Brasília, 13 horas e 30 minutos e o Senado Notícias começa agora. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se encontrou hoje de manhã com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Eles conversaram sobre o orçamento do país. O líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, explicou que o governo pretende encontrar soluções para cobrir o rombo nas contas públicas, após a queda da medida provisória que tratava de corte de gastos e revisão de benefícios fiscais. Tem uma conta de pelo menos 40 a 50 bilhões de reais que tem que fechar. A medida provisória que caducou na semana passada tinha pelo menos 30 bilhões dessa emenda, pelo menos mais de 2/3 da emenda, cuidava de cortes de gastos. Randolfo Rodrigues também confirmou o adiamento na votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estava prevista para esta semana. A decisão, segundo ele, é uma forma de ganhar tempo para costurar acordos. Agradeço ao presidente Efraim por ter adiado a reunião da Comissão Mista de Orçamento para apreciação da LDO. Nós temos uma LDO que estabelece um centro da meta em 0,25%. Nós temos uma decisão do Tribunal de Contas que diz que para o próximo ano tem que ser perseguido o centro da meta, que o objetivo é o centro da meta e não mais as bandas, que tem que ser ajustado. E nós temos um espaço fiscal que em decorrência da rejeição de uma medida provisória, que vai de 40 a 50 bilhões. Então, essas contas têm que ser resolvidas. Já está pautado para a próxima terça-feira. O ideal é que o governo possa trazer uma proposta para equilibrar, né, a receita e a despesa. Após a reunião com o presidente Davi Alcolumbre, o ministro Fernando Haddad informou que ainda não há data para apresentar ao presidente Lula as alternativas à MP 1303, mas disse que sinalizou ao presidente do Congresso os cenários para compatibilizar o orçamento com as regras fiscais e defendeu que as leis orçamentárias caminhem na mesma direção. Obviamente que ele sabe que precisa também de uma cooperação da Câmara para que o Congresso como um todo tome uma decisão. Então, o que nós precisamos é saber qual é a decisão que o Congresso vai tomar, mas garantir a consistência da decisão que envolve várias leis. Entendeu? Não adianta aprovar uma lei numa direção e outra lei em outra direção. Tem uma decisão que mantém o orçamento como está. É um dos cenários. Outro cenário é você querer mexer no que foi encaminhado para o Congresso, sabendo que isso vai ter implicações no orçamento. Então, é disso que nós estamos falando. De novo, o que nós queremos garantir é, qualquer que seja a decisão do Congresso, ela tem que ser consistente. A criação de um marcador químico para a identificação do metanol, quando adicionado à bebida, foi uma das sugestões apresentadas durante a audiência na Comissão de Assuntos Sociais sobre os casos recentes de contaminação. Fabricantes discutem esse marcador com a ANP, a Agência Nacional de Petróleo. Desde que começou a crise da contaminação de bebidas com metanol, já foram confirmados 36 casos de intoxicação no país e mais de 180 estão em investigação.
7 mortes por intoxicação com o produto já foram confirmadas, 5 em São Paulo e 2 em Pernambuco. E 11 estão sendo investigadas. Na audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, representantes do governo falaram sobre as ações que vêm sendo tomadas diante da situação. No dia 2 de outubro, o Ministério da Saúde ele instala a Sala de Situação Nacional para Intoxicação Exógena por metanol após ingestão de bebidas alcoólicas, né? Então, essa sala é instalada no dia 2 e já no dia 9, ou seja, um período muito curto, 7 dias, chega ao Brasil o antídoto que já foi falado pelo senador Nelsinho, o Femapizol chega ao Brasil já nesse quantitativo que foi colocado pelo senador, 2.500 ampolas chegam ao território nacional e já são distribuídas aos estados. Então, é importante destacar que hoje todos os estados já têm um estoque de antídotos, seja do Femapizol ou seja do etanol farmacêutico, que também está disponibilizado para os estados. Pela curva epidêmica, nós percebemos uma desaceleração do número de notificações, mas isso não nos faz baixar a guarda, não nos faz dizer que a situação está sob controle. Pelo contrário, nós estamos cada vez mais alertas. Os representantes de bares e restaurantes e do setor de eventos avaliam que as perdas nas vendas chegam a 60%. Eles defenderam que o foco das fiscalizações deve estar na cadeia de suprimentos. Surpreende a nós uma fábrica ser descoberta em 24 horas em São Paulo, que deixa sempre aquela dúvida, se ela já existia e ninguém fez nada, já sabíamos da existência dela e ninguém fez nada, ou se o poder público brasileiro, nós temos condições de descobrir uma fábrica de bandidos em 24 horas, e será que a gente está deixando de fazer isso para proteger a sociedade? Não é um problema de bebida legal, né? A bebida legal, ela é segura. A gente tem se manifestado nesse sentido. O problema que enfrentamos é um problema de bebida falsificada. É o consumidor saber o que é legal e o que não é legal, né? Exatamente, né? Por isso, estamos diante de um problema de segurança pública, um problema de crime. Entre as sugestões para resolver o problema está a criação de um marcador químico para o metanol. Seria viável isso? Isso é execuível? Qual é a posição de vocês? O que é que vocês acham disso? Há necessidade de se buscar um marcador, porque é essa a modalidade mais procurada pelos falsificadores. Tivemos conversas com a ANP sobre isso, inclusive devemos ter uma nova conversa com eles, mas a gente entende que seria possível. É claro que isso vai ter custo, enfim tal, mas a gente está falando da saúde do consumidor. Nós vamos fazer uma proposição legislativa a respeito dessa situação, ouvindo todos os setores, algo equilibrado, algo que possa ter uma única intenção: dar a segurança da qualidade para o consumidor que quiser ingerir alguma bebida no nosso país. Os 85 anos do Grupo J. Macedo foram tema de uma sessão solene no Congresso Nacional nesta quarta-feira. A iniciativa é para celebrar a trajetória de uma empresa que nasceu no Ceará e se tornou referência nacional. Fundada em 1939 pelo comendador José Dias de Macedo, a empresa nasceu em Fortaleza em um momento de profundas transformações no país. De um pequeno negócio, surgiu um grupo que hoje emprega mais de 5.000 pessoas e é líder nos segmentos de farinhas, massas e mistura para bolos. São produtos que estão nas mesas de brasileiras, brasileiros, de todas as regiões do país, sempre com elevado padrão de qualidade. Isso se deve ao modelo verticalizado de negócio que a empresa adota, desde a compra do trigo até a moagem, a produção e distribuição. A J. Macedo se encarrega de todas as etapas do processo. É com muita alegria e emoção que ocupo
essa tribuna hoje aqui para celebrar uma história que se confunde com o próprio desenvolvimento do nosso estado, do estado do Ceará e do país. A trajetória do fundador, um visionário que aos 20 anos deu início a um sonho marcado por muito trabalho, foi lembrada na sessão. A empresa investe em projetos sociais, culturais e ambientais, com destaque para o programa J Legal, que promove educação, responsabilidade social e sustentabilidade. Um exemplo como o setor privado pode contribuir para o desenvolvimento social do Brasil. Nesses 85 anos, né, nós estamos com a força total e fazendo tudo o que podemos pelo desenvolvimento do Ceará, do Nordeste e do Brasil, né, e estamos muito honrados por esse reconhecimento que o Congresso Nacional está fazendo para a nossa organização. E o Senado Federal realizou nesta quarta-feira uma sessão especial em homenagem ao Dia do Médico, que é celebrado no dia 18 de outubro. A cerimônia destacou a dedicação e o compromisso dos profissionais da medicina na promoção da saúde e do bem-estar da população brasileira. Todos os dias nessa casa, tomamos decisões que influenciam a vida de milhões de pessoas, mas poucas são as profissões que realmente podem decidir diretamente sobre a vida de outro ser humano. O trabalho do médico nem sempre é visto, mas sempre é sentido. Sentido no alívio da dor, na esperança restaurada, na vida que continua, em cada batimento que volta a pulsar, ao toque da ciência, da vocação e da coragem de um médico. A verdadeira vocação médica transcende o conhecimento técnico. Ela reside na compaixão ativa, enxergar o ser humano por trás da doença, tocar com respeito, ouvir com paciência e agir com amor. Ser médico é uma missão, um compromisso das nossas vidas, com dignidade, muita dignidade humana. Parabéns a todas as médicas e todos os médicos do nosso país. Que esse Dia do Médico nos lembre que, antes de qualquer tecnologia, o que cura de verdade é a dedicação humana. Aos médicos de Brasília e de todo o país, o nosso respeito, a nossa gratidão e o nosso mais profundo reconhecimento. Muito obrigado. E confira agora as atividades previstas para esta tarde. Daqui a pouco, às 2 horas, a Comissão de Agricultura deve se reunir, primeiro para examinar indicações de emendas da Comissão ao orçamento deste ano. Depois, para apreciar projetos, como o que trata dos registros imobiliários na faixa de fronteira. No mesmo horário, o plenário do Senado deve se reunir em sessão deliberativa. Na ordem do dia, entre outros projetos, está o que prevê a isenção de tributos federais na doação de medicamentos à União, aos estados, aos municípios, às Santa Casas de Misericórdia, à Cruz Vermelha Brasileira e a entidades beneficentes certificadas. E às 12h30, a Comissão de Educação tem audiência pública para debater a eliminação do trabalho infantil, da fome, pobreza, do desemprego e outras mazelas, e o papel da educação e da articulação intersetorial. Também às 12h30, a Comissão Mista da Medida Provisória 1304 deve se reunir em audiência pública para debater a matéria. A MP trata de mudanças no setor elétrico e de gás natural para equilibrar tarifas e estimular a modernização do segmento. E os senadores aprovaram em plenário o pacote anticrimes violentos. O projeto endurece critérios para prisão preventiva e início do cumprimento da pena. O texto segue agora para análise da Câmara dos Deputados. O plenário aprovou o projeto que aumenta as penas para os crimes cometidos com violência. A proposta altera o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Estatuto do Desarmamento, a Lei de Crimes Hediondos, a Lei de Drogas e a Lei de Licitações. Endurece critérios para prisão preventiva e início do cumprimento da pena. Amplia penas para roubos, extorsão, resistência à polícia e crimes com arma de uso restrito. Tipifica novos crimes
crimes como resistência qualificada e uso de armas ilícitas. Também flexibiliza licitações para a compra de tecnologia pelas polícias. Entre as alterações está a redução do limite para que o cumprimento da pena seja iniciado em regime fechado. Hoje, apenas quem é condenado a mais de 8 anos começa no fechado. Com a mudança, condenações superiores a 6 anos já terão início nesse regime. Apenas condenações entre 4 e 6 anos poderão começar no semiaberto. Na prática, isso significa que crimes graves, como roubos com violência ou envolvimento em organizações criminosas, levarão o condenado a cumprir desde o início a pena em regime mais rigoroso. É o projeto de maior impacto na segurança pública que esse Congresso poderia construir na última década, porque ele engloba uma série de iniciativas, algumas já tramitando em projetos de lei nessa casa, mas que agora tramitando em conjunto com esse pacote anticrime violento, que foi relatado pelo senador Alessandro Vieira na CCJ, que aprimorou ainda mais o projeto, que foi construído, senador Alessandro, com as principais referências em segurança pública, tanto na área policial como na área jurídica do Estado do Rio de Janeiro, tratando da audiência de custódia, tentando inviabilizar que esse instituto se transforme numa grande porta giratória para marginais em todo o Brasil. O que esse projeto muda? Ele inclui um requisito para que o juiz, ao avaliar sobre a liberdade provisória ou a manutenção da prisão de alguém que foi pego em flagrante, ele considere também a chamada habitualidade criminosa dessa pessoa, colocando aqui um critério objetivo. Se alguém já tiver sido beneficiado com a liberdade provisória nos últimos 2 anos, ele necessariamente o juiz vai ter que fundamentar para relaxar a prisão dele. Ou seja, alguém que, por exemplo, reiteradamente rouba celulares, alguém que reiteradamente comete o tráfico de drogas, ainda que não haja sentença transitada em julgado, ele vai ser considerado alguém que demanda, que promove uma alta periculosidade caso mantenha-se solto. E os senadores ainda aprovaram um projeto que revoga normas da Previdência Social, que não tem mais efeitos práticos. Outro projeto aprovado cria 330 funções comissionadas no Superior Tribunal de Justiça. As 2 propostas seguem para a sanção do presidente da República. O programa Saneamento Básico, previsto no Plano Plurianual de 2024-2027, foi escolhido como política pública a ser analisada pela Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado em 2025. Ontem pela manhã, a comissão fez a 4ª audiência pública para debater o apoio da União para a implementação de políticas e de planos de saneamento básico nas áreas urbanas e rurais. No Brasil, 32 milhões de pessoas ainda vivem sem água potável. Mais de 90 milhões não têm rede de esgoto. E do esgoto que é coletado, só 52% é tratado. A Comissão de Desenvolvimento Regional está avaliando os critérios de repasse e acesso aos recursos federais para projetos de melhoria do saneamento no país. O novo Marco Legal do Saneamento, aprovado em 2020, estabelece que até 31 de dezembro de 2033, o Estado brasileiro deverá garantir que 99% da população seja atendida com abastecimento de água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto. Mas como garantir o cumprimento dessa meta? A lógica do Marco Legal aprovado em 2020 foi, naquela época tinha, aqui no Congresso rolava aquela gíria, filé com osso. Você tem que pegar o que é extremamente rentável e junto pegar as áreas mais complexas com menor rentabilidade ou com rentabilidade até negativa. Mas o fato é que com essa configuração trazida, a possibilidade e, vamos dizer, a quase obrigatoriedade que o Marco Legal traz de se regionalizar, a gente está conseguindo chegar nos municípios menores. Não há caminho que dê segurança jurídica e retorno no investimento que precisa ser feito em matéria de saneamento básico, que não passe por uma regulação independente, por uma regulação transparente, por uma regulação que dê segurança jurídica ao investidor.
que mantenha os olhos no usuário final, que é o destinatário final do serviço, e que seja principalmente tempestiva. A diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, que foi desestatizada em 2024, disse que a companhia vai investir 70 bilhões nos próximos anos. Ela citou alguns desafios, como a despoluição do rio Tietê e o saneamento rural. Nós temos 820 mil domicílios previstos para entrar na estrutura de saneamento rural e nós temos pouca informação ainda sobre saneamento rural no estado de São Paulo e não é diferente no país como um todo. O representante das concessionárias privadas de serviços de água e esgoto avalia que para universalizar o acesso à água e esgoto no país, é preciso um investimento de cerca de 900 bilhões de reais. Além da falta de recursos, ele citou como um dos entraves aos projetos de saneamento o veto do governo à dispensa temporária para licença ambiental de obras de saneamento. Por maior que seja a estação de tratamento de água, a estação de tratamento de esgoto, a infraestrutura como um todo, ela é mitigadora dos efeitos da poluição no ambiente. Por isso que essa casa, junto com a Câmara, aprovou no novo marco legal do licenciamento uma dispensa temporária até atingirmos aquelas metas que o próprio Congresso aprovou para licenciamento. A política foi criada, no entanto, pelo que nós vemos de investimentos que têm sido aplicados na questão do saneamento básico pelos governos de estado, pelas prefeituras, nós não vamos atingir essa meta. É uma meta hoje que eu considero ela utópica, surreal. Nós vamos focar nos principais temas para propor uma mudança na lei, uma mudança que seja benéfica e que sejam metas atingíveis e cumpríveis, o que hoje nos parece que não ocorre. A educação profissional brasileira deve integrar os saberes e modos de vida de povos indígenas e comunidades quilombolas. A mudança está prevista no projeto aprovado nesta terça-feira pela Comissão de Educação do Senado e que segue direto para a votação na Câmara dos Deputados. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional aprovou um projeto que facilita o registro de terras em faixas de fronteira. O texto agora precisa ser aprovado na Comissão de Agricultura. O projeto de lei aprovado facilita o registro de terras públicas localizadas em faixas de fronteira que tenham sido vendidas ou concedidas no passado. Pelo texto, registros de imóveis rurais em faixa de fronteira inscritos até 23 de outubro de 2015 serão automaticamente ratificados, desde que o interessado apresente o certificado de cadastro de imóvel rural como prova do cumprimento da função social da propriedade. O objetivo é ampliar a segurança jurídica de quem ocupa e produz nessas regiões. Coloco em votação. Aprovado. E a Comissão de Relações Exteriores também aprovou a indicação de Fernando Meirelles para chefiar a Embaixada do Brasil na República da Coreia e de Luiz César Gasser para a Embaixada do Brasil na Polônia. A comissão aprovou ainda a criação do Grupo Parlamentar Brasil-Rússia, com o objetivo de fortalecer o diálogo e a cooperação entre os parlamentos dos dois países. O projeto de lei que impede a concessão de liberdade provisória em crimes considerados graves foi debatido ontem em audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça. O projeto em tramitação altera o Código de Processo Penal para determinar que o juiz não poderá conceder liberdade provisória em caso de prisão em flagrante de envolvido em facção ou milícia, reincidente ou que tenha praticado crime com violência ou grave ameaça com arma de fogo. O texto foi debatido na Comissão de Constituição e Justiça. O que a sociedade brasileira pede, exige, é que esse sentimento de impunidade, onde alguém que faz parte de um comando vermelho, enfim,
está no topo da cadeia, possa passar por uma audiência de custódia e ser liberado e continuar praticando o delito. O que se quer evitar é a reincidência, são forças de segurança, portanto, que a sociedade arca com esse custo e que tem que se movimentar 10, 20, às vezes 30 vezes, 40 vezes ou até 80, como mencionou Ulisses, para tentar prender a mesma pessoa. A concessão da liberdade provisória na audiência de custódia foi muito criticada pelos participantes. A sociedade não admite mais que uma pessoa cometa um crime por dezenas de vezes. Eu já fiz um estudo aí que tem uma pessoa que cometeu 84, foi o maior número que eu já vi, 84 crimes e 84 vezes foi liberado na audiência de custódia. Os debatedores defenderam a aprovação do projeto de lei que impede a concessão de liberdade provisória em crimes considerados graves. Esse projeto ele vem trazer um reforço nesse arcabouço jurídico necessário para o enfrentamento de crimes graves e para uma atuação mais efetiva da segurança pública. E foi publicado hoje no Diário Oficial da União o texto do acordo do Mercosul de reconhecimento recíproco e outorga de matrículas para o exercício profissional temporário da agrimensura, agronomia, arquitetura, geologia e engenharia. O acordo foi assinado em Montevidéu, no Uruguai, em 6 de julho de 2022 e passa a valer a partir de hoje. Os desafios e a importância social do programa Paradesporto Brasil em Rede, voltado às pessoas com deficiência, foi tema de audiência pública na Comissão de Esporte. O programa Paradesporto Brasil em Rede, o PPBR, lançado em 2023, tem como objetivo garantir a acessibilidade e ampliar a participação de pessoas com deficiência nas práticas esportivas, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. A Comissão de Esporte realizou uma audiência pública para discutir os avanços, os desafios e a importância social do programa. A senadora Mara Gabrilli ressaltou o impacto positivo da iniciativa na vida das pessoas com deficiência. O PPBR ele busca democratizar o acesso de pessoas com deficiência ao paradesporto em todo o Brasil. Mas também tem como objetivo criar uma rede colaborativa entre universidades e institutos federais para fomentar pesquisas científicas, trocas de experiências e para a formação de profissionais para a gestão esportiva e para o atendimento da população com deficiência. A beneficiária do programa, Maria Furtado, destacou os benefícios que a iniciativa trouxe para a sua vida. A natação, para mim, ela trouxe qualidade de vida. Ela tem me ajudado na minha mobilidade, na minha autoestima, na autonomia. E o motivo de ter participado da natação era ter essa qualidade de vida melhor, né? De acordo com o professor do curso de Educação Física da Universidade da Grande Dourados, Mário Sérgio Vaz, os exercícios oferecidos pelo programa são adaptados para atender às limitações de cada pessoa. Os exercícios eles são direcionados de acordo com a deficiência do beneficiário e a intensidade do exercício, a prescrição é de acordo também com aquilo com a capacidade de desenvolvimento do beneficiário. Rodrigo Abreu, representante da Secretaria Nacional de Paradesporto, ressaltou a missão da Secretaria. A missão da Secretaria Nacional de Paradesporto é democratizar o acesso à atividade física regular e ao esporte, como um vetor de vida saudável, de inclusão social, da diversidade e da cidadania plena. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens dessa edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia e continue ligado aqui na TV Senado. Nós temos curso de medicina em município de 30 mil habitantes que mal tem uma UBS.
É uma das críticas ao projeto, né, que ele funcionaria como uma reserva de mercado e impediria, por exemplo, o barateamento de honorários médicos. Nós não estamos visando uma reserva de mercado, nós estamos visando qualidade na formação que vai gerar segurança às pessoas que são atendidas por esses médicos. Salão Nobre, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Nós temos que oferecer a educação profissional como uma etapa, como uma modalidade importante na formação, não é, de tudo, e para alguns setores da economia, para alguns setores, não é, da organização do trabalho, é importante ter um técnico, é vital, eu diria, ter um técnico bem formado para algumas áreas, né? Isso não impede a continuidade dos estudos do nível superior, porque a educação técnica, ela é a conclusão do nível médio, que é a etapa final da educação básica. Tem um estudo que aponta que o PIB pode crescer 2,5%, né, com a profissionalização desses estudantes lançados, né, a partir da formação imediatamente no mundo do trabalho, no mercado do trabalho. Nós estamos aqui para apurar responsabilidades, separar os envolvidos, levar a verdade à sociedade brasileira. Nenhuma decisão externa altera o rumo dos nossos trabalhos. Reafirmo, a autoridade da CPMI é plena e está garantida pela Constituição brasileira. Reafirmo diante do Brasil. O senhor está preso em nome dos aposentados, das viúvas e dos órfãos do nosso Brasil. Quem rouba aposentado, rouba do nosso país, dos brasileiros. E aqui quem mente paga o preço. Peço à Polícia Legislativa que cumpra a determinação. Essa entidade não tem nada de ilícita e de fraudulenta, não. A gente sabe muito bem o que é existir e o que é ser de fachada nesse país. E a Conafé não faz parte desse cenário. Porque não é possível que quem abre de segunda a sexta e trabalhe das 8 às 5 da tarde e atenda 2.950 municípios seja de fachada. O senhor movimentou R$1.760.000 em 2 meses. No meu CPF? No seu CPF, com a renda mensal de 15 mil e um patrimônio de 60 mil. Olha. O senhor podia explicar isso? Polícia Federal, CGU e Receita Federal fizeram essa afirmação. Nobre relator, eu desconheço tal afirmação. Acredito que investigações construam rumos equivocados. A dona Maria Rodrigues já tinha morrido há 5 anos e fez uma assinatura. Olha, esse padrão se repetiu mais de 300 vezes pela Conafé. O Gilberto morreu há 20 anos, mas assinou. É padrão da Conafé ressuscitar mortos para assinatura de descontos associativos? A Conafé desconhece que pessoas em óbito recebam benefício, nobre relator. Fazenda em Goiás vira exemplo de agricultura sustentável. A audiência pública aponta prós e contras das energias renováveis. Pensão alimentícia via Pix. Câmara aprova e envia projeto ao Senado. E comunidades bilíngues no sul do Brasil, onde se fala português, italiano, tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 20h, aqui na TV Senado. Como cidadãos, a gente tem deveres e direitos, como ir e vir, por exemplo. Na época das eleições, é nosso direito ter acessibilidade no local de votação. E é dever da Justiça Eleitoral assegurar esse acesso. Atualize seu cadastro e informe sua condição. Vamos exercer a nossa cidadania. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Tradições, saberes e costumes que mantêm viva a essência de um povo. O museu é esse espaço que celebra as raízes, valoriza as diferenças e fortalece o que nos conecta como humanidade. Conhecer nossa história é descobrir o que nos torna únicos. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize.
A violência tinha que ser trabalhada nas escolas, na igreja, na comunidade, para que as pessoas pudessem entender o que realmente é violência. Num período de uns 8 anos, eu comecei a sofrer violência com meu marido. A minha filha viu meu ex-marido me batendo, né? Me derrubou da cadeira, me bateu. Aí no outro dia, é a famosa lua de mel, com café na cama, chama de meu amor. E a mulher acaba perdoando isso. Ele me chamava de doida e que eu não ia encontrar ninguém porque não era uma pessoa que não tinha uma boa aparência, que ninguém ia me querer mais. E isso me deixou assim desmotivada. Eu estava sempre deitada na cama no meu quarto, eu não queria conversar. Se você percebe que o seu parceiro, né, utiliza expressões, tem condutas, tenta te manipular e faz você, inclusive, duvidar da sua capacidade, da sua autoestima e, inclusive, da sua sanidade, entenda que você vivencia uma violência. Hoje eu sou totalmente diferente do que eu era antes. Eu fiquei desempregada durante 7 anos e sofrendo. E eu não tinha nunca coragem de sair do relacionamento. Mas a partir do momento que eu consegui o trabalho, eu saí desse relacionamento e segui a minha vida. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O câncer é uma das maiores causas de morte no mundo e desafia a ciência em busca de novas respostas. Por isso, uma missão brasileira vai agora em outubro à Rússia e ao Reino Unido para conhecer centros de pesquisa e políticas de prevenção e combate à doença. À frente da subcomissão de combate ao câncer, a senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, é uma das representantes do parlamento nessa agenda internacional. Senadora, obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, Carla. Senadora, eu queria que a senhora contasse qual é o objetivo principal dessa missão brasileira, tanto à Rússia quanto ao Reino Unido. Essa missão vai ser de suma importância, porque na Rússia nós iremos visitar um instituto muito importante, chamado Instituto Gamaleya. Esse instituto, os pesquisadores, eles estudam a vacina RNA mensageiro contra o câncer. Essa vacina que está se mostrando muito promissora, porque o RNA mensageiro ele estimula o sistema imunológico a produzir anticorpos contra as células tumorais. E ele já está em fase bem avançada, já está em fase de clínica, onde coloca essa medicação, onde é aplicada essa medicação para os pacientes. Inicialmente, eles começaram com 50 pacientes a serem submetidos a essa pesquisa, a esse tratamento. Mas, depois, em tempo curto, no curto espaço de tempo, será colocado para toda a população oncológica. E através da Agência Nacional de Saúde, lá da Rússia, eles querem incorporar essa medicação, que é a vacina RNA mensageiro, para toda a população oncológica. E o que é que tem mostrado essa vacina? Que ela diminui o número de metástases, consequentemente, diminui o número de hospitalizações e também, consequentemente, o número de óbitos. Então, essa curva, ela está declinando, até porque é uma vacina personalizada. O paciente é submetido à biópsia do tumor, é estudada a celularidade desse tumor, é feito o histopatológico e a partir dessas células é produzida a vacina específica. E através dessa biotecnologia, que é o RNA mensageiro, ele desperta o sistema imunológico e o sistema imunológico, através dos linfócitos T, vão lá no tumor e
mata essas células. Então, realmente é algo totalmente avançado, uma terapia totalmente avançada que vem trazer muita esperança no tratamento oncológico. E os custos, senadora, para uma vacina personalizada? Os custos, realmente, eles vão ser elevados, porque quanto custa uma vida? Não é? Então, se a gente colocar aqui de uma forma rápida, quanto custa o número de hospitalizações? Quanto custa o número de pacientes que estão em UTIs? Pacientes que também estão em cuidados paliativos. Então, se você somar tudo isso e ver que uma vacina vai fazer a diferença na vida de cada pessoa, de cada brasileiro, de cada brasileira, você vai ver que no final, no início sim vai ter um impacto orçamentário grande, mas depois vai se adequando. E outra coisa, esse intercâmbio científico, biotecnológico, que eu quero trazer aqui para o Brasil, a partir da Rússia, e logo depois eu irei para o Reino Unido, nós iremos, será uma comissão de senadores, nós queremos trazer essa biotecnologia para que essa vacina seja produzida aqui no nosso país. Então, uma vez que ela vai passar a ser produzida aqui no nosso país, esse custo vai diminuir muito, principalmente a produção em larga escala. Então, isso, lógico, a tendência é cada vez mais diminuir esses valores. E é isso que eu quero. Eu quero inovar na tecnologia em relação ao tratamento do câncer e não quero que o Brasil fique um passo atrás. Eu quero que o Brasil caminhe lado a lado dos países mais desenvolvidos. Então, nós estamos na era da inteligência artificial e a gente não pode ficar para trás. Senadora, no Reino Unido, a expectativa de visita tanto na Universidade de Oxford, Cambridge, visita também nos laboratórios da AstraZeneca, da GSK. O que o Brasil pretende aprender com essa experiência nesses laboratórios, nessas universidades? As universidades de Oxford e Cambridge estão os melhores pesquisadores britânicos. E eles também estão bem avançados na questão dessa vacina especificamente, RNA mensageiro. E a AstraZeneca, que também teremos a oportunidade de visitá-la, que já está em parceria com essas universidades, produzindo essa vacina, é justamente para que a gente possa pegar esse modelo tanto de produção, de estudo e pesquisa, como também de regulamentação. E a gente poder trazer aqui para o Brasil. Porque nós temos também... Olá, estamos de volta e passamos a transmitir agora a Comissão de Agricultura. Acompanhe. Da leitura e aprovação das atas das reuniões anteriores. Os senhores senadores e as senhoras senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovadas. A presente reunião está destinada à deliberação de proposições conforme pauta previamente divulgada. Item de número 1 da pauta. Item de número 1, projeto de lei número 658 de 2019, não terminativo nessa comissão. Acrescenta-se o artigo 5A à lei número 11.326 de 2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. Autoria, senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão. Relatoria, senador Messias de Jesus, do Republicano de Roraima. O relatório é pela prejudicialidade do projeto. Observações. A votação será simbólica em virtude do relatório apresentado. Concedo a palavra ao senhor senador Messias de Jesus para proferir a leitura de seu relatório. Senhor presidente, senador, amigo Zequinha Marinho, caros colegas senadores e senadoras, peço venha
para irmos direto à análise. Compete à CRA opinar sobre proposições pertinentes à tributação da atividade rural, nos termos do inciso 11 do artigo 104b do Regimento Interno do Senado Federal. Por se tratar de deliberação em caráter terminativo, a presente análise abordará, além do mérito, a constitucionalidade, a juridicidade, a regimentalidade e a técnica legislativa do PL 658 de 2019. Inicialmente, no que se refere à constitucionalidade da proposição, observa-se que a competência legislativa da União sobre direito tributário se encontra albergada pelo inciso 1º do artigo 24 da Constituição Federal e que a competência para instituir contribuições sociais e, por consequência, dispor sobre o referido tributo está amparada no caput do artigo 149 da Constituição Federal, observada a competência do Congresso Nacional para dispor sobre as matérias de competência da União, conforme dispõe o caput do artigo 48 da Constituição Federal. E a espécie legislativa eleita para veicular a matéria foi lei ordinária. Não fere a Constituição, uma vez que não se trata de conteúdo reservado à lei complementar. Ademais, não vislumbramos óbices no que concerne à constitucionalidade material das disposições que compõem o projeto. A proposição não merece reparos no que tange à juridicidade e à regimentalidade, pois a matéria inova a legislação vigente mediante proposição parlamentar que imprime generalidade e coercitividade aos comandos que define com obediência aos princípios gerais do direito e, além disso, tramita de acordo com o que preconiza o regimento interno do Senado Federal. Superados os aspectos formais, é importante registrar que a proposição é meritória, pois busca mitigar a defasagem no tratamento dispensado à agricultura familiar no âmbito das políticas. Sessão deliberativa ordinária, dia 15/10/2025. A número regimental. Declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. A presente sessão deliberativa ordinária é destinada à apreciação das seguintes matérias, já disponibilizadas em avulsos eletrônicos e na ordem do dia eletrônica de hoje. Projeto de Lei Complementar número 163 de 2025, do deputado Isnaldo Bulhões Júnior. Projeto de Lei número 4.719 de 2020, do deputado General Peternelli. Projeto de Lei número 769 de 2024, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal. Projeto de Lei número 2.562 de 2025, da deputada Soraya Santos. Passamos aos oradores inscritos, que terão o prazo de 10 minutos para o uso da palavra. Como primeiro orador inscrito, passo a palavra ao senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Presidente Chico Rodrigues, senador Gigão, demais senadores, senadoras, telespectadores da TV Senado, Rádio Senado, e que também quem nos acompanha pela agência Senado. Senhor presidente
Chico Rodrigues, senhoras e senhores, o Banco Mundial divulgou uma projeção que merece ser destacada nesse plenário. O Brasil deve crescer 2,4% em 2025, acima da média da América Latina e do Caribe, estimado em 2,3%. Para 2026, a previsão é de 2,2% e para 2027, 2,3%. Esses números são importantes, são significativos. Revela um país que se recupera, que avança e que reafirma sua capacidade de enfrentar os desafios econômicos com responsabilidade e com foco no desenvolvimento social. O Brasil, mais uma vez, mostra que tem força e potencial para crescer com estabilidade e inclusão. É importante destacar que as projeções do Banco Mundial estão acima das estimativas do próprio Banco Central e do mercado financeiro, o que demonstra confiança internacional na condição política e econômica brasileira. O Ministério da Fazenda, por sua vez, também projeta um cenário otimista, alta de 2,3% em 2025 e 2,4% em 2026. Os resultados positivos não aparecem por acaso. Eles refletem o conjunto de políticas que priorizam a retomada do emprego e da renda, o controle da inflação, a valorização do salário mínimo, o fortalecimento do mercado interno e o investimento em programas sociais e de infraestrutura. Vejamos alguns dados que confirmam essa trajetória de melhora. A inflação segue sob controle, dentro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. O desemprego atingiu o menor patamar em 10 anos, com a criação de milhões de novos postos formais de trabalho. O salário mínimo voltou a crescer acima da inflação, com aumento real, fortalecendo o poder de compra da população. O investimento estrangeiro direto se mantém elevado, sinalizando confiança nos investidores e, assim, um ambiente econômico fortalecido, a democracia também na linha do que está a nossa própria Constituição, ou seja, crescimento econômico e institucional do país. E, finalmente, a dívida pública permanece em trajetória sustentável, fruto de uma gestão fiscal responsável. Esses resultados indicam que o Brasil está trilhando um caminho de crescimento com equilíbrio, inclusão e soberania. Não se trata apenas de números frios, trata-se de uma economia que volta a servir ao seu povo, ao povo brasileiro, gerando oportunidades e dignidade. O crescimento projetado pelo Banco Mundial mostra que o país está acima da média regional e isso é motivo de muito orgulho. Enquanto muitos países ainda enfrentam dificuldades fiscais e baixo dinamismo, o Brasil demonstra capacidade de adaptação e de superação. Mas ainda há desafios. Precisamos ampliar o investimento público e privado,
garantir reformas que estimulem a produtividade e a inovação e seguir valorizando a educação, a ciência, a tecnologia, a indústria nacional. O crescimento sustentável deve caminhar lado a lado com a redução das desigualdades, com a valorização do trabalho e com respeito ao meio ambiente. Essa é a base de um desenvolvimento verdadeiramente humano e justo. O Brasil tem tudo para continuar crescendo e crescerá muito mais com estabilidade e uma democracia fortalecida, justiça social e desenvolvimento econômico. Senhor presidente, esse resumo que eu faço das últimas notícias do Brasil e o mundo mostra que estamos no caminho certo. Mas eu sou daquele que diz sempre, fizemos muito, mas temos ainda muito por fazer. Queria também, senhor presidente, nesses minutos finais, agradecer, mas muito mesmo, muito ao povo gaúcho, pelo carinho, respeito. Eu tenho dito há muito tempo que não pretendia concorrer a mais um mandato. Já estou com 4 mandatos de federal, 3 de senador. Entrei na Constituinte e estou aqui e completo o ano que vem, como eu disse, 40 anos. E há um movimento crescente no meu estado, senhor presidente Chico Rodrigues, de todos os setores, negros, brancos, indígenas, idosos, juventude, movimentos vinculados às entidades sindicais, todas, olha o que eu estou dizendo, e olha que elas têm diferença profunda entre elas. Todas as centrais estiveram comigo, setores que não são exatamente vinculados à questão ideológica com o meu partido, também estiveram comigo e mandam cartas, moções, abaixo-assinado, inclusive de Santa Catarina, presidente. Confederações e federações de trabalhadores daquele estado também. Mando um abraço aqui para o Martini, daquele estado. E como foi recentemente, recebi uma delegação da Paraíba. Como também agradeço ao Rio Grande do Norte por me ter dado o título de cidadão do Rio Grande do Norte pelo serviço prestado ao país. Já recebi esse título, senhor presidente, e quando eu faço esses comentários, muitos dizem que é uma despedida que eu estou fazendo. Recebi, eu acho que dos 27 estados, Brasília eu já recebi, não pude receber, né? Mas vou receber esse fim de ano, início do ano. Eu recebi em mais de 20 estados o título de cidadão, pelo serviço prestado. E eu falo isso com satisfação, olhando para o povo brasileiro, né? Aqueles que dedicam grande parte da sua vida em defesa da qualidade de vida do povo brasileiro, ao receber esse abraço, esse carinho a nível nacional, só me deixa ciente do dever cumprido. E o futuro a Deus pertence. Muito obrigado, senador Chico Rodrigues, pela tolerância. Senador Paulo Paim, Vossa Excelência inicia seu pronunciamento falando do relatório do Banco Mundial, onde faz a projeção do Brasil de crescimento econômico 2025, 2026, 2027, superior a 2,2%. Na crise internacional que nós vivemos hoje, obviamente, esse é um indicador que nos anima, é um crescimento, né? América Latina, nós estamos, obviamente, bem na frente. E eu tive um professor na Itália, em 1990, que dizia, italiano, que veio a ser depois primeiro-ministro, Amintore Fanfani, que
que ele dizia que não haveria crise que pudesse frear o futuro desse país gigantesco que é o Brasil. E ele citava 3 setores que, obviamente, nós literalmente concordamos. Primeiro, nós temos mais de 15% da água doce do planeta. O Brasil apenas entre os quase 200 países que compõem a ONU. Segundo, a maior biodiversidade do planeta. Consequentemente, os desdobramentos para a vida humana dessa biodiversidade são imensuráveis. E terceiro, um país que dispõe da tabela periódica em todos os recantos do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Ou seja, os minerais estratégicos mais importantes para a humanidade. E lógico que essa senoidal cíclica de descidas e subidas da economia interplanetária, né? Porque, obviamente, se olharmos o planeta Terra e o ser humano já olhando para Marte, para a Lua, enfim, para outros planetas, deveria primeiro se preocupar com o destino do Brasil, no nosso caso, e da Terra, do planeta Terra, de um modo geral. Mas, sem questionar o sonho do homem, né, eu diria que a economia, ela, para o Brasil, esses indicadores de crescimento, eles são importantes. No governo anterior do presidente Bolsonaro, nós tivemos subidas e quedas, no do presidente Lula agora, subidas e quedas, e o que nós queremos é realmente que o governo acerte e, de uma forma cuidadosa e definitiva e segura, possa, na verdade, dar esperança à população dos nós brasileiros todos, principalmente os mais carentes, os mais pobres, de que sua condição de vida tende naturalmente a melhorar. A geração de emprego, geração de renda, alimentação, tudo isso é fundamental. Então, Vossa Excelência mostra, e nós entendemos que a recuperação econômica ela é fundamental, mas também acompanhada do desenvolvimento social. Isto é fundamental no nosso entendimento. E como Vossa Excelência tem esse feeling e esse sentimento e essa convivência com essas questões sociais, principalmente, na educação, geração de emprego, geração de renda, enfim. Eu quero elogiar Vossa Excelência. E outro tópico que Vossa Excelência também se referiu é em relação à possível desistência de Vossa Excelência a não disputar nas próximas eleições o seu 4º mandato de senador da República. Eu acho que seria uma lástima, porque perde o Rio Grande do Sul, mas perde o Brasil. A sua dedicação é uma dedicação em tempo integral a essa causa dos mais pobres, dos negros, dos desvalidos, daqueles que mais precisam. E por isso que vários segmentos da sociedade brasileira, né, sindicatos, associações, cooperativas, governos, etc., o distinguem com honras que chamam a atenção do conjunto dos senhores senadores e senhoras senadoras pela quantidade de reconhecimento que Vossa Excelência tem. Portanto, eu entendo que Vossa Excelência ainda tem muita energia, ainda tem uma cabeça muito brilhante, ainda tem uma vontade indomável de continuar defendendo essas causas e quiséramos nós que os gaúchos não os deixassem desistir dessa jornada. Afinal de contas, a sua idade ainda não é uma idade que possa comprometer um mandato. Pelo contrário, coco velho, como diz no Nordeste, é que dá leite, né? Então, quanto mais experiência Vossa Excelência tem, mais é necessário para discutir. E aqui, pelo poder do convencimento, nas teses que defendem, apresentar realmente dezenas e dezenas e dezenas de projetos ainda no futuro para benefício da população brasileira. Então, diria a Vossa Excelência que nós somos um dos torcedores para que Vossa Excelência retorne em 2027, reeleito pelo 4º mandato de senador pelo estado do Rio Grande do Sul. Parabéns.
Continuando a lista de oradores inscritos no pequeno expediente, passo a palavra ao senador Eduardo Girão, artigo 10 do Regimento Interno. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Obrigado, presidente. Antes de utilizar o tempo para eu fazer o meu pronunciamento, eu queria aqui fazer um pela ordem, se o senhor me permite, que é para registrar com muita satisfação a presença nesse plenário aqui do Senado Federal de 200 anos da nossa Casa Revisora da República, da Link School of Business, uma instituição de ensino superior privada sediada em São Paulo, reconhecida como a primeira faculdade do Brasil dedicada integralmente ao empreendedorismo. Alunos do curso de administração, certamente comprometidos, alunos e alunas, certamente comprometidos com a meritocracia, estão aqui não apenas para uma simples visita, mas para compreender melhor o funcionamento do Congresso Nacional Brasileiro e seu papel estratégico para o desenvolvimento da nossa nação, destacando a saudável interação entre o setor público e o setor privado. Sejam muito bem-vindos aqui, os alunos da Link School of Business. Eu quero saudar aqui o João Carlos Cavalcante, Joaquim Martins Neto, João Rosseto, o Ícaro de Azevedo Santana, Davi Marson, Giovana Faria, Julie Berger, Guilherme Salmeron, Maria Fernanda Aragão, Renan Lutherbach, Eduardo, meu xará, Trajano e Castro, João Arthur, Herbert Mateus, José Arthur Castro, Juliana Minorello, Amanda das Neves, Gabriela Colnago e a Mariana de Castro Gil. Sejam muito bem-vindos aqui ao plenário do Senado Federal. Vou fazer agora um pronunciamento aqui no plenário e agradeço demais a presença da diretoria, da escola, todos que tiveram essa iniciativa importante para aproximar a Casa Revisora da República da sociedade brasileira, e sejam muito bem-vindos aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de fazer o registro aqui também da presença dos alunos do curso de administração da Link School of Business, dizer que vocês sejam bem-vindos. Vocês estão vendo aqui na Casa Revisora da República, na Câmara Alta do país, o Senado da República, né, uma sessão que ainda com poucos parlamentares, antes da ordem do dia, que começa normalmente às 16 horas, possam acompanhar o rito, não apenas aqui no plenário, neste cenáculo, onde são discutidas as grandes questões nacionais, e depois, a posteriori, possam ir em vários departamentos, divisões e locais onde o processo legislativo acontece. Portanto, parabéns a vocês, a garotada nova, uma juventude aí que tem muito a contribuir com esse país e traz na bagagem muitos conhecimentos que certamente vão ser muito importantes para o nosso país. Portanto, parabéns a vocês pela iniciativa da vinda da Lynx e dizer que nós ficamos muito felizes quando vemos essa nova safra de jovens empresários, empreendedores, alunos de cursos dessa natureza como administração, que serão certamente os futuros dirigentes desse país. Concedo a palavra ao senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Muito obrigado, presidente. Quero aqui saudar as senadoras, os senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiras e brasileiros que nos acompanham pelo trabalho muito bem feito da equipe da TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado. Senhor presidente, esse final de semana, o brasileiro de bem ficou assustado com mais essa tentativa de blindar o STF, né? Uma tentativa rasteira, né? Que está na cara, que é preocupado com 2026, porque, se Deus quiser, ao que tudo indica, nós vamos aqui renovar bem essa casa para colocar senadores conservadores e de direita, que esse
é o espectro que mais cresce no Brasil, pessoas sedentos por justiça, pelo espírito da liberdade, da ética e da verdade. E aí vem a cama de gato que está sendo armada, né? Eu já falei aqui, mas quero falar de novo, onde, através da Associação dos Magistrados Brasileiros e também do Partido Solidariedade, zero surpresa, entraram junto ao STF, né, para que interprete a lei do impeachment que existe desde 1950, que está muito claro que são os senadores que têm a prerrogativa de investigar e afastar ministros do Supremo que cometerem abusos. E é o que não falta hoje no Brasil, nessa insegurança jurídica, nesse caos que a gente vive por causa da atividade política e conflitos de interesse de ministros do Supremo. Agora, está lá na mão de Gilmar Mendes, um crítico de pedidos de impeachment, também que já recebeu aqui solicitações de impeachment, inclusive o meu, ele é o relator. Ele é o relator de algo que pode colocar uma pá de cal, que aí sim, esse Senado não precisa estar aberto. Porque se não puder aqui cumprir o que está na Constituição brasileira, de investigar ministros do Supremo, o que é que a gente vai fazer? Se esse é o grande problema hoje da nação brasileira. Então, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, simplesmente defendeu, num parecer, que exatamente ele é o chefe da PGR que tem essa prerrogativa na cabeça deles. Eles é que deveriam ter essa prerrogativa de abrir pedido de impeachment. Com esse regime que hoje manda no Brasil, Lula e alguns ministros do STF, com um PGR que mais parece um puxadinho do ministro Alexandre de Moraes, nós não vamos ter nunca pedido de impeachment aqui. E nós não vamos aceitar essa cama de gato que está sendo armada para silenciar o Senado Federal de tantos abusos que têm acontecido no Brasil. Eu vou voltar, senhor presidente, com esse tema, porque está muito claro a jogada que estão fazendo aí, que vai restringir democraticamente, que vai concentrar poder, que é um risco à independência do Legislativo, uma falta de respeito histórico, um impacto, assim, tenebroso sobre a República do Brasil. Nós não vamos deixar. Quero também dizer que daqui a pouco nós estamos dando entrada no pedido de impeachment, agora às 15 horas e 30 minutos, aqui na presidência, de um pedido de impeachment do ministro Flávio Dino, tá? Atividade político-partidária, violação à liberdade de expressão, vício de imparcialidade e conflito de interesses, extrapolação de competências na DPF 1178, uma série de barbaridades que foram cometidas no entender de alguns senadores da República que estão assinando essa peça. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo o protocolo e uma coletiva com a imprensa brasileira de mais esse pedido. Eu sei que os deputados federais estão entrando também com um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes sobre o caso Felipe Martins, caso gravíssimo da nossa República, que vai ter às 4h30 também uma coletiva. É o trabalho que a gente tem que fazer para que o Brasil volte a ter independência entre os poderes, para que o Brasil volte a ter um Estado democrático de direito que hoje a gente não tem. Mas, senhor presidente, eu venho a essa tribuna hoje para colocar de um caso humanitário que o Brasil está sendo displicente. O governo Lula está sendo displicente. Olha só, inclusive um caso que já foi reportado pela mídia, não apenas pelas mídias sociais, mas também pela Record, que fez uma matéria ampla nesse final de semana. Trata-se do caso do seu Biratã e Fabíola da Costa, com 3 filhos, que decidiram há 6 anos morar nos Estados Unidos em busca de oportunidades não encontradas no Brasil. É a liberdade, faz parte. Mas olha o que foi que aconteceu. Tudo estava transcorrendo bem. O Biratã trabalhando como caminhoneiro, Fabíola como manicure e os filhos estudando regularmente. Até que, há cerca de 10 meses, Fabíola, com apenas 32 anos de idade, teve um mal súbito, desmaiou e precisou ser levada às pressas a um hospital em Orlando, na Flórida. Não sei se o senhor conhece esse caso. Durante sua internação,
sem que fosse descoberto o diagnóstico, ela teve 3 paradas cardíacas com graves sequelas no cérebro, senador Chico Rodrigues. Depois de passar alguns meses internada em estado vegetativo, ela foi transferida para sua casa. Ficaram dívidas superiores a 2 milhões de dólares. E piorou ainda mais porque o seu esposo, o Biratã, precisou abandonar o emprego como caminhoneiro para cuidar da sua esposa, que requer cuidados permanentes, além dos próprios filhos. Esse fato toca profundamente o coração, né, de todos nós. A família necessita urgente, senador Chico, voltar ao Brasil, mas não possui condições financeiras para bancar uma UTI aérea exigida nesses casos. O custo dessa operação é de 120 mil dólares, o equivalente a 680 mil reais. Com o tempo passando e as condições se agravando, procuraram o consulado brasileiro, que alegou não ter essa possibilidade de conseguir a UTI aérea. Sem perder a esperança, o Biratã está pensando, como alternativa possível, fazer uma viagem de volta ao Brasil com um veículo motorhome, lá dos Estados Unidos, para sua terra natal, mesmo sabendo que levaria dias e a esposa pode morrer no caminho. Não é adequado. Estão tentando vaquinha, fazendo tudo que se pode lá. Inclusive, eu já divulguei. E o senhor, que eu sei que tem um bom relacionamento com o Itamaraty, se pudesse ajudar aqui, é uma questão humanitária que nós ficaríamos muito gratos. Estamos aqui falando, senhor presidente, de uma ajuda humanitária que deve ser feita pelo governo federal. E isso precisa acontecer com a brevidade que o caso requer. Vamos analisar essa questão sob uma ótica verdadeiramente humanitária, muito diferente do que ocorreu em abril, quando um avião da FAB foi deslocado ao Peru apenas para transportar ao Brasil a senhora Nadine Heredia, ex-primeira-dama condenada pela justiça peruana a 15 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Isso aí o governo Lula manda buscar rapidinho. Manda o avião da FAB buscar. Uma condenada corrupta. O ministro das Relações Exteriores justificou o deslocamento do avião da FAB ao Peru como uma questão humanitária, naquela época. Poxa, se é humanitário aquilo, não é agora? Absolutamente questionável essa justificativa dada para o caso da senhora Nadine. Mas agora, com Fabíola, não se pode negar uma questão de dever moral. Não se pode negar em absoluto que se trata de uma questão, aí sim, verdadeiramente humanitária. E se alguém alegar que 120 mil dólares é um custo elevado, é bom lembrar que uma única viagem feita pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, aqui pertinho, sabe quanto é que custou, presidente, a Lisboa para participar do polêmico evento vulgarmente conhecido como Gilmar Palusa, organizado pelo ministro Gilmar Mendes? Essa viagem custou 112 mil dólares. Presidente da Câmara, usando um avião aí da FAB para ir. Segundo o ranking dos políticos, as viagens internacionais de Lula, com extensa comitiva, já consumiram mais de 500 milhões de reais. Eu vou repetir. R$500 bilhão as viagens do Lula, das comitivas dele. Certo? Apenas no ano de 2024, as viagens pela FAB, feitas pelos presidentes da Câmara, do Senado e do STF, custaram sabe quantos? R$7 milhões de reais. Não estamos aqui, senhor presidente, obviamente concordando com essas gastanças abusivas, com viagens desnecessárias, com dinheiro de quem paga imposto, brasileiro que sua, para pagar imposto, aliás, os impostos mais caros do mundo, através de aviões da FAB. Nós não defendemos isso, pelo contrário, nós denunciamos isso, pedimos informações quase toda semana. São necessários muitos cortes de gastos supérfluos nesse governo, para, com isso, reduzir essa elevada carga tributária imposta aos brasileiros, que é feita com privilégio, por privilégio, de muitas vezes, de políticos.
No último minuto, se o senhor me permite, eu encerro, senhor presidente. Último minuto. Obrigado. Só para concluir, estamos apenas provando para vocês, com esses dados, desses gastos exorbitantes, que quem paga é o povo. Viagem de presidente da Câmara, de ministro do STF, de Lula para cima e para baixo, quem paga é o povo, nos melhores hotéis que essa turma fica. Nós estamos apenas, nesse momento, pedindo uma boa vontade para promover uma verdadeira ajuda humanitária à família de Fabíola da Costa, antes que seja tarde demais, né? Porque, repito, dinheiro não falta, mas uma vida vale quanto? E é a vida dela que está em jogo. Eu encerro com esse forte pensamento, nos deixado há mais de 100 anos, por Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Abro aspas. Solidários somos união. Separados seremos apenas ponto de vistas. Juntos alcançaremos a realização de nossos propósitos. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Inclusive no fechamento aqui da minha frase, que eu corri, porque não ia dar tempo, e o senhor deixou eu concluir. Só para deixar claro, frase do doutor Bezerra, solidários somos união. Separados seremos apenas pontos de vista. Juntos alcançaremos a realização de nossos propósitos. É necessário agora deixar de lado ideologia, se é de direita, de esquerda, contra o governo, a favor do governo, e fazer essa ajuda humanitária. E eu peço ao senhor, como presidente da associação e uma pessoa muito bem relacionada dentro do Ministério das Relações Exteriores, se a gente puder ajudar essa família que está agonizando em Orlando, nos Estados Unidos. Que Deus abençoe e te retribua em bênçãos para o senhor e para a sua família, o que o senhor puder fazer. Muito obrigado. Eu gostaria de deixar registrado aqui esse gesto do senador Eduardo Girão em buscar caminhos para que nós possamos, através do governo federal, resgatarmos essa família com essa senhora que precisa de cuidados e, acima de tudo, pelo valor expansivo do tratamento, não é possível eles se manterem. E, obviamente, eu farei realmente gestão junto ao Ministério das Relações Exteriores, ao chanceler Mauro Vieira, no sentido de que possa analisar com cuidado essa demanda de Vossa Excelência, que aí também é uma demanda humanitária. Parabéns a Vossa Excelência. Eu convido o senador Isalci Lucas para presidir a sessão, enquanto eu faço meu pronunciamento. Com a palavra, o senador Chico Rodrigues. Senhor presidente Isalci Lucas, senhor senador companheiro Eduardo Girão, senhores presentes, minhas senhoras, meus senhores que nos assistem nesse momento em todo o Brasil. Hoje é o dia 15 de outubro, onde o Brasil celebra o Dia do Professor, uma data que nos convida à reflexão, ao reconhecimento e à gratidão. Esse é o momento de voltarmos nossos olhares àqueles que, com paciência, dedicação e amor, moldam os alicerces da sociedade, nossos educadores e educadoras. São eles que moldam, na verdade, os alicerces da sociedade. A comemoração desse dia começou em colégios particulares em São Paulo, para promover um dia de confraternização e consolidou-se oficialmente como feriado escolar por decreto presidencial em outubro de 1983. Desde então, tornou-se símbolo do respeito e da admiração àqueles que transformam vidas por meio do conhecimento. Ontem, o Senado Federal realizou uma sessão especial em homenagem ao Dia do Professor, proposta pela senadora professora Dorinha Seabra.
uma grande defensora da educação pública e da valorização do magistério. Nessa sessão, celebramos histórias inspiradoras de mestres que dedicaram décadas ao ensino, mas também ouvimos testemunhas que revelam os desafios profundos que ainda marca esta profissão tão importante para a sociedade. A presença de entidades representativas, parlamentares e educadores de todo o Brasil reforçou a importância de mantermos esse tema no centro da agenda nacional, o Dia do Professor. Em meu estado de Roraima, essa realidade se apresenta em formas distintas, mas igualmente desafiadoras. A rede estadual conta com cerca de 7.419 professores efetivados e contratados, muitos deles atuando em áreas rurais, comunidades indígenas e ambiente de difícil acesso. Recentemente, o governo convocou dezenas de docentes para fortalecer as escolas da capital, do interior e das comunidades tradicionais, fortalecendo programas como Roraima Escola em Tempo Integral, que visa ampliar a jornada, mas, acima de tudo, a qualidade do ensino. Há professores que percorrem longas distâncias por rios, estradas de terra, para chegar a comunidades ribeirinhas, vilas isoladas e terras indígenas, levando o conhecimento onde o Estado, muitas vezes, chega por último. Mesmo com recursos limitados, enfrentam chuvas intensas, ausência de transporte escolar e infraestrutura precária, mas seguem firmes em sua missão de ensinar, conscientes de que cada aula ministrada nessas condições é um ato de resistência e de amor ao Brasil. Nas áreas urbanas, os desafios são outros, mas não menos complexos. Em Boa Vista, uma pesquisa recente revelou que 70% dos professores da rede municipal enfrentam problemas físicos e psicológicos, incluindo burnout, que é o esgotamento por excesso de trabalho, assédio moral e estresse extremo, fatores que já levaram a afastamentos e, em casos trágicos, a mortes relacionadas à exaustão profissional. Essa situação de adoecimento do docente é um alerta que não pode ser ignorado. Os casos de crianças que precisam de atenção especial têm crescido vertiginosamente, criando adversidades adicionais que exigem um preparo maior e mais presença do professor em sala de aula. A Secretaria Estadual de Educação reconhece que o adoecimento de professores cresce vertiginosamente e tem intensificado o apoio psicossocial, mas os recursos ainda são muito insuficientes para enfrentar essa grande demanda. Ao mesmo tempo, a capital tem buscado respostas, promovendo formações voltadas a protocolos de segurança escolar e competências socioemocionais, ações que precisam ser ampliadas a todo o Estado, mas também em todos os rincões do nosso Brasil. Esse cenário, infelizmente, reflete uma realidade nacional. Segundo dados do Instituto Península e da Unesco no Brasil, mais de 70% dos professores brasileiros relatam sentir-se desvalorizados socialmente e 6 em cada 10 consideram abandonar a profissão devido à sobrecarga e à falta de apoio emocional e estrutural. Além disso, o censo escolar de 2024 aponta um déficit de 235 mil docentes qualificados no país, com maior carência nas áreas de ciências exatas. A isso se soma a crescente preocupação com a segurança nas escolas, especialmente após episódios de violência que marcaram profundamente a comunidade escolar em diversos estados da federação.
Muitos educadores relatam viver com medo, e esse medo é incompatível com o ambiente de aprendizado que queremos para as nossas crianças e os nossos jovens brasileiros. Em Roraima, programas como Educar é Prevenir já chegam a dezenas de escolas. Educar é Prevenir já chegam a dezenas de escolas, orientando sobre combate ao tráfico de pessoas e promovendo ambientes escolares mais seguros. Contudo, é urgente ampliar essas iniciativas e garantir segurança efetiva para todos. Esses dados, tanto de Roraima quanto do Brasil, mostram que nos dias de hoje, ensinar é um ato de coragem. Nossos professores da educação infantil ao ensino superior enfrentam com coragem muitas dificuldades, e essas condições adversas que enfrentam para garantir o direito mais básico e transformador, para que todos tenham acesso à educação, é exatamente pelo amor que eles têm à profissão de educadores. Sobre a valorização salarial, o piso salarial do magistério, reajustado para 2025 em R$ 4.867,77, para a carga de 40 horas semanais, representa avanço importante, acima da inflação, mas ainda há muito que conquistar nessa área, porque no nosso entendimento, os professores, principalmente do ensino básico, deveriam ser os mais bem remunerados, porque é exatamente a partir dos primeiros ensinamentos que nós vemos o jovem se desenvolver, ele abrir os olhos para o mundo, e é o grande salto que tem para o futuro, exatamente a partir do ensino fundamental. Mas é justamente diante dessas dificuldades que se revela o verdadeiro tamanho dessa profissão. O professor é o alicerce de todas as demais. Nenhum médico, engenheiro, advogado, agricultor, cientista ou parlamentar existiria sem a figura de um mestre que o inspirou e o orientou. A docência é, portanto, a profissão das profissões. A profissão de mestre, de professor, é a profissão das profissões. Conheço, no fundo do meu coração, a importância que a minha formação teve na minha vida. E lembro com reconhecimento dos professores que tive ao longo de minha vida, os quais homenageio na figura das minhas duas professoras, que me ensinaram, como dizíamos no Nordeste, o beabá. A professora Terezinha e a professora Laurinha, que ficam definitivamente tatuadas na nossa memória, porque, na verdade, foram as primeiras palavras que nós conseguimos exprimir a partir da alfabetização. Portanto, esse é um conceito que ninguém esquece. Vale para mim, assim como vale para todos nós. Quem não se lembra da sua primeira professora? Eu vim de uma origem humilde e tive a educação como vetor de crescimento que me levou à universidade, e também me tornei professor, com muito orgulho, já cursando o 2º grau, já me dedicava também a ensinar. E depois de formado como engenheiro agrônomo, voltei aos bancos para estudar e aprender, mas também para ensinar como professor de escolas agrotécnicas, onde ministrei aulas. Como já disse, sou engenheiro agrônomo de formação e na vida pública fui secretário de Estado e posteriormente vereador, deputado federal, governador, vice-governador, senador da República, estando, portanto, no 9º mandato parlamentar. E isto me traz no tempo, olhando pelo retrovisor do tempo, onde tudo começou. Nos primeiros passos ao aprender na cartilha do ABC, a juntar as palavras e começar formando um juízo de valor da vida. Nada disso seria possível sem a educação que recebi de todos os professores que me transmitiram seus valiosos ensinamentos, dos quais rendo aqui meus cumprimentos e a minha gratidão.
Por isso, celebrar o Dia do Professor é, acima de tudo, reafirmar um compromisso, o de fortalecer políticas públicas de valorização do docente, com salários dignos, formação continuada, condições adequadas de trabalho e apoio psicológico. É preciso também promover ações de segurança e respeito nas escolas, para que nossos educadores possam exercer seu papel com tranquilidade e confiança. Neste mandato, tenho trabalhado intensamente para dar uma nova sede para a Secretaria da Educação e Desporto de Roraima, com emenda parlamentar de minha autoria, juntamente com recursos do Governo do Estado e dedicação permanente até sua inauguração em setembro de 2024. É um orgulho dotar Roraima de um prédio que é um templo para a educação, uma homenagem a todos os professores e professoras que fazem a educação no meu querido estado de Roraima. Eu digo que ali, na verdade, aquele prédio que me enche de orgulho é o templo sagrado da educação de Roraima. Que o exemplo de resiliência e vocação dos professores de Roraima e de todo o Brasil inspire as futuras gerações e nos lembre que educar é semear o futuro. Que possamos, como legisladores, garantir que essa semente floresça em um solo fértil de reconhecimento, dignidade e esperança. Feliz Dia do Professor a todos e a todas que fazem da sala de aula um espaço de transformação, mesmo quando o mundo ainda insiste em desvalorizá-los. Portanto, senhor presidente, gostaria de deixar esse registro aqui hoje do Dia do Professor. Nós sabemos exatamente das necessidades de políticas públicas cada vez mais aperfeiçoadas, elas acontecerem no nosso país. Este Congresso Nacional, esta Câmara Alta do país, é exatamente a caixa de ressonância da sociedade, onde nós precisamos, de uma forma muito corajosa, determinada, nos debruçarmos sobre a questão da educação. Nós temos, olhando pelo retrovisor, como falei aqui antes, olhando como exemplos países como o Japão, que ressurgiu das cinzas após a guerra, iniciando pela educação, o Vietnã, a Coreia e tantos outros países. Portanto, nós queremos que esse gigante, que não está adormecido, ele está vívido, ele está, na verdade, latejando na memória de cada um de nós, possa ter o devido tratamento que merece para que nós possamos ter uma educação de qualidade, com grandes investimentos, para que esse país dê o grande salto para o futuro no cenário das nações. Então, esse registro gostaria de fazer hoje e gostaria que fosse divulgado em todos os veículos de comunicação da Casa, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra agora o senador Humberto Costa. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Senhor presidente, este 15 de outubro é o dia em que celebramos a professora e o professor. Celebramos a vocação de um ofício exercido por profissionais que transformam vidas. No coração, na memória de cada um de nós, existe a recordação de uma professora, de um professor da nossa infância, de alguém que foi marcante no nosso período de adolescência ou na universidade. É tão interessante ver, por exemplo, grandes artistas como Caetano Veloso contando quanto foi importante para ele a influência da sua professora, Dona Candolina, que para ele foi muito importante na construção do amor dele, Caetano, pela língua portuguesa. Ou então, de João Gomes, que na semana passada chorou no meio de um show em Petrolina, ao avistar a sua professora de infância na plateia, a quem agradeceu por ser quem ele é. No Brasil real, a sala de aula é o lugar onde o país se encontra com seu futuro e onde a democracia se escreve linha a linha no caderno de cada aluno. Ensinar a ler o mundo, a construir caminhos, é um ofício dos mais nobres. E o Dia do Professor é um momento muito simbólico para o reconhecimento do valor desses profissionais. É uma alegria para nós todos saber que temos um governo como o do presidente Lula,
em que os professores são homenageados com reconhecimento, mas também com valorização. Desde o seu primeiro governo, Lula disse que faria da educação um dos principais carros-chefe de sua gestão. E hoje, presidente pela terceira vez, segue com uma das suas principais missões esse reconhecimento. Nessa luta, o ministro da Educação, Camilo Santana, tem sido um gigante na construção de um país que valoriza o magistério e respeita os professores. A valorização docente passa, por exemplo, pelo piso salarial. No ano passado, o MEC foi decisivo para elevar o piso nacional do magistério para R$ 4.580 nas jornadas de 40 horas. Essa política não é mera retórica, é salário na conta de quem sustenta o êxito da escola pública todos os dias. Mas a valorização, além do salário, é também formação e carreira. Por isso, o governo retomou e expandiu programas da CAPES para a formação de professores. Os programas PIBID e Residência Pedagógica receberam 31 mil novas bolsas, um aumento de 54%. E os valores das bolsas de formação e pós-graduação foram reajustados depois de muitos anos de estagnação. Estamos, assim, repondo a defasagem e reafirmando: formar e valorizar o professor é uma decisão de governo, é uma política de Estado. Estamos ainda trabalhando pela educação integral para fomentar o desenvolvimento integral. Em 2023, o governo federal lançou o programa Escola em Tempo Integral, para induzir a criação de matrículas com jornada de 7 horas por dia ou 35 horas semanais, priorizando aquelas escolas que atendem os estudantes mais vulneráveis. É assistência técnica, apoio financeiro e proposta pedagógica consistente. A escola que acolhe, protege e amplia oportunidades e faz o trabalho dos seus professores brilhar. E nada é mais determinante do que alfabetizar na idade certa. O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada foi retomado para garantir a alfabetização até o final do 2º ano do ensino fundamental e recuperar as aprendizagens do 3º ao 5º anos. Além da aliança com estados e municípios, houve o reconhecimento de boas práticas com o selo da alfabetização, reforçando uma cultura de metas, evidências e cooperação federativa. E este Senado, na segunda-feira passada, agraciou 5 governadores de estado com a emenda criada para reconhecer o trabalho dessas unidades na federação por avanços na alfabetização infantil. Para os jovens do ensino médio, um passo concreto contra a evasão foi o programa Pé de Meia. O aluno de baixa renda da rede pública recebe incentivos pela matrícula, depósitos anuais de R$ 1.000 por série concluída, saque liberado na formatura e R$ 200 adicionais pela participação no Enem. Somadas as parcelas e os depósitos, isso pode significar até R$ 9.200 ao longo do curso, um colchão de proteção para que a fome e a urgência não expulsem ninguém da escola. Quero registrar também o extraordinário programa Mais Professores para o Brasil, lançado este ano e que, entre outras coisas, prevê um recorte específico do Pé de Meia para aqueles alunos que desejarem seguir a carreira do magistério. O programa é reconhecimento ao papel central dos docentes no processo de aprendizagem dos estudantes e no sucesso das políticas educacionais. É uma iniciativa que fortalece a formação docente
incentiva o ingresso dos professores no ensino público e valoriza os profissionais do magistério. O Mais Professores para o Brasil está dividido em 5 eixos estruturantes, que passam por uma prova nacional para a seleção de docentes, pelo Bolsa Pé de Meia Licenciaturas para fomentar o ingresso, a permanência e a conclusão dos cursos de licenciatura pelo Bolsa Mais Professores, incentivando a atuação em regiões e áreas de difícil acesso com carência de docentes. Ou seja, é uma ação em larga escala em favor das professoras e professores do Brasil. Quero registrar também que reajustamos o auxílio alimentação dos professores em 118% e promovemos um aumento na assistência à saúde e na assistência pré-escolar, o auxílio creche. Mas valorizar o professor é também cuidar da escola onde ele trabalha. Em 2023, o presidente Lula instituiu o Pacto Nacional pela retomada de obras da educação básica, viabilizando a conclusão de mais de 3.500 obras paralisadas ou inacabadas, com quase 4 bilhões de reais até 2026. Em apenas 2 anos, 1.215 obras foram concluídas em 840 municípios. Quadras, creches, ampliações, laboratórios, beneficiando mais de 366 mil estudantes. Isso é infraestrutura que vira ambiente pedagógico, dignidade e segurança. O novo PAC também tem um eixo robusto de educação. Em 2025, os editais destinaram 2 bilhões e 300 milhões para 500 novas creches e para 1.000 ônibus do caminho da escola, que tem meta de 3.000 veículos até 2026. É política pública que encurta distâncias e derruba barreiras territoriais para o acesso à escola. Preciso sublinhar ainda a agenda da conectividade. Em 2024, foi aberta a chamada para levar a internet a 10.551 escolas no âmbito da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas. Em 2025, o governo avançou com um novo edital e, em relatório recente, o MEC apontou 65,4% das escolas públicas com conectividade, peço um pouquinho de tolerância, Excelência, com conectividade adequada para fins pedagógicos, um salto relevante frente aos anos anteriores. Tecnologia e formação docente caminham juntas para que o digital sirva ao pedagógico. Tudo isso compõe uma estratégia coerente: valorizar quem ensina, garantir permanência e aprendizagem, recuperar a infraestrutura, ampliar o tempo de escola e conectar o país. É a maneira de se combater a evasão e reduzir a desigualdade. Este ano, aqui no Congresso Nacional, discutimos e aprovamos no Senado, por unanimidade, o Sistema Nacional de Educação, que aguarda a sanção do presidente Lula e vai imprimir uma nova dinâmica à União, aos estados e aos municípios a favor da educação de nosso país. Em outro flanco, teremos o Plano Nacional de Educação, que está na Câmara e é produto da Conferência Nacional de Educação. O homem que foi objeto da Conferência Nacional de Educação, retomada pelo governo Lula. Lula, o homem cujo único diploma foi de um torneiro mecânico, é aquele que mais construiu universidades e institutos federais na história do Brasil, número superior aos 500 anos anteriores a ele. Só de institutos federais chegaremos a 900 até o fim de 2026, dando aos jovens a oportunidade de educação formadora.
Apenas no último anúncio feito por Lula, recebemos 6 novos deles em Pernambuco. Neste dia, concluindo, senhor presidente, uma nova portaria dos Ministérios da Educação e da Gestão e Inovação ampliou o número de professores e técnicos administrativos em universidades e institutos federais, criando mais 6.737 cargos. No total, 15 mil novas vagas desde o início da terceira gestão de Lula. É inarredável o compromisso do nosso governo com a educação. Sabemos que o país só consolidará sua grandeza quando a criança da periferia e do campo tiver a mesma chance que a criança do centro e da capital, quando toda a escola for espaço de acolhimento, ciência, cultura e futuro. E nada disso existirá sem professoras e professores. Recebam, portanto, o nosso reconhecimento, o reconhecimento deste Senado e o compromisso do nosso governo de seguir investindo, valorizando e ouvindo quem está na sala de aula, porque cada livro aberto é uma porta para o futuro e cada professor a chave que a sociedade entrega às novas gerações. Muito obrigado a todos e a todas. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância de Vossa Excelência. Pela liderança do União Brasil, senador Jaime Campos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu venho a esta tribuna com enorme satisfação para registrar, senhor presidente Zalci, uma conquista de grande relevância para o estado de Mato Grosso e, por consequência, para o Brasil, a implantação de 2 novos cursos de ensino superior na área da saúde, um no município de Sinop, atendendo o nortão do estado, e outro em Várzea Grande, chegando até a Baixada Cuiabana. Essa importante decisão foi anunciada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, a quem agradeço publicamente pelo compromisso com as demandas de nossa população. Cumprimento, de igual modo, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, igualmente sensível a nosso pleito. A educação, sem dúvida alguma, é a base do projeto de nação e cada passo dado na expansão do ensino superior representa um avanço concreto na construção de um país mais justo, desenvolvido e igualitário. Mas, senhoras e senhores senadores, em Sinop, no coração do norte do Mato Grosso, será implantado o curso de medicina da FACISO, a Faculdade de Ciência de Saúde, Dr. Oswaldo Fortini, com 60 vagas e uma estrutura moderna, capaz de atender forte demanda dos jovens que sonham em seguir a nobre vocação de salvar vidas. O curso contará com docentes altamente qualificados e infraestrutura de excelência. Essa é uma vitória não apenas de Sinop, mas de toda a região norte, que reúne 40 municípios e desponta com uma das mais promissoras do país. No ano passado, também, por meio do nosso mandato, conseguimos levar o curso de medicina para o município de Barra do Garças, na região do Vale do Araguaia, que foi com certeza uma grande conquista. Já em Várzea Grande, a instalação do curso superior de enfermagem, mantido pela União Centro Educacional Interdisciplinar do Brasil, a Uniceib, representa um passo decisivo na valorização dos profissionais da saúde. Esse curso, inclusive, que é muito importante, chamamos a atenção, vai atender as comunidades indígenas, quilombolas e reforçando o papel social, inclusivo do ensino público e comunitário. Mas, senhoras e senhores senadores, a história nos ensina
que a educação é o caminho mais seguro para transformar uma sociedade. Quando o governador do meu estado de Mato Grosso, ainda nos anos 90, criei a Universidade Estadual do Estado de Mato Grosso, a nossa UNEMAT, que hoje oferece dezenas de cursos, mestrados, doutorados, espalhados por mais de uma dezena de campi. Eu entendo de que foi a maior obra do meu governo quando eu tive a coragem, a ousadia de construir essa universidade estadual, para permitir também que o filho do trabalhador mato-grossense pudesse ter acesso ao ensino terceiro grau. E hoje, a nossa, com certeza, universidade, a UNEMAT, tem mais de 20 mil alunos matriculados naquele estabelecimento de ensino. Hoje, ao ver nossos cursos e nossas instituições florescendo em nosso estado, renovo minha convicção de que investir em educação é investir no futuro, é garantir oportunidades aos nossos jovens, gerar desenvolvimento regional, fortalecer a ciência e o conhecimento como motores de um Brasil mais competitivo e mais humano. Por isso, senhor presidente, caro amigo Isalci, que preside o Senado Federal, essa casa, na tarde de hoje, deixo aqui os meus sinceros agradecimentos ao ministro Camilo Santana e Alexandre Padilha, bem como a todas as equipes do Ministério da Educação e da Saúde, que compreenderam a importância estratégica de Mato Grosso para o país. Senhoras e senhores senadores, essa conquista em benefício do meu estado chega em uma semana do qual celebramos duas nobres vocações: o Dia do Professor, no dia de hoje, e o Dia do Médico, em 18 de outubro. São datas que nos convidam à reflexão e à gratidão e, sobretudo, o reconhecimento daqueles que dedicam suas vidas a cuidar de forma, ou seja, das pessoas. O professor é o alicerce de toda a transformação social. É quem desperta talentos, abre caminhos e constrói um futuro por meio de conhecimento. Valorizar o magistério é investir no desenvolvimento do país. Já nossas médicas e médicos representam o compromisso com a vida e a empatia e a ciência. São eles que estão na linha de frente, em cada hospital e posto de saúde, enfrentando os desafios diários para garantir o bem-estar da população. Educação, saúde, caminha lado a lado na construção de uma nação mais justa. Homenagear professores e médicos é reafirmar o compromisso com o futuro e com a vida. Que exemplos desses profissionais continuam a inspirar o nosso trabalho e o nosso propósito de servir o Brasil. Feito isso, senhor presidente, com certeza são duas categorias. Tanto o professor como o médico são pessoas que, com certeza, nós temos que ter toda a admiração pelo fato de que um ensina e o outro, com certeza, trata da vida. Por isso, eu me encontro muito feliz, tenho aqui que ser justo, gratidão por ser atendido em dois cursos importantes. Um curso de medicina e um curso de enfermagem, que é o mais importante, que esse curso de enfermagem, essa faculdade se especializou em trabalhar com os povos originários, de trabalhar com os quilombolas, enfim, com certeza, para você ter noção, já tem matriculado, antes mesmo de estar autorizado esse curso, 513 indígenas para formar em curso de enfermagem, na medida que esses índios vão trabalhar nas suas próprias comunidades. De forma que eu acho que hoje, para mim, é muito dia gratificante, pelo fato de ter conseguido esses dois grandes avanços para o Mato Grosso. Estado esse, certamente, senador Jaci, diante da sua dimensão continental, com quase 900 mil quilômetros quadrados, com uma população heterogênea, e que certamente essa conjugação entre os nativos nossos mato-grossenses, como os migrantes ali, conseguimos construir uma civilização moderna, sobretudo ocupando aqueles espaços, e hoje o Mato Grosso, indiscutivelmente, é o celeiro do Brasil. É o celeiro do Brasil que produz de forma sustentável, quando detém o maior rebanho bovino desse país, quando é o maior produtor de soja, quando é o maior produtor de algodão, hoje o maior produtor de milho, e com certeza está chegando a agroindustrialização lá no nosso estado, permitido, para que você possa ter uma noção, que não só em termos de arrecadação, que é muito importante. Mato Grosso tem a primazia
de praticamente investir 19% das suas receitas corrente líquida. Aquilo que estava previsto no orçamento de 2025, posso ter uma noção, nós vamos praticamente atingir algo parecido em torno de 20% a mais, fruto do trabalho, naturalmente, e, sobretudo, da contribuição do pagamento dos tributos que seja o trabalhador, seja o empresário, está recolhendo aos cofres públicos do nosso Estado. Por isso, senador Damares, Mato Grosso é um Estado que tem dado só alegria para o governo federal e para a sociedade, diante de ter ali uma valorosa população que trabalha, que está ali produzindo, gerando riqueza para o país e, sobretudo, participando efetivamente do desenvolvimento econômico e social do nosso Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, Vossa Excelência. O Mato Grosso está muito bem representado aqui no Senado Federal. Próximo orador inscrito, senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará. Muito obrigado, presidente. Eu requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de votos de aplausos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Vigia de Nazaré, no estado do Pará, pela celebração dos seus 90 anos de fundação, que é um marco histórico de fé, serviço e transformação espiritual naquela região. Desde as primeiras sementes do Evangelho, lançadas em 1936, e com a consolidação do trabalho em 1942, sob a liderança do pastor Manuel Ribeiro, a igreja tem sido instrumento de Deus para a edificação de vidas, na expansão do reino, alcançando diversas localidades vizinhas ali de Vigia, a cidade mais antiga do nosso estado. Ao longo das décadas, pastores dedicados como Adelino Azevedo, Timóteo da Silva, Manuel Malaquias Furtado, Josias Camelo da Silva, Guilherme dos Passos, Raimundo Pontes de Carvalho, Luiz Almeida Filho, Valdemar Farias, João Lima, Américo Pontes Correia, Ananias Gomes Ribeiro, Silva Rufino, Lourenço Ferreira Rodrigues, Judá Pereira França, Raimundo Albano da Silva, Ernestino Viana Vanzerlei, Oswaldo de Souza Gomes, Carlos Ari Alves Gomes, Francisco Pedro da Luz Filho, Edilson Serra Barbosa, Landolfo Apinagés dos Passos, Olivar de Jesus Barbalho, Lázaro Castelo Ferreira, José Roberto de Jesus, Elias Santa Brígida, Nerivaldo Ribeiro, Carlos Soriano, Expedito Vilhena, Nildson Farias, Francisco Smith, William Vasconcelos e atualmente o pastor doutor Wilson Pinheiro Brandão. Conduziram um rebanho com zelo, sabedoria e compromisso com a palavra de Deus, promovendo o crescimento espiritual e estrutural da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Vigia de Nazaré, no nosso querido estado do Pará. Meu presidente, eu gostaria de compartilhar aqui os resultados do primeiro levantamento da safra de grãos 2025-2026, divulgado ontem, dia 14 de outubro, pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Os dados revelam mais um ciclo de crescimento da agricultura brasileira, reafirmando o papel estratégico do setor agropecuário na economia nacional. A estimativa inicial aponta para uma produção recorde de 354,7 milhões de toneladas, senadora Damares, de grãos, naturalmente, um aumento de 0,8% em relação à safra anterior. A área a ser semeada também apresenta um ligeiro crescimento, com uma previsão de 84,4 milhões de hectares, o que representa um crescimento da safra passada para essa de 3,3% em termos de hectares plantados.
Quero aqui destacar também o desempenho da soja, cuja área semeada deve crescer 3,6% nessa safra, alcançando 49,1 milhões de hectares. A produção estimada é de 177,6 milhões de toneladas, superando os 171,5 milhões da safra passada. O início do plantio já mostra avanços importantes, com 11,1% da área já semeada, especialmente nos estados do Mato Grosso e Paraná, que registram 18,9% e 31% respectivamente plantados, isto é, semeados. O milho também apresenta perspectivas positivas. A área total pode chegar a 22,7 milhões de hectares, com a produção estimada em 138,6 milhões de toneladas, nas 3 safras. Na primeira safra, espera-se um crescimento de 6,1% da área e 2,8% na produção, totalizando 25,6 milhões de toneladas. Os estados do Sul já avançam na semeadura, com destaque para o Rio Grande do Sul, com 83% da sua área plantada, o Paraná com 84% e Santa Catarina com 72% já plantado. Por outro lado, o arroz apresenta uma redução de 5,6% da área semeada, estimada em 1,66 milhão de hectares, o que pode resultar em uma produção de 11,5 milhões de toneladas de grãos de arroz. Ainda assim, a expectativa de manutenção da oferta interna e crescimento nas exportações, que podem atingir 2,1 milhões de toneladas, frente aos 1,6 milhão de toneladas na safra anterior. O feijão, por sua vez, uma cultura de ciclo curto, deve manter-se estável, com uma produção estimada em 3 milhões de toneladas. A primeira safra apresenta uma redução de 7,5% da área, com 840,4 mil hectares plantados, previsto para agora. Nas culturas de inverno, especialmente o trigo, a previsão é de uma produção de 7,7 milhões de toneladas, uma área de 2,4% em relação à safra anterior, reflexo da redução de 19,9% na área cultivada. No mercado, as projeções são animadoras. Exportações de milho devem crescer de 40 milhões para 46,5 milhões de toneladas, impulsionadas também pelo aumento do consumo interno, que passa de 90,5 milhões de toneladas para 94,5 milhões de toneladas, especialmente para a demanda para a produção de etanol. A soja brasileira segue firme como líder mundial nas exportações, podendo ultrapassar 112,11 milhões de toneladas exportadas. O esmagamento da oleaginosa também deve crescer, podendo atingir 59,56 milhões de toneladas em 2026, impulsionado pela maior mistura de biodiesel ao diesel e pela demanda por proteína vegetal. Senhores e senhoras senadores, esses números demonstram a força, a resiliência e a capacidade de inovação do nosso agronegócio. É fundamental que continuemos a apoiar nossos produtores, investir em infraestrutura, pesquisa e políticas públicas que garantam segurança jurídica e sustentabilidade no campo. O Brasil segue como potência agrícola, alimentando o mundo e promovendo o desenvolvimento em todas as regiões do país. Mas, presidente, aproveitando um pouquinho de tempo, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência uma certa complacência aí. É que chega ao nosso gabinete, nesse momento, através do celular, imagens que nos cortam o coração. Tem uma região que envolve os municípios de Altamira e Senador José Porfírio, uma área denominada ou apelidada de Ituna Itatá.
Há muito tempo a FUNAI, não é bem a FUNAI, que a FUNAI já deu um relatório dizendo que não tem índio e não tem como criar reserva indígena onde não tem indígena, não é? Lá a gente tem tido alguns debates porque os produtores rurais têm sofrido muito. São gente pobre, gente simples e recentemente, um certo tempo atrás aí, um servidor, né, do IBAMA alterou o limite, que era num dos rios, o Itatá, subiu um pouco a régua, né, e colocou a divisa alguns 600 metros acima. Isso significou atingir mais ou menos 51 famílias de pequenos agricultores que lá estão, senadora Damares. Ocorre que estão querendo criar essa terra indígena e o IBAMA faz um serviço que não é seu, não é legítimo não só por não ser seu, não é legítimo também pela forma de fazer. E ontem nós estivemos no IBAMA conversando com o senhor presidente e eles disseram que jamais estariam trabalhando nessa direção. Mas hoje, exatamente nesse momento, essas 51 famílias dessa região, Ituna e Itatá, que foram atingidas pela alteração do limite, sem nenhum estudo, absolutamente irresponsável, né, descompromissada de qualquer coisa ética, estão tendo suas lavouras de cacau todas cortadas por servidores do IBAMA, apoiados pela Força Nacional, não é? Eles estão lá porque o cacau ele vira uma floresta que dá cobertura vegetal. Então, quando eu corto isso, eu estou cometendo um crime ambiental. Então, o IBAMA, nesse momento, comete um crime por fazer um trabalho que não é seu, porque qualquer tipo de desintrusão de uma terra indígena não se faz nessa primeira etapa, se faz depois que ela está consolidada, o governo manda retirar todo mundo, como é o rito processual. O IBAMA vai na frente, tirando as pessoas, primeiro, fazendo um trabalho que não lhe compete, segundo, cometendo um crime ambiental porque está destruindo lavouras de cacau que, do ponto de vista ambiental, não poderiam ser destruídas, né? Do ponto de vista social também não, porque quem dá renda, dá comida na mesa do produtor, e para expulsar dali 51 famílias a mais que não tinham sido expulsas inicialmente no primeiro momento. Então, uma tristeza, uma vergonha, sabe, um constrangimento que eu não consigo aqui descrever. Eu ouço Vossa Excelência. Primeiro, eu preciso dizer que até quando a gente vai ouvir o senhor subir nessa tribuna e fazer esses discursos veementes em defesa do agricultor do Pará? Ai do agro do Pará se o senhor não estivesse aqui, senador. Porque desde que eu lhe conheço, as suas defesas a este pequeno agricultor, ao agricultor que está sentado, o senhor tem me trazido essa história com muita indignação e agora como senadora, inclusive estive em uma dessas áreas com o senhor Apitereu, lembra? Estive lá, ouvi a população com o senhor. Senador, hoje o senador Marco Rogério falou na Comissão de Direitos Humanos, ele quer uma diligência da Comissão de Direitos Humanos a uma área de Rondônia que está acontecendo a mesma coisa. Eu vou lhe sugerir que o senhor faça o mesmo para a Comissão de Direitos Humanos ir lá nessa área, por quê? O que nós temos aqui é conflito de direitos. Alguns dizendo que têm direito à área, mas essas famílias que estão lá produzindo, que foram atraídas para a área, estão sendo traídas. Elas foram atraídas em um certo momento e agora estão sendo traídas. Para a gente fazer um olhar sob o aspecto de direitos humanos, mas observando a perspectiva de gênero. Sabe por quê? Esquece que tem mulheres ali plantando, tem mulheres ali sustentando família com a lavoura. Aí a violência contra a mulher só serve para a gente alegar violência contra a mulher quando é área urbana? Quando o Estado coloca mulheres, líder de família, nessas áreas em risco, as crianças em risco, porque as operações são absurdas. Senador Isalci, eu estive há 2 semanas atrás no Amazonas, em Humaitá e Manicoré, de uma outra operação contra os pequenos extrativistas minerais. O que vi foi colocar a vida de crianças e de mulheres e de idosos em risco. Explodiram casas e embarcações. Agora o senhor vem com uma outra história. Até quando os senhores da Amazônia vão subir nessa tribuna para fazer este clamor, para fazer este lamento? Nós vamos ter que dar resposta.
E vamos ter que dar resposta urgente, porque o povo não aguenta mais. A insegurança jurídica que se cria na Amazônia é um absurdo, senador Zequinha Marinho, é um absurdo. Ainda bem que no Pará nós temos o senhor aqui o tempo todo gritando por isso. Imagine se o senhor não estivesse aqui nessa casa, nos chamando a atenção para esses episódios. Eu acho que já passou da hora do Senado Federal também ter uma comissão da Amazônia aqui, para a gente discutir tudo isso de forma corajosa, trazendo os aspectos de direitos humanos, porque essas famílias estão tendo direitos violados. E nós vamos ter que falar, não é indenização material, não. A dignidade humana tem sido colocada em risco nessas operações. Parabéns por sua coragem, senador. E conte comigo. E se tiver mulher sendo prejudicada, conte comigo. E eu quero chamar as feministas todas do Brasil. Vamos para uma área dessa, ver o que é violência contra a mulher. Obrigada, senador. Muito obrigado, senadora. Meu presidente, um momentinho só. Está acontecendo nesse momento, senadora. Hoje, dia 15 de outubro, agora de tarde, o IBAMA está lá com motosserra, várias motosserras, destruindo lavoura de cacau. A árvore de cacau carregada até dizer chega, estão caindo por terra nesse momento. Eu não sei qual é o objetivo, com que objetivo se faz isso. Particularmente, não consigo avaliar. Primeiro, porque se você for criar uma reserva indígena, e ela tem gente lá dentro, esse não é o momento de você fazer uma desintrusão. Desintrusão tem um processo a ser obedecido, e não é essa a hora. Quer dizer, por que o IBAMA vai na frente promovendo a desintrusão? Correndo atrás das pessoas, e aí, você bota fogo, você está falando em violência, então você pega uma dona de casa carregada de menino, igual é nesse momento, e bota fogo na casa dela. É isso que está acontecendo agora lá. O marido perde o lar, mas perde a lavoura, junto com a família. E a mulher perde o lugar de botar a cabeça debaixo, que é a sua casinha, com seus filhos. Então, corta-se a lavoura, não é? Você sabe quanto é a dificuldade para você ter um pé de cacau começando a produzir? Quanto tempo, quanto sacrifício, quanta dedicação, quanta luta, quanto suor derramado, quanto sol quente, quanta chuva. Um produtor, coitado, pequeno, que só tem os dentes e as unhas ali, lutando para não ir morrer de fome nas periferias ou ter seus filhos entregues à violência nas periferias da cidade. Está ali, esperando que o cacau chegue o tempo de produzir, aí chega o IBAMA e faz isso. Só no Brasil, nem na África se comete tamanho crime, tamanha injustiça e tamanho desrespeito a um cidadão. Mas acontece aqui. E não é de hoje que isso acontece. A gente precisa realmente repensar, não só a forma de governar, mas também uma legislação que, lamentavelmente, de um decreto do presidente da República, o IBAMA faz uns 30, 40, 50 instruções normativas e aquilo que a Constituição diz que ninguém pode ser privado dos seus bens, senão pelo devido processo legal. Lá não se observa isso. O cara chega, só olha, o IBAMA mandou, não sei quem mandou, é uma recomendação do Ministério Público, um negócio mais esdrúxulo do ponto de vista do direito e do jurídico. Que coisa, a gente não aguenta mais, a paciência chega aonde poderia chegar no máximo, a tristeza, a decepção, o constrangimento de você ver um coitado que as mãos parece assim, digamos assim, alguma coisa cascorosa, uma casca, de tanto trabalhar, de tanto pegar na enxada, de tanto pegar na foice, tentando sobreviver com dignidade dentro de um futuro médio com a sua família, porque o cacau dá essa condição. Aí você vê isso acontecendo sem poder dizer nada, porque isso vem exatamente do governo, com o apoio do judiciário, porque não sei quando teve uma ação que mandou fazer isso, e o Ministério Público trabalha 24 horas em cima disso, porque faz disso a sua bandeira política de servir. Mas não é só isso também, isso não está acontecendo simplesmente, nós temos uma COP que vai acontecer, a Conferência do Clima. Essas imagens serão exibidas nos telões da COP. Esses coitados serão colocados como bodes expiatórios para mostrar
às autoridades, aos gringos, que nós estamos matando o nosso cidadão amazônida para poder, em nome dessa loucura da preservação, né, fazer aquilo que eles querem. É uma situação crítica, fica aqui o meu desabafo, fica aqui a minha indignação e toda a reclamação que eu possa fazer contra os direitos de quem trabalha, de quem luta e de quem é digno, de quem é sério, como é o produtor rural que nós conhecemos naquela região ali. Obrigado, presidente. Obrigado, parabéns, senador Zequinha Marinho. Passo a palavra agora à senadora Damares. Presidente, movida de muita indignação, porque ouvir o que a gente ouviu aqui do senador Zequinha, até tira a gente do sério, porque estamos num estado em que o Estado é o violador dos direitos humanos. Não dá mais para a gente aguentar. Lá em Humaitá e em Manicoré, o violador foi a Polícia Federal. Agora ali no Pará, IBAMA. E eu só queria lembrar uma coisa, gente, recomendação de Ministério Público não é sentença judicial. Então, nós estamos vendo casas sendo destruídas, embarcações sendo destruídas, famílias tendo prejuízo com recomendação do Ministério Público. O Ministério Público não manda, não, ele recomenda, mas quem decide é a Justiça. Então, que fique esse alerta também. Mas o que me traz aqui à tribuna hoje, presidente Exalci, é que essa semana eu já subi aqui na tribuna para falar sobre a ausência do Brasil na assinatura do cessar-fogo entre Israel e Hamas. E causou ainda mais estranheza o silêncio das autoridades e da diplomacia do nosso país diante da vitória, que foi a resolução pacífica de um conflito que já durava 2 anos, com tantas mortes, desde que o grupo terrorista promoveu um ataque covarde, sanguinário, em território israelita, ocasião em que sequer poupou a vida de mulheres e crianças. Infelizmente, terei que vir aqui hoje, membros desse... terei que dizer que, até hoje, membros do atual governo ainda não fizeram nenhum discurso contra o Hamas ou reconhecendo o processo de paz. É uma ideologia irracional. Mas há um outro silêncio que está me incomodando muito e é por esse motivo que eu estou aqui. E principalmente por parte da nossa presidência da República. O que tem me incomodado, senhor presidente, é que há um silêncio total no país sobre a líder da oposição da Venezuela, Maria Corina Machado, ter sido escolhida para o Prêmio Nobel da Paz pelo seu notável trabalho pela restauração da democracia no país. Governado há quase 3 décadas pelo grupo político chavista, aliado histórico da esquerda brasileira. Maria Corina, juntamente com o então candidato à presidência Edmundo González, liderou a campanha da oposição para as eleições presidenciais em 24 na Venezuela. O regime de Nicolás Maduro alegou que o presidente havia sido reeleito naquela votação, mas a oposição apresentou registros de votação que indicavam o contrário. Veja o que afirmou o Comitê Prêmio Nobel da Paz ao justificar a justa e merecida premiação a Maria Corina. Diz o comitê: Maria Corina demonstrou que as ferramentas da democracia também são ferramentas da paz. Ela personifica a esperança por um futuro diferente, no qual os direitos fundamentais dos cidadãos sejam respeitados e suas vozes ouvidas. Temos uma mulher que é liderança política em nosso continente, que arrasta multidões em busca da restauração da democracia em seu país. E aí a mesma esquerda que afirma incentivar lideranças feministas cala-se quando há um reconhecimento internacional dos esforços dessa grande líder. É claro que sempre a emenda pode ser pior. Pasme. Mas o ex-ministro das Relações Exteriores e atual assessor internacional da presidência, Celso Amorim, disse entender que a premiação a Maria Corina foi mais pela política do que pela paz. Espera aí. Lutar pela democracia não é lutar pela paz? Torcer pelo autoritarismo é paz? Não. Os autoritaristas matam de forma sanguinária. Tiveram a audácia
de desdenhar do prêmio Nobel concedido a uma mulher que lidera um movimento democrático na Venezuela. E não pararam por aí. Membros do partido do atual presidente se encorajaram após o episódio e começaram uma chuva de postagens em redes sociais para defender que o prêmio deveria ter sido concedido a outras pessoas que não nossa colega venezuelana. Blogueiros de sites financiados pelo atual desgoverno e que funcionam como agência divulgadora das mais terríveis barbaridades fizeram coro. Um tal de Brasil 247, que algumas pessoas leem, chegou a escrever o seguinte: Nobel da Paz para Corina é prenúncio de guerra na América do Sul e golpe na Venezuela. Pasmem! Ainda disse que o Brasil deveria valer-se da situação para se reaproximar e apoiar o governo do presidente Nicolás Maduro. Vai, Brasil! Vai apoiar terrorista, como fizeram com Hamas, agora vai apoiar ditador novamente? Pronto. Aquilo que o Planalto não tem coragem de fazer, porque apoiar o regime de Maduro na surdina, está sendo propagado pela máquina de desinformação e mobilização a serviço do governo. Caiu a máscara de defesa da democracia da esquerda brasileira. Para defender o aliado ditador, ignora que quase 8 milhões de venezuelanos fugiram do regime comunista de Maduro em busca de paz e prosperidade. Finge não saber das diversas manobras jurídicas, na qual se vale de um judiciário corrupto e que está a serviço da ditadura de Maduro, para derrubar e prender opositores, com a alegação que traíram a pátria. Acho que eu já ouvi isso aqui no Brasil também. Acho que já ouvi. Apagam de suas mentes as imagens e documentos apresentados por observadores internacionais neutros e que comprovam fraude eleitoral. Este é o regime que vocês apoiam? Essa é a defesa da democracia? É essa a verdadeira democracia que querem para o Brasil e para todo o continente sul-americano? Até quando vai durar essa vergonha internacional que está sendo propagada e alimentada por nossa diplomacia e pela esquerda brasileira? Até quando vão invalidar lideranças políticas femininas só porque elas não seguem suas ideologias autoritárias? Até quando serão permissivos com as mais diversas modalidades de desrespeito aos direitos humanos promovidos pelo regime de Maduro? Lula, faça como fez o presidente norte-americano, o presidente Donald Trump e o ex-presidente Temer. Limpe a sua história. Reconheça e parabenize Maria Corina. Peço ainda, atenda ao pedido dela por uma audiência com o senhor. Até que isso ocorra, fica aqui meu recado para a presidência da República e a toda a imprensa que, sem qualquer cerimônia, passa pano para o discurso mentiroso de defesa de democracia por parte deste governo. Enquanto não reconhecer a importância de Maria Corina nos esforços para pacificar o país dela, Lula e seus aliados não têm condição alguma de falar em defesa da democracia. Não tem condição de falar sobre fortalecer candidaturas e a participação política de mulheres na política. E muito menos para dizer que defende direitos humanos. Tem maior exemplo de que participação política de mulher do que Corina? A maior líder feminina do continente hoje é a Maria Corina. Prêmio justo e merecido. Todos nós acompanhamos perplexo com a forma como Lula tem conduzido o nosso país no campo internacional. Será que vai continuar levando o Brasil para a obscuridade e a desimportância no tabuleiro mundial? Um governo que, em nome de ideologia, se comporta dessa forma, não merece liderar nosso país. Quero aqui parabenizar Maria Corina pelo prêmio. E quero incentivar as mulheres conservadoras. Não se intimidem. Venham com a gente. Vamos continuar lutando pela democracia. No Brasil, na Venezuela, em qualquer lugar onde nossa voz possa ser ouvida. Que Deus te abençoe, Maria Corina. Você é um orgulho para todas nós, mulheres do continente. Parabéns por seu trabalho e sua coragem. Colocou sua vida, sua liberdade, colocou tudo em risco, em busca da paz. Porque lutar pela democracia é lutar pela paz.
Maria Corina mereceu o Prêmio Nobel da Paz. Que orgulho que eu tenho de ter uma mulher no continente detentora deste prêmio. Que Deus abençoe a Venezuela, que Deus tenha misericórdia da Venezuela, que Deus abençoe o Brasil e que Deus dê juízo ao nosso presidente da República e aos homens que estão governando esta nação. Obrigada, presidente. Parabéns, senadora Damares. Não havendo mais oradores presentes, a presidência suspende a sessão deliberativa, que será reaberta para apreciação das matérias constantes na ordem do dia. Está suspensa a sessão. Dimensão ampla do pleno desenvolvimento individual e da formação para a cidadania, para a participação plena na vida pública, na vida social, na vida política. Cidadãos bem formados, bem educados, têm muito mais a contribuir e muito mais a se desenvolver e ter uma vida plena. E a educação é esse mecanismo de emancipação. Agora, então, uma boa educação pode sim levar à superação da pobreza extrema, quando a gente pensa na própria pessoa ali, quando se capacita, quando se forma ao longo da vida, e também de famílias que terão melhores condições de oferecer as condições para que seus filhos tenham um bom desenvolvimento, um desenvolvimento pleno também. Então, a educação tem essa dupla característica. E nós temos que pensar também como atuar sobre esses determinantes gerais, sociais da educação, que impedem o direito de fato, as pessoas se formarem da maneira mais adequada. Então, essa articulação intersetorial é fundamental para isso. A articulação com a assistência social, a articulação com a área de saúde, com a área de direitos humanos, com a área de formação para o trabalho, com as áreas relacionadas ao desenvolvimento local, regional, porque nós vemos muitas sinergias. Nós pensamos, por exemplo, na merenda escolar, na alimentação escolar, como que é importante para que as pessoas tenham condições de aproveitar as oportunidades educacionais. Então, como é que nós podemos criar um ciclo virtuoso de, ao mesmo tempo que as crianças se alimentam melhor, muitas vezes elas podem consumir alimentos produzidos pela própria localidade, e a gente tem essa integração muito interessante do PNAE, o nosso Programa Nacional de Alimentação Escolar, com o Programa de Aquisição de Alimentos, por exemplo, e como é que a gente pode reforçar essas sinergias entre as políticas públicas, sempre pensando nesse direito mais fundamental, que é o direito à educação, e como é que isso é importante para o desenvolvimento do país, não apenas o desenvolvimento econômico, mas pensando no desenvolvimento em todas as suas dimensões, o desenvolvimento para a sustentabilidade econômica, social, ambiental, e que nós possamos ter o valor da democracia cada vez mais reforçado pela própria educação. E essas dimensões devem sempre caminhar juntas. Então, mais uma vez, senadora, muito obrigado pela oportunidade de participar dessa audiência. Foi, de fato, uma oportunidade que me deu bastante prazer e uma honra mesmo participar com a senhora e com todos os integrantes aqui da mesa. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos. Passamos agora a palavra para o senhor Roberto Padilha, que está de forma remota do Ministério do Trabalho. Complementando, então, a minha fala anterior e finalizando também minha participação, eu queria destacar, agora nesse ponto, sobre a importância da sustentabilidade das nossas ações para a efetiva erradicação do trabalho infantil. Então, é importante que nós tenhamos estratégias para levar essas políticas públicas e realmente conseguirmos uma erradicação efetiva do trabalho infantil. E aqui eu trago um exemplo da atuação da Auditoria Fiscal do Trabalho, da fiscalização do trabalho, que tem evoluído na sua forma de atuação. E hoje a atuação da Auditoria Fiscal do Trabalho busca implementar exatamente essa questão da sustentabilidade. Então, a par daquela atuação tradicional da Auditoria Fiscal do Trabalho, com uma atuação repressiva, com o objetivo de aplicação de penalidades administrativas e responsabilização daqueles que exploram o trabalho infantil, deixando muito claro que o explorador não se confunde essas hipóteses com o trabalho em que a criança ou adolescente trabalham com a própria família, porque essas são hipóteses que são abordadas de uma maneira diferente, mas hipóteses de exploração do
trabalho infantil. Existe toda essa parte de responsabilização, mas existe ao final das ações de fiscalização exatamente protocolos para o encaminhamento das crianças e adolescentes retirados do trabalho infantil para as diferentes políticas de educação, saúde, conselho tutelar, assistência social dos municípios. E, ao mesmo tempo, também os adolescentes a partir de 14 anos, a busca pela inclusão dos adolescentes, claro, que quiserem, na aprendizagem profissional. E essa forma de atuação tem trazido excelentes resultados na atuação e na redução do trabalho infantil, nas atividades em que há atuação da Auditoria Fiscal do Trabalho, porque existe exatamente essa combinação. A combinação entre a responsabilização com a aplicação da lei, mas, ao mesmo tempo, também a busca pela inclusão dessas crianças e adolescentes nas diferentes políticas. Essas crianças e adolescentes que nós encontramos nas fiscalizações em situação de trabalho infantil, e eu dou um exemplo, agora no mês passado nós tivemos uma operação em Minas Gerais que nós retiramos do trabalho infantil 107 crianças e adolescentes, e aí não é um trabalho informal, não é nas ruas, são trabalhos dentro de empresas que nós constatamos o trabalho infantil. Várias dessas crianças e adolescentes estavam, por exemplo, fora da escola. Então, essa questão, esse protocolo, essa conexão e essa articulação com os outros órgãos permite, então, por exemplo, o retorno dessas crianças e adolescentes para a escola. Muitas das famílias, às vezes... 15 segundos. Se querem programas sociais do governo federal, e aí a porta de entrada acaba sendo a própria ação da fiscalização. Então, ressaltar a importância da articulação intersetorial, agradecer o convite para participar da audiência e também deixar aqui que nós estamos, então, sempre à disposição para abordar esse assunto. Muito obrigado. Muito obrigada. Em nome da Comissão de Educação, eu quero agradecer a presença de todos, 4 representantes do governo do presidente Lula. Ministérios que têm um trabalho e uma responsabilidade muito grande na defesa da criança e do adolescente, na defesa dos direitos da criança e do adolescente, de maneira evidente intersetorial e de maneira a adequar ao grande objetivo de cada um desses ministérios uma parte significativa e importante das crianças e adolescentes. Cuidar, né, proteger, fazer com que o acesso ao direito seja fato. E, notadamente, no tema que nós debatemos aqui, que foi o trabalho infantil, vinculado a várias outras questões de complexidade, né? Mas, como todos disseram, são questões determinantes da vida, do lugar onde a criança se encontra, do território onde ela convive, da condição e da situação da sua família. Mas, para nós, não sei se os demais assistentes aqui tiveram essa, eu não digo nem impressão, tiveram essa certeza, né, de que há no nosso governo, considerando a exposição que aqui nós ouvimos, uma intencionalidade muito evidente. Esse governo tem rumo, esse governo tem foco. Senão, nós não teríamos 4 ministérios, cada um com a sua gama de responsabilidades, tratando de maneira intersetorial aquilo que aquilo que foi o foco dessa audiência. E eu digo que tudo que está sendo feito neste contexto nos leva a um dos principais compromissos de campanha do presidente Lula. Eu quero botar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Orçamento é necessário, como um dos nossos ouvintes, dos nossos internautas colocou, mas orçamento também é escolha, orçamento também é prioridade. Né? E esse tipo de prioridade, ele certamente vai se traduzir após essa rearrumação, que eu espero que seja feita, né? A gente está aqui debatendo isso quase todo dia, em políticas públicas de acesso aos direitos, de uma vida feliz, de uma vida protegida, porque é para isso que nossas crianças vieram ao mundo, para brilhar e não para morrer de fome. Muito obrigada, mais uma vez, por essa tarde, né, de tantos ensinamentos que vocês nos proporcionaram.
para falar sobre isso. Por fim, só para concluir, o teto da CDE, a gente entende que racionalizar a conta de luz e buscar novas estruturas tarifárias é extremamente importante. E nós, enquanto setor, estamos dispostos a ajudar a construir esse caminho. Mas isso precisa ser feito respeitando a transição e respeitando o consumidor que fez o investimento. Aqui eu quero encerrar minha fala, talvez dizendo que é muito importante quando a gente olha para a micro e mini geração, e é por isso que a gente tem tantas pessoas nessa sala hoje, lembrar que mais de 75% de toda a micro e mini geração distribuída que a gente tem, ela está em telhados. São telhados de casas, de comércios, de propriedades rurais. Não são grandes investidores institucionais. Eu fico muito orgulhosa de ouvir a Elbia citar a lista de empresas que investiu no setor eólico, mas querer comparar esse consumidor de telhado com um investidor institucional para fins de aplicação, por exemplo, de cortes de curtailment, como foi proposto pelo Rui, com todo o respeito, Rui, está muito longe de ser uma política de equidade e de justiça tarifária. Esses consumidores que investiram na própria energia, eles acreditaram numa política pública que foi criada por essa casa para fazer o seu investimento. E eles não podem ser penalizados por ter respondido positivamente a uma política que foi criada pelo Estado e pelo governo ao longo dos anos. Então, eles precisam ser respeitados nessa sua capacidade. A Fernanda Delgado, que também é uma presidente de associação que eu respeito muito, disse que o conceito de poder é a capacidade que a gente tem de transformar, de criar transformação e impacto. Essa é a capacidade da geração distribuída. São mais de 30 mil microempresas espalhadas pelo Brasil, mais de 1,5 milhão de empregos e mais de 22 milhões de pessoas diretamente beneficiadas. Esse, para mim, é a verdadeira tradução do poder da micro e mini geração distribuída para a transformação social. E a gente não está pedindo privilégio, a gente quer manter esse direito do consumidor. Muito obrigada. Agradecer a doutora Bárbara, depois doutor Sandoval pela ANEEL, e aí eu vou abrir as inscrições. Tá. Boa tarde, senhor presidente, deputado Fernando Filho, senhor relator, senador Eduardo Braga. Queria também cumprimentar a doutora Bárbara Rubim pela excelente fala, parabéns, doutora Elbia também, brilhante fala, e todos os que me antecederam. Também cumprimento os deputados aqui presentes e todos os colegas do setor elétrico também e que nos acompanham nessa sessão, nessa audiência pública da Comissão Mista da Medida Provisória 1304. Mais uma vez, louvar a iniciativa do relator e do presidente de ouvir todas as instituições e também aqui no caso, a Agência Nacional de Energia Elétrica. E ontem, durante um evento que estive presente juntamente com o senador Eduardo Braga e o deputado Fernando Filho, eu citei a importância do amplo debate na discussão desse tema. Todos que me antecederam aqui, com exceção do Operador Nacional do Setor Elétrico, são representantes legais, instituídos, legítimos, de defender as posições dos segmentos que eles representam. O ONS e a ANEEL são as duas instituições que são isentas nesse debate, juntamente com o parlamento aqui que se faz presente, que busca equilibrar todo esse debate, toda essa discussão. E todos esses anos, depois da instituição de políticas públicas que incentivaram a geração renovável, centralizada e também a micro e mini geração distribuída, hoje nós tivemos o que nós chamamos de corrida do ouro para a geração centralizada. Naquele momento nós avisamos, advertimos que isso traria uma distorção no planejamento e também traria elevação de tarifas. No mesmo momento em que houve também uma mobilização muito forte para a geração distribuída, nós também informamos naquele momento que isso traria distorções no planejamento e também traria elevação de tarifas. E o momento que nós estamos discutindo nesse exato momento é esse cenário que se apresenta. Temos tarifas de energia elétrica cada vez maiores e elas não vão parar de crescer, e eu quero deixar isso muito claro como autoridade tarifária: as tarifas de energia elétrica continuarão a crescer muito fortemente em função dos subsídios que estão incluídos na tarifa. O setor elétrico, de muito,
ele já perdeu o sinal de preço, sinal de que nós temos, como foi falado antes, uma forte expansão da geração e temos tarifas que não param de crescer. Então, é chegada a hora, é chegado o momento dessa discussão qualificada que nós temos hoje. A minha apresentação, senador, e presidente Fernando, é trazer alguns cenários atuais e os futuros de curtíssimo prazo do que nos aguarda o encontro que nós teremos com o futuro se nós não tomarmos as decisões corretas no curto prazo. O que eu mostro nesse slide, basicamente, é que a expansão do setor, ela continuará muito fortemente focada no crescimento da energia solar e também da mini e micro geração distribuída. No cenário 2029, nós teremos um crescimento de 23 gigawatts, uma expansão de 36%. E quando nós olhamos para as fontes firmes, essas fontes que dão segurança para o funcionamento adequado do sistema, elas se reduzem de 60% a 53% neste horizonte. Esses gráficos, de alguma forma, já foram trazidos, principalmente pelo Dr. Cristiano, mas vejo a situação que nós ficamos no dia 4 de maio e no Dia dos Pais. Houve o corte de 96% de toda a geração eólica e solar naquele momento. No Dia dos Pais, 98%. Ou seja, e verifique que naquela curva roxa temos exatamente o crescimento da geração distribuída, crescimento esse não controlável, como já foi afirmado há pouco. Se nós verificarmos, nós temos ali na base uma geração inflexível termoelétrica. Nós já estamos, senador Eduardo Braga, conversando com algum desses geradores termoelétricos para que nós possamos modular estes contratos. Da mesma forma, nós também estamos tratando, no caso, na azul, é exatamente a geração hidrelétrica. Nós não estamos num momento de muita abundância hídrica, mas se tivéssemos, teríamos que fazer abertura de vertedouros para jogar essa água no rio abaixo. Isso com outros inconvenientes, uma vez que a operação dos usos hídricos tem que ser compartilhada. Nós poderíamos estar falando aqui de alagamentos ou até um menor controle de áreas de cheias que hoje são realizadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Então, muito rapidamente, já foi falado aqui, eu não vou detalhar, mas nós temos esses 3 cenários de ressarcimento de curtailment e temos hoje uma ação judicial impetrada pela Absolar e pela Abeólica, que requerem o ressarcimento integral de todos os custos, todos os cortes de geração por curtailment. Esse número, enfim, ele varia muito, a doutora Elbia falou em torno de 7,4 bilhões de reais, mas depende muito da base de cálculo, qual o PLD, qual o recurso eólico ou solar naquele momento. Mas calculando uma média, estaríamos falando de 3,4 bilhões de reais, que 3 perguntas são necessárias fazer nesses 3 cenários. O primeiro deles, que é indisponibilidade externa. Naquele momento, o consumidor deve pagar ao gerador quando o gerador, livremente pactuado em uma relação bilateral, não consegue entregar o seu produto? Essa é uma pergunta que tem que ser respondida. Da mesma forma, o consumidor deve pagar quando a injeção daquela energia causa insegurança para a operação do sistema elétrico. E o terceiro, talvez o que mais salta aos olhos, o consumidor deve pagar por uma energia quando ele não precisa dessa energia. Essas 3 perguntas devem ser respondidas. E esse é um momento importante para que a gente possa discutir. O que é que a ANEEL tem feito e tem trabalhado bastante nesses últimos anos a respeito dessa matéria? Primeiro, nós estamos discutindo uma consulta pública muito complexa, e aqui a doutora Elbia, a doutora Bárbara e todos que nos acompanham, doutor Rui também, que já nos procurou a respeito do tema, o quanto esse tema ele é bastante transversal e multidisciplinar. Estamos discutindo hierarquização de corte, eventual inclusão
de determinados agentes nessa característica de cortes. Então, é um debate muito complexo e que está sendo conduzido pela diretora Agnes, muito em breve será concluído. Falou-se muito sobre a norma 1030, uma resolução da ANEEL que passou por escrutínio público, debate com a sociedade, amplo debate, ou seja, em nada essa norma carece de ilegalidade. É uma norma rígida sob o ponto de vista administrativo e sob o ponto de vista legal. Eventual rediscussão da matéria, a ANEEL é uma casa que está aberta e estamos discutindo sobre essa perspectiva. Mas eu, por força até da agência que represento, não posso atribuir que este é um ato ilegal da agência. Nessa perspectiva, eu não concordo com as afirmações que foram feitas. Norma sobre armazenamento. A ANEEL também, fruto de um projeto de pesquisa e desenvolvimento, uma chamada pública estratégica, investimos mais de 500 milhões de reais, concluímos essa norma, esse projeto de pesquisa. Estamos constituindo uma norma, essa norma está na sua etapa final, senador Eduardo Braga, para a conclusão. Houve um pedido de vista de um dos diretores do colegiado. No entanto, já sinalizamos ao Poder Concedente, ao ONS e à EPE que a ANEEL está pronta para fazer a licitação dessas baterias, caso o planejamento assim decida. E um ponto importante, senador Eduardo Braga, que nós já sinalizamos é que contratar baterias por meio de licitação, ela é mais socialmente justa, porque o custo da bateria em licitação, ele é pago pelo segmento consumo e pelo segmento de geração. E se a gente considera e conclui que todas as condições que temos hoje no sistema são causadas pelo excesso de geração, nada mais justo que esse segmento também pague pela segurança do sistema. Eu faço esse recorte porque nesse momento agora está se discutindo a realização de um leilão específico para a bateria na modalidade de LRCAP e que há, sim, esse risco do consumidor ter que arcar com todo esse custo. Impactos da mini e micro geração distribuída e da geração distribuída na operação do SIM. Nós fizemos um comunicado para o Operador Nacional do Sistema Elétrico e também para todas as associações. O ONS tem uma difícil tarefa, muito bem conduzida pelos profissionais que lá fazem parte, e aqui eu quero louvar o trabalho do doutor Cristiano, do doutor Márcio Rea e todos os dirigentes daquela instituição que se deparam com situações no tempo real muito complexas e têm que tomar decisões. E perguntaram à ANEEL: o que eu posso fazer se eu identificar que eu preciso fazer algum gerenciamento da geração, seja ela qual for? A resposta que demos ao ONS: a integridade, a segurança e a inviolabilidade do setor elétrico, ela está acima de qualquer interesse privado e particular. Todas as questões serão discutidas pela ANEEL, sob o ponto de vista regulatório. Tenho certeza também que o Parlamento não se eximirá dessas discussões, mas não está em perspectiva que o setor elétrico seja desligado. Se o ONS identificar por uma emergência ou uma situação de controle da rede, ele tomará a decisão de fazer o controle de geração, dando o comando para as distribuidoras, e as distribuidoras, assim, exercerão esse comando. Não há, nesse momento, nenhuma indisponibilidade da ANEEL de discutir os impactos ou preventivamente discutirmos. Até o ideal é termos essas respostas antes. Mas o sistema, conforme o doutor Cristiano já mencionou, ele necessita de decisões rápidas e espero que essa manifestação do regulador dê conforto para a atuação do operador. Muito aqui já me encaminhando para o final, sob o ponto de vista dos aspectos financeiros, os incentivos foram muito além do razoável, essa é a perspectiva do regulador. A competição de geração centralizada com MMGD leva a prejuízos financeiros a geradores, a doutora Elbia colocou nesse momento,
a dificuldade que os agentes eólicos e também os agentes solares centralizados estão tendo, decorrência dos cortes por containment. Sob o aspecto técnico, nós não podemos deixar nunca de ressaltar que esse aumento descoordenado da geração com baixa ou nenhuma capacidade de controle ou inércia, frequência e tensão colocam o sistema todo em risco. O ONS informou que nesses 2 dias que eu já mencionei, chegou-se perto de perder a controlabilidade do sistema. Isso é impensável. Isso é impensável em um sistema da dimensão do Brasil. Os cortes, claro, eles levam ao desperdício de recursos nobres, como a água que não pode mais ser preservada. A visão da ANEEL, a operação segura, ela é inegociável. A geração da operação é prioridade absoluta, a segurança da operação. Informações imprecisas comprometem todo o sistema. A ANEEL aplicou penalidades em diversas empresas por falta de informações ou informações incompletas. O consumidor não deve arcar unicamente com os custos da energia não consumida. O prejuízo do negócio não deve ser transferido unicamente ao consumidor final. E aqui, com muito respeito a todos que me antecederam, me perdoem, mas todas as propostas aqui, em grande medida, levam a essa conclusão, infelizmente. Os custos da segurança do sistema devem ser arcados por todos os usuários e garantir a transparência. A ANEEL atua para garantir a transparência, diálogo e responsabilidade do setor elétrico com segurança. E aqui, senador Eduardo Braga, presidente Fernando Filho, dizer que a construção desse momento, esse é um momento muito importante para o Congresso Nacional, para que a gente possa, juntamente com o setor regulado, poder concedente, Ministério de Minas e Energia, construirmos um setor sustentável para que todas as operações comerciais, que nós nos orgulhamos muito de ter um setor muito pujante, com crescimento invejável da nossa matriz de geração, da nossa matriz de transmissão da mesma forma, e ser um setor, um porto seguro para investimentos. E o Brasil ainda precisamos apenas fazer esses últimos ajustes de rota e seguirmos adiante. Obrigado a todos. Obrigado, doutor Sandoval. Queria agradecer a Bárbara, a Elbia e a Sandoval. A gente tem ainda um participante que eu disse que não ia conseguir participar, mas já está agora por videoconferência, o ministro Maílson da Nóbrega. Eu não sei se ele já está nos ouvindo. Ministro, boa tarde. O senhor tem, como todos os demais expositores, 10 minutos. Nós estamos todos à sua disposição para poder lhe ouvi-lo. Boa tarde. Ministro Maílson, o senhor está nos ouvindo? Se tiver... Liga o microfone. Não sei se o microfone está ligado aí do lado do senhor. Tá. Muito obrigado. Agora estamos lhe ouvindo bem. Boa tarde. Excelentíssimo senhor presidente, demais membros da mesa, senhores deputados, senhores senadores, é uma honra para mim falar perante essa comissão sobre assunto de grande importância para o país. A rápida expansão da geração renovável trouxe ganhos ambientais e estratégicos. Eventos recentes revelaram fragilidades institucionais e operacionais que ameaçam a sustentabilidade desse modelo. O curtailment se tornou o maior desafio do setor. Sem compensação financeira para as geradoras, a manutenção da situação atual, além de representar desperdício de energia limpa, compromete a viabilidade de projetos já contratados. A magnitude crescente desses cortes evidencia um descompasso entre a velocidade de expansão da geração e a capacidade de absorção do sistema do SIM, né?
A partir de agosto de 2023, após grave perturbação do sistema, Tiago, você explica aí, então... Cristiano restabelece. Tem que falar no microfone. Provavelmente a internet dele. Será problemas técnicos. Eu não sei se o ministro Maio está nos ouvindo, mas caiu aqui e pelo que o pessoal informou, foi lá. Então vamos tocar aqui a audiência, depois informa ele. A gente tentou aqui ouvir com todo respeito e carinho que a gente tem por ele. Eu vou passar a palavra para o senador Eduardo Braga. Eu tenho escrito o deputado Lúcio Moschini, Danilo Fortes, e aí não tendo mais quem queira se inscrever, a gente passa amanhã. Nós temos audiência pública às 9h30 da manhã. Eu procurei não falar ontem, eu vou tentar não falar hoje nem amanhã, mas nós estamos diante, Eduardo, da situação de que ninguém causou o problema, nós temos um problema e eu acho que a gente está aqui tentando evitar quem sempre foi chamado a pagar a conta não seja chamado mais uma vez, que é o consumidor brasileiro que não tem condição de pagar essa conta. Então, é evidente que todo mundo está aqui defendendo a sua instituição e isso faz parte do jogo, é legítimo. A gente quer, evidentemente, que respeitar... Tiago, aí tu tira aí agora, depois... Olá, Vossa Excelência, me ouvem? Queria, então, só concluindo, evidentemente que a gente tem, enquanto parlamentar, e o ministro Eduardo e eu que tivemos a oportunidade de poder, nos momentos mais difíceis que esse país já enfrentou, e olha que foram vários ao longo da história, de poder respeitar os contratos, respeitar os contratos firmados. Agora, a gente está diante de nós aqui, o Congresso Nacional, porque também não decidir é uma forma de decidir. Eu acho que é um erro não ter uma decisão. Eu posso até ser vencido, mas essa é a minha opinião. A gente está com dados suficientes mostrando de que, se nada for feito, a gente vai ter uma perturbação, um incidente ou algo que vai ser muito difícil depois para todos nós podermos explicar com tantas evidências como é que nada foi feito. Evidentemente que a gente não quer tirar ninguém do ramo de atividade, prejudicar a atividade de ninguém, mas o Congresso errou, tive a oportunidade de dizer isso, acho que o governo errou ao longo do tempo, o Congresso errou ao longo do tempo, nós adoramos pendurar o subsídio nas costas do consumidor, quando muitas vezes não deveríamos ter feito na magnitude que foi feito no passado recente, e a gente tem essa oportunidade, um desafio aqui que o senador Eduardo Braga tem na sua sabedoria muito maior do que a minha, de poder encontrar o texto correto para poder a gente equilibrar o nosso setor brasileiro de uma forma, como eu sempre disse, a gente tem que fazer uma travessia para que todo mundo chegue do outro lado da margem, a gente não quer deixar ninguém nesse meio do caminho, e eu acho que todos têm que ter a compreensão de que a gente sabe que vai ter que abrir mão de alguma coisa para que a gente não penalize mais uma vez o consumidor brasileiro. Então, eu prometo que eu não falo mais nada, nem hoje, nem amanhã, e queria dar a palavra ao relator Eduardo Braga e depois a gente segue aqui com os dois inscritos. Bem, primeiro quero cumprimentar mais uma vez o nosso presidente, o sempre ministro Fernando Filho. Quero cumprimentar a todos os participantes da nossa audiência pública. São tantos que eu prefiro cumprimentar em nome dos que estão aqui à mesa,
todos os que já participaram, o nosso querido Sandoval, diretor-geral da ANEEL, a nossa Bárbara Rubim, vice-presidente da Absolar, a nossa Elbia Ganon, né, que é a presidente executiva da Associação Brasileira de Energia Eólica, a todos os parlamentares e as parlamentares aqui presentes, e todos os senhores e as senhoras que aqui estão e a imprensa que está nos acompanhando. Nós ouvimos aqui muitos setores, entre ontem e hoje, e amanhã vamos ouvir mais ainda. E eu fiquei prestando muita atenção quantas vezes se falou do lado do consumidor brasileiro. E aí eu fiz uma pergunta ao diretor-geral da ANEEL, qual é a tarifa média nacional que o consumidor brasileiro está pagando hoje? Porque nós ouvimos aqui todos os lados, mas o consumidor está pagando, senhoras e senhores, R$ 770 o megawatt-hora. Sabe quanto custava uma placa solar em 2015? Entre 0,80 centavos de dólar a $1 por watt. Sabe quanto custa hoje essa mesma placa solar? 0,08 centavos de dólar. O que isso foi passado para o consumidor? O que isso foi reduzido nos subsídios da energia solar? Espaço para investir nós temos. Resta saber se nós vamos ter vontade política e responsabilidade moral para com o consumidor, se nós vamos usar o dinheiro que foi necessário para rampar os segmentos, porque se hoje 30% do despacho da matriz energética é renovável, foi porque nós rampamos com um subsídio pago pelo consumidor brasileiro esse setor. Agora chegou a hora de nós encontrarmos solução para o problema do excesso de geração de energia, com sinal de preço e com armazenamento de energia. E isso tem que ser feito por os geradores. E uma parte muito pequena pelo consumidor. Na minha opinião, nós precisamos ter como prioridade aqueles que nos colocam aqui, porque são os consumidores que elegem o Arnaldo Jardim, que elegem o Danilo Forte, que elegem o Fernando Coelho, o senador Eduardo Braga. E os geradores são parte da geração macroeconômica do país. Portanto, eles são meio. O fim é o preço da energia para o consumidor. A energia mais cara do mundo é não ter energia. Mas a segunda mais cara do mundo é jogar fora a energia que nós temos sem dar uso a ela. E é isso que o Brasil está fazendo. Só que o Brasil não é o único a passar por esse fenômeno. Outros países passaram. E nós deveríamos ver o que eles fizeram para corrigir os mesmos problemas que nós estamos vivendo e aprender com os acertos e com os erros que eles cometeram, para que nós possamos ter um modelo no Brasil que seja melhor e que nós possamos entregar, e como bem disse o presidente Fernando Filho, não é admissível que nós não façamos nada diante da constatação. Há algum tempo, nós estamos dizendo que o setor elétrico precisa ser reestruturado, não mais remendado, não mais um puxadinho, mas sim uma reestruturação do setor, sob pena
de simplesmente o sistema brasileiro colapsar. Dizer que a geração distribuída não pode também armazenar depende do sinal que nós vamos dar de preço para o consumidor gerador. Porque ele também pode investir, desde que o sinal de preço seja bem dado. Nós, por outro lado, temos que modernizar a subtensão brasileira. A baixa tensão brasileira não se modernizou para a complexidade do sistema brasileiro de geração de energia. As nossas redes de baixa tensão são caóticas. Veja a situação da cidade de São Paulo, que é o maior PIB per capita do país. A maior concentração de PIB da economia brasileira está na cidade de São Paulo. No entanto, qualquer temporal, olha a situação de desligamento na cidade de São Paulo. Fruto de quê? De falta de investimento na modernização da rede de subtensão. E nós não fizemos nada. E vamos continuar sem fazer nada? Cadê os smart grid? É muito bom ter geração distribuída? Claro que é. E cadê os smart grids? Para que nós possamos ter informação em tempo real, com uma rede de distribuição inteligente. Nós não fizemos isso. Portanto, cada um de nós tem um pouco a contribuir para que o Brasil possa continuar contratando eólica, continuar contratando energia solar, continuar contratando hidrelétricas. Acho que o Brasil cometeu um grande erro: abrir mão de reservatórios de água. Este talvez tenha sido o maior crime ambiental que o Brasil cometeu com os brasileiros. O custo de Belo Monte não se justifica para produzir 4 meses de energia. O impacto em Santo Antônio e Giral, sem uma eclusa que pudesse garantir um fornecimento duradouro de energia no Rio Madeira, é extremamente danoso. As usinas dão prejuízo e ninguém fala. E foi dinheiro investido. Nós estamos falando o que o desligamento está impactando o financiamento do BNDES ou do Banco do Nordeste para esses geradores, e o que está impactando o prejuízo que essas usinas têm por não ter água para fornecer energia, ou para não poder armazenar energia, como nós fazíamos no passado. E cadê a segurança hídrica nacional, que é importante para a agricultura, que é importante para o abastecimento das vidas humanas, e que é importante para administrar o ritmo hidrológico? Cadê o pulmão hídrico deste país? Nós simplesmente abrimos mão disso. Simplesmente abrimos mão disso. Isso não é um erro? Claro que é. E aonde é que nós podemos consertar isso? É aqui, no Congresso Nacional, reformulando as leis e os marcos, estabelecendo neste país novamente uma política que seja inteligente para o povo brasileiro, para a economia brasileira, para os investidores. Sim, os investidores são necessários, mas nós temos que ter em mente que todos eles são meios para que nós possamos chegar a um fim, que é entregar uma energia mais barata para que o Brasil seja produtivo e competitivo com uma economia global. O Brasil exporta minério de ferro e importa aço, basicamente porque nós não temos o seu principal insumo, que é a energia elétrica, num preço competitivo com a China. A China teve o mesmo problema que nós tivemos, só que em 2017. Só que em 2024, ela já tinha solucionado o problema dela. Os gráficos todos que mostraram aí, mostram que o Brasil está tendo problemas e mostrando que o problema ia se agravar há alguns anos. O que fizemos? Remendamos,
puxamos. Aqui estamos citando leis, uma em cima da outra. Todas essas leis fizeram serviço pela metade, não fizeram o serviço como um todo. Portanto, senhores, eu quero dizer que esta comissão tem uma responsabilidade muito grande. E se nós quisermos salvar o sistema, nós temos que compreender e entender que cada um dos segmentos terá que contribuir com a sua parte, respeitando os contratos. O país tem um Estado democrático de direito, ninguém vai rasgar contrato, mas nós temos sim espaço, seja nas eólicas, seja nas solares, seja na geração distribuída, seja na regulação, seja nas hidrelétricas, seja nas térmicas, seja no preço do gás e no preço do transporte do gás, seja no volume de reinjeção de gás que nós estamos fazendo no pré-sal, jogando fora a matriz energética. O Brasil importa quase 14 bilhões de dólares de fertilizante por ano, sendo o país do agronegócio. E nós temos tudo para ser autossuficiente no fertilizante. E não o fazemos por falta de vontade política. Quando nós nos propusemos a enfrentar a 1304 e a 1300, eu e o presidente Fernando sentamos e conversamos. E dissemos com muita responsabilidade entre nós e que... Declaro reaberta a sessão, concedo a palavra pela lista de oradores inscritos à senadora Soraya Tronic. Senhor presidente, caros colegas, senadoras e senadores e povo brasileiro, desde o meu último discurso nesta tribuna, quando anunciei que protocolaria o requerimento de abertura da CPI dos planos de saúde, recebi centenas de relatos de cidadãos de todo o Brasil. Histórias de cancelamentos no meio de tratativas, negativas de cobertura para procedimentos do rol da ANS, atrasos de reembolso e exigências abusivas. Gente que paga plano de saúde, mas fica sem assistência. Famílias que se viram obrigadas a recorrer ao SUS para sobreviver. E é por essas pessoas que eu volto aqui hoje. E volto, querido Jacques Wagner, nosso líder, para anunciar que eu já protocolei o requerimento de abertura da CPI dos planos de saúde, mais uma CPI, infelizmente, né? Mas temos de apurar. E já contamos com 10 assinaturas. Então, quero desde já convidar os demais colegas, senadoras e senadores que têm compromisso com o povo brasileiro a assinarem esse requerimento. E não é, de forma alguma, deixo bem claro, um ato contra empresas. É um ato em defesa da vida, da dignidade e da saúde de milhões de cidadãos e também do nosso SUS.
Também não se trata de retórica. Nós temos números, temos provas, temos dados oficiais, temos manchetes de jornais. Entre os anos de 2000 e 2024, o SUS atendeu mais de 9 milhões de clientes de planos de saúde, custando aos cofres públicos mais de 16 bilhões de reais. Clientes que pagam planos de saúde, assistência negada pelos planos de saúde, esses brasileiros foram ao SUS e estes planos devem 16 bilhões de reais para a União, para o SUS. Sabem quanto que as empresas reembolsaram desses 16 bi? Apenas 6,78 bilhões. Mais da metade dessa conta ficou para nós, contribuintes. E é um dado que a maioria das pessoas não sabe. E os casos mais dramáticos estão na diálise. Mais de 31 mil beneficiários de planos privados fizeram hemodiálise no SUS, gerando mais de 2 bilhões de despesas públicas. Até 2024, foram 2,6 milhões de sessões. 2,6 milhões de sessões. Em outras palavras, o paciente paga a mensalidade do plano, mas quem banca o tratamento é o SUS. E o resultado é esse aqui. O resultado é este aqui. Clínicas do SUS não têm vagas suficientes para hemodiálise de pacientes renais graves. Falta de vaga para hemodiálise no SUS faz paciente ficar internado por meses. Há brasileiros sem plano de saúde que moram em hospitais por falta de vaga em diálise do SUS. E quem está utilizando? Pessoas que pagam os planos de saúde, que pelo menos tentam. E isso custa muito caro. É muito difícil, os planos sobem de uma forma absurda, mas essas pessoas estão tendo de usar o SUS. Essa fila trava porque as clínicas públicas estão cheias de pacientes com plano que deveriam estar na rede privada, mas foram empurradas para o SUS por negativas e restrições das operadoras de saúde. A equação é perversa. O leito do hospital fica ocupado por quem espera a vaga do SUS e a vaga do SUS é ocupada por quem paga plano de saúde. Tudo porque as operadoras não cumprem a cobertura contratual. O SUS não dá conta dessa distorção. E por que isso acontece? Porque as operadoras negam cobertura, expulsam seus beneficiários e os empurram para o SUS. E não estamos falando de empresas em dificuldade, senhores. Apenas no primeiro trimestre deste ano, os planos de saúde lucraram 7,1 bilhões de reais, segundo dados da ANS. E eu repito, 7 bilhões em 3 meses. Foi o primeiro trimestre deste ano. É o maior lucro da história deste setor. E não é exagero. Eu falo da lógica econômica de organização criminosa. Recebem a mensalidade, negam a cobertura e empurram o custo para o nosso SUS. É a mesma lógica econômica da facção. Ganho privado, ônus público. Do PCC, do crime organizado a operadoras de saúde, a mecânica é idêntica. Faturar sem assumir nenhum risco. E com o salto de 114% nos lucros neste primeiro trimestre. A pergunta que fica é: não estão lucrando até mais do que o próprio crime organizado? Como vamos saber? Isso tem nome. Isso se chama enriquecimento sem causa. E a CPI dos planos de saúde vai apurar isso.
E o povo sabe do que eu estou falando. Quem nunca teve, dos senhores, quem nunca teve uma guia negada pelo seu plano de saúde? Quem nunca teve o plano cancelado durante um tratamento? Quem é que nunca teve um exame ou um medicamento recusado? Isso não são exceções, isso é a regra do negócio. E a audácia não tem limites. Eu vou dar um exemplo nominando. A Bradesco Saúde criou um código próprio para o tratamento da doença renal. A Bradesco Saúde criou um código próprio para o tratamento da doença renal. Olha só, eles se autorregulam, passam por cima da ANS. É muita folga. Estão muito mal acostumados. E o que é que esse código afirma? Este código inventado pela Bradesco Saúde e que as demais se utilizam, afirma que qualquer tipo de procedimento de diálise, qualquer material, qualquer medicamento, qualquer órtese, qualquer prótese, qualquer exame, estaria tudo incluso. Parece generoso, mas é uma farsa. Na prática, esse pacote único funciona como uma autorregulação privada. A operadora reescreve as regras, abafa a cobertura real, aperta o reembolso e engorda o lucro. O resultado é a redução brutal da cobertura para o beneficiário e aumento escandaloso de margem da operadora, de margem de lucro da operadora. E há um contraste que todo brasileiro conhece. No papel, a operadora diz que está tudo incluso. Na vida real, o hospital acaba cobrando do beneficiário, mesmo sendo credenciado, porque não estava no pacote. É sempre assim, não estava no tal do código, código feito por ela mesma. E não estava no teto. Sempre eles têm uma desculpa. É um absurdo pagar o plano de saúde e ainda receber cobrança na saída do hospital. Sem saída, para onde vai o paciente? Vai para o SUS, porque só lá ele encontra a cobertura completa. O privado terceiriza o custo, o público absorve a dor. E mesmo devendo bilhões para a União, as operadoras seguem de cabeça erguida. Eu tenho aqui uma planilha de inadimplentes, planilha que eu consegui na ANS. Só para citar, Hapvida, que faz propaganda em novelas, deve 1,44 bilhões de reais para o nosso SUS. A Notre Dame, 729 milhões de reais. Bradesco, 480 milhões de reais. Sul América, 32 milhões de reais. São dívidas bilionárias com o SUS, enquanto anunciam lucros recordes. E para completar, na justiça, a história se repete. As operadoras perdem 86% das ações em primeira instância e mais de 80% em segunda instância. Isso mostra que a conduta abusiva não é exceção, é padrão deste mercado. Senhor presidente, senhoras senadoras e senadores, este Congresso não pode se calar. Esse mecanismo mina a sustentabilidade do SUS, agrava filas, prolonga internações e rouba a dignidade de milhares de brasileiros. Viola a Constituição Federal, viola a lei dos planos de saúde e viola, acima de tudo, a confiança do povo brasileiro, que é mais caro para todos nós. Então, por isso, eu protocolei a CPI, para abrir a caixa preta das operadoras, expor as práticas abusivas, cobrar os bilhões que devem ao SUS e garantir que nunca mais a saúde suplementar seja sustentada às custas do contribuinte. E aqui eu faço um apelo direto para todos os colegas que ainda não assinaram a CPI. Eu sei que há senadores já sendo pressionados por operadoras. Senadores e senadoras pressionados por operadoras para não assinarem. Mas não é a hora de termos medo, é hora de termos coragem.
Cada assinatura é um compromisso com o povo. Cada assinatura é uma resposta a essa injustiça. Porque cada dia sem CPI significa mais filas, mais sofrimento, mais pacientes morando em hospitais porque não conseguem vaga. Significa mais dinheiro público financiando lucros privados. É hora de agirmos, é hora de mostrarmos que o Senado Federal não se curva ao lobby, mas se levanta em defesa do nosso Brasil. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada, colegas. Concedo a palavra ao próximo senador inscrito, senador Sérgio Moro. Boa tarde a todos, presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, senadores, senadoras. Eu quero aqui render as minhas homenagens à ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Maria Corina Machado, valente, corajosa, defensora da democracia e da liberdade do seu povo. A Maria Corina Machado, eu acabei a conhecendo, infelizmente não pessoalmente, mas em seminários dos quais participei, porque ela, infelizmente, tem que viver foragida, escondida, e ela não pode deixar a Venezuela por conta dos atos ditatoriais do Nicolás Maduro, que usurpa o poder daquele país há muito tempo. Mas tivemos, inclusive, a oportunidade de ouvi-la aqui no Senado Federal, em comissão, por requerimento de minha autoria, na Comissão de Segurança Pública em 2023. E vem esse Nobel, esse prêmio, ser um justo reconhecimento, não só da coragem dela, mas igualmente da luta do povo venezuelano pela sua liberdade. Esse prêmio, além do reconhecimento, fortalece essa luta, coloca ela, de certa maneira, sobre os olhares de todo mundo. Isso representa também uma forma indireta de protegê-la contra ataques, atentados, as maldades, muitas, do regime de Nicolás Maduro. Talvez esse regime esteja se aproximando do seu ocaso diante da pressão norte-americana realizada frente à Venezuela. E todos nós, brasileiros, nós desejamos aí o melhor para aquele país. E isso passa pela retirada do poder do senhor Nicolás Maduro. Cabe aqui lamentar a posição do governo brasileiro, do governo Lula, em relação à Venezuela e em relação ao próprio Prêmio Nobel concedido a Maria Corina Machado. O governo brasileiro vexatoriamente guardou silêncio, não cumprimentou. Veja, temos uma defensora da democracia, uma defensora da liberdade, uma defensora de direitos humanos, mulher, latino-americana, e, no entanto, o Itamaraty ou o próprio presidente Lula nada falaram sobre esse fato. Eu fico até me indagando se fosse o contrário, se houvesse alguma premiação, claro que isso jamais aconteceria, mas se houvesse alguma concessão de prêmio ao Nicolás Maduro, se o governo Lula não iria, de alguma forma, parabenizá-lo. E contrasta muito com a postura que a gente tem visto do governo no continente latino-americano. Vamos lembrar aqui do episódio também vexatório da Nadine Heredia, a ex-primeira-dama corrupta do Peru, que quando foi condenada pela justiça peruana, o governo brasileiro mandou um avião da FAB resgatá-la e concedeu imediatamente asilo político no Brasil, não porque ela é uma perseguida política, mas sim porque foi condenada por crime de corrupção. De todo modo, essa omissão do governo brasileiro diz mais sobre ele do que propriamente sobre a Maria Corina Machado. A Maria Corina Machado tem o reconhecimento agora internacional, concessão de um prêmio Nobel da Paz
é para poucos e é um dos mais prestigiados reconhecimentos internacionais. Ela ainda teve a sabedoria de, ao receber o prêmio, agradecer e elogiar o apoio que vem recebendo atualmente do governo norte-americano, do presidente Donald Trump. Quem sabe estejamos vendo aqui o alvorecer de um tempo de liberdade e de restauração da democracia na Venezuela. E a gente precisa, sim, admitir o mérito daqueles que se encontram na linha de frente por essa luta pela liberdade. Da minha parte, e acredito que da parte de boa parte dos nossos colegas senadores, Maria Corina Machado tem o nosso justo reconhecimento e os necessários elogios pela sua valentia e pela sua coragem. Eu queria aqui aproveitar, presidente Davi, e só fazer um pedido para incluir esta pauta, um requerimento de um voto de louvor em relação a Maria Corina Machado, né, após a pauta ordinária da nossa sessão. Eu acho que é importante o Senado reconhecer a força e o mérito dessa ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Presidente, só pela ordem, a parte, é o requerimento 769, senador Alcolumbre, e também nós temos o requerimento 765, o 769, que é voto de aplauso, e o 765, que é uma sessão em especial, apenas para te ajudar, senador Moro. Muito obrigado, senadora. Mas é isso, o que eu queria aqui registrar publicamente é a primeira oportunidade que eu tenho a falar no Senado desde a concessão desse Prêmio Nobel e precisaria garantir esse discurso, fazer esse discurso em homenagem a essa defensora da democracia, da liberdade e dos direitos humanos latino-americana, uma mulher da qual todos nós podemos nos orgulhar, né? Não é brasileira, mas a causa... Presidente, pela ordem. Pela ordem, senador líder Eduardo Girão. Muito obrigado, presidente. É só para reforçar, o senhor sempre tem atendido os pedidos de extra pauta quando é sessão especial ou quando é um voto de aplauso. Então, eu acho que é um momento único, né, de uma ganhadora aqui da América Latina, né, do Prêmio Nobel da Paz, e teve no Senado, presidente. Ela já esteve a convite do senador Sérgio Moro de forma virtual na Comissão de Segurança Pública, foi muito respeitosa com o Senado. Se o senhor puder colocar extra pauta, eu lhe agradeço antecipadamente. Senador líder Eduardo Girão, ao tempo que Vossa Excelência, também a senadora Damares e o senador Sérgio Moro fazem a manifestação para a inclusão do item extra pauta, eu queria aproveitar e informar o plenário do Senado Federal que a presidência está cancelando a ordem do dia de hoje. Então, todas essas matérias serão incluídas na próxima sessão deliberativa na próxima semana. Concedo a palavra ao senador líder Rogério Marinho. Ô, Jaque, quer atacar o Lula, eu estou dizendo para não atacar. Vou falar bem do governo. Senhor presidente, senhores senadores, agradeço aqui a oportunidade de novamente dirigir essa casa. E hoje está nos jornais, está nas redes sociais, uma notícia que para nós não é nenhuma surpresa. Nós já havíamos falado a respeito desse assunto em várias oportunidades diferentes, de que nós teríamos em algum momento problemas em função da forma temerária com que o governo administra as contas públicas. Recentemente, no início deste governo, nós tivemos uma liminar dada pelo atual ministro da Justiça, então ministro do Supremo Tribunal Federal, que suspendia a necessidade de que as estatais brasileiras fossem submetidas a uma regra de compliance e de governança, para impedir que apaniguados políticos pouco referenciados e qualificados pudessem ocupar postos de comando em posições estratégicas e relevantes nas estatais, nos bancos, nas fundações do nosso país. Infelizmente,
foi emitida uma medida provisória, que depois foi derrubada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, respaldando aquela legislação anterior, e nesse meio tempo as porteiras se abriram e não se retroagiu no tempo para se retirar aqueles que foram indicados para esses postos importantes. E falo de membros do Partido dos Trabalhadores e membros do grupo político que hoje está no poder. E nós estamos colhendo os frutos. E eu quero falar das estatais. Nós temos hoje um déficit recorde nas estatais. E especificamente dos Correios, que é uma empresa tão comentada em nosso Brasil. Ao final de 2022, nós tínhamos um superávit de 6 bilhões de reais. Agora, nós temos um déficit de 6,73 bilhões no final de 2024. Se falou muito aqui de que essa era uma atividade onde havia necessidade de se preservar o interesse público. Eu pergunto, interesse público de quem? De quem está assaltando aquela entidade? De quem está dilapidando os cofres públicos? De quem está permitindo o sucateamento de uma importante entidade que prestou relevante serviço à sociedade e que precisa, em função da própria inovação dos tempos, ou se reciclar ou se integrar num grau de competitividade que todos nós entendemos que é necessário? Pois muito bem, sobre esse discurso de preservação, entre aspas, do interesse público, se assaltam os cofres públicos. E este governo agora decide, aliás, houve uma entrevista do novo gestor, que vai se buscar, junto ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica, 20 bilhões. Eu vou repetir, porque talvez não tenha ficado claro. 20 bilhões de reais de empréstimos para socorrer os Correios. Com aval, evidentemente, do Tesouro, do Orçamento Geral da República, dos cidadãos brasileiros, dos contribuintes brasileiros, daqueles que o Partido dos Trabalhadores diz que quer defender, mas, na verdade, tem um plano e um projeto, mas não é um projeto de país, é um projeto de perpetuação no poder, custe o que custar e doa a quem doer, inclusive as finanças públicas. Nós temos hoje um orçamento paralelo em Itaipu. Quero lembrar os senhores que Itaipu foi uma empresa construída e com os recursos de construção amortizados pelo conjunto dos brasileiros ao longo de quase 30 anos. Agora, em 2023, se exaure esse processo de amortização e nós teríamos como reflexo a diminuição da conta de luz dos brasileiros. Muito bem, senhores. O que é que acontece? Há um entendimento de que a fiscalização desses recursos dependeria de um acordo binacional. Nós estamos em 2025, outubro. Um acordo binacional entre os tribunais de contas do Paraguai e do Brasil. É inércia? É premeditação? É descaso? É leviandade? É incompetência? O fato que até agora esse acordo não foi celebrado. E os recursos de Itaipu, que deveriam servir para diminuir a conta da luz dos brasileiros, está servindo para se fazer proselitismo político. É recurso para a COP30, é recurso para festas como o Janja Palusa. São convênios feitos com municípios do Paraná e do Mato Grosso do Sul, a baciada, para tentar cooptar votos em detrimento do interesse público. Nós temos a notícia agora da construção ou da reconstrução do edifício sede da Petrobras. Se diz ou se estima 1 bilhão e 300 milhões de reais para se repaginar o prédio que é sede da Petrobras no centro do Rio de Janeiro. Está sobrando dinheiro. Está sobrando dinheiro nesse país para algumas coisas. Essa mesma Petrobras que se tornou, num passado recente, na empresa mais endividada do mundo, com ações em bolsa de valores. Fruto do descaso, da incúria e da utilização da máquina pública para um projeto de perpetuação no poder.
A malversação de recursos públicos está no DNA do Partido dos Trabalhadores, é um fato. Vários foram aqueles que delataram e devolveram recursos vultosos. E tudo isso está caindo por terra por tecnicidade. O domicílio da ação não era Curitiba, era Brasília. Houve um conluio entre juízes e promotores públicos. O que é que está acontecendo hoje, senhores? Me perdoe, é um escárnio, é uma brincadeira. Nós estamos debruçados sobre uma questão que salta aos olhos. São os mesmos métodos. Utilizaram a Petrobras para impulsionar um pretenso programa de aceleração do crescimento que nos legou centenas de milhares de obras inacabadas em todo o país. Em todo o país. Repetem a mesma tragédia. Repetem a mesma história. Com os mesmos protagonistas, com os mesmos métodos. E nós sabemos aonde isso vai chegar. Aliás, pensar de forma diferente é um problema patológico. É uma doença mental. É evidente que vai acontecer o que está acontecendo. A desestruturação das contas públicas. Este governo está obrigando a Petrobras a voltar a investir em estaleiros, em fábrica de fertilizantes, em refinarias. Estamos voltando aqui à história de triste memória da Sete Brasil, da Abreu e Lima, da Compeg, de Passadina. Brasileiros de memória curta, lembrem-se do passado recente. O legado foi a maior catástrofe econômica da história do Brasil, fruto da corrupção desenfreada e agora com agravante. Boa parte da imprensa aplaude e ações judiciais relevantes têm corroborado temas que simplesmente agridem o senso comum. Delatores confessos, vultosas quantias que foram devolvidas ao erário público, voltando para aqueles que roubaram e assaltaram como se nada tivesse acontecido. A história se repete. E, infelizmente, muitos letárgicos, anestesiados, quedatos inertes, como se não fosse com eles. Nós temos uma situação que me chamou a atenção de uma forma diferente. Assistimos ontem, aliás, o senhor Stefanuto, ex-presidente do INSS, fazer afirmações como, por exemplo, fui colocado aqui para resolver o problema do INSS. Fui colocado aqui para fazer com que as filas, que eram enormes na época do presidente Bolsonaro, pudessem ser debeladas e nós fizéssemos justiça aos cidadãos brasileiros que esperavam numa fila interminável. Nós votamos uma medida provisória há pouco mais de um mês, que estabeleceu bônus de produtividade, para que funcionários do INSS apressassem os processos que estavam engavetados ou procrastinados. Não faz 40 dias. Este governo sabe o que é que fez? Suspendeu essa ação. E aquela fila que no final do governo do presidente Bolsonaro era em torno de 1 milhão de cidadãos, hoje está em 2.600.000. E o remédio que o governo oferece, a ação que ele propõe, que foi a mesma que nós instituímos na nossa época, foi simplesmente cancelada, foi deixada de lado. E este é o governo que diz que se preocupa com os trabalhadores, com os aposentados. Senhores, menos hipocrisia. Agora, o site Metrópolis publica, hoje, uma informação de julho, eminente senador Moro, de julho deste ano. Uma manifestação feita pela Advocacia Geral da União, nos autos de uma ação do Partido Democrático Trabalhista, do eminente senador Ciro, que aqui está presente, Cid. Essa manifestação diz o seguinte: nós, governo, não somos favoráveis à suspensão ou cancelamento indefinitivo dos descontos associativos. A AGU afirmou formalmente, se manifestou nos autos do processo, que está no Supremo Tribunal Federal, contra o fim dos descontos associativos que roubou ou roubaram ao longo de muito tempo milhões de aposentados brasileiros. Mas o discurso lá na comissão é diferente.
O discurso da comissão é que nós somos a favor de acabar com essa farra. Aliás, senador Irã, senador presidente Davi, senador Jacques Wagner, senador Randolfo Rodrigues, que estão aqui presentes, líderes importantes. Já foi votado na Câmara dos Deputados o fim desses descontos associativos. Peço, senador, senhor presidente, que coloque para votar aqui com urgência, porque já votou na Câmara. A manifestação dos líderes do Partido dos Trabalhadores lá na CPMI é favorável ao fim desse desconto associativo. Então peço a Vossa Excelência, na próxima semana, com o apoio de Jacques Wagner, com o apoio de Randolfo Rodrigues, do senador Efraim, do senador Renan Calheiros, do senador Omar Aziz, com todos os senadores aqui presentes que fazem parte dessa casa e que não querem mais ver o roubo dos aposentados brasileiros, que votemos todos em urgência na próxima semana o fim do desconto associativo, que já passou na Câmara dos Deputados. Está pronto para ser votado aqui. Que seja avocado para o plenário, que seja dado parecer no plenário. Eu sei que é excepcionalidade, mas o momento exige, senhor presidente. Nós temos mais de 40 milhões de aposentados, dos quais mais de 7 milhões foram vítimas dessa fraude, desse roubo atroz. E não adianta ficarmos no discurso e não materializarmos uma ação. E o pior, senhor presidente, que isso se repete em todas as sessões. Amanhã vai ter outra. Amanhã terá uma outra sessão da CPMI. E eu vou escutar novamente os representantes do PT dizendo: nós somos favoráveis ao fim do desconto. Mas esse discurso, essa retórica, essa narrativa não se traduz, não se materializa numa ação efetiva, numa ação real. Então é um caso típico da mentira repetida até exaustão. E eu não vou dizer que canso, porque eu não vou cansar de denunciar. Eu não vou cansar de provocar. Eu não vou cansar de apontar o dedo, de mostrar a incoerência e a hipocrisia daqueles que dizem uma coisa, mas fazem outra completamente diferente. Senhores, nós temos uma responsabilidade muito grande com o país. Nós somos um poder da República. Nós somos, de acordo com a Constituição, quem representa de fato, no nosso caso, os estados, e no caso da Câmara, a população brasileira, o povo brasileiro. Quem está aqui teve voto, para votar e ser votado, para legislar, para fazer a sua parte. Não é possível que nos quedemos inertes com a hipertrofia de um poder sobre o outro. Nada contra as outras instituições da República, pelo contrário, eu quero um judiciário forte e independente. Eu quero um executivo que, no exercício do mandato, coloque em prática a sua agenda, conversando e convencendo o legislativo. Não dá para que esse desequilíbrio permanente da relação entre os poderes seja banalizado, seja naturalizado, seja encarado como se fosse normal. Não é. Nós estamos ferindo de morte a democracia. E o pior, que em nome da democracia, se atropela o rito, a legislação, a Constituição, a jurisprudência, o bom senso. Basta, senhores. Não é possível aceitarmos como normal. Ontem eu tive a oportunidade de fazer um debate com o ministro da Fazenda, o senhor Fernando Haddad, como tantos outros senadores aqui. E de uma forma respeitosa, coloquei as minhas indagações, as minhas perplexidades. Coloquei um contraditório como deve ser no parlamento brasileiro. Falei com ele sobre a questão do precatório, sobre a questão do equilíbrio fiscal, sobre o fato de que o PT está repetindo os mesmos erros que os governos anteriores repetiram. E que nós, como brasileiros, queremos sim que o Brasil dê certo. E que esses erros não sejam repetidos, porque quem sofre com isso não são aqueles que podem se defender porque tem bons advogados, porque tem bons tributaristas, porque tem estruturas que lhes permitem, inclusive, migrar com seus recursos para qualquer país do mundo. Quem sofre com isso são os mais pobres, os mais fragilizados, aqueles que precisam ser defendidos por todos nós que temos a consciência e a responsabilidade de sermos líderes, pessoas que precisam apontar caminhos e têm a responsabilidade de tomar decisões, entendendo que as decisões aqui tomadas impactam a sociedade e o país como um todo. Meus amigos, vivemos momentos desafiadores. Mas é assim que tem que viver o parlamento, de desafios. Não pode ser um parlamento de resignados. Essa não é, espero eu, acredito nisso, uma reunião de derviches ou de lagartixas que balançam a cabeça ou remam no mesmo ritmo. É necessário que haja dissenso,
É necessário que haja o contraditório, é necessário que haja a discussão. Não se espera de nós que haja aqui um consenso em cima de visões de mundo que claramente e necessariamente podem e devem ser antagônicas, diferentes. Mas eu não tenho dúvida, nenhuma dúvida, que a grande maioria dos parlamentares, para não dizer a totalidade, na contramão do que afirmou hoje o eminente presidente Lula da Silva. Este parlamento tem nível, tem representatividade, tem legitimidade e, sobretudo, precisa ser respeitado na sua prerrogativa e no seu direito. Cabe ao presidente da República fazer a sua parte, mas não de respeitar o parlamento e de uma maneira, quanto mais, tentar ultrapassar o parlamento buscando o respaldo de um judiciário que muitas vezes está atrelado aos mesmos interesses e de uma forma pública. Diga-se de passagem, de uma forma pública, desequilibrando os poderes da República e a democracia. Muito obrigado, senhores. Queria pedir uma paz, senhor presidente. Senador Seif, eu escrevo Vossa Excelência porque o senador Portinho está há algum tempo na tribuna aguardando. Me perdoe, senador Portinho, é que o senador Rogério Marinho estava muito empolgado com o discurso e a presidência, para não atrapalhar o raciocínio, a presidência concedeu mais tempo para ele. Concedo a palavra ao líder, senador Carlos Portinho. Eu vou na esteira do que o senador Rogério Marinho trouxe da tribuna, quando ele diz que as mesmas pessoas repetem aqueles mesmos erros, o que não pode esperar diferente, e que essas pessoas, como disse o vice-presidente hoje, atual, Alckmin, voltaram à cena do crime. Nem todos aqui perceberam e passou despercebido da imprensa uma notícia que me chamou a atenção essa semana. A Eletrobras divulgou um acordo para a venda da sua participação na eletronuclear, senador Mourão. Na eletronuclear, que no meu estado é responsável por construir Angra 3. Seria uma notícia qualquer se não fosse, senador Rogério Marinho. Adivinhem quem comprou a participação da Eletrobras na eletronuclear? Adivinhem, são os mesmos. Foi comprado pela JF, holding dos irmãos Batista. Sim, da JBS, da carne, da energia, do Brasil. Tomaram o Brasil e entregaram para os amigos. Eu quero dizer aqui da tribuna, senador Girão, já estou encaminhando um requerimento pela Lei de Acesso à Informação. Temos que saber como é que foi feita essa venda. E vou pedir, senador Girão, senador Irã, que é o presidente da Comissão de Transparência, que nós chamemos uma audiência pública nesse Senado Federal para entender em que condições foram pagos, segundo a notícia, 535 milhões de reais pela participação da Eletrobras. Passou debaixo da vista, do radar, como dizem. Mas de muitos senadores como eu aqui não. Porque os mesmos estão voltando à mesma cena, do mesma história que nós já vimos e que não teve e nunca terá um final feliz. Farei os requerimentos e faço a denúncia aqui da tribuna. Muito me estranha. São os mesmos, da carne à energia elétrica. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, pela ordem. Pela ordem, senador Eduardo Girão. Obrigado, presidente. Só para lhe comunicar e também lhe fazer uma pergunta aqui importante. Nós acabamos de dar entrada, 10 senadores da República, 10 colegas do senhor, demos entrada agora na presidência do Senado, fizemos uma coletiva do pedido de impeachment do ministro Flávio Dino. São 4 pilares que nós demos entrada aqui, com farta documentação, são 37 páginas, atividade político-partidária, violação à liberdade de expressão, vício de imparcialidade e conflito de interesse e extrapolação de competência na DPF 1178. Queria aproveitar, esse é um pedido de impeachment novo, mas tem outro que está há 1 ano com Vossa Excelência, que o senhor encaminhou para a Advocacia Geral do Senado, que é o pedido de impeachment, o super pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes.
assinado por 41, apoiado por 41 colegas aqui, a maioria do Senado, e que o senhor enviou por parecer da Advocacia Geral do Senado e até agora nós não tivemos um retorno. Eu lhe cobro, como um parlamentar da Casa interessado nesse assunto, eu sou cobrado por isso e é legítimo, embora que a PGR tenha dado parecer de que vai ter que passar pela mão deles, eu vejo isso como uma cama de gato para 2027, os próximos senadores, os que continuarão aqui e os que virão, serem impedidos de fazer impeachment, que essa casa nunca fez em 200 anos. Então, eu queria lhe pedir, mais uma vez, o senhor disse que encaminhou, já faz mais de um mês e meio, se já recebeu um parecer da Advocacia Geral do Senado com relação a esse pedido assinado pela maioria da casa, ou quando nós teremos essa posição. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Obrigado, líder. Pela ordem, senador Jaime Campos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, na verdade, eu quero fazer um apelo a Vossa Excelência, solicitar o nosso presidente da CCJ, pela nossa amizade, consideração, respeito que o senador Otto Alencar, para que ele vote o projeto número 2951 em relação ao seguro rural. Já faz tempo, foi negociado com o Ministério da Fazenda, com o governo, e, lamentavelmente, nós já estamos entrando na época do plantio e até hoje o seguro rural não foi ainda votado. Na medida que será aprovado no CCJ, é em caráter terminativo e será remetido para a Câmara Federal. Todavia, Vossa Excelência tem conhecimento, talvez quanto eu, na medida que o seguro rural ele é fundamental. O Brasil tem apenas 20% de cobertura em relação ao seguro. Os Estados Unidos têm 81%. Se não bastasse isso, ou pouco dinheiro, que era orçamentário, para fazer a cobertura do seguro rural, o ano passado foi 1 bilhão, este ano é apenas 450 milhões. É insignificante, sobretudo com a questão das mudanças climáticas. Infelizmente, é muita chuva ou é pouca chuva. Isso está trazendo sério prejuízo para o homem do campo. De maneira que eu quero fazer um apelo aqui, ao colega senador Otto Alencar, presidente da CCJ, e pedir a Vossa Excelência também que faça um apelo, um pedido ao senador Otto, para que ele coloque em votação na CCJ, e essa matéria é muito relevante, sobretudo que em relação aos nossos produtores rurais de todo esse imenso Brasil. Esse é o meu pleito e o pedido que eu faço à Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Jaime Campos, eu consultei o doutor Danilo, esse projeto é terminativo na Comissão de Constituição e Justiça, porque está pensado a outro projeto. Eu vou falar com o presidente Otto. Eu estava pensando em que nós pudéssemos coletar as assinaturas dos líderes partidários para trazermos diretamente para o plenário, mas não é possível. Então, eu queria comunicar a Vossa Excelência que eu vou falar com o presidente da CCJ, o senador Otto Alencar, sobre o apelo que Vossa Excelência faz à presidência para a deliberação da matéria. Concedo a palavra ao próximo senador inscrito, senador Lucas Barreto. Presidente, sobre minha solicitação a Vossa Excelência. Nós estamos aguardando um parecer da Advocacia do Senado Federal. Senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, hoje, no Dia do Professor, prestamos homenagem àqueles que sustentam o maior patrimônio de uma nação, o conhecimento. E é o professor quem forma consciências, desperta valores e constrói, com esforço silencioso e dedicação diária, o alicerce de todo o progresso humano e social. Mas este é também um dia que exige reflexão. Há quem proclame com belas palavras a defesa da educação, dos educadores, mas que na prática se curva à conveniência dos governos e silencia diante das injustiças sofridas por aqueles que ensinam. É fácil aplaudir o professor no discurso, difícil é permanecer do lado dele quando o Estado lhe nega condições dignas, quando o desrespeita, quando o transforma em alvo do descaso e improviso. No Amapá, conheço de perto a luta dos nossos professores profissionais que, mesmo diante das dificuldades,
continuo educando com coragem, com amor e com fé no futuro. E digo, com convicção, ao longo de toda a minha vida pública, nunca me calei quando o direito desses profissionais foi violado. Defender o professor sempre foi, para mim, uma causa permanente e não um gesto de ocasião. Porque defender o professor é defender o conhecimento, é proteger o futuro e afirmar o valor da justiça e da verdade. E enquanto eu tiver voz e responsabilidade pública, estarei ao lado de quem ensina, não por conveniência política, mas por convicção moral. O professor não precisa de homenagens vazias, precisa de respeito, reconhecimento e compromisso efetivo. E é com esse espírito de gratidão, mas também de vigilância, que hoje rendo minhas homenagens a todos os educadores do Amapá e do Brasil. Muito obrigado e viva o professor todos os dias. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço o senador Lucas e eu quero convidar à tribuna o senador Jorge Seife, inscrito aqui na lista de oradores. Com muito prazer, senador Jorge, eu lhe concedo a palavra. Senhoras e senhores, uma boa tarde, colegas senadores, servidores da casa, imprensa, pessoal que nos assiste na TV Senado, pelo YouTube, que acompanha o trabalho do Legislativo brasileiro. Hoje eu quero falar de Lula e Bolsonaro, bem rapidinho. Primeiro eu nunca imaginei que ia usar a tribuna do Senado Federal para agradecer o Lula. Quando o Lula hoje diz que esse Congresso é o mais baixo nível da história, isso para mim é um elogio, porque se o presidente Lula, com todos os desmandos, com tudo que está destruindo o Brasil, é rombo no Correios, recorde nas contas, recorde negativo nas contas públicas, são estatais tendo prejuízos recordes, segundo a imprensa brasileira, é rombo no INSS contra os velhinhos, orquestrado, planejado, executado por membros desse governo, é Selic a 15%, que economia parando, é inflação recorde, é reincidência de impostos, é criação de impostos consecutivas. Então, Lula, muito obrigado. Quando o senhor fala que é o pior Congresso, o senhor está me dando uma honra ao mérito por não concordar com o desgoverno de Vossa Excelência, de vossos ministros, especialmente do ministro Tachad, como é conhecido da população, o ministro da Economia, Haddad, que só sabe criar imposto e taxa, já são praticamente 40 novos impostos, ou reincidência ou aumento de impostos. Então, quero agradecer ao Lula pelo grande elogio ao Congresso Nacional, que tem de alguma forma freado o desgoverno Lula e do Partido dos Trabalhadores. E uma segunda questão, agora falando de Bolsonaro, eu estou acompanhando entrevistas de autoridades brasileiras, estou vendo várias pesquisas na imprensa, quem será o candidato da direita? É Tarcísio, é Ratinho, é Caiado, é Zema, é A, é B ou é C? Eu queria perguntar aos senhores, inclusive da imprensa, dos institutos de pesquisa, vocês estão compartilhando o espólio de um homem vivo? Bolsonaro morreu e eu não soube? Estão escondendo a informação? Porque Bolsonaro está vivo, mas Seife, ele está inelegível, ele está numa prisão domiciliar, mas uma grande covardia do violador de direitos humanos Alexandre de Moraes. Só por isso, e até poucos dias atrás, só quero lembrar aos senhores que tem memória seletiva, amnésia seletiva e memória seletiva, que esses dias Luiz Inácio Lula da Silva estava preso em Curitiba e hoje é presidente da República. Então, parem com essa conversa de tentar esquecer e apagar o legado, a memória e o trabalho de Jair Bolsonaro, que muitos que estão aqui hoje, muitos senadores, deputados e governadores
foram eleitos graças ao prestígio de Jair Messias Bolsonaro. E quero lhes lembrar, Bolsonaro, a maior liderança da América Latina, especialmente da direita. Bolsonaro está vivo e Bolsonaro vai se tornar o nosso presidente outra vez. Podem rir, podem brincar, podem caçoar. Então esqueçam essa conversa que Bolsonaro não é candidato. O candidato da direita se chama Jair Messias Bolsonaro. E Paulinho da Força, senhor deputado Paulinho da Força, leia a Constituição Federal. O senhor também tem algum problema de leitura? Leia a Constituição Federal, porque dosimetria é uma ferramenta do judiciário, enquanto a anistia é uma prerrogativa do parlamento. Leia a Constituição. Por último, faço um apelo para Hugo Mota e para Davi Alcolumbre, presidente respectivamente da Câmara e do Senado. Cumpram a palavra de vocês. Não estamos pedindo muito. Quando vossas excelências eram candidatos à Câmara e ao Senado, conversaram com Jair Messias Bolsonaro pedindo o voto do PL. Vocês acordaram, vocês se comprometeram, vocês empenharam palavra de que a anistia seria votada. Se vai passar ou se não vai passar, é uma prerrogativa do plenário da Câmara e do Senado. Somente o que eu peço, vossas excelências, reiterando a promessa que fizeram a Jair Bolsonaro quando do pedido de voto para vossas eleições. Cumpram suas palavras e coloque para votar a anistia, porque não é possível que André do Rep foi solto pelo Supremo Tribunal Federal e Débora, por ter escrito numa estátua, perdeu Mané, nunca visitou uma delegacia, nunca teve um boletim de ocorrência, não sabe o que é judiciário, nunca teve um processo contra ela. Ela está sofrendo sanções pior que assassino, pior que pedófilo, pior que traficante no Brasil. E isso precisa acabar. Débora do Batom é o maior ícone da injustiça, da perseguição política que hoje as pessoas de direita sofrem por conta do judiciário. Manifesto na pessoa de Alexandre de Moraes, um sancionado pelos Estados Unidos da América por suas violações a direitos humanos. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, senador Jorge Seif, e quero registrar aqui a presença do sempre senador Roberto Muniz, aqui presente, e do senador ex-presidente dessa casa, Eunício Oliveira. Muito bem-vindos aqui ao Senado Federal. Pela ordem, senador Petecão, por gentileza. Presidente, vou ser bem breve. Ontem, esta casa aqui, tivemos uma sessão especial comemorativa ao Dia do Professor. A nossa querida senadora Dorinha estive aqui prestigiando a sessão, ela presidiu essa sessão, e hoje não poderia deixar de passar em branco. Hoje é que nós celebramos o Dia do Professor. Então, essa data, para mim, ela tem uma simbologia importante. Eu tenho focado o meu mandato para ajudar a educação. Inclusive, temos um projeto tramitando aqui nessa casa, que, na minha humilde opinião, é um projeto justo, para que nós possamos isentar o nosso professor do imposto de renda. Sabemos que agora, com essa proposta que tramita aqui, nós vamos contemplar a vários professores, mas esse nosso projeto é um projeto antigo, que está aqui na casa. Eu acho que é uma forma de nós incentivarmos, porque hoje, do jeito que os professores, do jeito que essa classe é tratada, o professor fica na sala de aula até enquanto ele não arruma uma outra alternativa. Mas hoje é dia de comemorar. Quero parabenizar a todos os professores do Brasil, em especial a classe de professores do meu estado do Acre. Obrigado, presidente. Parabéns, senador Petecão, por sua fala. E em nome do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e de todos os senadores, nós homenageamos todas as professoras e professores do Brasil. Cumprida a finalidade desta sessão deliberativa ordinária do Senado Federal, a presidência declara o seu encerramento.
temos curso de medicina em município de 30 mil habitantes que mal tem uma UBS. É uma das críticas ao projeto, né, que ele funcionaria como uma reserva de mercado e impediria, por exemplo, o barateamento de honorários médicos. Nós não estamos visando uma reserva de mercado, nós estamos visando qualidade na formação que vai gerar segurança às pessoas que são atendidas por esses médicos. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O Xaxá é o vice-rei do reino do Daomé. Um vice-rei com genealogia até os nossos dias. Na verdade, um traficante baiano chamado Francisco Férez de Souza, que chegou na região muito novo para trabalhar no Forte Português de Uidá, e que ficou por lá fazendo tráfico e se transformou num poderoso traficante. O que me impressionou mesmo foi o fato da memória do Xaxá ser tão celebrada na Benin contemporânea. É uma família que é celebrada pela sociedade do Benin, é uma família que inclusive está entre os principais políticos do país. Isso me impressiona, que a memória de um traficante de escravos seja tão celebrada dessa maneira. E uma coisa muito interessante é que num quarto anexo à casa onde a família vive, tem um túmulo do Xaxá, com uma bandeira do Brasil. Vossa Senhoria gostaria de prestar o termo de compromisso voluntariamente, senhor Nelson? Não. O senhor disse que inspira milhares de jovens por esse Brasil afora. Eu pergunto, como é que o senhor vai se dirigir a esses jovens para continuar inspirando se o senhor, perante uma comissão parlamentar de inquérito, se nega a assinar um termo de compromisso de falar a verdade? Primeiro, como papel meu de advogado. Se eu estivesse aqui representando um cliente meu, eu daria esta mesma recomendação, nobre relator. Eu daria esta mesma recomendação, porque isto é um direito consagrado. Vi nas suas redes sociais um jato de milhões de reais. Vi nas suas redes sociais carros de milhões de reais. Vi nas suas redes sociais relógios de milhões de reais. Tudo isso tem dinheiro dos aposentados do Brasil? Vou ficar em silêncio. Você recebeu 15 milhões de reais. Ou melhor, você pagou ao Maurício Camisotti 15 milhões de reais no intervalo de 2016 a 2022. Conta pra gente esse case de sucesso. De pagar para trabalhar e ter uma adega só com vinhos importados, ter carros importados, ter jatinho, ter, inclusive, um jardim que foi comprado pelo Camisotti, que custou 22 milhões de reais. Com todo o respeito, deputado, eu vou permanecer em silêncio e eu não tenho nada a ver com o objeto desta CPMI. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O futuro da Ferrogrão volta ao centro do debate. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento da obra após pedido de vista do ministro Flávio Dino. A Ferrogrão liga o estado do Mato Grosso ao Pará e ela é considerada essencial para o escoamento da produção, mas recebe críticas porque atravessa áreas de proteção ambiental. Aqui comigo no estúdio está o senador José Lacerda, do PSD de Mato Grosso. Senador, muito obrigada pela sua presença e seja bem-vindo ao Senado. Obrigado, Carla. Estou iniciando a nossa presença aqui numa luta. Isso aí, senador. Conte conosco, conte com a TV Senado. Senador, queria que o senhor falasse para a gente qual que é a importância da Ferrogrão para o Mato Grosso e por que está, qual é o ponto aí de desacordo que está em análise no Supremo Tribunal Federal. Carla, a realidade é a seguinte. Nós precisamos entender que nós temos o Pacto Federativo, que precisa ser cumprido. O artigo 20 da Constituição diz quais são as terras da União. E as terras da União é propriedade da União, que é ocupada tradicionalmente pelos índios, né?
O que está se discutindo, o que a lei autoriza, o que está se discutindo, é a elaboração de um estudo de um projeto. A hora que a nação brasileira proibir estudos de projetos, eu acho que nós vamos ter um retrocesso. O artigo 5º da Constituição diz que nós somos iguais perante a lei, índios e não índios. O país, de acordo com o artigo 5º, inciso 15º, diz que o trânsito no território nacional é livre. No território nacional é livre. O Pacto Federativo e a Federação têm a obrigação de desenvolver os estados e combater a pobreza. Né? O artigo 170 da Constituição também contribui com o desenvolvimento do Brasil. Eu entendo que esse projeto que liga Sinop a Itaituba, no Pará, Mato Grosso ao Pará, só em Mato Grosso beneficiam 3.800.000 pessoas, mais a população do Pará, e nós precisamos de segurança alimentar. Este é um projeto de transporte, de um modal de transporte, que vai reduzir nesse trecho 50% os índices de carbono. Isso representa o quê? CO2. Isso representa que as hidrovias são importantes, as ferrovias são importantes, e outra relevância desse projeto, que essa ferrovia vai passar marginal, a BR. O impacto, qualquer atividade econômica gera impacto. É importante que o PSOL levantou esses dois pontos. O primeiro por ser por medida provisória, que já virou lei, não é mais medida provisória, é lei, né? E o segundo que vai ter um retrocesso ambiental. Mas a minha pergunta que eu faço é a seguinte: o ser humano, o homem brasileiro, o ser humano do Brasil, índio e não índio, fazem parte do meio ambiente ou não? Se eles fazem parte do meio ambiente, erradicar a pobreza é importante. Então, eu entendo que o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Luiz Barroso deram mais uma decisão favorável ao Pacto Federativo do Brasil e o Estado Democrático de Direito. Então, eu acredito que o ministro, outros que terão que votar, o Dino que pediu vista, o ministro... Eu acho que é importante para o Brasil um projeto dessa envergadura. Claro que ele é polêmico. É um traçado de mais de 900 quilômetros, mas é um traçado que vai melhorar a qualidade de vida e a vida humana, gerando emprego e renda. Como é que está a análise, senador, do impacto ambiental, desse licenciamento ambiental? O impacto ambiental, primeiro tem que ser feito o projeto para depois fazer o licenciamento. Entendi. Então, se não tem o projeto, não tem licenciamento para se fazer. Então, o que está se buscando é primeiro os estudos do projeto e depois vem o licenciamento ambiental. Então, nós não podemos impedir a elaboração de projetos no Brasil. Eu acho que isso não é a melhor lógica do Estado brasileiro, da Federação, uma prática dessa natureza. Então, qualquer um outro projeto que tiver qualquer risco de possibilidade ambiental, o país vai ficar em dificuldade, porque qualquer atividade econômica tem um efeito ambiental. A ciência existe para isso, para reduzir os impactos e ver o melhor caminho. Por isso existe a ciência. E hoje nós temos um avanço muito grande na ciência. E meio ambiente não pode ser
ideologia. Meio ambiente é ciência. Senador, caso o Supremo declare inconstitucional essa lei que reduziu o Parque Nacional de, não sei se eu vou falar certo, Jamanchim, o senhor acredita que o Congresso tem alguma forma de reverter essa situação? Eu não trabalho com essa hipótese, porque eu entendo que o Supremo Tribunal é o equilíbrio da nação, Os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, são independentes, mas têm que funcionar harmonicamente. Se tem favorável do Poder Executivo, que é o autor da mensagem a esta casa, ao Congresso, né? As duas casas. O Legislativo que aprovou, então dos três poderes, 2 já se manifestaram favoráveis, mesmo tendo, claro, as questões contrárias, que isso é normal. Na democracia, a divergência é inteligente. Então, eu sou 100% favorável à inteligência, mas meio ambiente é ciência e a sociedade humana do Brasil faz parte do meio ambiente, cara. Senador, o Congresso Nacional recentemente aprovou um novo licenciamento ambiental, que já foi inclusive sancionado com alguns vetos pelo presidente Lula. À luz dessa nova legislação, como que as obras da Ferrogrão... O senhor acha que, à luz dessa nova legislação, as obras da Ferrogrão terão mais segurança jurídica? Há algum risco para o meio ambiente? O senhor já tem falado que não, mas eu quero saber, na sua opinião, esse equilíbrio entre desenvolvimento e preservação. A ciência existe para manter esse equilíbrio. Eu fui secretário de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso. A necessidade de ser uma tratativa nessa parte ambiental, aonde tenha uma conciliação científica. Não tem jeito, eu vou pegar o meu estado. Meu estado hoje, individualmente, o Mato Grosso, é o 5º maior produtor de grãos do mundo. E também implica biodiversidade, né? Todas essas atividades tiveram um efeito ambiental. Mas tem uma outra finalidade. O ser humano se alimenta. Está certo que nós ainda temos um índice de pobreza grande, né? Nós temos um índice de pobreza grande. Mas as pessoas precisam entender que tem muita gente que precisam se alimentar, que estão passando fome. Senador, só para... E a humanidade, o mundo, precisa ter segurança alimentar. E a forma de ter segurança alimentar não é só a produção. É a produção e o transporte. O intermodal do transporte faz parte desse processo. Em quanto tempo? O senhor falou que a ferrovia vai reduzir em 50% a emissão de CO2. Em quanto tempo ela reduz também o transporte, o deslocamento? O transporte ela vai reduzir... A questão aí não é nem de fator de tempo da redução. Né? Não é nem é custo de redução. O custo final é muito alto, porque são milhares e milhares de veículos que serão utilizados pela ferrovia, que vai reduzir. Então, isso tem um custo final do frete. Isso tem um custo final para o consumidor, um custo final para o mercado. O Brasil precisa ser competitivo, tanto na política externa como na política externa, na interna como na externa. Senador, o senhor pretende, junto com a bancada do seu estado, até com a bancada do Pará também, se reunir e tentar conversar com os ministros do Supremo, tentar de alguma forma agilizar esse julgamento lá no Supremo Tribunal Federal? Eu entendo o seguinte, os ministros são juristas renomados, são constitucionalistas, eu sou membro da Academia de Direito Constitucional, são constitucionalistas, né? E eles têm o conhecimento suficiente, independente
de demandar com os ministros, eles têm dado prova de competência para o Brasil e mantido o Estado Democrático de Direito. Senador, quero agradecer muito a presença do senhor, já convidá-lo para outros programas. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigado, Carla. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. No mês dos professores e das professoras, a TV Senado exibe a série documental que relembra a trajetória de Paulo Freire. Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, começaram uma revolução. E a atualidade do seu pensamento. Toda sexta, a partir das 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. Foi aprovada a norma que permite ao governo adotar contramedidas quando as exportações brasileiras sofrerem restrições ou retaliações. A Lei da Reciprocidade Econômica contempla situações como o aumento de tarifas de importação decretados pelos Estados Unidos. O Senado votou. Agora é lei. Nós temos curso de medicina em município de 30 mil habitantes que mal tem uma UBS. É uma das críticas ao projeto, né? Que ele funcionaria como uma reserva de mercado e impediria, por exemplo, o barateamento de honorários médicos. Nós não estamos visando uma reserva de mercado, nós estamos visando qualidade na formação que vai gerar segurança às pessoas que são atendidas por esses médicos. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, um repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O que muda no corpo da mulher durante a menopausa? Quais são os cuidados necessários nesse período? Como lidar com os sintomas? Essas e outras perguntas serão respondidas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá,
Nesse Agenda Econômica, vamos conversar sobre trabalho e emprego. O mercado de trabalho passa por seu momento mais aquecido desde que o IBGE começou a medir esse indicador em 2012. De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, apenas 5,6% da população econômica ativa do país estavam sem trabalho no trimestre que terminou em julho. Esse percentual significa apenas 6,11 milhões de brasileiros. A população ocupada, por sua vez, chegou a 102,4 milhões, batendo o recorde. E o dado mais animador foi que o número de empregados com carteira assinada também foi o mais alto já registrado, somando 39 milhões de brasileiros. Mas será que essa situação é sustentável, com tantas instabilidades no radar da economia? Para responder a essa e outras perguntas, eu recebo a economista do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, Mariel Angeli Lopes. Mariel, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para falar desse tema que é tão importante para nós do DIEESE e para todos nós brasileiros. Mariel, é certamente uma notícia muito boa, né? Num momento em que o país e o mundo vivem momentos, de fato, controversos na economia. Sim. Então, para a gente começar, é sustentável? É uma notícia que tem a economia do país tem condição de bancar essa, por exemplo, a mão de obra, os jovens que estão entrando no mercado de trabalho? Eu acho que a gente tem muito a comemorar tendo uma taxa de desemprego baixa. É o primeiro indicador que a gente avalia e é claro que uma diminuição na taxa de desemprego é sempre muito bem-vinda. A questão é que a gente precisa de entender por trás dessa taxa de desemprego o que está acontecendo, né? No caso dos empregos para os mais jovens, por exemplo, nós observamos que, principalmente após a pandemia, há uma dificuldade maior desses jovens de conseguirem, né, ter acesso a empregos com carteira assinada, né, um emprego protegido. Então, isso é uma questão que é importante para a gente pensar, né, no longo prazo, nessa questão dessa sustentabilidade. Uma outra questão também é pensar como que os empregos que vão ser criados nos próximos anos, né, vão se relacionar com o que a gente tem na economia brasileira nesse momento, né? A gente tem uma discussão de várias transformações tecnológicas, né, de barreiras que estão sendo aceleradamente desfeitas, né? Então, nos próximos anos, é esperado que ao redor do mundo que milhares de empregos parem simplesmente de existir, né, pelas questões tecnológicas. E no caso do Brasil, a gente obviamente tem que tomar cuidado, né, com o nosso mercado de trabalho para não sofrer esses impactos negativos. Antes da gente entrar nesse detalhamento, eu queria mostrar o gráfico, são os números do IBGE, e nós pegamos, na verdade, esse gráfico ele vem desde 2012, aqui no ano anterior, 2021, a gente alcançou o maior índice de desemprego, né? Não está aqui nesse gráfico, mas a gente chegou a quase 15% de desemprego, mas em 2022 já tinha baixado, já tinha caído abaixo de 10%. Agora, assim, ele aumenta, sobe e desce, mas tem uma trajetória de 2022 para cá relativamente constante de queda. Dá para a gente traçar uma linha reta aqui, com esses pequenos subidas, essas subidas no começo de 2024 e também no primeiro trimestre deste ano, mas dá para traçar uma linha de queda. A perspectiva é que isso caia ainda mais? A gente tem espaço para esse gráfico cair ainda mais? Ou seja, a gente ter mais gente empregadas, ou talvez para a formalização de mais trabalhadores? Eu acho que tem espaço ainda, né? A gente tem mais de 6 milhões de trabalhadores e principalmente, né, são mulheres e são pessoas na região Nordeste, principalmente que estão à procura de emprego, né, que é a região que a gente tem taxa de desemprego mais elevada. A gente tem espaço no sentido para essa taxa cair mais. Mas, por outro lado, além da queda da taxa em si, a gente precisa de entender, né, quais são os empregos que estão sendo criados, né? Qual a qualidade desses empregos. Isso é muito importante. A taxa cair por si só não resolve as questões que a gente tem no mercado de trabalho brasileiro. Então, vamos detalhar, vamos trocar esse gráfico aqui por um outro, que, na verdade, são os números, a Bruna está preparando lá, que são os grandes números, né, da população
ocupada. A gente tem aqui 58,8% da população ocupados, que é esse recorde aí, 102 milhões de habitantes. E aí, aquela diferença da qual eu falei no começo, emprego e trabalho, né? Quer dizer, ocupado, você tem trabalho e uma parcela desse trabalho é o emprego formal, né? E a taxa de subutilização de 14,1%, que é uma quantidade de pessoas que estão trabalhando, mas que entendem que até poderiam trabalhar mais, que teriam condição de trabalhar mais. A população que está desocupada, mesmo que não tem e que está procurando trabalho, né? Que não tem nenhum tipo de trabalho, e a taxa de desalento, que esse é um medidor também, né, mais ou menos recente, que indica pessoas que gostariam de trabalhar, mas que em algum momento procuraram, mas que não estão procurando porque percebem que não vão encontrar, né, trabalho. Eu queria que você nos falasse um pouquinho, então, já detalhando cada um desses pontos dessa população ocupada. A gente sabe que uma parte grande é ocupada de forma formal e outra informalmente, não é isso? Exato. Na população ocupada, né, esse recorde de mais de 102 milhões de brasileiros, isso é um percentual muito elevado, né, quase 59% da população em idade ativa, que mostra que realmente a gente tem uma demanda, né, por trabalhadores muito grande no país, que é uma coisa positiva. Mas a gente tem o fato de que nem todos esses trabalhadores trabalham de forma que eles têm acesso a todos os direitos, né? Então, trabalho de carteira assinada, ou muitas vezes trabalha por conta própria ou são empregadores. Essas pessoas que trabalham por conta própria ou empregadores, elas podem trabalhar nesse modelo tanto de forma informal quanto de forma formal. O formal, por conta própria, é o MEI. Pode ser tanto o MEI, mas também pode ser o microempresário ou pode ser também o autônomo, né, individual. Tem algumas possibilidades que essa pessoa... O autônomo é mais o profissional liberal, advogado? Muitas vezes, sim. Ou também profissionais das áreas técnicas também, que trabalham por conta própria, por exemplo, eletricistas, marceneiros. Muitas vezes eles trabalham de forma autônoma, né, recolhem, pagam, né, as guias para a Previdência, pagam todos os impostos e têm acesso à proteção social. Então, eles são formalizados? São formalizados. Trabalham por conta própria, não tem chefe, né? Mas são formais. A questão é a gente pensar nos que estão trabalhando informalmente, trabalham para outras pessoas ou por conta própria e não têm condições, ou o trabalho não dá condição para que essas pessoas tenham acesso a vagas protegidas, né? Que são essas vagas que a gente tem que a gente chama, né, muitas vezes de carteira assinada, ou então o próprio emprego, né, público através de concurso. A gente tem milhões de brasileiros, quase, né, por volta de 40 milhões de brasileiros, que mesmo a gente tendo essas melhorias recentes no mercado de trabalho, a gente vê que esse gráfico, né, do percentual de formais e informais, ele não tem mudado muito. Esse gráfico, esse informal, ele poderia, se ele virasse um MEI, isso é considerado uma formalização? Sim, é uma formalização, porque no modelo, né, do microempreendedor individual, o MEI, você tem restrições do ponto de vista das ocupações que podem, né, se cadastrar como MEI, você tem restrição do ponto de vista da renda, né, que essa atividade traz por mês e por ano, né, porque vai ter a contabilidade do ponto de vista da Receita Federal e do INSS para ter o recolhimento. E também você pode, no máximo, contratar mais uma pessoa, né, para não ter o risco de você ter uma pessoa, né, que é microempreendedor e tem diversas pessoas trabalhando para ela. Se ele for um microempreendedor individual, ele pode ter um empregado. Exato, pode ter um empregado. Se a demanda dele aumentar de forma que ele precise contratar um segundo, aí ele vira microempresário. Vira microempresário, exatamente. Aí tem uma mudança de regime tributário que muitas vezes ela é impeditiva para os microempreendedores individuais, porque já exige um acompanhamento técnico de um contador e muitas vezes, né, essas pessoas que criam, né, essas microempresas têm dificuldade de fazer essa transição e às vezes ficam, né, trabalham como MEI e não chegam a empregar outras pessoas. Então também é uma limitação que a gente tem nesse modelo de microempreendedor individual. Mas já é um avanço frente ao que a gente tinha, né, até então, em 2007, quando foi criado o modelo de microempreendedor individual. Então, sim, é uma coisa positiva.
mas a gente sabe que não é o suficiente para lidar com a questão da informalidade. Vamos colocar, então, vou pedir à Bruna para colocar o nosso terceiro gráfico, que entra um pouquinho, detalha mais essas categorias de trabalho, né, de trabalho, né, os empregados com carteira assinada, que é o famoso CLT, né, 39 milhões de habitantes. Isso aqui é iniciativa privada, né? Aí os servidores públicos, 12,9 milhões. A gente teve aumento aqui, teve aumento no serviço público com a reposição, né, de muitos órgãos que estavam depauperados, sem servidores, né? A gente teve aqui empregados sem carteira. Esse aqui é o informal mesmo. Sim. Ele está trabalhando, mas ele não tem nenhum tipo de contrato com o patrão dele. Exato. Ele trabalha sempre para uma outra pessoa, então tem essa subordinação, mas ele não tem nenhum acesso a direitos, a regras, ao contrato. Esse trabalhador por conta própria é o que a gente estava falando, é o MEI. Pode ser o MEI, mas também pode ser a pessoa que trabalha, né, como autônomo, como microempresário. E aí pode ser tanto uma situação de informalidade, mas também pode ser uma situação que trabalha de forma formal. Tá. Então, assim, Como é que formaliza esse trabalhador por conta própria? Ele paga, ele não é um microempreendedor individual, mas ele paga, é aquele que paga, por exemplo, o imposto de renda como autônomo mesmo. Isso, exatamente, exatamente. Ele tem possibilidade de trabalhar assim e vai ser protegido. Tá. E aí a gente tem aqui a taxa de informalidade, né? Que é essa que você estava falando, de 37%. E um dado muito bom é o rendimento real, que isso aqui do ano passado, do ano de 2024 para este ano, aumentou bastante, né? Quase dobrou. Não chegou a dobrar, mas aumentou uns 40%, mais ou menos. Essa taxa, o salário médio, né? Sim. E essa taxa de informalidade de 37%, que é aquele que não é MEI, ele não estaria aqui dentro dos empregados sem carteira, não? Ele está... A maior parte desses dos empregados sem carteira e também parte dos trabalhadores por conta própria. Eles são grupos que... Essa é a informalidade. Exatamente, que compõem a informalidade. Entendi. Tá. Agora, vamos falar então um pouquinho desse aumento dos trabalhadores CLT, né? Que tipo de trabalho foi esse? Que tipo de emprego? Aí, nesse caso, a gente pode falar mesmo de emprego. Que tipo de emprego foi esse que surgiu e que fez aumentar tanto, fez a gente bater o recorde de gente empregada? Não, esse crescimento do emprego com carteira assinada, ele é muito interessante porque, normalmente, a trajetória que a gente observa muitas vezes no mercado de trabalho é uma entrada das pessoas, né, no mercado de trabalho, em primeiro lugar, como empregados sem carteira assinada, muitas vezes, e ao longo do tempo elas vão tendo acesso, né, a vagas diferentes até chegar nessa vaga de empregado com carteira assinada. É por isso que quando o mercado de trabalho começa a se aquecer, a gente vê sinais positivos, no início a gente vê um crescimento maior do emprego sem carteira assinada, que é justamente essa situação de aquecimento. Mas o patrão ainda tem uma certa dúvida, né? O empregador ainda tem uma certa dúvida. Uma será que isso vai dar certo? Exato, exato. Será que essa tendência vai se manter, né? Porque a formalização, ela tem um custo para o patrão. E se a gente for pensar no caso do Brasil, a maior parte dos empregadores, né, estão nas cidades pequenas e tem poucos funcionários. Não são as grandes empresas que a gente imagina quando pensa numa empresa, num patrão. Né? São pessoas que às vezes contratam, né, 5, 6 trabalhadores, dependendo da situação, às vezes 1 ou 2. E aí esses empregadores vão ter essa possibilidade de empregar, né, com carteira assinada quando eles percebem que tem um horizonte econômico positivo, que eles vão, né, manter esse trabalhador nos próximos anos, porque isso tem um custo de contratação para eles. Então, isso é uma coisa muito positiva, que a gente tem crescimento do emprego com carteira assinada. Quando acontece o contrário, que a gente começa a ver uma diminuição, é quando acende um alerta, né, vermelho de que a gente tem alguma dificuldade no mercado de trabalho. E aí, o que a gente viu, né, nessa tendência que você mostrou no primeiro gráfico, né, desde 2022, é que a gente tem um aquecimento em vários setores da economia, né? No caso da economia brasileira, a maior parte dos trabalhadores está no setor de comércio e serviços. Né, somos milhões de trabalhadores nessa área, mas a gente viu que o setor de serviços cresce primeiro, que é o maior setor econômico, tem milhares de tipos de ocupações, e depois a gente começou a perceber um crescimento maior no emprego no setor industrial,
que é um setor que é muito importante para a economia, porque a gente costuma ter empregos que exigem um grau de qualificação mais elevado e são empregos, em geral, protegidos, né? São empregos com carteira assinada. Então, a gente vê que essa diminuição da informalidade é muito positiva quando a gente tem esse ciclo acontecendo. Agora, tanto indústria quanto serviços passam, né, já tem algum tempo, mas é cada vez mais acelerado por mudanças muito grandes nos seus padrões, nos seus métodos de trabalho. Se a gente pensar, por exemplo, nos bancos, né, os bancos eram dos maiores empregadores em serviços e hoje, com a tecnologia, você tem muito banco que não tem praticamente nenhum empregado, né? Só pessoas muito qualificadas que trabalham de forma remota, que fazem assessorias e tal. A indústria também está mudando muito. A gente tem um mercado de trabalhadores que está acompanhando, assim, a gente está formado. Como é que estão ficando as pessoas mais velhas também? A gente tem algumas dificuldades nesse sentido, que não são exclusivas, né, do Brasil, porque, obviamente, acompanhar essas mudanças tecnológicas não é fácil, né? A gente não consegue fazer essas mudanças de um dia para o outro. Mas a gente observa que, no caso brasileiro, nos últimos anos, né, na verdade, na última década, a gente observou como que houve um aumento muito relevante da qualificação da população brasileira do ponto de vista da escolaridade. Então, assim, a gente tem, né, nas gerações mais jovens, um acesso ao ensino superior muito maior do que das gerações mais antigas. Isso é muito positivo, que é um primeiro passo nessa qualificação que é tão importante para acessar vagas melhores no mercado de trabalho. A questão é que o que a gente observa é que a população brasileira, né, quem está estudando, não está se formando geralmente nos cargos que são esses cargos que estão aparecendo. Então, a gente tem um pouco de uma distorção nesse sentido, né? As pessoas estão se qualificando em áreas que não necessariamente a gente tem demanda. É claro que a demanda também é muito variável e, às vezes, são demandas que são muito sazonais, né? Assim, vai ser só um período específico do ano, mas a gente vê que, né, em vários setores, você comentou do setor dos bancos, por exemplo, há uma necessidade de lidar com essas mudanças tecnológicas, transformações que foram muito aceleradas na última década e principalmente desde a pandemia, né, do coronavírus. E a gente observa ao mesmo tempo que muitas das entidades de representação dos trabalhadores percebem que é preciso requalificar, na verdade, né, esses trabalhadores para lidar com essas mudanças. Como é que acontece essa... Desculpe, essa requalificação, né? Porque a gente tem o sistema S ligado à indústria, né? Tem o sistema ligado aos transportes, mas eles trabalham principalmente com os mais jovens. Né? Quem é que está fazendo essa requalificação de trabalhadores que precisam de uma nova aprendizagem, ou pelo menos de adequar seus conhecimentos? Isso é um ponto muito importante, porque é uma falha que a gente ainda tem, né? Um gargalo nesse sentido. A gente tem uma sociedade que está envelhecendo, né? Estamos vivendo mais, felizmente, mas, ao mesmo tempo, a gente ainda tem, né, diversos entraves no mercado de trabalho para as pessoas mais velhas. Não só para elas mudarem de área, mas também para elas se manterem, né? Às vezes, uma pessoa que trabalhou a vida inteira numa área, por exemplo, na construção civil, talvez ela até tenha interesse de mudar para uma outra área, mas, como você comentou, né, do Sistema S, às vezes ela não se enquadra nos pré-requisitos de idade, por exemplo, para ter acesso à qualificação de forma mais facilitada, e aí ela vai ter dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho. Isso é uma discussão que tem acontecido em diversos âmbitos governamentais, né, e na sociedade civil também, justamente porque é algo inédito, a gente precisa de pensar, né, como lidar com esses trabalhadores mais velhos, e é algo que a gente não tem uma preparação, né? A gente tem uma sociedade que é muito focada na educação para os jovens. A gente precisa de pensar nessas pessoas que precisam não só de lidar com as mudanças tecnológicas na sua vida pessoal, mas também na vida profissional. Mas mesmo os jovens que estão saindo de uma universidade, você falou que se formam em áreas que às vezes não são as áreas mais demandadas
demandadas. Exato. Como é que a gente pode, como é que estão funcionando os institutos técnicos federais, as escolas de ensino médio? Porque tem uma gama enorme de profissões que poderiam ser de formação do ensino médio, mas também o ensino médio não forma diretamente para o trabalho, né? Ainda é um ensino que forma visando só a universidade. Como é que está essa questão? Sim, a gente tem uma sociedade brasileira, né, que valoriza muito o ensino superior por diversas questões, né? E principalmente porque isso sinaliza, né, para o resto da sociedade, quando você se forma na universidade, né, que você alcançou um nível de qualificação que era até 20, 25 anos atrás, né, raríssimo. A gente teve uma expansão do ensino superior privado, mas também do ensino público. E como você comentou, né, do caso dos institutos técnicos, também houve uma expansão nos últimos 10 anos, principalmente, dos institutos técnicos federais, mas ainda existem poucas vagas para a demanda que a gente tem, principalmente longe das grandes cidades, né, que são os locais que a gente tem a maior concentração de polos, né, de ensino técnico. Então, a gente precisa de ter uma regionalização maior desse ensino técnico e a gente precisa de ter uma oferta maior também e que seja adequada às características da população daquele local. Então, não adianta, por exemplo, a gente ter uma oferta de ensino técnico ou tecnológico que só seja durante o período da manhã, por exemplo, porque aí a maior parte das pessoas que trabalham em horário comercial, elas não vão ter oportunidade. Elas não vão poder largar, né, o emprego para poder se dedicar a essa formação. Então, a gente precisa de pensar nisso também, né? Não adianta oferecer vagas, por exemplo, né, para professores de surf no interior de Minas Gerais. A gente precisa de adequar isso, né, no mercado de trabalho e conseguir entender também que a oportunidade de qualificar os trabalhadores é uma oportunidade que muitas vezes é única. A maior parte dos trabalhadores não vai ter outra oportunidade. Então, a gente tem que fazer isso de uma maneira que seja uma formação muito dinâmica e que dê ferramentas para lidar com as transformações que vão vir. Você falou, meio que brincando aí no professor de surf, mas a gente tem uma área de turismo, né, crescendo muito no país. A gente sabe que tem países na Europa, são pequenos, mas vivem basicamente, têm a sua economia muito centrada no turismo. E a gente voltou a ter turista estrangeiro vindo ao Brasil. Você acredita que é uma área que pode se desenvolver mais, não só nas grandes cidades, mas também no interior? Sim, sim. Acho que, e os dados, né, mais recentes de entrada de visitantes e também de movimentação, né, de recursos aqui dentro do país, de nós visitantes brasileiros mesmo, indicam, né, que a gente tem uma possibilidade de expansão muito grande. Se a gente pensar, né, nos parques nacionais que a gente tem espalhados pelo país, né, e né, nas nossas praias, obviamente, mas a gente tem diversas oportunidades de turismo que estão sendo descobertas, né, não só pela população, né, de turistas estrangeiros, mas também por nós brasileiros. E acho que nos últimos anos a gente tem movimentos muito positivos nesse sentido. E é um setor que traz dinamismo para cidades pequenas, né, que são afastadas às vezes das capitais e que tem a oportunidade, né, de crescer a economia dessas cidades como nunca aconteceu. Então, eu acho que é uma área que a gente tem bastante potencial, mesmo se a gente não tiver que, digamos assim, que construir nada. É mais a gente lidar, né, com o potencial que a gente tem atualmente e conseguir desenvolver isso. Exatamente. Você falou rapidamente na questão das mulheres do Nordeste, que é a região que ainda tem maior taxa de desemprego e principalmente mulheres. Isso. Por quê? Então, a gente tem algumas particularidades, né, do mercado de trabalho brasileiro. Em primeiro lugar, que a gente tem um mercado de trabalho que tem, né, resquícios, né, do período em que a gente tinha milhares de trabalhadores que eram escravizados. Eu acho que isso não tem como a gente desconsiderar essa questão para os fundamentos, né, do nosso mercado de trabalho. E por isso tem um impacto muito grande para os trabalhadores e trabalhadoras negros, né? As mulheres, em geral, né, já têm mais dificuldades de acesso aos melhores empregos e, portanto, às melhores remunerações no mercado de trabalho. Isso, no caso, isso é uma questão mundial, a gente vê essa discussão, né, em vários países, mas aqui no caso do Brasil, como eu falei, né, das mulheres especificamente, a gente tem também o fato de que muitas mulheres brasileiras, o primeiro acesso delas no mercado de trabalho foi trabalhando em ocupações que seriam consideradas, né, até pouco tempo atrás, ocupações que não exigem o salário, né, o cuidado com criança, o cuidado com a casa, as atividades domésticas, né? Então, o emprego doméstico, né, o emprego no domicílio, ele só de ser chamado de emprego já é uma novidade.
porque ele sempre foi um trabalho, mas a discussão para remunerar isso é uma coisa muito recente. Então, acaba que as mulheres brasileiras, a gente tem atualmente quase 6 milhões de mulheres trabalhando como empregadas domésticas. A maior parte delas trabalham de forma informal ainda. Então, é um grupo muito grande que a gente vê que é muito vulnerável, né? E as outras mulheres brasileiras, né, em todos os setores em que as mulheres trabalham, a gente ainda vê que elas têm salários mais baixos do que os dos homens. Voltando ao começo para a gente fechar a conversa, esse momento ele pode se estender, ou seja, o que precisa fazer para que ele seja sustentável? Eu acho que uma das questões principais é a gente entender que o mercado de trabalho, ele acompanha esse dinamismo econômico e as discussões que estão acontecendo no Brasil hoje em dia, né? Pensar na COP30, né? Daqui a um pouco mais de um mês, na discussão de uma transição energética, de como lidar com as mudanças climáticas, o impacto sobre o trabalho, além das questões tecnológicas, a gente precisa de que não só os trabalhadores brasileiros se qualifiquem, obviamente, para isso, mas que a gente tenha ofertas, né, de vagas de empregos nesse sentido. Mas fazer essas transformações tecnológicas e adequações econômicas exigem, né, a conversa de vários setores da sociedade. A gente precisa do setor público, obviamente, a gente precisa do setor privado, a gente precisa da participação de bancos de desenvolvimento e, obviamente, a gente precisa de considerar que, muitas vezes, essas mudanças vão trazer alguns benefícios que nós vamos verificar daqui a 10, 15 anos, que, a princípio, podem não parecer muito grandes, mas que, no longo prazo, vão ser muita sustentabilidade. Mariel, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Obrigada pelo convite. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até a próxima Agenda Econômica. Na Assembleia Geral da ONU, o presidente Lula falou sobre a crise climática e a COP30 de Belém. Uma exposição de fotografias revela a essência do cotidiano de povos originários. E um show diário nos céus do Delta do Parnaíba é a Revoada dos Guarás. Ecosenado. Neste sábado, 9 horas da manhã, aqui na TV Senado. Em meio às cores vibrantes e formas geométricas de Tarsila do Amaral e de Cavalcante, nosso encontro de hoje une artes visuais e sonoras. Para nos guiar nesse universo, vamos conversar com o pianista Daniel Tarquínio. A gente vê o cubismo na música. O cubismo na música aí começa a aparecer em relação à questão da forma musical. Como que eles trabalham, modificam as formas musicais, muitas das vezes também no tratamento harmônico e contrapontístico das obras. No mês dos professores e das professoras, a TV Senado exibe a série documental que relembra a trajetória de Paulo Freire. Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, começaram uma revolução. E a atualidade do seu pensamento. Toda sexta, a partir das 9 horas da noite, aqui na TV Senado.
A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O câncer de mama é o tipo de câncer que mais mata mulheres no Brasil e no mundo. O INCA estima que esse ano serão diagnosticados mais de 70 mil novos casos. Mas a boa notícia é que os tratamentos avançam cada vez mais. Quem vai nos explicar mais sobre isso é Heloísa Wiese, oncologista clínica do Hospital Albert Einstein. Olá, Heloísa, seja bem-vinda. Muito obrigada por participar aqui do nosso programa Cidadania Mulher. Obrigada, é um prazer. Obrigada pelo convite. Vamos começar, né, do começo. O mais importante, nós estamos no mês de Outubro Rosa, é fazer o rastreamento e diagnosticar esses casos, né? São esses 70 mil, mais de 70 mil que devem aparecer aí. Quanto antes eles forem detectados, melhores as chances de curar, não é isso? Exato. Acho que essa é a informação mais importante, né, que a gente vem ressaltar nessa época, mas que ela deve ser lembrada ao longo de todo o ano. Então, a gente recomenda, né, as sociedades de mastologia e de oncologia clínica recomendam um rastreamento com mamografia para pacientes acima de 40 anos. E esse rastreamento deve acontecer anualmente, até os 75 anos. Por quê? Porque a gente quer fazer o diagnóstico do câncer numa fase que as pacientes ainda não tenham sintomas, porque isso vai implicar numa doença ainda pequena, no qual, além da gente ter uma alta chance de cura, mais de 95%, a gente também consegue oferecer, às vezes, menos tratamento, né? Justamente porque ainda é uma doença muito inicial, a gente vai demandar da gente menos recurso para ter sucesso no tratamento dessas pacientes. Agora, essa questão, né, de ser esse momento antes de aparecerem os sintomas, às vezes faz parte até da dificuldade para conseguir que as pessoas realmente vão fazer o exame, né? Até convencer o empregador que precisa, talvez, tirar um dia ou algumas horas de folga. Não estou sentindo nada, para quê, né? Mas é muito importante. Prevenção, né? Eu acho que é onde a gente tem a nossa maior chance de ter sucesso e de ter tratamentos com menor impacto, né? Para a qualidade de vida da paciente, com impacto até muitas vezes na jornada dela de trabalho. Então, se a gente amplia essa visão, a gente começa a ver que tem muitos benefícios, né? Da gente se cuidar. E é claro, além do rastreamento e da mamografia que deve ser feita na ausência de qualquer sintoma, a gente também orienta essas pacientes que elas devem conhecer as características da sua própria mama para que, se em algum momento, no decorrer de um exame, de um ano para outro, surgir alguma alteração, que ela também procure assistência médica. Porque alguma coisa não é infrequente, pode acontecer de às vezes a paciente ter um exame normal de 6 meses atrás e alguma coisa nova aparecer na mama que vai merecer nossa atenção, vai merecer uma avaliação específica. Mas acho que esse mês de outubro, ele serve para conscientizar, acho que tanto as pacientes como a sociedade, o quão é importante esse tema da prevenção.
E aí esses sinais que a pessoa, né, a mulher deve ficar atenta seriam o quê, né? Nódulos, secreção, mudança de cor. Você já está citando alguns, né? Então, às vezes pode ser uma dor, às vezes pode ser uma alteração no formato da mama, às vezes a paciente nota que o mamilo, ele parece que ele entrou um pouquinho, que a gente fala, ele retraiu. Isso pode ser um sinal, né, de que alguma coisa está crescendo de uma maneira ali que está alterando aquela anatomia. Então, inversão do mamilo, secreção no mamilo, alteração da textura da pele, um nódulo bem evidente, palpável, às vezes uma secreção que pode ser até com sangramento, ou mesmo uma secreção clara. A gente sabe que ao longo da vida reprodutiva da mulher, a mama sofre algumas alterações, ela pode ficar mais dolorida no período menstrual, ela pode ter um pouquinho mais de nodulação, mas se essas características aparecem e não desaparecem depois de uma semana, 10 dias, isso deve chamar a atenção da mulher e ela deve procurar por ajuda. Agora, o exame de rastreamento, né, mais importante é a mamografia, né? Às vezes até aliado a outros, né, ultrassom, outras coisas. Mas a mamografia, muitas vezes, com frequência, aparecem suspeitas, campanhas. Eu recentemente recebi uma mensagem pelo Instagram, mas elas existem em todas as plataformas, né? Dizendo que mamografia pode causar o câncer de mama. Falava até que na Suíça teria sido proibido, né? Assim, isso é fake news, todo mundo pesquise, procure, mas a mamografia não apresenta esse risco, pelo contrário, ela salva, né? Não é isso? Existem estudos assim na literatura científica, né, que nunca relacionaram a realização de mamografia, lembrando que é um exame que tem radiação, mas é uma irradiação muito baixa, né, que não é capaz de provocar câncer, mas sim vai ajudar a gente no diagnóstico precoce. Às vezes a gente tem populações em outros lugares, em outros países, que adotam um rastreamento diferenciado, mas a gente tem que entender que a nossa população tem características específicas, a nossa geografia, né, o tamanho da nossa população e até as características que a gente vê de incidência de câncer, até numa faixa etária um pouco mais precoce no Brasil do que a gente vê em países desenvolvidos. Então, essa estratégia, né, de um início mais precoce do rastreamento a partir dos 40 anos, ela é interessante, especialmente para a população brasileira. E se for detectado, então, uma vez que se descobre que existe mesmo um câncer, né? Há algum tempo isso era praticamente uma sentença, mas agora isso não é mais verdade, né? A pessoa pode ficar tranquila, há muito o que se fazer. É uma doença que carrega ainda um estigma, né? Acho que cada vez menor, porque a gente vem sempre debatendo esse assunto em diversas plataformas. Mas lembrar que fazendo a mamografia, ele é um diagnóstico, ele é um exame que vai levantar a suspeita. O diagnóstico ele vai ser confirmado através de uma biópsia. Então, se você receber um exame de mamografia com uma suspeita, isso merece sua atenção, mas a gente não vai tomar nenhuma atitude sem ter a confirmação dessa suspeita, que é através de uma biópsia, uma análise do material que é retirado ali da mama, né? Uma vez a gente confirmando o diagnóstico, aí a gente tem um longo caminho a trilhar pela frente, que ele pode ser muito variável. A gente fala em câncer de mama, mas nós, como especialistas, a gente quer ir além, né, desse diagnóstico genérico, porque, na verdade, existem diversos tipos de câncer de mama, com suas particularidades e peculiaridades do tratamento, e que são, às vezes, tratados com medicações diferentes, né, e que isso, nos últimos anos, essa compreensão da patologia, de como esses tumores se desenvolvem e como eles crescem,
medicamentos específicos foram desenvolvidos e a gente tem tido cada vez mais sucesso no tratamento da doença. E aí um dos avanços, então, da medicina moderna é justamente, né, identificar esses diferentes tipos de câncer, né, assim, para ter um tratamento mesmo personalizado, individual para cada caso. Isso, a gente leva em consideração a idade da paciente, a extensão desse tumor, se ele é um nódulo pequeno, se ele é um nódulo maior, que eventualmente pode ter contaminado um gânglio, um linfonodo na axila, né? A gente leva em consideração as características que são analisadas na patologia, então se esse tumor ele expressa o receptor de hormônio, que é o mais comum, mas nem sempre ele está expresso, se ele expressa alguma outra proteína que faz com que esse câncer se comporte de uma maneira diferente e que também tenha uma sensibilidade específica para uma medicação, e até tumores que são, né, mais agressivos, que não expressam os receptores hormonais. A gente vai ajustar e usar diferentes classes terapêuticas, né, dentro do nosso arsenal medicamentoso para prevenir a recorrência dessa doença, uma vez que ela for tratada cirurgicamente. Até implica em qual é o primeiro tratamento que a gente vai usar, né? Nem sempre o primeiro tratamento do câncer de mama vai ser cirúrgico, por exemplo. E às vezes quando a gente conversa isso com a paciente se assusta, né? Porque a tendência é sempre querer tirar logo. Mas a gente tem que explicar que, dependendo do tipo de câncer que ela tem, é muito mais interessante a gente fazer um tratamento medicamentoso, seja quimioterapia, seja terapia-alvo ou imunoterapia, dentro dessas particularidades de cada câncer que a gente já comentou, mas pode ser muito mais interessante para a mulher e ajudar até nas chances de cura dela, às vezes, se a gente define o melhor momento de cada tratamento. Nem sempre vai ser a cirurgia, nem sempre vai ser o tratamento medicamentoso. E além desses dois, tem também a radioterapia, que é muito utilizada? Tem a radioterapia que vai vir para complementar e fazer uma proteção local ali da mama, principalmente se a mama não foi ressecada, se a gente não fez uma cirurgia radical, que é a mastectomia, se a gente não tirou toda a glândula mamária, a radioterapia ela é imprescindível e muitas vezes até eventualmente com cirurgias mais extensas para a gente fazer uma proteção das cadeias ganglionares, né, linfonodais aqui na região da mama também vai ser importante a radioterapia. Então ela participa de em torno de 70% do tratamento da doença localizada. E a gente ouve também falar em hormonioterapia. O que é isso? É um dos medicamentos aqui que eu estou falando, né? Então, para dar nome, para deixar mais claro, a gente, quando a gente fala de câncer de mama, acho que um dos tratamentos principais é a hormonioterapia, porque o tipo de tumor mais frequente na mama são os tumores que eles crescem a partir do estímulo do hormônio feminino. Então, se esse tumor cresce a partir do estímulo do hormônio feminino, nada mais lógico da gente imaginar que bloquear a ação do hormônio feminino no nosso organismo vai ter um impacto no crescimento e nas chances de cura dessas pacientes. Então, a hormonioterapia, ela pode ser feita em associação, não ao mesmo tempo, mas ela pode vir a complementar uma paciente que precisou fazer quimioterapia, que precisou fazer uma terapia-alvo, mas às vezes ela é o único remédio que essa paciente precisa tomar, especialmente se a gente fizer o diagnóstico numa fase mais inicial, se esse tumor tiver características favoráveis, a cirurgia, a hormonioterapia e a radioterapia muitas vezes vão dar conta do recado. Além da hormonioterapia, que não é que a gente vai dar hormônio, a gente vai dar remédios que bloqueiam a ação do hormônio feminino, né?
E aí tem uma série de implicações do ponto de vista de tolerância e de qualidade de vida que vão ser importantes e que a gente aborda cada vez mais isso com as nossas pacientes, pensando na qualidade de vida, né? A gente quer curar, mas a gente quer ter qualidade de vida também. E além dessa classe de medicações, a gente tem as quimioterapias convencionais, que geralmente são endovenosas, e popularmente acho que é o que é mais temido dentro do tratamento oncológico. E muitas vezes essa quimioterapia ela é complementada com uma terapia-alvo, que vai ser específica para alguns tumores que expressam a proteína do HER2, ou com a quimioterapia vai ser complementada com a imunoterapia, que é o tratamento base de tumores que a gente chama de triplonegativos. O que são esses tumores? São tumores que não expressam nem os receptores hormonais, então essas células não têm o receptor de estrógeno, não têm o receptor de progesterona e não sofrem influência dos hormônios femininos, e também não expressam essa proteína HER2 que eu comentei. Esses tumores acabam sendo tumores agressivos e que podem estar associados, eles são mais frequentes em famílias que carregam uma alteração genética e têm uma predisposição a desenvolver câncer, principalmente câncer de mama, câncer de ovário, mas também próstata, pâncreas. São tumores que podem caminhar juntos aí dentro de uma família e que devem chamar a nossa atenção quando eles acontecem em mais de um membro da família. Essa relação dos hormônios femininos com o câncer de mama acaba que traz muitas dúvidas, né? Houve um período que foi até se suspendeu todo tipo de tratamento de reposição hormonal, achando que isso poderia causar câncer. Depois a opinião mudou. Há quem diga que, na verdade, o tratamento hormonal pode até prevenir os cânceres em idades mais avançadas, de mulheres mais idosas. Qual é o consenso atual? O que a comunidade médica pensa sobre essa questão hormonal? Eu acho que ao longo dos últimos 10, 15 anos, né, desde que um estudo que realmente trouxe à tona essa questão do perigo da reposição hormonal associado ao câncer, né, muita coisa mudou. Até porque a gente vem entendendo o outro lado, o benefício que a reposição hormonal pode trazer para a mulher que entra na menopausa e que tem aí muitos anos de vida pela frente. Então, na verdade, quando a gente olha, existe um pequeno risco de aumento de câncer de mama conforme a gente tem maior exposição aos hormônios femininos. Seja de uma maneira natural, seja se nosso período fértil dura muito, isso acaba sendo um fator de risco adicional. É pequeno, mas é relatado. O uso de pílula anticoncepcional também tem uma pequena influência no aumento do risco de câncer de mama. E a reposição hormonal também vai ter um pequeno aumento da chance de câncer de mama. Em contrapartida, é uma estratégia que vai trazer muito benefício para a mulher. Então, assim, quando a gente coloca tudo isso na balança, o que no passado a gente proibia, hoje a gente aceita e recomenda que seja feito de maneira adequada, discutida com o seu médico. E como a gente está falando aqui de individualização, entender qual que é o risco daquela paciente de ter câncer de mama. Se ela tiver um risco familiar, se ela teve lesões prévias que possam aumentar o risco de câncer de mama, talvez ela realmente não possa receber reposição hormonal. Mas não são todas, é uma minoria, né? Então, a gente tem que individualizar a partir dos sintomas que a paciente está tendo de menopausa, a partir de complicações que a gente queira prevenir com a reposição hormonal
e entender que esse risco de câncer ele é muito pequeno e que essa paciente vai precisar fazer uma aderência ainda mais fidedigna, né, aos métodos de rastreamento, ao acompanhamento médico. E aí a gente entende que realmente isso não seria um grande problema. Então, o que traz mais risco, né, que se diz hoje, não são esse tratamento hormonal, seria mais mesmo o estilo de vida, tabagismo, obesidade, bebida, são esses os fatores que mais pesam aí na chance de desenvolver um câncer? O histórico familiar e você ser portadora de uma mutação que predisponha, sem dúvida nenhuma, os fatores de maior impacto, né? São menos frequentes, mas são os de maiores impactos. A gente tem muitos fatores de risco que são associados ao câncer de mama, que são inerentes ao estilo de vida moderno, né? Que a mulher no mercado de trabalho demora mais para ter filhos, tem menos filhos. E então isso não tem nem muito como a gente modificar. Mas você está comentando um aspecto que é muito importante, que são realmente medidas de estilo de vida e que aí são fatores que podem ser modificáveis e que têm uma importante influência nesse risco. Às vezes até pacientes que já têm um risco alto determinado por uma herança genética, se ela atuar nesses fatores de estilo de vida, como dieta saudável, manutenção de um peso adequado, atividade física regular, sem sedentarismo, não abusar do consumo de álcool, tudo isso vai ter um peso, inclusive para aquelas que têm um risco grande, né? A gente pode até conseguir diminuir esse risco atuando nessas outras frentes, né? Então, hoje em dia, a oncologia acho que vem alguns anos já e cada vez mais a gente vem valorizando esse aspecto, porque a gente sabe que todas essas medidas de um estilo de vida saudável, que muitas vezes é o que se recomenda para o paciente com risco cardiovascular, para o que se recomenda para o diabético, é o que a gente recomenda para os pacientes oncológicos, né? Porque diminuem o risco e também auxiliam no tratamento daquelas pacientes que já tiveram o diagnóstico e estão fazendo quimioterapia, estão fazendo rádio, fizeram cirurgia, vão fazer hormonioterapia. Então, a gente sabe que a adoção desse estilo de vida saudável contribui, inclusive, para a melhora da qualidade de vida, melhora dos efeitos colaterais que, infelizmente, alguns desses tratamentos trazem. E aí, só lembrando, então, né, estamos em Outubro Rosa, mas se a senhora quiser fazer um convite, que é importante cuidar da saúde o ano inteiro, não é isso? É isso mesmo. Eu acho que o nosso objetivo aqui é só chamar a atenção e, como a gente falou, conscientizar a sociedade, não só as mulheres, de que realmente é importante estimular, né, para que as mulheres se cuidem, mas que os homens também se cuidarão em breve, quando vier o Novembro Azul. Mas o ano inteiro a gente tem que estar atento à nossa saúde, e ter a oportunidade de colocar os nossos exames de rastreamento e de check-up em dia e estar atento para alterações do nosso organismo que talvez tenham que levar a gente a procurar o médico fora do horário da consulta ali de rotina, né? E lembrando também dessa adoção de hábitos de vida saudáveis, que com essas medidas a gente consegue reduzir o diagnóstico, né, a incidência de câncer em até 30%, falando de câncer de uma maneira bem geral. Então, para você ter uma ideia como é importante a prevenção, não só para câncer de mama, mas para os cânceres em geral.
Doutora Heloísa Wiesel, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Cidadania Mulher sobre câncer de mama. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível no site da TV Senado, em senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela audiência e continue assistindo a TV Senado. Nós temos curso de medicina em município de 30 mil habitantes que mal tem uma UBS. É uma das críticas ao projeto, né? Que ele funcionaria como uma reserva de mercado e impediria, por exemplo, o barateamento de honorários médicos. Nós não estamos visando uma reserva de mercado, nós estamos visando qualidade na formação que vai gerar segurança às pessoas que são atendidas por esses médicos. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O Forte de Caxias é uma pequena fortificação. Ele foi construído durante o período em que Caxias era um dos mais importantes portos de embarque e desembarque de africanos escravizados. Quando a gente estava se encaminhando para o porto, eu de longe já vi um menino fazendo um movimento que me lembrou o movimento da capoeira chamada ponte. E quando eu cheguei perto, começamos a conversar, né, e tal. Eu falei para ele, sabia que isso me lembra o movimento da capoeira? Eles nem sabiam que era capoeira. E aí, quando eu fiz o movimento para ele, ele levou um susto. E quando desse movimento eu puxei outros movimentos de capoeira, ele também levou um susto. Plantei bananeira, e aí eles também fizeram os movimentos. E a partir daí, por meio da linguagem corporal, nós nos comunicamos. Na África, ao mesmo tempo que tem muitas diferenças entre os diversos países e culturas, há algumas similaridades. Eu acho que essa tradição corporal é uma delas. Nós estamos aqui para apurar responsabilidades, separar os envolvidos, levar a verdade à sociedade brasileira. Nenhuma decisão externa altera o rumo dos nossos trabalhos. Reafirmo, a autoridade da CPMI é plena e está garantida pela Constituição brasileira. Reafirmo diante do Brasil. O senhor está preso em nome dos aposentados, das viúvas e dos órfãos do nosso Brasil. Quem rouba aposentado, rouba do nosso país, dos brasileiros. E aqui quem mente paga o preço. Peço à Polícia Legislativa que cumpra a determinação. Essa entidade não tem nada de ilícita e de fraudulenta, não. A gente sabe muito bem o que é existir e o que é ser de fachada nesse país. E a Conafé não faz parte desse cenário. Porque não é possível que quem abre de segunda a sexta e trabalhe das 8 às 5 da tarde e atenda 2.950 municípios seja de fachada. O senhor movimentou R$1.760.000 em 2 meses. No meu CPF? No seu CPF, com a renda mensal de 15 mil e um patrimônio de 60 mil. Olha... O senhor podia explicar isso? Polícia Federal, CGU e Receita Federal fizeram essa afirmação. Nobre relator, eu desconheço tal afirmação. Acredito que investigações construam rumos equivocados. A dona Maria Rodrigues já tinha morrido há 5 anos e fez uma assinatura. Olha, esse padrão se repetiu mais de 300 vezes pela Conafé. O Gilberto morreu há 20 anos, mas assinou. É padrão da Conafé ressuscitar mortos para assinatura de descontos associativos? A Conafé desconhece que pessoas em óbito recebam benefício, nobre relator. O que muda no corpo da mulher durante a menopausa? Quais são os cuidados necessários nesse período? Como lidar com os sintomas? Essas e outras perguntas serão respondidas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã.
A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A Assembleia de Minas encontra brasileiros deportados. Centenário de Petrônio Portela é celebrado no Piauí. No Paraná, a Assembleia Itinerante realiza sonho comunicado por um desenho. E uma exposição permanente vai homenagear a Lei Orgânica do Distrito Federal. O lançamento está previsto para o mês de junho de 2026. Ela vai expor todo o processo originário da Lei Orgânica. O Congresso, Senado e Câmara é um só. A Assembleia são 27, câmaras de vereadores, mais de 5.500. Tudo isso é poder legislativo, com decisões que impactam a sua vida. E a gente mostra aqui, no Parlamento Brasil, um programa que há 19 anos é feito em parceria com TVs legislativas de todo o país. Eu sou André Ricardo, vem comigo! Eles trabalhavam duro nos Estados Unidos. De uma hora para outra foram detidos e expulsos de lá, comparados a criminosos e desrespeitados como cidadãos brasileiros, como seres humanos. A Assembleia de Minas foi ouvi-los. Além da solidariedade, repúdio. Nós, brasileiros, que há gerações acolhemos bem os estrangeiros, inclusive imigrantes norte-americanos no século XIX, não podemos ser tratados assim. William chegou ao Brasil no dia 22 de agosto, depois de trabalhar 4 anos como carpinteiro na cidade de Milford, nos Estados Unidos. Antes de ser deportado, ele ficou 60 dias preso e, por isso, não viu o filho Arthur nascer. Em audiência pública da Comissão do Trabalho em Governador Valadares, cidade onde nasceu, William relatou as restrições que sofreu. Restrição de água e também não tinha como, porque a água da rua é plano, tudo. Eles davam 2 garrafinhas só para a gente, o dia todo. Também tive que pagar a alugação, cabo, mesmo mais barato. E 60 dias, porque lá gastou mais, foi quase $10 só para ligar para mim. Eu faço não. De janeiro a agosto deste ano, 1.844 brasileiros foram enviados de volta ao Brasil pelo governo dos Estados Unidos na gestão de Donald Trump. Eles estavam no país sem permissão legal. Em solo brasileiro, receberam atendimento médico e psicológico, alimentação, kits de higiene e transporte às cidades de origem. Ações que fazem parte do programa de acolhimento do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Segundo o Ministério, a maioria dos repatriados está na faixa etária de 18 a 49 anos. Apenas 1,15% são idosos e 4,59% são crianças e adolescentes. Ainda de acordo com o governo brasileiro, Minas Gerais é o estado que mais recebeu deportados, seguido de Rondônia, São Paulo, Goiás e Pará. Entre fevereiro e maio deste ano, dos 680 repatriados, 310, ou seja, quase metade, eram de Minas. Governador Valadares e a região leste do estado são símbolos da chamada migração laboral, como explica esta professora. Daqui saíram os primeiros migrantes na década de 1960 com o sonho de trabalhar e juntar dinheiro em dólar. Para ela, a perseguição promovida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não se justifica. Que é uma situação de uma extrema perseguição, tornando o imigrante como um criminoso, como causador, das grandes dificuldades dos Estados Unidos, o que é uma inverdade. O migrante é trabalhador. Os Estados Unidos ou qualquer outro país que recebe o imigrante não contribuiu em nada para a formação dessa mão de obra e recebe essa mão de obra pronta.
O representante da Câmara dos Deputados também criticou a forma desumana como os migrantes têm sido tratados e informou que trabalha no Legislativo Federal pela aprovação de uma política nacional de acolhimento a essas pessoas. Garantir que essas pessoas que são deportadas possam ser deportadas, primeiro, possam retornar com dignidade. Não é possível uma pessoa ter que voltar para o seu país, voltar acorrentado, voltar muitas vezes 12, 15 horas num avião, sem poder usar um banheiro sanitário. O deputado Betão, presidente da Comissão do Trabalho e proponente da reunião, definiu como desastrosa a política migratória de Trump. Para ele, é preciso estabelecer políticas públicas que mantenham a população em sua cidade de origem. Trazer para essas pessoas que são deportadas políticas públicas de acolhimento e também políticas públicas que permitam que essas pessoas fiquem aqui na nossa região, e não tenham que sofrer essa situação que eles vivem, principalmente lá nos Estados Unidos. No Paraná, um sonho tornou-se realidade. Um simples desenho de um aluno sensibilizou a Assembleia. Ele dá nome ao maior auditório do Senado Federal. Petrônio Portela é homenageado no Piauí. E em Roraima, o Programa do Bem-Estar Animal da Assembleia ajuda no controle populacional de cães e gatos. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. O número de animais abandonados e sem castração cresce a cada dia, trazendo riscos não só para o bem-estar dos próprios bichinhos, mas também para a saúde pública e para a segurança. A castração é uma das principais ferramentas para mudar essa realidade. O procedimento simples evita doenças, reduz o sofrimento, diminui abandonos e garante mais qualidade de vida para os animais e para a comunidade. Pioneiro no Brasil, o Programa do Bem-Estar Animal da Assembleia Legislativa já realizou mais de 8.000 atendimentos, com uma média de 580 castrações gratuitas por mês, sempre com estrutura especializada e equipe veterinária dedicada. Muita gente ainda não consegue entender, acha que nós preferimos ajudar animais do que pessoas, pelo contrário, né? Os animais também, quando você cuida, é saúde pública, né? E quando você cuida dos animais, com toda certeza a população é beneficiada. Para o diretor do programa, Iúlio Barreto, a castração é também uma questão de saúde pública. Animais, principalmente de rua, se não castrados, eles podem reproduzir muito, né? E eles são vetores de doença, eles são importantes para a questão de tráfego, né, das cidades, eles interferem no trânsito da cidade, tem a questão de saúde, dos ataques a animais, né, e a gente fazendo a castração, querendo ou não, a gente diminui a possibilidade de reprodução desses animais. O serviço é totalmente gratuito e acessível. Para cadastrar cães e gatos, machos e fêmeas, basta apresentar documento com foto, comprovante de residência e informações do animal. Protetores independentes e associações também reforçam essa corrente. Histórias como a de Patsy Jones, que já castrou quase 150 cães em 11 anos de atuação. Tem que ter todo um cuidado, uma observação. Para isso eu me preparei, fiz um curso de auxiliar veterinário para eu me tornar melhor nesse cuidado, nessa atenção. Agora, a protetora dos animais vai intensificar esse trabalho no bairro, uma forma que ela encontrou de ajudar ainda mais pets. Comecei esse trabalho de castração com os animais do meu bairro tem algum tempo, mas era de forma assim aleatória. Agora virou um projeto mesmo que eu já comecei a desenvolver. Né? São 13 cães castrados do bairro Cinturão Verde e eu tenho nesse projeto o propósito de castrar pelo menos 2 por semana. A Assembleia Legislativa do Piauí lembrou em sessão solene o centenário de Petrônio Portela. A homenagem celebra a trajetória deste piauiense que para muitos foi o maior político do estado.
Advogado, prefeito de Teresina, governador do Piauí, senador da República e ministro da Justiça, Petrônio Portela marcou a política piauiense, sendo considerado um dos mais influentes e personagem primordial no processo de redemocratização do Brasil, atuando na transição do regime militar para a democracia. Voltou para o Piauí, advogou por um tempo, mas entrou na política rapidamente. Teve uma trajetória por onde passou de realçar a sua liderança, principalmente no sentido de que ele buscava sempre o entendimento, o diálogo, o consenso. E o seu momento mais importante foi exatamente na época da distensão da ditadura militar, do regime militar. E ele foi o responsável no governo Geisel e depois no governo João Figueiredo por esse trabalho da busca do entendimento, do diálogo para que o país voltasse à redemocratização política. Autor da homenagem, o presidente Severo Eulálio lembrou a trajetória do homenageado e como sua carreira política foi marcante para o Estado, materializada no diálogo, no debate e na transformação política e social do Piauí. O centenário do Petrônio e a Assembleia rende homenagem a este grande homem da política piauiense, não só piauiense, mas da política brasileira. O Petrônio foi prefeito de Teresina, governador do estado, deputado estadual, senador da República, 2 vezes presidente do Congresso Nacional, chegando ao Ministério da Justiça, contribuindo para a abertura política e redemocratização do país. Então, tem o seu nome, tem o seu legado marcado na história não só do Piauí, mas do Brasil. Nada mais justo que a Assembleia render homenagens no ano que o Petrônio completaria 100 anos de idade. Então, rendendo homenagem aqui no ano do seu centenário. A solenidade foi bem prestigiada e reuniu autoridades, familiares e profissionais de diversas áreas, como o jornalista Zósimo Tavares, que falou sobre o legado deixado por Petrônio Portela, não só aos piauienses, mas para todos os brasileiros. Petrônio Portela era um homem do diálogo. Nesse sentido, é uma liderança que faz muita falta, que fez muita falta na época dele, faz uma pessoa com o perfil dele nos tempos de hoje, em que a política está muito radicalizada. A política se faz procurando o diálogo, o consenso, é o consenso que procura resolver as crises. Se isso não é possível, que haja pelo menos um espaço para a convivência entre os contrários. Agradecer à Assembleia, na pessoa do deputado Severo, pela proposição e pela homenagem ao senador, ao ministro, ao governador Petrônio Portela, porque durante a sua vida pública ele sempre pautou a sua atuação pelos valores democráticos, sempre defendendo o diálogo entre as instituições e a sua história, não é? Podemos dizer que ele é um dos pais da democracia no Brasil, na medida em que ele lutou para acabar com o AI-5, pela anistia no final dos anos 70 e início dos anos 80, o que propiciou a retomada do regime democrático no Brasil. Então, nós agradecemos a homenagem e entendemos que ela se faz necessária para poder mostrar às novas gerações quem foi Petrônio Portela. E ao celebrar o centenário de Petrônio Portela, natural de Valença do Piauí, o Poder Legislativo reforça seu compromisso com a democracia, com a boa relação institucional entre os poderes e com a soberania do povo. Uma quadra coberta. Esperamos 14 anos para uma quadra coberta na nossa escola. Isso está acontecendo porque a Assembleia passou lá em Santo Antônio da Platina, minha cidade. Ninguém gosta quando chove, tem que fazer as aulas de educação física na sala. Mas um dia a professora Jússi nos levou na EFAP. Lá tinha uma tenda da LEP, uma Uni Sugestões. Daí a gente estava escrevendo um papelzinho para colocar lá. Mas eu preferi desenhar. E eu desenhei uma pessoinha, uma quadra coberta com uma chuvinha. Então, um mês depois disso daí, me chamaram de diretoria. Eu achava que estava encrencada, hein? Mas daí não, foi para falar que o projeto da quadra coberta seria atendido. A quadra ia sair do papel. Eu fiquei muito feliz porque meu desenho ajudou a realizar o sonho da escola inteira. E se você tem um sonho, tem que acreditar. Este é mais um retrato de que a Assembleia está sempre com você. Assembleia Itinerante. O Paraná com tudo, com o Tiago, com o Colégio Estadual Tiradentes. Em
1995, um encontro na China reuniu mulheres e homens de todo o mundo, propôs políticas de igualdade de gênero e firmou compromissos nesse sentido. 30 anos depois, deputadas federais atualizam a pauta de Pequim e reforçam a luta. Há 30 anos, em Pequim, na China, a comunidade internacional firmava compromissos históricos para avançar na igualdade de gênero. O Brasil estava lá e assinou o protocolo de intenções da chamada Pequim mais 30. 3 décadas depois, parlamentares que participaram do encontro histórico apontam que houve avanços importantes, como maior participação das mulheres na política e no mercado de trabalho, como afirma a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. E a gente entende que, a partir dali, o mundo feminino pôde ser visibilizado nas suas demandas. Então, o que acontece realmente com esse grande encontro? Nós, mulheres, saímos com uma pauta mundial que seria adequada a cada país, né? Nos seus hábitos, nos seus costumes, né? No seu sistema político. Mas os números ainda revelam desigualdade. Elas ganham, em média, menos do que os homens e continuam sendo as principais vítimas da violência doméstica. No Congresso, parlamentares admitem que um dos grandes desafios é transformar compromissos internacionais em políticas públicas concretas, desde a ampliação da rede de proteção às mulheres até o incentivo à ocupação de cargos de liderança. A Pequim mais 30 lembra que a igualdade de gênero não é apenas uma pauta social, é condição fundamental para o desenvolvimento sustentável e para o fortalecimento da democracia, como explica a deputada delegada Catarina, do PSD de Sergipe. Temas como violência digital, violência política, empoderamento feminino, na questão econômica, como é importante que as mulheres elas possam se fortalecer em volta de cooperativas para que elas possam ter autonomia econômica e profissional. Em todo o mundo isso vem sendo realizado. Temas como a questão da violência doméstica, da igualdade de gênero, da busca da igualdade de gênero. Já o Senado foi anfitrião do 17º encontro da Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero do Parlaméricas. O evento busca a troca de informações sobre políticas públicas e de experiências na promoção dos direitos das mulheres e celebra os 30 anos do Acordo de Pequim. Parlamentares das Américas e do Caribe se reuniram no auditório do Interleges para trocar experiências, boas práticas e estratégias concretas para promover os direitos das mulheres. Esse é um dos 3 grupos de trabalho permanentes do Parlaméricas. Chamado de Rede Parlamentar, foi estabelecido em 2003 com o objetivo de fomentar a cooperação legislativa na promoção da equidade na política. O 17º encontro da Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero do Parlaméricas tem como plano de fundo a celebração dos 30 anos da Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, um acordo internacional que busca atingir a igualdade de direitos para meninas e mulheres em 12 áreas críticas. O senador chileno que preside o Parlaméricas destacou que a igualdade de gênero é benéfica para toda a sociedade. Não é um problema de mulheres. Não é um problema das mulheres para as mulheres. É um problema da comunidade em geral. Nós, homens, precisamos entender que as mulheres são exatamente iguais a nós, com suas particularidades, é claro, mas devem ter os mesmos direitos. Jovens líderes das Américas e do Caribe trouxeram a visão da juventude e o intercâmbio entre as gerações ficou registrado na foto oficial do evento. É muito importante o Brasil sediar e eu tenho certeza que o documento produzido ao final desse encontro vai orientar os diferentes países, inclusive socializando boas experiências. Os nossos direitos precisam ser assegurados e que a gente possa avançar
Lógico que não é simplesmente uma lei que vai garantir isso. É a lei, são as condições reais dentro dos partidos. Então, acho que é um processo que já avançou, mas ainda temos um grande caminho pela frente. Brasília precisou esperar 30 anos para ter seu próprio parlamento. Foi a Constituição de 1988 que garantiu autonomia política ao Distrito Federal. E com a Câmara Legislativa viria a Lei Orgânica do DF. Toda essa bela história de 25 anos vai ser mostrada numa exposição permanente que está sendo preparada com todo cuidado. Quem conta é a nossa parceira, a TV Câmara Distrital. Brasília é hoje uma unidade da Federação Autônoma, como todos os estados. Isso significa que a população tem o direito de escolher os seus representantes políticos locais e decidir os rumos das suas políticas públicas. Mas nem sempre foi assim. Antes de 1990, o presidente da República nomeava o governador de Brasília, que de início era chamado de prefeito. O primeiro deles foi Israel Pinheiro, nomeado por Juscelino Kubitschek no dia 17 de abril de 1960. 4 fatores foram decisivos para Brasília adquirir a própria identidade política. O processo de redemocratização do país, a partir de 1985, culminou na criação da Constituição Federal de 1988. A Carta Magna previu a criação da Câmara Legislativa do DF, instalada em 1991. Uma das principais, se não a principal missão dos 24 deputados distritais eleitos para a primeira legislatura era elaborar a Lei Orgânica do DF. O texto final foi promulgado no dia 8 de junho de 1993, em cerimônia realizada no Memorial JK, depois de 2 anos de muito trabalho. Uma entrevista concedida pelo então presidente da Câmara Legislativa, deputado Salviano Guimarães, ainda no ano de 1991. Ele deu o tom sobre o que se esperava com a criação da Lei Orgânica do DF. Nós entendemos que o povo primeiro deve participar conosco e que as esperanças do povo, que são as esperanças de todos nós, haverão de se consubstanciar numa lei orgânica que traga justiça social, que traga equilíbrio, que mantenha as liberdades e as conquistas democráticas no nosso país. Este servidor da CLDF participou de todo o processo de criação da chamada Constituição Distrital. Ele conta que não foi nada fácil criar do zero a fonte do arcabouço jurídico do DF. À época, a CLDF funcionava numa sede improvisada no final da Asa Norte, cedida pela Emater. Virando a noite, um deputado falou assim: gente, para o trabalho. Aí nós paramos o trabalho numa sala, falou assim: olhem para a janela. Aí nós olhando para a janela, falou assim: o dia estava amanhecendo. A gente passou o dia inteiro, a noite inteira trabalhando, e aí o dia amanhecia, e eu me lembro que o deputado, na época, o deputado relator, ele falou assim: gente, vamos parar, são 5 horas da manhã, vamos parar agora, vocês vão para casa, tomam um banho, trocam de roupa, tomam um café, não sentem para nem dormir, voltem para a gente continuar o trabalho. Isso para mostrar para a sociedade, para os servidores que estão aqui hoje, qual foi o comprometimento profundo dos deputados da época, dos servidores, para cumprir essa grande missão de entregar a lei orgânica no prazo e com a importância que ela tinha. E para que histórias como essas não fiquem perdidas, a Câmara Legislativa está organizando uma exposição permanente sobre a Lei Orgânica do DF. O lançamento está previsto para o mês de junho de 2026. Ela vai expor todo o processo originário da lei orgânica. A princípio, são materiais iconográficos, porém, eles não estão, nós não estamos restritas a exatamente isso. Nós podemos apresentar vídeos, imagens, gravações, tudo que estiver relacionado à comprovação histórica desse contexto. Qualquer pessoa que tiver algum material que seja tema da exposição pode contribuir para a mostra.
doando, por exemplo, foto, vídeo ou texto. O objetivo é apresentar tanto informações e o processo de criação da lei, quanto os esforços e os sentimentos que aquele trabalho despertou em quem participou desse momento histórico, tanto para o DF quanto para o Brasil. Foi árduo, muito trabalho, mas valeu a pena o processo. Muito, mas hoje eu me sinto um pouco pai da lei orgânica. Hoje a lei orgânica já sofreu uma série de alterações, né? Mas tudo daquela fonte inicial. Então nós que participamos do processo originário, eu tenho muito orgulho, eu e todos os meus amigos, colegas que participaram. Pois é, como brasileiro, brasiliense por adoção e ex-servidor da Câmara Legislativa, tem um especial carinho pela CLDF. Você fica agora com a participação de pessoas que visitaram o Congresso Nacional esses dias. Um passeio que mistura arte, história e onde se pode conhecer um pouco a dinâmica de uma casa legislativa. Para rever este e outros programas, você já sabe, tá tudo na internet, na página da TV ou então no nosso canal no YouTube. Até a próxima semana. Tchau, pessoal! Que te chamou mais atenção durante a visitação aqui no Congresso? Foi a parte do plenário dos senadores, muito bonito. Eu acho que os brasileiros ficam muito ausentes, né, de tudo que acontece. Eu acho muito importante a gente entender como é que é o mecanismo, o que na realidade eles têm que desenvolverem aqui. Eu acho que é uma conscientização política. As obras de artes, né, a explicação como funciona a casa, né, o plenário, o Senado, né, isso foi muito interessante. Foi muito relevante porque o Congresso, né, meu único contato era somente com a TV, assistindo, né, os jornais e tal. E aqui eu me senti parte, né, me senti a casa aberta, né, acolhedora para a população. Né, me senti convidada a voltar mais vezes para saber como funciona, me sentir parte. Eu achei isso muito interessante. De saber, né, como realmente funciona, porque aqui realmente é a casa do povo, né? E a gente não tem esse acesso tão grande assim, né? As pessoas às vezes não sabem, né? E é importante a gente saber. As obras são lindas, principalmente dentro dos plenários, né? A do Senado, o teto realmente é uma coisa assim muito bonita. A gente amou, né, Joaquim? Nós temos curso de medicina em município de 30 mil habitantes que mal tem uma UBS. É uma das críticas ao projeto, né, que ele funcionaria como uma reserva de mercado e impediria, por exemplo, o barateamento de honorários médicos. Nós não estamos visando uma reserva de mercado, nós estamos visando qualidade na formação que vai gerar segurança atendidos por esses médicos. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A TV Senado tem um espaço em sua programação dedicado ao documentário nacional. Para deixar esse espaço ainda mais diverso, estamos em busca de novos filmes e séries documentais que falem de temas como política, assuntos sociais, história, educação, saúde, ciência e tecnologia, meio ambiente, arte, cultura e direitos humanos. Se você tem um filme entre 25 e 120 minutos ou uma série documental, mande um e-mail para a gente. As inscrições vão até o dia 31 de outubro. TV Senado. Democracia, todo dia. Declaro aberta a sessão solene. Sim.
não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu disse, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Boa noite. Hoje é quarta-feira, 15 de outubro, e o Senado Notícias está no ar. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, se encontrou hoje com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Eles conversaram sobre o orçamento do país. O líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, explicou que o governo pretende encontrar soluções para cobrir o rombo nas contas públicas, após a queda da medida provisória que tratava de corte de gastos e revisão de benefícios fiscais. Tem uma conta de pelo menos 40 a 50 bilhões de reais que tem que fechar. A medida provisória que caducou na semana passada tinha pelo menos 30 bilhões dessa emenda, pelo menos mais de 2/3 da emenda, cuidava de cortes de gastos. Randolfo Rodrigues também confirmou o adiamento na votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estava prevista para esta semana. A decisão, segundo ele, é uma forma de ganhar tempo para costurar acordos. Agradeço ao presidente Efraim por ter adiado a reunião da Comissão Mista de Orçamento para apreciação da LDO. Nós temos uma LDO que estabelece um centro da meta em 0,25%. Nós temos uma decisão do Tribunal de Contas que diz que para o próximo ano tem que ser perseguido o centro da meta, que o objetivo é o centro da meta e não mais as bandas, que tem que ser ajustado. E nós temos um espaço fiscal que em decorrência da rejeição de uma medida provisória, que vai de 40 a 50 bilhões. Então, essas contas têm que ser resolvidas. Já está pautado para a próxima terça-feira. O ideal é que o governo possa trazer uma proposta para equilibrar, a receita e a despesa. Após a reunião com o presidente Davi Alcolumbre, o ministro Fernando Haddad informou que ainda não há data para apresentar ao presidente Lula as alternativas à MP 1303, mas disse que sinalizou ao presidente do Congresso os cenários para compatibilizar o orçamento com as regras fiscais e defendeu que as leis orçamentárias caminhem na mesma direção. Obviamente que ele sabe que precisa também de uma cooperação da Câmara para que o Congresso como um todo tome uma decisão. Então, o que nós precisamos é saber qual é a decisão que o Congresso vai tomar, mas garantir a consistência da decisão que envolve várias leis. Entendeu? Não adianta aprovar uma lei numa direção e outra lei em outra direção. Tem uma decisão que mantém o orçamento como está. É um dos cenários. Outro cenário é você querer mexer no que foi encaminhado para o Congresso, sabendo que isso vai ter implicações no orçamento. Então, é disso que nós estamos falando. De novo, o que nós queremos garantir é, qualquer que seja a decisão do Congresso, ela tem que ser consistente. A criação de um marcador químico para a identificação do metanol quando adicionado à bebida foi uma das sugestões apresentadas durante a audiência na Comissão de Assuntos Sociais sobre os casos recentes de contaminação. Fabricantes discutem esse marcador com a ANP, Agência Nacional do Petróleo. Desde que começou a crise da contaminação de bebidas com metanol, já foram confirmados 36 casos de intoxicação no país e mais de 180 estão em investigação.
7 mortes por intoxicação com o produto já foram confirmadas, 5 em São Paulo e 2 em Pernambuco. E 11 estão sendo investigadas. Na audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, representantes do governo falaram sobre as ações que vêm sendo tomadas diante da situação. No dia 2 de outubro, o Ministério da Saúde ele instala a Sala de Situação Nacional para Intoxicação Exógena por metanol após ingestão de bebidas alcoólicas, né? Então, essa sala é instalada no dia 2 e já no dia 9, ou seja, em um período muito curto, 7 dias, chega ao Brasil o antídoto que já foi falado pelo senador Nelsinho, o Femapisol chega ao Brasil já nesse quantitativo que foi colocado pelo senador, 2.500 ampolas chegam ao território nacional e já são distribuídas aos estados. Então, é importante destacar que hoje todos os estados já têm um estoque de antídotos, seja do Femapisol ou seja do etanol farmacêutico, que também está disponibilizado para os estados. Pela curva epidêmica, nós percebemos uma desaceleração do número de notificações, mas isso não nos faz baixar a guarda, não nos faz dizer que a situação está sob controle. Pelo contrário, nós estamos cada vez mais alertas. Os representantes de bares e restaurantes e do setor de eventos avaliam que as perdas nas vendas chegam a 60%. Eles defenderam que o foco das fiscalizações deve estar na cadeia de suprimentos. Surpreende a nós uma fábrica ser descoberta em 24 horas em São Paulo, que deixa sempre aquela dúvida, se ela já existia e ninguém fez nada, já sabíamos da existência dela e ninguém fez nada, ou se o poder público brasileiro, nós temos condições de descobrir uma fábrica de bandidos em 24 horas, e será que a gente está deixando de fazer isso para proteger a sociedade? Não é um problema de bebida legal, né? A bebida legal, ela é segura. A gente tem se manifestado nesse sentido. O problema que enfrentamos é um problema de bebida falsificada. É o consumidor saber o que é legal e o que não é legal, né? Exatamente, né? Por isso, estamos diante de um problema de segurança pública, um problema de crime. Entre as sugestões para resolver o problema está a criação de um marcador químico para o metanol. Seria viável isso? Isso é execuível? Qual é a posição de vocês? O que é que vocês acham disso? Há necessidade de se buscar um marcador, porque é essa a modalidade mais procurada pelos falsificadores. Tivemos conversas com a ANP sobre isso, inclusive devemos ter uma nova conversa com eles, mas a gente entende que seria possível. Claro que isso vai ter custo, enfim tal, mas a gente está falando da saúde do consumidor. Nós vamos fazer uma proposição legislativa a respeito dessa situação, ouvindo todos os setores, algo equilibrado, algo que possa ter uma única intenção: dar a segurança da qualidade para o consumidor que quiser ingerir alguma bebida no nosso país. A Comissão de Direitos Humanos aprovou hoje um projeto que proíbe o aborto a partir da 22ª semana de gestação, mesmo em casos de anencefalia e estupro. O texto segue para a análise da Comissão de Assuntos Sociais. O projeto que proíbe o aborto a partir da 22ª semana de gestação foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos. O texto define ainda que em casos de anencefalia, quando o cérebro não se desenvolve, a gravidez não poderá ser interrompida por meio da indução da morte do feto, mesmo que ele não tenha chance de sobreviver. Pelo projeto, o parto terá que ocorrer naturalmente ou ser induzido. É um projeto de lei concebido por um homem, relatado por um homem, mas a gente sabe que muitas parlamentares mulheres gostariam de ter participado desse debate e elas não estão aqui hoje. Esse projeto agora segue para a Comissão de Assuntos Sociais. Então, ele vence essa etapa aqui nessa comissão. Essa é uma comissão que discute o direito das mulheres, por isso que eu tenho que fazer essa ponderação. Eu conduzo uma comissão que está lá como atribuição o direito das mulheres e há mulheres que querem discutir a matéria.
Mas essa é uma comissão também que protege o direito das crianças. O PL define também que, em caso de estupro, o aborto até a 22ª semana continuará sendo permitido. Mas após essa fase, o feto deverá ter garantido seu direito ao nascimento. No entanto, ficam assegurados à mãe os direitos de ter o parto antecipado e de entregar o bebê para adoção. Com o objetivo de aprimorar a redação do projeto, propomos ajustes que reforçam a proteção ao nascituro, especialmente no que se refere ao reconhecimento da vida intrauterina, como expressão da dignidade humana, ao direito à justiça e aos limites éticos e jurídicos da intervenção médica em casos de riscos para a gestante. A comissão aprovou ainda outros projetos, entre eles o que estabelece medidas de proteção e acolhimento aos trabalhadores resgatados em situação análoga à de escravo. E o que cria uma certificação para empresas que estimulem a contratação de trabalhadores com câncer de mama. A Comissão de Agricultura aprovou hoje ajustes nas emendas destinadas ao setor no Orçamento 2025. A comissão também aprovou um requerimento solicitando explicações ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre os gastos do governo nas renegociações de dívidas rurais. A senadora Tereza Cristina argumenta no requerimento apresentado à Comissão de Agricultura a necessidade de explicações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para os gastos públicos nas políticas agrícolas. A senadora solicita informações sobre as despesas do governo federal com as subvenções resultantes das renegociações de dívidas rurais. Nós vamos seguir com o requerimento para que eles já podem trazer alguns dados, mas nós vamos continuar fazendo esse trabalho para ver se a gente chega a um número e que o governo realmente se convença de que é importante colocar recursos no seguro rural, porque cada vez a gente diminuirá mais essa quantidade de recursos que é posto para prorrogar, que não resolve a vida do produtor, que ele acaba tendo que pagar mais juros e às vezes ele não consegue sair daquele buraco que ele se meteu, tendo que pagar a renegociação e ainda pagar o novo custeio. A comissão também aprovou ajustes nas indicações de emendas ao orçamento 2025 para o desenvolvimento do setor agropecuário no âmbito do Ministério da Agricultura e Pecuária. Foram apresentadas 51 novas indicações, além de 13 pedidos de alterações de indicações anteriormente aprovadas. Dessas 13 indicações, apenas 2 podem ser aprovadas, uma vez que foram obstadas por motivo de impedimento técnico. Foi publicado hoje no Diário Oficial da União o texto do Acordo do Mercosul de reconhecimento recíproco e outorga de matrículas para o exercício profissional temporário da agrimensura, agronomia, arquitetura, geologia e engenharia. O acordo foi assinado em Montevidéu, no Uruguai, em 6 de julho de 2022 e passa a valer a partir de hoje. O Senado fez hoje uma sessão especial em homenagem ao Dia do Médico, celebrado em 18 de outubro. A cerimônia destacou a dedicação e o compromisso dos profissionais da medicina na promoção da saúde e do bem-estar da população brasileira. Todos os dias nessa casa, tomamos decisões que influenciam a vida de milhões de pessoas, mas poucas são as profissões que realmente podem decidir diretamente sobre a vida de outro ser humano. O trabalho do médico nem sempre é visto, mas sempre é sentido. Sentido no alívio da dor, na esperança restaurada, na vida que continua, em cada batimento que volta a pulsar, ao toque da ciência, da vocação e da coragem de um médico. A verdadeira vocação médica transcende o conhecimento técnico. Ela reside na compaixão ativa, enxergar o ser humano por trás da doença, tocar com respeito, ouvir com paciência e agir com amor. Ser médico é uma missão, um compromisso das nossas vidas, com dignidade, muita dignidade humana. Parabéns a todas as médicas e todos os médicos do nosso país. Que esse Dia do Médico nos lembre que, antes de qualquer tecnologia, o que cura de verdade é a dedicação humana. Aos médicos de Brasília e de todo o país, o nosso respeito, a nossa gratidão e o nosso mais profundo reconhecimento. Muito obrigado.
No Congresso Nacional, os 85 anos do Grupo J. Macedo foram tema de uma sessão solene hoje. A iniciativa é para celebrar a trajetória de uma empresa que nasceu no Ceará e se tornou referência nacional. Fundada em 1939 pelo comendador José Dias de Macedo, a empresa nasceu em Fortaleza em um momento de profundas transformações no país. De um pequeno negócio, surgiu um grupo que hoje emprega mais de 5.000 pessoas e é líder nos segmentos de farinhas, massas e mistura para bolos. São produtos que estão nas mesas de brasileiras, brasileiros, de todas as regiões do país, sempre com elevado padrão de qualidade. Isso se deve ao modelo verticalizado de negócio que a empresa adota, desde a compra do trigo até a moagem, a produção e distribuição. A J. Macedo se encarrega de todas as etapas do processo. É com muita alegria e emoção que ocupo essa tribuna hoje aqui para celebrar uma história que se confunde com o próprio desenvolvimento do nosso estado, do estado do Ceará e do país. A trajetória do fundador, um visionário que aos 20 anos deu início a um sonho marcado por muito trabalho, foi lembrada na sessão. A empresa investe em projetos sociais, culturais e ambientais, com destaque para o programa J Legal, que promove educação, responsabilidade social e sustentabilidade. Um exemplo como o setor privado pode contribuir para o desenvolvimento social do Brasil. Nesses 85 anos, né, nós estamos com a força total e fazendo tudo o que podemos pelo desenvolvimento do Ceará, do Nordeste e do Brasil, né, e estamos muito honrados por esse reconhecimento que o Congresso Nacional está fazendo para a nossa organização. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Nós temos curso de medicina em município de 30 mil habitantes que mal tem uma UBS. É uma das críticas ao projeto, né, que ele funcionaria como uma reserva de mercado e impediria, por exemplo, o barateamento de honorários médicos. Nós não estamos visando uma reserva de mercado, nós estamos visando qualidade na formação que vai gerar segurança às pessoas que são atendidas por esses médicos. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Para despertar o conhecimento também das crianças e dos jovens, a gente precisa trabalhar melhor isso, né? Trazer para as escolas e levar essa provocação, né? Para que haja uma interação melhor entre a educação e as instituições de ciência e tecnologia propriamente ditas, né? As universidades, os institutos de pesquisa, né? Que nós chamamos instituições de ciência e tecnologia, e até aquelas instituições que fazem a transferência de tecnologia. Então, precisa haver um pouco mais de interação, né? De momentos de integração entre essa área educacional e essa área científica para despertar novos talentos. Em outubro, a TV Senado homenageia o cineasta Silvio Tendler, documentarista de grandes personagens e de lutas decisivas na nossa história. Então eu escrevi o Poema Sujo como quem fizesse a última coisa da vida. Mostra Silvio Tendler, todo sábado às 9 horas da noite.
Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O aumento de casos de intoxicação por bebidas adulteradas com metanol acende um alerta em todo o país. O senador Nelsinho Trade propôs a realização de uma audiência pública para discutir formas de rastrear e controlar a produção de destilados no país. E é com o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, que a gente conversa a partir de agora. Senador, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Carla. Estou à sua disposição do programa Argumento. Senador, o que o senhor pretende discutir nessa audiência pública? Quem deve ser ouvido? Conta pra gente. Bom, primeiro, é um assunto que está com uma interrogação na cabeça de todo mundo. Será que eu posso, no jantar que eu vou hoje, tomar alguma bebida destilada? É uma pergunta que está praticamente todo mundo fazendo em função dessa intoxicação que está se disseminando o Brasil afora. Nada melhor do que a gente juntar as pessoas que estão direta ou indiretamente inseridas nesse contexto para discutir essa história, saber de onde que vem isso, por que isso está acontecendo e quais as medidas que a gente pode fazer para voltar à tranquilidade anterior da sociedade, ter segurança naquilo que está consumindo e sabendo que não vai fazer mal, não vai matar a pessoa conforme está acontecendo. Como é que seria esse rastreamento? Já, assim, formas em outros países que são aplicadas, que a gente poderia aplicar aqui? Então, antes disso, vamos falar quem que a gente convidou para essa audiência pública. O Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça, Anvisa, Receita Federal, a Brasel, Associação de Bares e Restaurantes, a Associação dos Produtores de Eventos, Ministério da Agricultura e Pecuária, aqueles que produzem os vidros dos vasilhames, fazendo com que essas pessoas possam cada um dar o seu veredito, o seu parecer, e a gente procurar mirar em exemplos que estavam com esse problema e que solucionaram. Nas pesquisas que a gente fez, a República Dominicana teve essa situação, tem um ministro responsável por isso, a gente identificou ele, convidou ele para participar, ele vai participar por via remota, porque a partir do momento que eles implementaram um sistema de rastreamento para você saber a origem da própria garrafa, daquilo que está lá dentro, até chegar ao consumidor, caiu para zero o número de casos de pessoas que estavam contaminadas. Então, é algo que a gente precisa mirar. O senhor defende uma espécie de selo, um QR Code? Como é que seria isso? O senhor comentou alguma coisa nesse sentido? Então, em 2016 tinha isso, em cervejas e em refrigerantes. Aí, por uma questão da não evolução dessa situação, porque estava aferindo apenas a questão da qualidade do produto, volumes, estava tudo certo, caiu isso e deixou de ser rastreado. Ora, a partir do momento que isso não é rastreado, fica muito mais fácil para quem estiver no meio desse processo todo fazer algum mal feito, como estão fazendo, e adulterando. Eu sou médico, você sabe disso. A intoxicação por metanol ela é extremamente grave. A partir do momento que a pessoa estiver sentindo os primeiros sintomas, ela tem que ir imediatamente ao pronto-socorro. E quais seriam esses sintomas? Náuseas, vômitos, confusão mental, visão turva e pode, inclusive, desmaiar, entrar em coma, morte cerebral e óbito. Aqueles que conseguem sair pode ter sequelas graves, como cegueira, e realmente é algo muito estranho que está acontecendo no nosso meio. A gente precisa estancar isso aí. O senhor, como médico, o que o senhor recomenda para o consumidor hoje? Não beber bebida alcoólica. Não dá, porque vai que você fala, mas isso pode, aquilo não pode, e o sujeito tem um problema. Mas só o destilado ou qualquer bebida? Eu penso que qualquer bebida, porque primeiro que a gente não sabe de onde que está vindo isso. Né? Até agora não tem um indicativo quem que está sendo responsável por isso aí. E segundo, que está espalhado o Brasil afora.
infelizmente, é uma situação que precisa de uma reação radical até voltar à normalidade. O senhor falou que vai ouvir empresas, né, representantes das fábricas, enfim, das indústrias. Qual que é o prejuízo, senador? Já está sendo possível calcular que essas empresas estão passando? Olha, eu já ouvi tantos percentuais de prejuízo, mas o prejuízo é muito grande. Primeiro prejuízo, vamos voltar a olhar para a gente, para você que está nos assistindo, para você. Você não tem mais a tranquilidade de poder ir com a sua família, com seus amigos, comemorar alguma coisa, tomar um drink. Essa moça que faleceu em São Paulo, ela tomou uma caipirinha, uma coisa inocente, e acabou acontecendo isso. Segundo prejuízo é das próprias fabricantes que fazem bem feito. Elas estão pagando com a queda do consumo para aquele que faz o mal feito. O terceiro é os bares e restaurantes, que muitos dos seus faturamentos vêm daí. Sim. Produtores de evento, porque dificilmente você vai num evento musical, um show, que não tenha uma